Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Agosto, mês dos pais, agosto, mês lilás. Nessa entrevista eu recebo Marcos Piangers, palestrante, escritor, influencer digital e pai. Pai de Aurora, pai de Anitta, marido de Ana Emília e filho de uma super heroína. Nós vamos falar sobre a paternidade no século XXI. E para dar um colorido lilás a essa nossa entrevista, eu recebo a advogada, mãe do Nando, Mariana Covre. Ela é advogada de gênero e diretora jurídica especializada da coalizão Licença Paternidade, a COPAI, uma iniciativa da sociedade civil que busca ampliar e regulamentar a licença paternidade em nosso país. Família é assunto de cidadania. Fiquem com a gente. Mariana, muito bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado pela sua participação. Marcos Piangers, muito obrigado também pela sua presença de maneira remota aí do frio de Curitiba, conversando com a gente sobre esse assunto tão bacana. A gente está falando aqui de família, antes de mais nada, né? Marcos, vamos começar com você falando sobre essa ideia de paternidade no século XXI, essa nova geração de pais mais participativos, pais que hoje querem trocar a fralda das crianças, que fazem mais parte desses cuidados com nossas filhas e nossos filhos, né? Tão diferente de um modelo que a gente tinha, bastante diferente disso há um tempo atrás. Marcelo, obrigado pelo convite, fico muito feliz a gente estar aqui discutindo a paternidade nesse mês dos pais e trazendo a ideia de que um homem ele também é um cuidador. As famílias brasileiras hoje já são sustentadas por mulheres, uma recente pesquisa mostrou que 52% dos lares brasileiros são sustentados pelas mulheres, ou seja, aquela ideia de que o homem é o provedor já começa a ser transformada e a ideia de que o homem é meramente um participante coadjuvante na família precisa também ser transformada, né? Se a mulher ela teve uma emancipação nos últimos 100 anos, a gente precisa entender que o homem também precisa se emancipar emocionalmente. Nós homens, a gente não se percebe como um cuidador sensível, paciente, amoroso, e pela primeira vez na história, talvez a nossa geração esteja confortável de falar sobre esses assuntos. Não estou dizendo que não tiveram bons pais no passado, pelo contrário, grandes pais, grandes homens nos inspiram até hoje, grandes homens que nos abriram caminho no passado, pais, avós, bisavós no passado foram bons pais, muitos deles passando adiante esse carinho e esse afeto para que a gente pudesse chegar aqui hoje. Então, sem dúvida, existiram pais bons no passado, mas essa tranquilidade, essa naturalidade com que a gente fala de homens cuidadores, eu acho que é a primeira geração que discute isso. Que bacana, Mariana. Eu queria que você completasse um pouco e trouxesse também, bom, primeiro, né, a visão materna nesse novo contexto, porque é importante a gente estar aqui falando de família, né, e é esse conjunto que vai trazer, ou no final das contas, o que é o melhor dessa história toda, que é o melhor para as crianças, né? Você tem a sua experiência de ser a mãe do Nando, e eu queria que você trouxesse um pouco como é essa visão feminina, a visão da mãe, a visão da mulher, nesse contexto, inclusive de abrir esse espaço para essa nova geração de pais mais participativos? É super importante, Piangers falou de um caminho de emancipação da mulher, né? Acho que a gente vem se desenvolvendo enquanto sociedade, com um olhar mais desbravador cada vez mais para a equidade de gênero, para o equilíbrio, né, e direitos mais igualitários na prática entre homens e mulheres. Esse pai que foi falado aí, essa paternidade do século XX, onde a figura paterna era a figura provedora, financeira, era a autoridade, dali vem do direito até a expressão pátrio poder, né, da presença do pai, e um homem muito ainda envolvido
mistificação das suas emoções, que não podia expressar emoções, afetividade, a gente alcança uma evolução para um homem que deve se emocionar com o nascimento de um filho, que tem um laço muito mais afetivo, que procura uma proximidade muito maior e deixa aquela figura de autoridade dividindo tarefas com a mulher nesses primeiros cuidados ali e na evolução, na criação e educação dos filhos. E aí, nesse ponto, é muito importante nós, mulheres, nessa construção que é coletiva de todos e todas, também nos implicarmos para a gente abrir cada vez mais espaço para esse novo modelo, esse novo padrão de paternidade que vem se apresentando, de um pai que quer ser participativo, quer ser uma figura mais ativa ali na criação e na educação dos filhos, e muitas vezes nós não permitimos. Então, a gente precisa cada vez mais pensar em momentos de cortar o nosso cordão umbilical, falando de uma forma ilustrativa, não é deixarmos de participar, é abrirmos espaço para que os homens exerçam efetivamente. Como? Dividindo tarefas, valorizando a posição do pai nas suas decisões em relação aos filhos. Então, a gente precisa muito refletir também, enquanto mulheres, mães, como abrir esse espaço para essa nova paternidade. Acho que é um tema sensível que vale a reflexão das mulheres. Muitas vezes a gente acha que a criança nasceu e só a gente vai poder cuidar, porque a gente que amamenta. Não, hoje a gente tem uma figura paterna muito mais participativa, que inclusive retira a sobrecarga que é muito grande ali para a mulher. Bacana esse ponto de vista. E tratando dessas questões e de toda essa evolução, a gente vem para um tema que é muito século XXI aqui no Brasil. Deveria ter sido, né, do final do século passado, ali em 1988, quando tivemos a nossa Constituição, que é a licença paternidade, né, Piangers? O Piangers, inclusive, ele conhece bem essa história. Você podia contar para a gente, quando é que a licença paternidade entra, né, na nossa principal lei, que é a Constituição Federal? Bom, a gente ganhou de presente, assim, na Constituinte, infelizmente, só 5 dias, mas a gente não ia ganhar nada, essa que é a verdade. Um deputado do Paraná, chamado Alcenir Guerra, brigou por uma licença paternidade masculina, né, uma licença em que o homem tivesse a oportunidade de estar com o médico pediatra, percebia que o homem tinha essa necessidade também no nascimento do filho, que a mulher tinha essa necessidade, importantíssima participação do homem. E aí ele brigou por 8 dias, subiu no plenário, emocionou os deputados, emocionou todos os presentes naquela discussão sobre a Constituinte. E em 1988, então, ganhamos 5 dias não regulamentados a serem regulamentados, que infelizmente até hoje não estão regulamentados. E hoje tentamos estar à altura dos nossos melhores antepassados, né, do deputado Alcenir Guerra e de todos que brigaram por uma licença paternidade, porque essa é uma sinalização governamental de algo que os homens merecem, de algo que as crianças merecem, de algo que as mulheres, as mães merecem, que é um companheirado. Ou seja, é uma sinalização governamental, depois de sinalizações empresariais do Brasil, tem percebido licença paternidade, então temos Brasil, empresas que dão 120 dias, 180 dias, empresas que dão 6 meses para os seus funcionários homens cuidarem da sua família e percebem benefícios quando esse homem volta, ele volta mais engajado, mais produtivo, percebem benefícios porque essa família fica mais bem estruturada, percebem benefícios sociais também porque essa criança é mais bem cuidada. Então, existe benefícios claros na licença paternidade e aí são muitos os estudos ao redor do mundo. O Brasil está olhando para esses benefícios todos e discutindo a oportunidade da gente regulamentar uma licença paternidade de mais de 5 dias, que é menos do que o carnaval, é muito pouco, desde 1988 ainda não regulamentados. Então a nossa briga tem sido por uma licença paternidade de 60 dias, quem sabe, para que os homens possam de fato estar do lado dos filhos. Aí muitas pessoas me perguntam, mas Piangers, a mulher que é biologicamente construída para cuidar. A mulher que tem, então, toda a biologia da gravidez e da amamentação. Ao homem, isso não é biologicamente correto o homem cuidar. E aí, olha que bonito, a ciência tem descoberto, com o estudo do homem, que
cá entre nós, é um estudo muito recente, desde os anos 70 apenas, que a psicologia social tem discutido a importância do homem na família e tem descobrido que realmente o homem é muito importante, mas nas descobertas mais recentes, dos últimos 20 anos, na neurociência, temos descoberto que o homem, quando cuida do seu bebê, e aí qualquer pai vai se identificar, quando dá o banho, quando põe para dormir, nele também é disparado uma série de hormônios do cuidado. Ou seja, a ocitocina, que é um hormônio que explode dentro do corpo feminino quando ela é engravida ou quando ela está amamentando, também explode dentro do corpo masculino quando ele participa nesses primeiros dias. E essa é uma beleza, né? Para quem gosta de ciência ou para quem gosta da beleza da natureza, para quem se interessa da onde surgimos, para quem gosta da ideia de Deus ter nos criado com essa aptidão do cuidado, eu acho tão bonito isso, porque o homem, quando decide participar, então ele tem dentro dele todas as ferramentas biológicas para também ser um bom cuidador, tão bom quanto a mãe, tão bom quanto a mulher. E essa é uma dádiva divina, algo que a biologia masculina também tem, e é importante que a gente diga isso aos homens e às mulheres, um bom cuidador, um cuidador sensível e participativo. Isso é um recado da sociedade, no final das contas, né? Se a gente tem no parlamento, que é onde acontece essa discussão, onde se tramitam 2 projetos de lei que podem finalmente regulamentar um dispositivo da Constituição de 1988, que está aí completando seus 37 anos esperando essa regulamentação. Se sair, isso é um sinal de que a sociedade brasileira, nós enquanto sociedade, que é o conjunto de famílias, estamos dispostos e pedimos mais tempo. Mariana, como é que está? Você podia falar um pouco para a gente sobre esse projeto de lei, o que pretende, o que apresenta como solução para essa questão da licença paternidade tão importante, como colocou aqui o Pianges para a gente? Que pé que está isso? Marcelo, então, nós vivemos no Brasil uma era, eu posso dizer, privilegiada, inédita. Estamos com a oportunidade histórica nas mãos de finalmente regulamentarmos e termos a primeira lei de licença paternidade do Brasil, que é algo esperado não só por nós brasileiros, mas pelos nossos vizinhos, os países da América Latina, Caribe, que veem o Brasil como uma referência em produção legislativa de equidade de gênero, de licenças, maternidade, paternidade. E o Congresso, obviamente, reflete o amadurecimento da sociedade com relação aos temas, as realidades sociais, as necessidades, e a gente vem de um amadurecimento da sociedade, de homens, mulheres, empresas, coletivos, governos, nesse sentido de que agora precisamos tratar, estamos amadurecidos para esse tema. E não só por isso, porque a gente teve um empurrão significativo do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que houve uma omissão legislativa do Congresso, porque a licença paternidade foi prevista normativamente no Brasil pela primeira vez na Constituição de 88. E aí foi como uma regra provisória de transição. E aí o Constituinte disse o seguinte: olha, até que se venha uma lei para disciplinar, teremos 5 dias de licença paternidade. Aí já se vão mais de 35 anos sem legislarmos sobre esse tema, porque outras pautas foram sendo prioritárias. E agora a gente tem um momento de amadurecimento social, de movimentos, de coletivos, de indivíduos, de empresas que o setor privado já vem ampliando. Quem pertence ao programa Empresa Cidadã vem ampliando de 5 para 20 dias, aquele prazo da Constituição. E agora, finalmente, a gente chega num ponto de debate de projetos de lei sólidos. A gente tem um projeto de lei tramitando, que é o que a gente mais vê ali a prioridade e com pedido de urgência para ser votado, com um amadurecimento muito bom e uma proposta que alcança as demandas, necessidades sociais e respeita os limites aí orçamentários, enfim, e tudo mais do empresariado, né? Que a gente está com como eu disse, com essa proposta, pedido de urgência para ser votado, e a gente entende que o mínimo são 30 dias, sabe? A gente gostaria muito, no mundo ideal, lógico, que fosse muito mais equilibrado, mas a gente quer alcançar
alcançar, pela lei, 60 dias de licença paternidade. E tem outras mudanças, né? A gente propõe ali o projeto de lei mais avançado em termos de tramitação e de discussão com a sociedade civil, fruto de um trabalho de um grupo multissetorial em que todos os atores participaram. É uma licença paternidade escalonada, que começa com 30 dias nos primeiros anos, depois 45, 60 dias em 5 anos. E ela traz outras inovações muito importantes para o avanço da licença paternidade, que é a natureza jurídica da licença paternidade que seja como é da licença maternidade, de natureza de benefício previdenciário. Né, que hoje a licença paternidade é um afastamento remunerado, que as empresas arcam. A gente entende que o ideal é que tenha a mesma natureza jurídica da licença maternidade, um benefício previdenciário. Isso não é visto só como um benefício social, é um investimento que o Brasil vai estar fazendo no desenvolvimento humano, sabe? No desenvolvimento da nação mesmo. E alguns outros pontos importantes que a lei traz, se o projeto de lei, né, eu já estou aqui pensando que vai virar lei. O projeto de lei traz é que se o pai for por um caminho de abandono da criança ou de violência doméstica, ele perde o direito à licença paternidade. Então, é um projeto de lei amadurecido, múltiplo, que olha para outras legislações, necessidades e realidades sociais que já estão aí há muito tempo e a gente precisa aproveitar essa oportunidade que o Supremo nos empurrou para finalmente legislarmos a partir de um debate que incluiu todos e todas, porque é de fato uma construção coletiva. É bom que, já que passou tanto tempo, que venha uma lei realmente avançada, né, com esses pontos importantes, que traz esses elementos de equidade de gênero, esse cuidado também para que a licença paternidade ela cumpra a sua função e não tenha nenhum desvirtuamento ali nesses dias que, na verdade, são para o pai poder participar, né? Ele sai do seu trabalho para poder ter um cuidado em casa, porque é isso, é garantia de investimento na família, investimento na sociedade. E um outro ponto muito importante é a garantia de um salário paternidade, ou seja, que o afastamento do homem, assim como da mulher para a maternidade, seja remunerado, obrigatório. Muitos homens ficam com receio de tirar a licença paternidade e perderem espaço no mercado de trabalho, terem algumas coações ali no ambiente corporativo. Então, a gente luta hoje por uma licença paternidade obrigatória, estendida e remunerada. Vamos misturar um pouquinho aqui a nossa conversa, misturar um pouco de cores aqui também, levar um pouco para uma outra parte da paternidade que o Piangers tem, como eu falei no começo da entrevista, pai de 2 meninas, eu pai de 2 meninas também e a Mari, mãe do Nando. Piangers, como é essa experiência de ser pai de 2 meninas, o que transforma na sua vida e dentro do contexto do que a gente vem trazendo aqui, do Agosto Lilás, que é um mês de conscientização, justamente, é um mês de conscientização de combate a qualquer tipo de violência contra as mulheres. Nós vamos falar do Agosto Lilás como um mês de cuidado com o feminino. Perfeito. Eu morei muito tempo no sul do Porto Alegre e lá tem um supermercado que é muito famoso por fazer propagandas muito emocionantes. E eu me lembro até hoje de ver uma propaganda específica desse supermercado que o pai, ele tinha 3 meninas e cada menina tinha um nome de flor. Então, uma era rosa, outra era jasmim, outra era margarida. E ele molhava as filhas davam risada, ele rolava com as filhas no gramado e brincava com as filhas de pega-pega e as filhas dando risada. Eu me lembro de ver essa propaganda e ficar super emocionado, né? Pela sensibilização daquele homem, né? Pela chegada daquelas meninas na vida daquele homem e como o homem se descobre quando chegam essas meninas na vida dele. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com muitos homens que tiveram filhas meninas, essa descoberta de que o homem não tem apenas um caminho, que é o caminho da agressividade, da violência,
o caminho da competitividade, o caminho de estar o tempo todo em tensão emocional, de não poder demonstrar suas emoções, que são emoções básicas. A ele não é permitido ter tristeza, ou ter medo, ou ter nojo, ou mesmo ter alegria, porque esse homem, se ele demonstrar muita alegria, ele vai perceber que os pares vão considerar que ele é menos homem. Então o homem, ele se desenvolve com uma masculinidade muito doente, muito problemática, muito autodestrutiva. Ele está o tempo todo provando a sua masculinidade para os pares e vai descobrir no final da vida que aquela escalada muito árdua vai para lugar nenhum. E a chegada de uma criança é a chance desse homem se libertar, e a chegada de uma menina é a chance desse homem, então, se libertar mais ainda, né? Eu acho lamentável que a gente só se liberte nessa situação, porque para o homem existem 3 mulheres sagradas, né? A mãe, a irmã e a filha, né? E é triste que esse homem, quando chega essa menina, ele descubra, então, essa possibilidade de respeitar o outro gênero, porque ele já tinha uma mãe para descobrir quanto ele poderia ser gentil e respeitoso e amável e sensível também, por que não? Porque esse homem, ele não descobre ao longo da vida que ele também tem dentro dele forças, mas que essa força é para proteger e não para agredir. Essa competitividade, essa agressividade, essa autodestrutividade, ela não leva ele para lugar nenhum. É triste, porque a gente tem muitas vezes mulheres na nossa vida, mas a gente não trata todas as mulheres como mulheres sagradas, né? Como mulheres que têm que ser respeitadas. E aí, quando chega uma menina, e foi assim comigo, e o Marcelo estava contando que foi um pouco assim com ele também, quando chega uma menina, ela nos apresenta essa nova realidade, que o ser que você mais ama e que se propõe a cuidar, vai então passar por uma série de desrespeitos ao longo da vida. Desrespeitos estes que muitas vezes são impetrados por nós mesmos, muitas vezes são fruto dos nossos próprios preconceitos, do nosso próprio comportamento, das nossas próprias piadas que a gente faz dentro e fora do ambiente de trabalho, dentro e fora das nossas escolas, dentro e fora da nossa família. Ou seja, a gente vai descobrindo na chegada dessa menina que existe um outro tipo de masculinidade, que é uma masculinidade saudável. E aqui eu digo para todos os homens o seguinte: muitos homens se constroem nessa agressividade e acham que é o único caminho masculino permitido. Mas lembrem-se que nós homens, nós somos a maioria do sistema penitenciário, dos moradores de rua, a maioria dos homicídios e também a maioria do gênero que mais se destrói. A maioria dos suicídios, 4 vezes mais os homens se matam do que as mulheres. Ou seja, essa que está posta é uma masculinidade, uma masculinidade que nos leva no final da vida a uma vida que olha para trás e se arrepende. Os homens estão desconectados deles mesmos, desconectados da natureza, do entorno. E aí o convite que uma menina faz quando chega na vida de um pai, ou o convite que eu faço para você que talvez nem tenha filho, ou que tenha filhos meninos, vamos, quem sabe, educar esses meninos para terem uma masculinidade mais saudável, que eles cheguem lá no final muito mais equilibrados e conectados com eles mesmos, que os nossos filhos meninos não precisem chegar lá na frente se arrependendo nesse caminho de agressividade, de competitividade e violência, que a gente consiga educar esses meninos para que no futuro eles sejam homens sensíveis, independente deles terem meninas na vida deles terem filhas na vida deles, porque a gente está rodeado de mulheres. E essas mulheres, elas também merecem respeito, né? Para além da nossa mãe, da nossa irmã e da nossa filha. O meu empoderamento, que eu estou mais interessado, não é nem no empoderamento feminino, nem no empoderamento só masculino, mas no empoderamento que é relacional, porque é assim que a gente convive, é assim que a gente vive todos os dias dessa vida. Mari, completando aí essa fala brilhante do Pianges, vamos misturar um pouco isso com o tema que a gente está tratando aqui também, que é a paternidade do século XXI, que é a licença paternidade. Como é que essas coisas se misturam? Tudo isso que o Pianges trouxe, essa nova visão que a gente deve ter do nosso próprio universo masculino, principalmente esse olhar mais carinhoso para todas as mulheres, né? Não só as nossas filhas, não só as nossas mães, avós, irmãs, né? O que você
Marcelo, veja bem, sob a perspectiva da licença paternidade dentro dessa temática de enfrentamento à violência doméstica, à violência de gênero, né, a violência contra a mulher, a gente tem estudos na COPAI, ao observarmos países que já implementaram licenças paternidades mais equilibradas, ou seja, que permitiram que esse homem pai esteja presente nos primeiros momentos da vida dos seus filhos e ao lado da mulher apoiando, isso reduz as taxas de violência doméstica. Isso reduz taxas lá na frente muito relacionadas à violência, à segurança pública, porque é uma criança que vai se sentir mais segura, mais protegida, com o papel do pai que está ali colaborando com todas as suas habilidades, que por vezes são diferentes das habilidades da mãe. Então, a gente vê que a licença paternidade traz tantos benefícios, inclusive já diagnosticado na redução da violência doméstica e na criação e no desenvolvimento de indivíduos, de sujeitos que vão olhar para essa temática de uma forma muito mais humanizada, né? E aí eu entro também na questão de saúde da mulher, que é importante a gente falar quando a gente trata do Agosto Lilás. A gente tem dados de como vai ser benéfico para a saúde pública a implementação de uma licença paternidade estendida. Hoje, o Brasil, segundo a Associação Brasileira de Pediatria, gasta, em média, R$1 bilhão por ano com crianças recém-nascidas com problemas respiratórios, pneumonias, por conta da dificuldade de amamentação, em especial nos primeiros 30 dias, quando a mulher não tem o apoio ali do pai. O Brasil gasta mais de R$150 milhões por ano com saúde pública da mulher, com relação à depressão pós-parto. E os dados já mostram que quando há um pai presente, um parceiro, que efetivamente assume a sua corresponsabilidade e a divisão de tarefas com a mulher e a mãe, essa carga reduz muito e os índices de depressão pós-parto também. Então, eu acho que a temática que a gente está tratando aqui de licença paternidade traz benefícios para as temáticas de saúde da mulher, de violência de gênero. Então, é muito importante a gente olhar para todos esses benefícios, em especial dentro do Agosto Lilás. Bom, eu quero agradecer, faço coro às suas palavras, Piangers também, agradecer a participação de vocês. Infelizmente o tempo está acabando, a gente tinha aqui assunto para mais de 1 hora, tenho certeza. Mas muito obrigado, Marcos Piangers, pela sua participação em nossa entrevista. Mariana Couve, sempre bem-vinda também. Você também, Piangers, claro, venha presencialmente alguma vez, mas remotamente também, sempre os dois muito bem-vindos. Obrigado pela entrevista de vocês. Obrigada, obrigado, Marcelo. Um abraço. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Flávio, o orçamento já é uma coisa complicada. Como o cidadão, onde ele pode encontrar explicações numa linguagem mais simples para entender para onde está indo o seu dinheiro? Bom, além do Siga Brasil, a consultoria lançou agora o Boletim Conorf. É um documento que traz informações sobre o piso da saúde, atingimento da meta fiscal e outras informações orçamentárias. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu comecei a investigar em 20 de dezembro de 2022, não é isso? Veja, pessoal, nós temos casos lá complexos, que demoram 1 ano, 2 anos. Esse demorou 3 meses, pessoal. 3 meses e eu já tinha a materialidade, a autoria, já tinha o careca, já tinha o departamento, tudo, todos eles classificados. E ninguém se atrevia a investigar ou tocar para frente. Essa investigação do senhor, ela, segundo o que está demonstrado,
ela chegou a operadores financeiros tipo careca do INSS, o tal do Antônio Carlos Camilo. O senhor já esteve em algum momento com Antônio Carlos Camilo? Nunca. O senhor sabe quais políticos a nível nacional, no Congresso Nacional, dão suporte a Antônio Carlos Camilo? Provas nenhuma. Esse crime não poderia ter sido realizado se você não tivesse o presidente do INSS no seu bolso, todo o departamento de benefícios do INSS e, na minha opinião, que eu tenho certeza que os senhores vão chegar lá, aí eu ia pedir o ministro da Previdência. Senhores, essa presidência está colocando em pauta um requerimento extra-pauta para a prisão preventiva, como solicitado com o relator. E nós vamos votar hoje, a votação será nominal e os senhores poderão votar sim ou não. Está aprovado o requerimento do relator por 26 votos a favor, nenhum voto não. Olá, bom dia. Terça-feira, 23 de setembro. O Senado Notícias está no ar. Foi preso em flagrante por falso testemunho pelo presidente da CPMI do INSS, o economista Rubens Oliveira Costa. Ele trabalhou para o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e, segundo parlamentares da CPMI, durante o depoimento à comissão, mentiu. O economista Rubens de Oliveira Costa é mais um dos supostos sócios de Antônio Carlos Camilo, conhecido como careca do INSS. Amparado por um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, o depoente não quis prestar o termo de compromisso de falar a verdade. Eu me reservo o direito de não me comprometer. Em seu depoimento inicial, Rubens negou sociedade com o careca do INSS. Jamais fui sócio de qualquer empresa ao lado do senhor Antônio Camilo. Atuei em apenas 4 de suas empresas no papel de administrador financeiro e nada além disso. Fui contratado como funcionário pelo senhor Antônio, recebendo salário. Jamais recebi qualquer comissão, dividendos ou qualquer outra remuneração além do salário combinado. Atualmente, não trabalho para qualquer empresa que mantenha relação de qualquer natureza com o INSS. Senhor Rubens, o senhor está sendo televisionado para o Brasil inteiro como o maior entregador de propina do Brasil com dinheiro que pertencia aos aposentados e pensionistas. Quantas vezes o senhor entregou propina a integrantes do governo federal, parlamentares? Seguindo a orientação dos meus advogados e conforme direito constitucional garantido, assegurado por habeas corpus, impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, reservo o meu direito de permanecer calado. Senhor Rubens, a pergunta que eu fiz foi para lhe beneficiar. Olha só, o senhor está noticiado pela imprensa brasileira como o maior entregador de propina com dinheiro dos aposentados e pensionistas. O senhor está dizendo que quer ficar calado, então nós podemos continuar com essa premissa. O senhor realmente é o homem da mala preta, o homem da propina, que o Brasil quer conhecer o seu rosto. É o senhor o homem da propina que desviou mais de 6 bilhões de reais do dinheiro do aposentado e pensionista? Ou o senhor é boi de piranha? Como já afirmado aqui, não distribuí, nem entreguei, nem participei de nenhum ato que fosse
a entrega de recursos, seja de qual origem, para quem quer que seja. Se ele é laranja, pouco me importa. Mas derrubando uma laranja podre, a gente termina alcançando o bicho que está apodrecendo as laranjas. Portanto, diante dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, principalmente a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública para evitar a fuga e a prática de novos crimes e pelo flagrante do crime de ocultação documental diante de uma investigação em curso, peço a Vossa Excelência, com a aquiescência dos demais membros desta CPMI, a decretação da prisão preventiva para ser direcionada para o Supremo Tribunal Federal e a decretação da prisão em flagrante pela ocultação dolosa de documentos importantíssimos à investigação. O que nós vimos hoje, o Brasil assistiu, é mais uma vez o silêncio de quem conhece, sabe como funcionou e não quis trazer informações quando foi perguntado sobre o maior esquema de roubo dos aposentados no Brasil. Nessa comissão, nós vemos aqui a todo momento o depoente tentando não dar informações corretas a esse parlamento, esconder documentos, fugir das respostas e, muitas vezes, ocultar a verdade. Está registrado em ato o comportamento do depoente nessa CPMI. Constatadas das contradições flagrantes da ocultação de documentos, está caracterizado o crime de falso testemunho. Na condição de presidente desta comissão parlamentar mista de inquérito, diante do flagrante delito, eu neste ato dou voz de prisão ao depoente por crime de falso testemunho contra essa CPMI. Determino, Vossa Excelência não pode mais se manifestar, senhor advogado, agora só nos autos. Determina a Polícia Legislativa do Congresso Nacional que proceda imediatamente à condução do preso com todas as garantias constitucionais e que seja comunicado à autoridade judicial para as devidas providências. Essa CPMI, e aqui eu vim pautando ponto por ponto, não será instrumento de blindagem de ninguém. Essa CPMI vai até o final, doa a quem doer. Quem rouba do aposentado, rouba do Brasil. E aqui, meus amigos, quem mente vai pagar o preço. Polícia Legislativa que se cumpra as decisões dessa casa. Não, Excelência. O senhor não pode mais se manifestar, só nos autos agora. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião, convidando-os para a próxima a ser realizada 25/9, para o oitivo do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Muito obrigado a todos. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, confirmou para esta quinta-feira o depoimento de Antônio Carlos Camilo, também conhecido como o Careca do INSS. Nós, na quinta-feira, vamos ouvir um dos nomes mais importantes, Antônio Carlos Camilo, o Careca. Está marcado. Trabalho com muita cautela, com muita responsabilidade, porque em outra oportunidade ele confirmou e acabou não comparecendo à CPMI. Desta vez, temos do advogado o compromisso, temos dele também o desejo de participar, ainda que fique calado, e temos a liberação do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro André Mendonça, para que nós possamos ouvir com toda tranquilidade aquele que é considerado o principal organizador de todo esse esquema criminoso. 9 reuniões de comissões, sessão de premiações e sessão deliberativa no plenário. Confira a agenda prevista para esta terça-feira. Daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão de Educação tem na pauta projeto que garante a livre associação dos estudantes da educação básica e do ensino superior em organizações de representação estudantil. Também às 10, reunião prevista na Comissão de Assuntos Econômicos. O primeiro item da pauta é o projeto que muda alíquotas do Imposto de Renda à Pessoa Física e prevê a incidência do IR sobre lucros e dividendos das empresas. No mesmo horário está marcada a sessão de premiações no plenário do Senado do Conselho do Prêmio Trânsito Seguro, gesto redobrado para o futuro. Às 10h30, audiência pública prevista na Comissão de Relações Exteriores para debater a relevância do Brasil no cenário internacional. O expositor é o ex-embaixador do Brasil no Reino Unido e nos Estados Unidos, Rubens Barbosa, hoje presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior.
E logo mais às 14h, a Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública marcada para discutir projeto que estabelece medidas a serem adotadas pelos aparatos policial e judicial para atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência doméstica. Também às 14h, a Subcomissão Temporária para a Prevenção e Tratamento de Câncer deve se reunir para examinar requerimentos e também debater a regulação da pesquisa e desenvolvimento de vacinas, medicamentos e terapias contra o câncer. Ainda às 14h, sessão deliberativa prevista no plenário do Senado. Na ordem do dia está o projeto de lei complementar que prevê procedimentos excepcionais para despesas e renúncias fiscais associadas à redução dos impactos sociais e econômicos causados pela imposição de tarifas adicionais sobre exportações brasileiras para os Estados Unidos. Às 14h30, a Comissão da Medida Provisória 1303 deve se reunir para apreciar o relatório. A MP regula a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no país. E 3 comissões mistas de medidas provisórias devem ser instaladas esta tarde, com eleição de presidente e vice. Às 14h30, a da MP 1309, que cria o Plano Brasil Soberano, e o Comitê de Acompanhamento das Relações Comerciais com os Estados Unidos. Às 14h40, a da MP 1305, que prevê a isenção da cobrança da taxa de verificação inicial e subsequente de taxímetro. E às 14h50, a Comissão Mista da MB 1308, que regulamenta o licenciamento ambiental especial, que busca eficiência e eficácia nas atividades e empreendimentos estratégicos. A Comissão de Constituição e Justiça deve analisar nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que exige autorização para a ação penal contra parlamentares. O texto tem gerado polêmica. A proposta de emenda à Constituição determina que uma ação penal contra parlamentar só pode ser aberta após autorização da Câmara dos Deputados ou do Senado. O texto já foi aprovado na Câmara, agora vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O presidente da comissão falou sobre a proposta e disse que dificilmente a PEC vai ser aprovada na casa. Essa imunidade parlamentar ampliada, ela leva sem nenhuma dúvida à impunidade. Inclusive a recorrência à volta a diversos casos que já aconteceram na Câmara dos Deputados, como recentemente aconteceu com a Operação Overclean, e que vários deputados foram denunciados como comprometidos com isso. Então, de alguma forma, essa matéria, que é PEC, que precisa de 49 votos no Senado, dificilmente vai passar aqui no Senado Federal. O texto também determina que o voto para autorização da ação penal será secreto e que pode acontecer em até 90 dias do recebimento da ordem do Supremo Tribunal Federal. O relator da proposta, senador Alessandro Vieira, criticou o texto. Será um relatório pela rejeição total da PEC. Na nossa leitura, é uma PEC imprestável, ela não tem nenhum tipo de mérito para a sociedade brasileira e ela apresenta problemas de constitucionalidade. Então, o relatório será pela rejeição plena. A PEC define ainda que julgamentos de presidentes nacionais de partidos políticos com representação no Congresso sejam feitos pelo Supremo Tribunal Federal. Senadores comentaram a proposta. Fiquei preocupadíssimo com aquela votação e tão expressiva a votação a favor do homem público, ou seja, dos políticos, né? Então, o político não será mais julgado, será só aqui dentro pelos crimes que ele cometer no longo da sua vida pública. Olha, não tem sentido. Aqui no Senado, eu acho que eles terão dificuldade. Eu votarei contra. Acho inoportuno, impertinente, atentatório à sociedade brasileira você aprovar uma PEC que eu posso chamá-la de vale tudo, a PEC que alguns têm dito da blindagem, mas enfim, uma PEC que ofende, né, grosseiramente a sociedade brasileira e que modifica, sem sombra de dúvidas, com ausências de razões para garantir privilégios a agentes políticos, chegando ao absurdo de incluir entre esses privilegiados presidentes de partidos políticos.
O segundo projeto de regulamentação da reforma tributária será votado pelo plenário esta semana. O texto define as regras do Comitê Gestor do IBS e está na pauta desta quarta-feira no plenário. O Comitê Gestor do IBS terá sede em Brasília e vai gerenciar o futuro IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. O novo tributo será dividido entre estados e municípios. De acordo com a proposta, o Comitê Gestor terá 27 representantes dos estados e do Distrito Federal. Os municípios terão 27 representantes divididos da seguinte forma: 14 membros indicados pela Confederação Nacional dos Municípios e 13 indicados pela Frente Nacional dos Prefeitos. Durante a análise na Comissão de Constituição e Justiça, o relator, senador Eduardo Braga, acatou cerca de 100 emendas que foram apresentadas. O texto que segue ao plenário prevê também regras para plataformas digitais, como a emissão de nota fiscal e responsabilidade solidária, caso o vendedor não recolha os tributos devidos. Nesse caso, a plataforma terá que pagar o imposto. O relatório regulamenta ainda o sistema Split Payment, em que o imposto é descontado na hora da operação. O comprador paga, o comerciante recebe apenas a parte dele e o tributo vai direto para o governo, reduzindo assim a possibilidade de sonegação. A proposta uniformiza ainda as regras para tributos sobre heranças e imóveis, que passam a ter normas nacionais de cálculo e cobrança. Com a aprovação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, o IBS e a CBS, de competência federal, começam a funcionar em fase experimental a partir de 2026. O funcionamento pleno do novo regime tributário começa a valer em 2033. A Comissão de Direitos Humanos discutiu na manhã desta segunda-feira a síndrome do X frágil, uma das causas mais frequentes de deficiências intelectuais hereditárias. Os participantes defenderam a criação do Dia Nacional de Conscientização sobre a doença, que seria em 22 de julho. A síndrome do X frágil é uma das causas mais frequentes de deficiência intelectual hereditária no mundo e está diretamente associada ao autismo. No Brasil, ainda não há dados oficiais sobre quantas pessoas convivem com a condição, o que reforça a importância de um mapeamento epidemiológico. Seu primeiro ano de vida foi saudável, como quase toda criança. Quando ele completou 1 ano, porém, começaram a surgir os primeiros sinais de que havia coisas diferentes. Aos 5 anos, veio o primeiro diagnóstico, o autismo. Ninguém está preparado para receber a notícia de que seu filho viverá para sempre com uma condição. A sensação foi de desespero, de não saber o que fazer, de não saber aonde procurar ajuda, de não saber como seria o futuro do Jorge. Depois veio a dor de suportar o preconceito, o medo de ser, e esconder o meu filho de todos. A espera para conseguir fazer os exames e a confirmação do diagnóstico foram as principais dificuldades levantadas pelos familiares. A dificuldade do diagnóstico, a dificuldade do acesso a um médico que possa encaminhá-las para fazer um exame. Aonde ir fazer esse exame? Normalmente as suas cidades não têm um local próximos para que elas possam chegar e ter esse exame. Elas têm que viajar quilômetros para conseguir chegar a um local e demora anos, às vezes 1 ano, para conseguir uma data para ir no local para fazer um exame. Elas também precisam desse apoio de uma instituição ou de um médico para também ajudá-las a como acolher os seus filhos em casa também. Eu acho falta necessidade de parceria, casa, escola e médico, de ter essa junção, porque é uma equipe, é uma junção que vai conseguir auxiliar essas famílias, essas crianças. O Ministério da Saúde destacou ações em andamento voltadas ao diagnóstico de doenças raras. A gente tem trabalhado enquanto a Secretaria da Atenção Especializada, junto com as outras secretarias do Ministério da Saúde, em implementar medidas para tentar democratizar
o diagnóstico, né? Tornar esse diagnóstico mais acessível, né, para todas as pessoas. A nossa pretensão é que até janeiro, fevereiro, todos os serviços de referência em doenças raras consigam encaminhar amostras de material genético para a realização desses exames gratuitamente no SUS, né, pelo SUS. Durante a audiência, também foi defendida a criação do Dia Nacional de Conscientização da Síndrome do X frágil, como forma de ampliar a visibilidade e a capacitação de profissionais em todo o país. Fica aqui o meu apelo para que seja instituído o Dia Nacional, para que possa ser divulgado amplamente pelo Brasil a síndrome do X frágil, para que os profissionais conheçam a síndrome do X frágil, que as escolas tenham mais profissionais a respeito do autismo, não só o X frágil, né, mas em toda a situação, porque não é só a demanda do X frágil, mas é importante a informação dos profissionais médicos, escolares e terapeutas. Hoje, especificamente, a gente quer voltar, então, a olhar para essa doença rara, síndrome do X frágil. O Dia Nacional lança um foco sobre esta área e temos que trabalhar bastante junto com o Natam para termos na saúde políticas públicas, mas não só na saúde, né? Na assistência, na educação, na cultura, no esporte, quer dizer, uma política pública que permeia. Essa audiência eu acho que veio no momento certo. Nós vamos aprovar o Dia Nacional. Sessão especial no plenário do Senado, realizada na manhã de ontem, marcou o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado em 21 de setembro. Um dia para conscientizar a sociedade sobre a importância de ter políticas e práticas que assegurem a participação plena das pessoas com deficiência em todos os espaços. Tenho muitos sonhos. Recentemente, realizei um deles. Participei do filme Colegas e o Herdeiro, onde a maioria dos atores tem síndrome de Down. Foi uma experiência maravilhosa e que prova que sim, é possível estar em todos os lugares. O protagonismo das pessoas com deficiência e reivindicar a necessidade do nosso protagonismo na construção de políticas públicas. O Estado brasileiro como um todo não foi pensado para incluir as pessoas com deficiência, de nos reconhecer nas nossas formas de ser e estar no mundo, de ver, de se comunicar, de se locomover. Quando a minha filha Ivy nasceu com síndrome de Down, descobri que a deficiência não limita a vida. O que limita é a falta de apoio, de respeito e de oportunidades. Construir uma sociedade mais inclusiva para as mais de 18 milhões de pessoas com deficiência no país é um desafio, ressaltaram os participantes da sessão especial. A representante do Ministério do Trabalho citou, por exemplo, a dificuldade de fazer cumprir a lei de cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mesmo que a gente retire, né, do universo aí de pessoas em idade laboral, todas aquelas que recebem o benefício de prestação continuada, ainda temos pessoas suficientes para cumprir 7 vezes a cota prevista em lei. Mas o grande desafio citado por todos que participaram da sessão especial é conseguir implementar a lei que estabeleceu a avaliação psicossocial das pessoas com deficiência. Esse instrumento é essencial para garantir a correta aplicação da legislação, assegurar os direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência e orientar políticas públicas de inclusão. Ele parte de uma compreensão abrangente das necessidades de apoio das pessoas com deficiência, contribuindo para eliminar barreiras e promover uma sociedade verdadeiramente inclusiva. A questão central é quais suportes cada pessoa precisa para viver com dignidade, autonomia e igualdade de oportunidades. Esse é o giro conceitual e político que precisamos. Avaliar não para carimbar a pessoa como pessoa com deficiência, mas para incluí-la. A avaliação biopsicossocial é um desafio que precisamos encarar. É uma mudança bastante grande, sim, eu sei, é verdadeiro, mas temos que encarar. Todos nós estamos entrando em um terreno novo. O relatório de acompanhamento fiscal de setembro analisa o projeto de lei orçamentária de 2026 com projeções menos otimistas que as apontadas pelo governo.
A IFE, Instituição Fiscal Independente, divulgou o relatório do mês de setembro, em que projeta um crescimento do BIP de 1,7% no próximo ano, enquanto o PILOA 2026 prevê 2,4%. A projeção de inflação da IFE, de 4,3% em 2026, também é diferente da prevista pelo governo, de 3,6%. Já começa uma primeira diferença nas premissas macroeconômicas. Então, as projeções de crescimento da economia, as projeções de inflação, de taxa de juros, já apresentam aí uma discrepância razoável em relação aos nossos números e também em relação aos números do Boletim Focus, que é uma pesquisa do Banco Central feita junto a analistas de mercado, de consultorias econômicas, etc. O relatório destaca o elenco de incertezas que cercam a peça orçamentária proposta para o próximo ano, como as medidas que ainda dependem da aprovação pelo Congresso. São elas: a medida provisória que estabelece novas regras para a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no Brasil, o projeto de lei complementar que dispõe sobre a redução linear de incentivos e benefícios tributários, e o projeto de lei que isenta o imposto de renda das faixas de menor renda e estabelece compensações para que o efeito fiscal seja neutro. Tem risco porque o Congresso pode alterar as propostas durante a tramitação e pode diluir os efeitos, os impactos contidos aí, né, nos textos. O Centro Cultural do Tribunal de Contas da União em Brasília está com a exposição Cenas Brasileiras, Modernismo Brasileiro em Perspectiva. A mostra reúne 55 obras de artistas brasileiros e internacionais. A exibição apresenta trabalhos de artistas como Portinari, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e Salvador Dalí. Olá, gente. Sejam bem-vindos ao Centro Cultural do Tribunal de Contas da União. Eu me chamo William, sou auxiliar de educação aqui do espaço e também sou curador da exposição Cenas Brasileiras, o Modernismo Brasileiro em Perspectiva, e gostaria de convidar vocês a conhecer um pouquinho da nossa exposição. E a nossa exposição ela é dividida em 4 núcleos e hoje nós vamos conhecer sobre quais temas esses núcleos estão falando. Começamos com o núcleo da paisagem. Esse primeiro quadro, ele é uma pintura do Aldo Bonadei e esse artista ele vai trazer um pouquinho desse estilo modernista. Seguindo por ele, a gente também tem o Cícero Dias, que foi um artista que ele buscou representar um pouquinho do que seria esse interior do Brasil e como essa paisagem acontecia. E esses quadros aqui, eles também falam um pouquinho sobre a paisagem, apesar de estarem em outra disposição. A gente tem aqui essa pintura do Alfredo Volpi, que faz parte de um período anterior ao que ele ficou conhecido. E a gente também tem essas 2 obras do Cândido Portinari, que aí, esta obra aqui, por exemplo, ela teve um dano, mas ela já traz um pouquinho do que ele queria falar, das suas estruturas, dos seus conceitos. Nós temos também o Di Cavalcanti, que foi um artista que fez parte da Semana de Arte Moderna de 1922 e ele ficou muito conhecido por tratar do corpo brasileiro e também representar as pessoas que não estavam tão visíveis naquele período. Então a gente tem a representação de um corpo feminino aqui e ele dá destaque principalmente pelo uso das formas geométricas e também pela relação que ele tinha com algumas vanguardas europeias. Seguindo pela exposição, a gente entra nesse núcleo agora que fala um pouquinho sobre quais eram as referências que esses artistas traziam e também é nesse núcleo que a gente tem o Salvador Dalí. Ele pintava essas gravuras no seu estilo, então a gente vê que tem muito do surrealismo aqui presente, principalmente nas formas, nas cores que ele vai usar também e nos gestos que a gente vê nessas gravuras. Então é uma representação bem fiel do estilo do Salvador Dalí, que a gente vê um pouquinho do que o Brasil também teve enquanto referência nesse período.
E aqui também a gente tem os painéis do Portinari. Então são 12 painéis, aqui só temos 6 painéis e eles estão representando justamente o que seria ser brasileiro. A gente tem a representação do samba, tem a representação das baianas e dos vaqueiros. Além disso, esses painéis vão falar um pouco sobre como essa cultura estava presente em outras regiões do país. E esse foi um pouco sobre a nossa exposição Cenas Brasileiras, o modernismo brasileiro em perspectiva. Espero que tenham gostado. A exposição ela fala um pouco sobre o que é ser brasileiro e sobre quais são esses corpos que constroem a nossa história. A exposição fica aberta para visitações até 5 de outubro, com entrada franca. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Considerada estratégica para a manutenção da sustentabilidade fiscal do Estado, a dívida do Rio Grande do Sul com a União alcançou 100 bilhões de reais em 2024, uma elevação nominal de mais de 7 bilhões em relação a 2023. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa situação, além de combate a enchentes, educação, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, senador. Prazer é nosso estar aqui com vocês, discutindo esses temas que são de interesse do Rio Grande, mas também do povo brasileiro. Senador, em 2025, no ano vigente, Rio Grande do Sul continua a sofrer com a situação das enchentes. Só em junho desse ano, mais de 7 mil pessoas tiveram que deixar as suas casas. O senhor declarou recentemente aqui no Senado que muitos desses problemas de infraestrutura, de diques e afins, se deve à burocracia documental. Então, o que fazer para destravar esses investimentos e proteger o povo gaúcho? Em primeiro lugar, dizer que, de fato, 2024 e, por extensão, 2025 foram 2 anos da maior crise que o Estado passa devido à questão ambiental, né? E é bom lembrar que, como disse um poema escrito por uma aluna, que o rio diz, eu só queria passar. Vão poluindo, vão agredindo a natureza. Isso não é só no Rio Grande do Sul, é no Brasil todo e, infelizmente, em grande parte do planeta. Como aconteceu recentemente agora nos Estados Unidos, né? Em 2 estados, se não me engano, no Texas, e pegou também parte do México, se não me engano. Uma situação gravíssima, mas voltando aqui ao nosso Rio Grande do Sul, a situação é grave. Nós montamos aqui, pela orientação, inclusive, do presidente Rodrigo Pacheco na época, uma comissão especial composta por 9 senadores. Eu fui o presidente dessa comissão. E nós fomos ao Rio Grande do Sul, a TV Senado, inclusive, nos acompanhou, e nós percorremos as áreas mais afetadas, né? Mas foram mais de 400 cidades que foram atingidas, de 497. Mas, resumindo, disso tudo, voltamos e trabalhamos em conjunto com o governo do Estado, com as prefeituras, naturalmente o Congresso fazendo sua parte e o presidente Lula também, por parte do governo. Ele foi 3, 4 vezes ao Rio Grande do Sul, fez a sua parte.
Olha, o número que eu tenho aqui, que o presidente Lula, o governo liberou 98,7 bilhões. Para quê? Para reconstrução, financiar obras, buscar recuperar em parte do que perdemos e a prevenção, porque é fundamental a prevenção. A história dos diques é o que o povo mais fala, né? Porque as águas vêm das regiões mais montanhosas e vêm atropelando tudo que tem no caminho, né? E explode ali no Vale do Sino, no Vale do Taquari, e vem chegando, explode mesmo no Guaíba, né? Ali invade a Grande Porto Alegre, Canoas, onde eu moro. E o presidente Lula liberou 6,5 bilhões para a construção dos diques. E até hoje não foram construídos. O dinheiro foi liberado, mas é preciso ter projeto, ter planos, começar a obra para poder o dinheiro ser retirado do banco, né, onde está depositada essa quantia. Infelizmente, muita morosidade. O que vimos agora? Nesse ano, 2025, onde você retratou muito bem, 2025, 146 municípios foram atingidos e o pavor pegou na região toda, né? Principalmente na região dos vales, que é a região considerada mais baixa em relação ao nível do rio, né? Caí também, ficaram todos assustados. Calculem, tem amigos meus que moram em Canoas, na parte considerada mais baixa, que é a Matias Velho, onde o ano passado inundou totalmente, né? Eles diziam, pai, o que a gente faz? As crianças não sabem se dormem ou se vão para a rua para fugir de casa, que não querem a água, tal, o pavor, que perderam tudo, né? E com muito esforço compraram a sua geladeira, o seu fogão a gás, né? Recuperaram a casa. Claro, houve ajudas por parte do governo nesse sentido também. Mas e agora? Perder tudo de novo? Vai poder dormir, tem que ir para o telhado da casa, porque os diques não foram feitos, né? Seriam as barreiras de contenção, da onde as partes mais vulneráveis do circuito com os rios vêm, porque todos os rios lá, infelizmente, caem no Guaíba. Então, tu calcula, a água vem e vai invadindo a região. À medida que o Guaíba não dá conta de jogar no mar, a água vai represando e vai invadindo as cidades. A dúvida da população é justamente por que não foram feitos. E aí o senhor respondeu, burocracia documental. Mas em situações assim de calamidade, de emergência, a própria legislação prevê uma flexibilização em termos de burocracia de contratação, né? Com certeza absoluta. Tanto que o ministro-chefe da Casa Civil foi lá por 2, 3 vezes para cobrar a implantação, a operação. Uns jogam que os prefeitos não mandaram o projeto. O governo do estado, os prefeitos, por sua vez, diz que faltou conexão adequada com o governo do estado e com as empresas responsáveis. Enfim, só sei que os diques não aconteceram, não saíram ainda. E as chuvas voltarão ano que vem. Eu acho que termina esse ano, em seguida passa verão e as chuvas voltarão novamente. Por isso que nós aqui, inclusive no Senado, essa comissão que já encerrou o prazo dela de trabalho aqui no Senado, estamos pretendendo fazer uma visita lá daquilo que chama de fiscalização da operação das obras, para cobrar que realmente esses 6,5 bi sejam usados, os diques sejam construídos para que a gente proteja a população. Eu vim da área de acidente de trabalho, fui técnico de segurança de trabalho, fui metalúrgico, fui marceneiro, enfim. E a grande palavra para mim, chave em matéria de acidente, é prevenção. Se não houver prevenção, não adianta depois chorar e dizer que perdemos 100, 200, 300 pessoas, como aconteceu. Por isso tudo é que nós pretendemos, inclusive, retomar essa comissão, não para que ela fique 1, 2 anos ou 8, 10 meses, mas pelo menos ir lá para ver como está a situação dos diques. Né? Que o dinheiro foi liberado. Nós podíamos fazer isso. Depois que nós, de parte do parlamento, de parte do governo Lula, libere o dinheiro, bom, compete as autoridades do estado e da região tocarem a obra mediante, claro, a fiscalização, mediante um trabalho de disputa, né, de empreiteiras, que muitas querem pegar. Mas não pode também, com preço irreal, você assinar um contrato, né? Senador, o senhor foi relator aqui no Senado
do projeto que criou a lei que autoriza descontos na quitação e também renegociação de crédito rural aos produtores. Quão importante foi essa lei, e é essa lei, para esses produtores rurais que foram afetados de forma relevante por essa catástrofe? Olha, esse foi um movimento feito de baixo para cima, de parte dos próprios produtores rurais, que chegou no Congresso e eu fui indicado para relatar a matéria. Isso é fundamental porque eles perderam tudo. Como é que alguém perdeu tudo, vai pagar a sua dívida ou vai poder reconstruir aquilo que a água levou? Perdeu, no caso, a sua propriedade rural, a terra foi praticamente lavada, ele tem que, de novo, botar os incentivos na terra, né? As vitaminas para a terra, enfim, e recuperar a propriedade. E como faz se ele está endividado no banco? Por isso que esse projeto foi visto com muita satisfação por parte dos produtores rurais, foi encaminhado, mas o debate continua, porque o estrago foi muito grande, né? Se nós formos avaliar só no setor da indústria, por exemplo, foi falado que o prejuízo foi na ordem de quase 100 bilhões de reais. No campo foi mais do que isso ainda na área rural, por onde a água passou. Foi um passo dado, mas foi dado outros passos também, né? Eu fui relator de um outro projeto e que diz que a dívida do Rio Grande não seria paga durante 3 anos, né? Isso trouxe uma economia, inclusive tomado nota, que dívida do Rio Grande do Sul, que eu fui relator, o projeto que nós aprovamos aqui no Senado suspendeu o pagamento da dívida por 3 anos. Só que, com a União. Com a União. Justamente a respeito desse tema, a gente até preparou uma arte para falar mais a respeito. Vamos colocar na tela. Então. Tem tudo a ver com a dívida, né? Então, falando em renegociação de dívida, a gente entra aqui justo nesse tema, que é a dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Em 2024, alcançou 112 bilhões, um aumento de 9,7%, e com a União chegou a 100 bilhões de reais, um aumento de 8%, que ele foi até suavizado porque houve uma troca no indexador do IPCA para o anterior, que era Selic mais 4%, muito mais oneroso. Os pagamentos, como o senhor estava falando, suspensos desde junho de 2024 por 36 meses, né, senador? Que corresponde, o número aqui é o mesmo que eu tenho aqui, a 112 bilhões de reais. Ora, eu sei que o debate na época, eu fui relator desse projeto, o debate na época era anistia total, geral e restrita para o Rio Grande do Sul. Significaria o quê? A dívida do Rio Grande do Sul, que ultrapassa 100 bilhões, não seria paga nada, nem juros, nem nada. Ora, seria o ideal. Eu até tenho um projeto que eu apresentei há muitos anos com esse objetivo, para debater e buscar uma saída negociada, né? Nesse momento foi o que nós conseguimos, por 3 anos. Isso não quer dizer, eu não estou aqui vendendo terreno na lua, nem querendo fazer promessa. Não quer dizer que daqui a 3 anos, se a situação do Estado continuar, infelizmente, com as dificuldades que nós nos encontramos hoje, provavelmente poderemos ter mais um prazo, quem sabe, de mais 3 anos, até que o Estado consiga voltar a pagar a dívida mensalmente. Teve já um projeto aqui do presidente Rodrigo Pacheco que atenuou um pouco a questão da dívida dos estados, né? Mas esse dinheiro está à disposição do Rio Grande para investir na recuperação. Então, para se manter a sustentabilidade fiscal do Estado, a melhor estratégia que o senhor vislumbra é se manter suspensa a questão dos pagamentos. Perfeito. Simplesmente dizer, não paga mais, outros estados poderiam dizer também, né? Bom, então tudo bem, nós não vamos pagar mais também. Então, pelo menos, devido à realidade do Rio Grande que se encontra, devido às enchentes, principalmente as enchentes, poderíamos trabalhar para que por mais 3 anos o Estado não pagasse. Agora, é uma boa saída. Senador, a gente tem agora uma pergunta que vem lá da Assembleia do seu estado. Vamos ver aqui na tela o colega. Olá, sou Maurici Filho, repórter aqui da TV da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Senador Paim, a Lei 13.146, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, está completando 10 anos. O projeto, que é de sua autoria, foi sancionado no dia 6 de julho de 2015. A Lei Brasileira da Inclusão, o LBI, como também é chamado o Estatuto, existe para promover a autonomia, a inclusão e a participação plena das pessoas com deficiência na nossa sociedade, garantindo assim condições de igualdade no acesso aos serviços públicos. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual é a análise que o senhor faz dos avanços que nós temos hoje no Brasil com relação à inclusão das pessoas com deficiência 10 anos depois da criação do Estatuto? Obrigado. Olha, o nome dele? Maurici. O Estatuto foi uma obra de arte construída de baixo para cima, né? As pessoas com deficiência me procuraram e passamos então a debater. Foram acho que uns quase 15 anos de debate, viu? Não é bem fácil assim. O Estatuto de Idoso eu demorei quase 20. E o da igualdade racial foi uns 12 anos. Para construir um estatuto, que ele é quase a Bíblia da área, né? Como a Bíblia é importante para as religiões, no caso a religião católica principalmente. E nós construímos com muita audiência pública, com reuniões aqui no Congresso, na Câmara, no Senado, até que chegamos nesse ponto. É inegável que esse estatuto ele traz benefício, por exemplo, na área da educação, buscando a educação inclusiva, permitindo que as pessoas com deficiência possam estar no mesmo espaço físico que aqueles que não têm deficiência. Foi uma luta, mas está praticamente assegurado, sem prejuízo de cuidar os casos mais considerados graves, né? Além disso, a política de cotas também funciona com muita firmeza para que as pessoas com deficiência possam ter direito ao trabalho, é uma política de cota que vai até 5%, isso também foi um avanço. A sensibilidade nas praças, nas ruas, nos ônibus, enfim, no transporte também foi visto com muito carinho e avançou bastante. Eu diria que de lá para cá, se analisarmos a situação das pessoas com deficiência, nós tivemos aí um avanço de em torno de 60%. Falta ainda muita coisa que somente a regulamentação total do Estatuto que vai assegurar. Por isso, agora que nós estamos completando, né, os 10 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, muitos debates aqui no Congresso, nos estados. Eu estou sendo convidado para diversos estados para aprofundar o debate e buscando sempre aprimorar. No meu gabinete, eu sempre tive pessoas com deficiência, tanto no Rio Grande do Sul como aqui em Brasília, né? Aqui no anexo ali no 22º andar. E eu sempre digo, pela experiência que eu tive com eles, eu tive cadeirante e tenho 2 deficientes visual, um lá e um aqui. E 2 com posição estratégica no meu gabinete. As pessoas com deficiência só precisam de oportunidade. Deem oportunidade que elas mostram toda a sua capacidade. Ambos se formaram, ambos em curso de nível superior e são fundamentais, são, digamos, imprescindíveis no meu gabinete. É um caminho que nós vamos ter que seguir, que, sem sombra de dúvida, baseado no Estatuto, se for todo ele regulamentado como deveria ser, nós teremos avanços aí para chegar, não digo no 100%, né, de aplicação, mas pelo menos 80% ou 90%. Senador, em junho desse ano, o senhor recebeu aqui no seu gabinete, no Senado Federal, representantes do Sindicato dos Professores de Novo Hamburgo, do seu estado. Eles alegaram descumprimento do piso salarial dos professores, a lei já existente. Então, que ações o senhor pode adotar para que seja cumprido esse piso salarial dos professores e também para que haja uma melhoria contínua na condição dos professores gaúchos? A gente sempre fala, quando nos perguntam qual é o caminho para combater, inclusive, os preconceitos, o racismo, a discriminação contra as pessoas com deficiência, enfim, dos migrantes, imigrantes, refugiados. A gente sempre vai falar que é educação. Todos vão falar que é educação. Há os que dizem que a verdadeira revolução para buscar uma política de qualidade de vida,
passa pela educação e passa por uma educação de qualidade. Ora, se isso tudo é verdadeiro, eu tenho certeza que ninguém vai ser contra, como é que você não quer valorizar os professores? A violência, inclusive, na sala de aula, tem um projeto de lei nesse sentido também, para combater a violência na sala de aula, onde os principais agredidos são os professores, viu? Porque se dá um problema entre o aluno, ele vai lá para tentar defender o aluno, dar a sua vida até, como aconteceu muitas vezes em Santa Catarina e em outros estados também. E essa questão do piso é algo lamentável. Se você pegar os 27 estados do país, eu diria que não é só o Rio Grande do Sul, né? Eu diria que a metade não paga o piso. E um piso consagrado em lei, me lembro aqui da ex-senadora Ideli Salvati e o Viana também, 2 senadores que não estão mais aqui porque fizeram outra opção de caminhos, né? Eles foram fundamentais, eu participei junto da operação para a construção desse piso. Infelizmente, muitas prefeituras, principalmente prefeituras, não pagam. Além dos estados que eu já falei, que a metade não paga. Mas ainda, além disso, em estados que o estado cumpre e o município não cumpre. Então, é uma briga enorme. A última reunião que eu tive 2 reuniões com eles no Rio Grande do Sul. E marquei uma audiência pública aqui na comissão que eu presidia na época, que é a Comissão de Direitos Humanos. Eles mostraram toda a indignação. E, infelizmente, mesmo na justiça, como está hoje, o juiz chega e diz, olha, é um problema local e acaba por falta de estrutura financeira para pagar e acaba não pagando mesmo, acaba não pagando. Por isso que a última reunião que eu tive com os professores, e eles devem assistir, porque acompanha a TV Senado, vai na linha de eu apresentar um projeto para mudar a legislação para obrigar a cumprir a lei. Olha bem que ponto chegamos. E o juiz vai dizer, não, mas é uma questão do município e tal, só se fizerem um outro projeto para regulamentar a aplicação em cada município. Talvez tenhamos que fazer. Vamos reunir com eles, vêm para cá, eles trarão a proposta construída pelo jurídico das entidades, para eu ter talvez que apresentar ainda mais um projeto. O certo era pagar. O piso é nacional, o piso está aprovado em lei. Eu estava aqui junto, quando eu falei do Viana e da Ideli, eu participei junto com eles da construção ali. Claro, não fui autor nem relator. Eu fui autor e autor de muita coisa aqui, né? Autor e relator de muita coisa. Mas esse não, eu acompanhei, vi a festa que aconteceu no Brasil. Sabe que nesse país tem municípios que não pagam nem o salário mínimo para o professor. É triste, mas é verdade. Ora, mas não falta lei. Se a alegação é inviabilidade financeira, quando se chega ao judiciário, como o senhor falou, o município não tem condições, não seria, talvez, o momento de rever a lei de responsabilidade fiscal para que haja uma reserva financeira para a área de educação? Tudo isso é que nós estamos trabalhando nesse novo projeto de lei. Estamos com a ideia de construir um projeto de lei que não permita, digamos, nenhuma fresta, nenhum espaço onde eles possam sair para não cumprir aquilo que todos dizem, inclusive os prefeitos, na questão da disputa eleitoral, eles se comprometem com a educação. Todo mundo se compromete com a educação, mas depois não quer pagar o salário, não é nem questão de decente ou indecente, é aquilo que manda a lei, não quer pagar o que manda a lei. E mesmo a decisão de alguns juízes é uma decisão duvidosa, né? Porque o Supremo ainda não se manifestou, porque é preciso ver, se a lei manda pagar, tem que pagar. É que nem o dono de uma empresa, digamos, particular, olha, ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. E o cara resolve lá dizer que não vai pagar o salário mínimo porque não tem mais condições. E daí? Ele vai perder os bens, vai perder tudo. É ou não é? Eu sei porque aí eu opero como sindicalista que fui, mas da área privada, né? Então, é preciso que nesse país se cumpra as leis. Se eles cumprirem as leis, os professores vão receber o piso justo que está na lei, aprovada na Câmara, Senado e sancionada pelo presidente. O senhor comentou aqui no Senado que utiliza um sistema de rodízio para destinar recursos de emenda do seu mandato aos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Aqui no assunto de Estado, a gente fala principalmente com o Estado
com os municípios, então muitos estão assistindo esse programa agora. Como que funciona, como que o senhor tem usado esse sistema de rodízio para destinar recursos aos municípios gaúchos? É fácil, só falta de boa vontade e transparência, né? Eu, quando comecei a adotar esse sistema, que já faz mais de 20 anos que eu adoto esse sistema, eu recebi críticas de alguns dizendo, não, mas a prefeitura X ou Y não é do seu partido, por que você está mandando dinheiro para lá? Eu digo, a população do Rio Grande está em todo o estado e não pertencem à população, não é o prefeito desse partido que manda nela. Então, quando eu mando uma emenda, eu mando para a população via a Caixa Econômica Federal, pela prefeitura, né? Porque tem que ter um canal que administre e fiscalize. Não mando Pix para ninguém, nunca mandei. Olha, eu vim do movimento sindical, o que eu tive de movimento sindical pedindo uma emenda para isso, igual não dá. Eu só mando oficialmente, sai daqui, vai para a prefeitura, pelo acompanhamento ainda da Caixa Econômica Federal. Mesmo para os hospitais, passa pelo Conselho Municipal da Saúde. Como é que eu faço? São 497, dá para mim atender, em média, por ano, de 300. Esse ano passado atendi até 412, se eu não me engano, né? Bom, se num ano eu atendo, são 497. Digamos que num ano eu atendo 300. Ficaram fora, em princípio, 200. Estou arredondando aqui, 497, né? Bom, no outro ano eu passo para os 200. Tudo aquilo que é possível. Se eu acho que dá para fazer uma redistribuição, mesmo alguns que ganharam o ano anterior ganhariam mais. E para quem que eu mando? Para os que ganharam menos. Quer dizer, mas a cidade tal ganhou 2, 3 anos seguidos. Sim, mas ela ganhou 100 mil num ano, 100 mil no outro e 100 no outro. Você ganhou 400 numa vez só, né? E ganha, é um ano sim e um ano não. Todos ganham. Claro, quer dizer, mas cidade X ganhou 1 milhão. Sim. Voltando ao nosso tema original, no momento das chuvas, do alagamento, eu mandei para as cidades mais atingidas 500 mil reais. Transparente, publicado, não quero saber nem quem é o partido. E se alguém me pergunta, mas foi em alguma inauguração? Nenhuma, nem na minha cidade. Você, porventura, foi lá pedir voto? Digo, eu não peço voto por emenda para ninguém. E eles devem estar ouvindo agora. Eu ainda digo para eles, olha, isso aqui não tem nada a ver com eleições. Isso eu mando porque eu acho que é justo, é o dinheiro do orçamento. Se todo o dinheiro do orçamento fosse visto com esse olhar, mudaria essas denúncias que estão sobre o Congresso dia e noite. De repente aparece uma emenda extra de 50, vou dar um exemplo, só para um exemplo. De 50 milhões. Legal. O Carlinhos adota o critério. Remete para aqueles que não receberam ano passado, vão receber esse ano, e o outro já recebe no outro ano. O rodízio permanente você busca todos. Claro, chega uma hora, por exemplo, que eles falam, mas tem só para hospital de alta complexidade. Ou então vejam os hospitais de alta complexidade que tem no estado e manda para todos. Esse é o princípio. Tem que mudar, reconheçam que está errado. Transparência absoluta e cada um no seu lugar. O judiciário, o executivo tem que executar e nós temos que legislar. Perfeito. Muito obrigado, senador Paulo Paim, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouco desses meus quase 40 anos de Congresso, que foram 4 de federal e 3 aqui no Senado. Fizemos muito, mas com certeza todos nós temos muito por fazer. Obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.
Flávio, o orçamento já é uma coisa complicada. Como o cidadão, onde ele pode encontrar explicações numa linguagem mais simples para entender para onde está indo o seu dinheiro? Bom, além do Siga Brasil, a consultoria lançou agora o Boletim Conorf. É um documento que traz informações sobre o piso da saúde, atingimento da meta fiscal e outras informações orçamentárias. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nós temos evidência de presença humana na Amazônia que chega a mais ou menos 12 mil anos atrás. E mesmo na Amazônia Central, onde eu trabalhei muitos anos, a gente sabe que tem gente vivendo ali há pelo menos 8.500 anos. A gente está num sítio, né, o sítio Monte Castelo, e se a gente olhar aqui, nessa época do ano dá para ver bem que ele é uma ilha porque tudo aqui em volta está alagado. A gente tem um banhado, que é o Pantanal do Guaporé, que fica alagado, e esse lugar se destaca na paisagem como uma ilha coberta de mata. Só que essa ilha não é uma ilha natural, ela é um sambaqui. Os sambaquis quer dizer amontoado de conchas. Essas conchas têm materiais químicos, os carbonatos, que quase que neutralizam o pH do solo e favorecem muito a preservação de material orgânico. Nossa principal questão nesse projeto aqui é entender como os povos indígenas foram transformando e manejando a Amazônia ao longo do tempo. O programa a seguir é livre para todos os públicos. De um lado, a China, que domina a produção e o processamento de terras raras. Do outro, o resto do mundo, que precisa das terras raras para sua indústria de tecnologia, defesa e transição energética. E o Brasil? Bom, nós temos a segunda maior reserva mundial de terras raras. O que está em jogo? Vamos conversar sobre isso com Mariano Laio de Oliveira, chefe da Divisão de Minerais Críticos e Estratégicos da Agência Nacional de Mineração, e Fernando José Gomes Landgraf, professor titular da Escola Politécnica da USP. Cibele Nunes traz a sua participação pelas redes sociais. Bom, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu vou começar, professor Landgraf, porque eu acho que a gente tem que voltar aí uns anos, quando a gente estava na escola, né, que a gente estudava tabela periódica. Eu queria que o senhor explicasse o que são esses elementos, né? Por que eles são tão estratégicos? Essa também é a dúvida da Isabela, lá de Pernambuco. Ela fala assim, por que os governantes, né, estão ressaltando tanto a importância desses elementos? Bom dia a todos, bom dia Sara, bom dia aos telespectadores. Olha, é um apelido, né? Terras raras é um apelido que a gente dá para 17 elementos químicos da tabela periódica que ocorrem juntos na natureza. Por isso eles têm um nome coletivo, porque eles ocorrem juntos. Os outros elementos químicos não têm isso, essa coletividade, né? As terras raras têm. Só que é importante mesmo para a tecnologia hoje, os mais importantes, são 2 desses 17, ou 4, se você quiser ser mais sofisticado, mas enfim. Então, a gente está muito interessado em 2. E por quê? A pergunta, por que são estratégicos? Na minha opinião, eu acho que tem duas situações, né? Primeiro, tem uma questão que é militar, né? Esses 4 elementos são usados em superímãs, e esses superímãs são fundamentais
para várias máquinas de guerra, né? Para aviões militares, para drones militares, para submarinos, etc. Então, isso torna esses elementos críticos para as potências em jogo, né? E o fato de que a China domina a produção desses ímãs tornou essa situação estratégica. Mas, além disso, tem a questão crítica, que esses elementos são usados, né? Os superímãs, melhor dizendo, eles são usados em motores dos carros elétricos e nos geradores eólicos. Então, eles são super importantes, né? Essa questão política que a gente está vivendo aí hoje em dia criou uma tensão que leva a China a falar, então eu não vou mais fornecer ímã. Nossa, não fornecer ímã é um problema até para o Brasil, porque nós temos um grande fabricante de turbinas eólicas no Brasil, que é a WEG, e que compra da China. Então, por isso eles são críticos. Tá certo, professor. Eu vou pedir para o diretor jogar aqui para a gente os usos diversos. A gente preparou uma arte só para ajudar o pessoal que está em casa a compreender, né, onde que eles são usados. Vamos dar uma olhada aqui? Olha só, o professor falou aqui, né? Mas a gente tem aí a parte da e-mobilidade, que é essa questão dos carros elétricos, aviação, pigmentos, iluminação, vidros, ímãs, cerâmica, polidores, medicina, laser, energia nuclear, bateria. Então, assim, são vários usos que a gente tem. Esses dados aqui a gente pegou da Agência Nacional de Mineração. O Mariano trouxe aí durante uma audiência também aqui no Senado. E vou jogar aqui para o Mariano, porque a gente precisa entender, Mariano, hoje, como é que está organizada a cadeia produtiva. Vou pedir também para o diretor colocar aqui no ar, para a gente, que eu queria que você explicasse para a gente aonde que o Brasil está nessa cadeia produtiva. Vamos ver aqui a arte da cadeia produtiva. Então, a gente tem a extração, a parte de moer aí, separação de minerais, a transformação em óxidos, os elementos terra rara metálicos, produção de ligas e aí já as ligas usadas em aplicações. Mariano, onde que o Brasil está hoje nesse mapa mental aqui? Em que etapa a gente consegue estar? Bem, bom dia, primeiramente, bom dia. Né, a Sara, a Sibeli, aos nossos telespectadores. Bem, hoje em dia, vocês viram aí que é uma cadeia complexa, né, diversas etapas, né? A gente, hoje em dia, falando do início da cadeia, né, a primeira parte de extração, a gente tem apenas uma empresa atuando na extração, né, que é a Mineração Serra Verde. Ela fica localizada no município de Minasul, em Goiás, tá? A grande maioria das outras empresas que estão entrando no setor ainda estão numa fase de pesquisa mineral, então é uma fase anterior à fase de extração, tá? Até a empresa conseguir chegar na fase de extração, percorre um longo caminho, um longo tempo também, tá? Geralmente é em torno de 15 anos para conseguir dar início, desde o início das pesquisas até começar a produção comercial, são 15 anos. A própria mineração Serra Verde demorou esse período, tá? A gente tem ali no segundo elo, né, na segunda etapa aí da cadeia produtiva, a parte da, acho que é comminuição, né, que está aí. A comminuição. Na verdade, no caso da Serra Verde, né, que trabalha em depósitos que a geologia são as argilas iônicas, ela não precisa dessa etapa, tá? Essa etapa já foi feita pela natureza, tá? É característico das argilas já ter uma granulometria muito fina, então ela já está naturalmente disposta no depósito, lá já com esse grau de granulometria, então isso facilita bastante, né, em termos de diminuição de custo, em termos de diminuição também de impacto ambiental, tá? E de tempo, sobretudo, né? Essa parte dela do depósito já está moído pelos efeitos da natureza, tá? Do intemperismo que já ocorreu nesse depósito ao longo dos milhões de anos, tá?
E aí a Serra Verde, ela faz a retirada dessa argila, né? Faz um processo de lavagem dessa argila. É muito interessante que o processo dele, eles usam sal de cozinha para fazer essa extração dos elementos terras raras dessa argila, tá? E aí depois eles têm a planta industrial que também faz a produção dos óxidos de terras raras, que é até onde essa mineradora progride aí na cadeia, né? Os elos consecutivos ali, que a gente vai ter o refino, que é a separação do elemento terras raras, individualização desses elementos, né, para conseguir a fase metálica deles, né, o elemento já com a pureza, sem nenhum contaminante, né, que é o elemento metálico. E depois, uma vez esse metálico produzido, ele serve de insumo para aí sim você fazer os ímãs, né, tem uma fase que faz a liga, que aí depois tem que ter a magnetização para fazer o ímã, né, que aí é onde é o ponto crítico que na cadeia nacional nós ainda não temos isso em escala industrial. Temos apenas plantas laboratoriais, né, de pequena escala, que já conseguem fazer essas etapas à frente da transformação, porém ainda não existe isso em escala industrial no Brasil. Mariano, antes de passar para a Cibele, eu vou pedir, a Cibele pode ir fazendo, eu vou pedir para a direção colocar a arte aqui, só para frisar aqui, Mariano. Então, na verdade, até onde a gente consegue ir até os óxidos? Isso, a Serra Verde, especificamente, né, o processo produtivo deles, eles pulam a etapa 2, que está aí, né, essa diminuição, que eu falei que já foi feita pela natureza, né, os processos intempéries lá, que atuaram ao longo de milhões de anos sobre os depósitos de argila iônicas, já fizeram esse processo, então o material já está cominuído. Esse cominuído é uma moagem. Isso, tá? Bem o cominuído é a moagem, eles vão moer ali, né, o que foi extraído, né? Isso se ele tivesse que fazer, precisa dos moinhos, são equipamentos, né, bens de capital bastante onerosos, com custo, demora também, tem que fazer também botar isso sobre temperaturas muito elevadas para ter a secagem, para separação desse pozinho, tá? Então, essa parte de moagem da comunição, a mineração Serra Verde não precisa fazer, tá? Bom. Ela já pula do 1 pro 3. Tá bom. Aí ela faz essa separação no 3, que é com sal de cozinha que eu disse, até conseguir obter os óxidos, tá? Que é o 4. Que é o 4. E aí é o limite da mineradora, do processo produtivo. Tá ótimo. A gente vai explicar ao longo do programa, gente, o que significa evoluir nessa cadeia, né? Por que a gente ainda não está conseguindo evoluir, tá bom? Cibele, você tem pergunta para a gente, né? Isso, Sara. Antes a gente vai mostrar uma enquete para os nossos convidados. Nós perguntamos para as pessoas se elas acham que o Brasil tem aproveitado bem suas reservas de terras raras. E a maioria das pessoas acham que não, 82%. Apenas 18% das pessoas acham que sim. E aí eu vou trazer uma pergunta para o Mariano, que é do Renato, do Paraná, mas foi também a dúvida de muitos internautas, que é o seguinte: em termos de proteção dessas reservas, o que a gente tem hoje na legislação para garantir a sustentabilidade e a soberania e o que a gente ainda não tem que precisaria ser implementado? Perfeito. Nós temos hoje, né, a parte da legislação minerária, tá? Que aí tem todo um ritual para poder obter os direitos minerários primeiramente, né, a poder ter autorização para pesquisar a área onde estão essas jazidas, tá? Uma vez tendo a aprovação do requerimento de pesquisa, a empresa obtém o alvará de pesquisa, que dá direito à autorização para ela pesquisar a reserva, tá? Depois disso, depois de fazer todos os estudos necessários, a empresa submete para a Agência Nacional de Mineração o relatório final de pesquisa, que será analisado e, eventualmente, tendo sido cumprido todos os requisitos necessários, né, que estão colocados em normativos e em legislação, e também comprovando a existência da jazida, a viabilidade econômica da exploração, esse relatório é aprovado, tá?
a questão da soberania, a gente tem a maioria das empresas que hoje em dia estão pesquisando, ainda está nessa fase de pesquisa, né, na maioria dos depósitos de argilas iônicas que temos no país, tá, que são hoje em dia os depósitos mais promissores, alguns deles até os melhores, considerados os melhores depósitos do mundo, melhores inclusive que os da China, tá, em termos de quantidade e de concentração, né, os teores desses elementos terras raras nesses depósitos. Muitas dessas empresas que estão nessa fase de pesquisa, elas são empresas que têm capital estrangeiro, tá? Mas aí nós temos no Brasil a lei de... deixa eu ver minha colinha aqui, me fugiu o nome, a lei da liberdade econômica, tá? É a lei 13.874, tá? De 2019. Que essa lei, ela prevê, tá, o livre mercado, a livre iniciativa da atividade econômica, tá, e inclusive permite o aporte de recursos externos, tá, no capital das empresas. Então, essas empresas que têm capital estrangeiro, elas precisam abrir uma filial no Brasil, tá? Igualmente, se abre qualquer empresa aqui no país, elas têm que ir numa junta comercial, fazer a abertura da empresa, tá? Ela vai estar regularizada mediante as normas do direito comercial, empresarial, trabalhista, ambiental, minerário, tá? E previdenciário do Brasil. Ela vai ter uma empresa que ela vai estar também recolhendo impostos, gerando empregos, né? Distribuindo renda nos locais onde ela vai estar atuando. Então, ela, apesar de ter capital estrangeiro, ela vai estar assegurada pela legislação nacional, tá? Para evitar qualquer dano à nossa soberania. Tá certo, Mariano. Professor Landgraf, o senhor participou, né, de audiência aqui no Senado, o Mariano também, o senhor também. O senhor falou uma coisa, falou assim, avançar na cadeia produtiva não é fácil, mas não é impossível. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre esse avanço, quais são os entraves para a gente avançar. E também, assim, por que é importante esse assunto estar dentro do parlamento, né? Os senadores criaram uma frente parlamentar para poder acompanhar essa questão das terras raras. De que forma que o parlamento pode ajudar, né, a gente a avançar nessa questão? Muito bem. De fato, é o grande desafio, naquela sua sequência, é exatamente a etapa da separação das terras raras. Porque é relativamente fácil, como o Mariano comentou, é relativamente fácil fazer a mineração e a concentração do conjunto das terras raras, né? Você sai com um bolinho delas todas juntas e isso já é exportável, né? Já é comercializável. Mas, se a gente quiser avançar na cadeia produtiva, agregar valor, a gente teria que passar dessa etapa aqui, onde o concentrado vale $5 o quilo, e se eu conseguir separar as terras raras, o óxido de neodímio, né, separei do resto, fiquei só com o óxido de neodímio, custa $50 o quilo. Então, é um ganho, é um ganho de valor, é uma agregação de valor no Brasil muito significativa. Qual é o desafio disso aí, na minha opinião, né? A questão é quem compra quem é o comprador desse produto? Imaginemos que a gente faça esse investimento, não sei como a gente faz esse investimento, que é grande, alguma coisa da ordem de $500 milhões para produzir 5.000 toneladas por ano. Imagina que a gente faça. Aí o ponto é quem vai comprar. Porque qual é a situação hoje, né? A situação hoje é a China produz 90% disso aí, certo? O outro produtor importante, o próximo produtor na cadeia, é uma empresa australiana que tem uma fábrica na Malásia. Essa empresa produz os outros quase sempre, os outros 10%, vamos exagerar assim, né? Tem pequenas produções na Índia, na Rússia e na Estônia. São outros países que fazem essa separação. Mas aí, quem compra esse produto, né? É o fabricante de ímã. É ele que compra esse produto.
E 90% da produção de ímã do mundo está na China. Então, hoje, se a gente chegasse nessa produção, se a gente estivesse produzindo óxido de neodímio hoje, a gente só poderia vender para a China, certo? Porque eles são os fabricantes de ímãs, né? E a China faz isso, ela não está interessada nisso, ela faz esse serviço. A China quer comprar o concentrado a $5 o quilo, né? E fazer a separação lá. Mas o que é que está acontecendo neste exato momento? Né? O governo americano fez enormes investimentos na sua mineração e na sua indústria. O governo americano, então, empresas americanas já estão fazendo a concentração e vendendo para a China, porque é o único comprador, né? Então, a empresa americana hoje vende para a China, mas o governo americano está investindo fortemente para que eles façam a separação. E aí, e também está investindo na fabricação de ímã, porque, como eu falei, de nada adianta produzir o óxido de neodímio separado se não tiver para quem vender. E tem que vender para quem? Para o fabricante de ímã. E é isso que importa, ter produção de ímã. Então, os americanos estão investindo na fabricação de ímãs também. E aí a grande pergunta é: quanto vai ser a produção de ímã nos Estados Unidos e a relação disso com a demanda, né, com a produção de terras raras separadas, com a produção de óxido de neodímio? Porque essa situação, essa economia, pode tornar uma iniciativa brasileira inviável. A gente pode chegar nesse ponto e não ter comprador. Então, é por isso que eu defendo que a gente tenha que buscar parcerias. E me parece que uma boa parceria seria com o Japão. Sibeli. Nós vamos mostrar mais uma enquete. Justamente, professor, perguntamos para as pessoas se elas acham que o Brasil deveria avançar na cadeia e não apenas exportar matéria-prima. E a maioria das pessoas acham que sim, 92%. É um número mínimo de pessoas, 8% apenas, disseram que não, que pode continuar do jeito que está. E aí eu vou trazer para o senhor uma dúvida do Carlos de São Paulo. O senhor falou do alto volume de investimento que deveria ser feito e do risco, caso a gente não tenha compradores. Mas ele quer saber o seguinte: o que a gente já tem efetivamente no Brasil em termos de tecnologia no setor? A gente já tem algum setor ou alguma empresa fazendo esse tipo de investimento? Muito bem. Indo pela última. Então, a situação é a seguinte: a tecnologia é uma tecnologia sofisticada, cara, demorada, e duas instituições de pesquisa no Brasil têm trabalhado bastante com isso. Tem o CETEM, Centro de Tecnologia Mineral, em Rio de Janeiro, e o CDTN, em Minas Gerais, que trabalham com isso, e a própria USP tem uma área que trabalha com isso, um laboratório nosso aqui que tem trabalhado com separação também, mais focado na recuperação, na reciclagem, mas enfim, trabalha com isso também. Então, temos tecnologia sendo acumulada. Agora, quando você pergunta, tem empresas jogando essa bola? Tem uma empresa em Goiás que está montando um laboratório lá, uma instalação piloto, que é a Clara. Eles ainda estão montando um laboratório, mas já é um passo avante, né? Então, estamos nesse ponto, não tem nenhuma produção comercial, já tivemos na década de 80, tudo isso faliu por causa da grande presença chinesa, os custos chineses e tal, tudo isso acabou e agora é uma hora de retomada disso. Então, quanto à primeira pergunta, eu também concordo, é viável e seria importante investir. Agora, a questão é, a gente não quer criar elefantes brancos, né? Nós temos tantos cadáveres na nossa história, né? Então, resta ver se nós precisamos ter uma coisa bem armada. Não basta assim, que importante investir, vamos botar o governo para botar 500 milhões de dólares nesse negócio, para depois... né? Vai ter para quem vender? Então, isso tem que estar articulado, senão não funciona. Tá certo, professor. Bom, Mariana, vou pedir também para o diretor colocar a arte, agora sim, das autorizações das pesquisas,
porque quando você veio aqui no Senado, o senhor também, né, destacou aí que teve um salto nessas autorizações, né? Então, vamos dar uma olhada aqui na arte sobre autorizações de pesquisa. Então, a gente percebe aí, pessoal, olha só, 2015 a gente teve 40 autorizações de pesquisa mineral e a gente passa para ter em 2024 1.361. Então, a gente tem um salto exponencial, né? Queria saber, né, a que a ANM atribui esse salto exponencial e também como é que está a questão de fiscalização. Como é que a agência acompanha? Porque é a dúvida da Ana também de Goiás. Ela quer saber, né, como é que a gente garante sustentabilidade também nessa fase aí de exploração, de pesquisa. Perfeito. Realmente, a gente vê um crescimento exponencial, né? Isso se dá a diversos fatores, não é apenas uma causa, né? É uma situação que envolve muitas situações, tá? Primeiro, a gente tem essa questão internacional, né? Dessa grande predominância da China, tá? Essa grande quase monopólio que a China tem, né, acaba criando um grande risco, né, que é o suprimento das cadeias mundiais, né? Eventualmente a China pode tomar alguma atitude de fechamento, ou estabelecimento de cotas nas exportações. Ela já fez isso uma vez com o Japão, já ocasionou muito oscilação no mercado, de aumento de preços abruptos, né? Você tem ideia, a dependência das montadoras automobilísticas da Europa do fornecimento dos ímãs da China, ele é tão grande que se a China fechar a torneira lá, em 5 semanas a produção dos carros elétricos europeus já vai parar, tá? Então, tem essa questão internacional, né, de necessidade de diversificação de fornecedores nas cadeias de suprimento, tá? Nacionalmente também a gente tem um outro fator, que são justamente esses depósitos de argilas iônicas, tá? Esses depósitos eles são relativamente recentes, a exploração deles, eles tiveram início na China, tá? Aqui a mineração Serra Verde, ela é a primeira empresa fora da China que deu início à produção de terras raras em cima desses depósitos de argilas iônicas, tá? E o Brasil tem se mostrado com enormes reservas dessas argilas iônicas distribuídas por praticamente todo o território brasileiro, com grande concentração na Bahia, Minas Gerais e Goiás, tá? Outra coisa também é que, como eu disse, né, é uma nova fronteira a exploração desses depósitos de argilas iônicas para obtenção de terras raras, tá? Então, estão sendo desenvolvidos processos, também novas rotas tecnológicas para fazer essa extração. São processos mais simples, tá? Como eu havia dito, né? Menor impacto ambiental, menor custo, processos mais enxutos também, tá? Outra coisa que tem atraído muito também é que, à medida que as empresas começam a divulgar, as que já estão com a pesquisa mais avançada, né? Muitas delas têm capital aberto nas bolsas da Austrália, de Toronto, e elas têm que reportar relatórios para os acionistas, né? E aí, à medida que esses relatórios vão saindo, né, eles vão reportando as descobertas das pesquisas, né, mostrando quantidades enormes das jazidas, principalmente, um exemplo que a gente pode citar bem, duas empresas aqui, a Meteoric e a Viridies, que elas têm capital aberto na Bolsa Australiana, elas têm áreas, né, reservas em Poços de Caldas, em Minas Gerais, dentro de uma caldeira de um vulcão extinto, tá? Esses depósitos são gigantescos, eles são considerados hoje em dia os maiores depósitos de terras raras do mundo, tá? Com teores também muito altos, muito elevados, tá? Muito mais, inclusive, do que os depósitos chineses. E à medida que essas empresas vão botando no mercado esses relatórios para os acionistas, mostrando as descobertas dessas reservas com esses grandes teores, vai atraindo um outro grande gama de empresas, porque vê o potencial que o Brasil tem nessas argilas iônicas e na quantidade desses depósitos distribuídos pelo país. Então, isso acaba gerando uma corrida, tanto de empresas nacionais quanto de empresas estrangeiras, para poder requerer essas áreas, né?
para dar início às pesquisas. Então, isso, juntando com a questão internacional, né, coloca para a gente esse grande movimento aí dessa exponencialidade do crescimento dos requerimentos de pesquisa de terras raras no Brasil. Tá joia. Professor Landgraf, Mariano, Cibele, muito obrigada pela presença aqui na live hoje. Obrigada por terem aceitado o convite, né, e estarem aqui conosco nessa manhã. E a gente estava aí com mais de 4.000 pessoas assistindo a gente ao vivo no TikTok. Então, obrigada, né, a você que ficou com a gente até aqui. YouTube, TikTok, Facebook, Kawai, X. Muito obrigada pela audiência. O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a gente aqui na TV Senado. Participe toda sexta-feira, às 9 da manhã. Até a próxima. Flávio, o orçamento já é uma coisa complicada. Como o cidadão, onde ele pode encontrar explicações numa linguagem mais simples para entender para onde está indo o seu dinheiro? Bom, além do Siga Brasil, a consultoria lançou agora o Boletim Conorf. É um documento que traz informações sobre o piso da saúde, atingimento da meta fiscal e outras informações orçamentárias. Agenda Econômica. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Há uma maior chance de desenvolver bronquite e enfisema em consumidores de cigarro eletrônico comparado com cigarro convencional. E em idades mais tenras, né? Quer dizer, pessoas mais jovens. O cigarro eletrônico é até um pouquinho mais complicado do que o tabaco normal, né? O cigarro normal de papel e o tabaco propriamente dito. Por quê? Porque ele é altamente viciante, ele é cheiroso, o cheiro dele é um cheiro agradável e o sabor dele também é um sabor agradável. E isso tem captado a adolescência com muita facilidade. Eu chego na distribuidora, na tabacaria, eu pergunto, eu quero um pod, que a gente chama de pod. Eu quero um pod. Aí ele mostra qual que eu quero, pergunta sabor, se eu tenho uma marca de preferência. Mas é muito importante esse tratamento, sabe? Porque sem apoio, sem ajuda, fica difícil. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. O bendito celular, ele é viciante. Vício precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo. Como o senhor vê a publicidade voltada para a criança no ambiente digital hoje? O meu projeto estipula as condicionantes, quais são as propagandas mais nocivas. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque eu não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você, inclusive, duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e, inclusive, da sua sanidade,
Entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O estado de Roraima enfrenta há anos os impactos da imigração em massa de venezuelanos, que pressionam por saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. O STF já reconheceu a responsabilidade solidária do governo federal nesse caso, mas, segundo os representantes do estado, os recursos que chegam não são suficientes. Aqui ao meu lado está o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, a sua generosidade de nos... Legislativa ordinária da 77ª legislatura, que se realiza nesta data, 23 de setembro de 2025. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação das atas das 33ª e 34ª reuniões, realizadas em 16 de setembro. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas em Diário Oficial. Esta reunião é destinada à deliberação de matérias e requerimentos apresentados à comissão. Se houver concordância do plenário, se não houver discordância do plenário, votaremos em bloco os 2 itens terminativos que exigem votação nominal, tendo em vista, aliás, os 3, que um deles foi retirado a pedido do relator, senador Marcelo Castro. Então, vamos iniciar pelo item número 1, terminativo. Projeto de Lei 3618, de 2019, garante a livre associação dos estudantes da educação básica e do ensino superior em organizações de representação estudantil. Autoria, senador Rodrigo Cunha. Relatoria, senador Veneziano Vital do Rego. O relatório é pela aprovação do projeto na forma do substitutivo que apresenta. Observações. A matéria constou da pauta da reunião do dia 26 de 8 de 2025, nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal. Se for aprovado o substitutivo, ele será submetido a turno suplementar. Conceda a palavra ao senador Veneziano Vital do Rego para a leitura do seu relatório. Muito obrigado, senadora, presidente Tereza Leitão. As minhas congratulações a Vossa Excelência, ao meu querido, nosso querido, estimado, sempre atuante senador Paulo Paim, a todos os demais membros desse colegiado, aos nossos companheiros de trabalho. Presidenta, se a senhora me permite já passar para a análise do nosso parecer, eu lhe agradeço, tendo em vista que teremos mais outros projetos em curso na pauta e também obrigações que são nos reservadas lá na Comissão de Assuntos Econômicos. Análise eu faço em 3 pequenos parágrafos as observações formais, mencionando que a todas elas a proposta do nosso companheiro ex-senador Rodrigo Cunha as atendeu perfeitamente. Igualmente, nenhum óbice de inconstitucionalidade material e de injuridicidade afeta o acolhimento do projeto, cumprindo notar que a nossa Constituição, no seu artigo 5º, no seu inciso 17, assegura a plena liberdade de associação para fins lícitos.
Deve-se registrar também que a medida proposta possui consonância com a estratégia do Plano Nacional de Educação, PNE, vigente, relativa à gestão democrática do ensino, de estimular em todas as redes de educação básica a constituição e o fortalecimento dos grêmios estudantis, inclusive com a garantia de espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e sua articulação orgânica com os conselhos escolares. No que concerne ao mérito educacional, cabe ressaltar a necessidade de que as instituições de ensino tenham estudantes organizados em associações que defendam seus interesses, que abarcam desde o ensino de qualidade até a realização de atividades culturais, recreativas, que enriqueçam a ação educativa e tragam momentos de lazer para o corpo discente. Com efeito, a proposição em tela confere redação mais atualizada e abrangente para a matéria e, principalmente, estimula a criação de organizações de representação estudantil e lhes assegura importantes prerrogativas. Assim, acolhemos a maior parte das sugestões do PL, mas as direcionamos mediante substitutivo à Lei 9.394, de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Desse modo, ajustamos o projeto às recomendações da Lei Complementar número 95 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Conforme o artigo 7º, inciso 4 desse documento legal, o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando o subsequente se destina a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa. Indo derradeiramente às minhas considerações, presidente. Apesar dessa preocupação, preservamos as leis 7.395 e 7.398, ambas do ano de 1985. Ao pretender revogar a primeira dessas leis, o projeto suprime da legislação federal a menção à União Nacional dos Estudantes, entidade tradicional com papel histórico na representação nacional dos estudantes de nível superior e a atuação de destaque em importantes acontecimentos do Brasil contemporâneo. É bem verdade que a existência da UNE prescinde de lei específica, por se tratar de entidade surgida da livre associação de estudantes. Contudo, a emissão sobre sua existência em lei, a partir da eventual revogação da Lei 7.395, pode revestir-se de medida de considerável impacto simbólico e ser interpretada como uma afronta à entidade, o que, de certo, não constitui nem de longe intenção do autor da iniciativa. Efetuamos ainda alguns ajustes para conferir maior execuibilidade às medidas sugeridas, de modo a criar equilíbrio entre as prerrogativas das organizações de representação estudantil e a capacidade das instituições de ensino de atendê-las. Também explicitamos que o apoio institucional conferido pelas instituições de ensino deve sempre observar o princípio da autonomia universitária, bem como a devida disponibilidade orçamentária para concretização da respectiva infraestrutura. Outro sim, ressalvamos a participação facultativa das representações estudantis nos conselhos deliberativos de natureza fiscal para evitar eventuais conflitos com a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação. Estes diplomas conferem uma proteção diferenciada às informações de natureza fiscal. Em conclusão, no que tange ao mérito educacional, recomendamos a aprovação da proposta em exame com os ajustes indicados. O voto, senhores e senhoras, em vista ao que nós expusemos, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 3.618 do ano de 2019, de autoria do senador Rodrigo Cunha, na forma do substitutivo apresentado e que vossas excelências têm à disposição. Obrigado, senadora. O relatório está em discussão. Senador Paulo Paim, para discutir. Presidenta, senadora Tereza Leitão, eu cumprimento a iniciativa do senador Rodrigo Cunha e o excelente relatório do nosso amigo e grande senador da República,
veneziano Vital do Rego. Por que eu estou dando esse ênfase, né? Eu poderia dar todos os projetos que Vossa Excelência relata o que apresenta. Mas aqui toca um pouco na história das nossas vidas. Porque todos nós passamos lá pelo grupo escolar, depois... Eu sou do tempo do ginasial, viu? E depois do ginasial, enfim, e por aí avançamos. E o Grêmio Estudantil, que ele fortalece aqui os espaços de discussão, de negociação, de fazer a boa política estudantil, né? Não deixam de ser o nosso primeiro passo na política. Eu estudei no grupo escolar Maguari, fui presidente da sala de aula. Depois, fui para o ginásio noturno para trabalhadores. Fui presidente do ginásio noturno para trabalhadores, presidente Vargas, em Caxias do Sul. Depois, dá o golpe, eu sou retirado de lá, no grito e na marra, mas não fui agredido nem nada. Só me convidaram gentilmente as Forças Armadas de lá, né, o Exército. Aí fui para o ginásio estadual Santa Catarina, também noturno, com o compromisso de eu não fazer política. Aí o Grêmio Estudantil chega de novo, uma moçada, né? Vai ter uma renovação e é tu. Virei presidente do Santa Catarina. Estava lá 3 meses. Dali 6 meses fui convidado a sair também. Mas aprendi o caminho na política ali. E depois fui para as fábricas, virei sindicalista, enfim. Mas eu quero enaltecer a iniciativa. Uma iniciativa que fortalece, eu diria, a política estudantil. E, às vezes, a nossa juventude é ensinada a não fazer política, e política é coisa de malandro, de picareta, sei lá o quê. Malandro e picareta são aqueles que falam isso. Eles não querem que os nossos líderes lá na base se formem para chegar aqui. Então, eu só enalteço aqui a autoria do senador Rodrigo Cunha e o relatório de Vossa Excelência. Caminhos como esse que animam a gente a fazer política. Quando a gente olha os primeiros passos, já indicando que a política é coisa boa, sim, é boa para todo o povo brasileiro. Parabéns a ambos e parabéns a Vossa Excelência, que pautou de imediato a matéria. Muito bem, senador. Passo minhas as palavras de Vossa Excelência. Eu também tenho passagens pelos grêmios estudantis como representante de classe. A princípio era uma reivindicação. Melhoria na merenda, né? Melhoria na quadra, que também faz parte do processo de participação escolar. E depois se evolui, de fato, para uma verdadeira educação política, que é necessária, né? E que a gente vê hoje como é preciso que a nossa juventude tenha essas condições. Então, a matéria continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir. Encerro a discussão, a votação será nominal e realizada em bloco após a leitura dos demais projetos. Bom dia ao senador Wellington Fagundes, membro também dessa comissão. Vamos agora para o item 2, projeto de lei número 461 de 2018, oriundo do Senado e é terminativo. Altera o artigo 42 da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, para obrigar as bibliotecas públicas a adquirir obras em formatos acessíveis. A autoria é do senador Romário, a relatoria é da senadora Jussara Lima, o relatório é pela apresentação de indicação. Observações. A matéria foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, com parecer favorável ao projeto, com a emenda número 1, CDH. A votação também será simbólica em virtude da conclusão do relatório pela conversão do projeto em indicação ao Poder Executivo, de acordo com o artigo 227-A, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal. Solicito que o senador Paim seja o relator ad hoc da matéria. Presidenta, senadora Tereza Leitão, é um projeto do senador Romário que é transformado numa indicação mediante o amplo entendimento, tanto do autor como da relatora, senadora Jussara Lima. Vou direto à análise, se Vossa Excelência permitir. A análise compete a essa comissão nos termos do artigo 102 do nosso regimento,
manifestar-se a respeito de normas gerais sobre cultura, instituições educativas e culturais, conforme o caso do PLS 461 de 2018. Por se tratar de matéria sujeita ao exame em caráter terminativo por essa comissão, cabe-nos analisar também a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade e a técnica legislativa do projeto. A proposição é bem intencionada, está de acordo com a boa técnica legislativa e poderia representar uma interessante contribuição para a sociedade brasileira ao garantir a sensibilidade às pessoas com deficiência visual. Entretanto, há obstáculos para que a matéria avance como projeto de lei, seja pela carência de constitucionalidade, seja pela inviabilidade de sua implementação. Nesse sentido, é necessário frisar que o PL cria despesa não somente à União, mas também a outros entes da Federação. De fato, a proposição não agride a autonomia política administrativa garantida aos estados do DF e aos municípios nos termos do artigo 18, caput da Carta Magna. Além disso, no âmbito federal, a iniciativa de matéria do projeto de lei em apreço é, nos termos do artigo 60 da Constituição, reservada ao chefe do Poder Executivo. A medida impactaria de forma significativa em termos financeiros os antes órgãos responsáveis pelas bibliotecas. De fato, os custos criados pelo projeto se somariam a várias despesas para a manutenção da biblioteca, entre outras despesas. Além disso, segundo dados do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, o Brasil possui 4.639 bibliotecas públicas, distribuídas pelos 26 estados e o DF. Entretanto, somente 2 delas são federais, sendo 68 administradas pelos estados ou DF e as mais 4.500 restantes geridas pelos municípios. Assim, o maior ônus financeiro pela implementação da medida desse projeto recairia sobre os municípios, ou seja, os entes da federação com menos capacidade orçamentária. Ademais, somam-se a essas bibliotecas aquelas que não possuem autonomia administrativa própria, funcionando como parte integrante de instituições públicas de ensino de órgãos públicos ou de instituições governamentais. Dessa forma, a obrigação imposta a essas bibliotecas significaria, na verdade, uma interferência legislativa indevida na administração de órgãos que possuem autonomia administrativa e orçamentária própria e que integram a estrutura administrativa de entes federados subnacionais, em sua grande maioria. Perante o quadro, foi construído aquilo que eu entendo como um caminho, já que foi indicado como senador ad hoc. O ideal seria que houvesse uma política pública específica com base em uma política pública especificamente voltada para a produção de livros especiais. Seria possível definir uma programação orçamentária capaz de atender todas as demandas constantes da proposição em apreço do nobre senador Romário. Em outros termos, nessa política poderia prever previsão de compra de livros acessíveis, de maquinário e de programas ou aplicativos para equipar as bibliotecas de todos os entes federados, a fim de atender de forma efetiva esse relevante segmento da população nacional. Enfim, considerando a boa iniciativa, mas mediante acordo e querendo considerar a permanência da ideia em si, que é muito positiva, mas também as mencionadas limitações do caráter constitucional, julgamos que a proposição merece prosperar, talvez ou não, dependerá da votação, não mais como um projeto de lei, mas como uma indicação ao Poder Executivo nos termos do artigo 224, inciso 1º, do nosso requerimento. Da 50ª
7ª legislatura, que se realiza nesta data, 23 de setembro de 2025. Comunico que foram apresentados à comissão os seguintes documentos: aviso SF 250466348852 do Tribunal de Contas da União, encaminha cópia do Acórdão 2004/2025, proferido pelo plenário do Tribunal de Contas da União no processo TC 007.420/2024/0. Aviso SF 25.130.724.9.108 do Tribunal de Contas da União, também encaminha cópia do Acordo 208/2025, acompanhado do relatório e voto que fundamentam, proferido pelo plenário do Tribunal de Contas da União, do processo TC 005.700/2024/8. Os documentos nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019 da Secretaria-Geral da Mesa estarão disponíveis para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação nesse período. Cadê a pauta? Um pedido de inversão de pauta e nós vamos procedê-lo. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 24ª reunião, realizada em 16 de setembro de 2025. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Nós vamos começar pelo item 3 da pauta, porque o item número 1 eu é que terei de relatar e nós teremos que pedir a condução de um companheiro desta comissão. Item 3 da pauta, projeto de lei 4871/2024, não terminativo nesta comissão, de autoria da Câmara dos Deputados, que tem como relator o senador Eduardo Braga, com relatório favorável ao projeto e contrário à emenda número 1 CTFC e às emendas número 2, 3 e 4. Em reunião realizada em 9 de nove de 2025, foi concedida vista coletiva. Foram apresentadas as emendas número 2 a 4, de autoria dos senadores Alan Rick, Augusta Brito e Jorge Seife. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao relator, o senador Eduardo Braga. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, o relatório já havia sido apresentado, como dito por Vossa Excelência, há duas sessões atrás da CAI, e houve pedido de vistas coletivas, e na semana passada, eu, em função de que eu estava terminando o relatório da reforma tributária, eu não tive condições de estar presente, e aí Vossa Excelência gentilmente permitiu que este projeto ficasse para esta sessão. Então, como já relatei o principal, vou apenas para as emendas. As emendas número 2 da CAI, de autoria do senador Alan Rick, e a número 3 da CAI, de autoria da senadora Augusta Brito,
apresentam de forma semelhante à emenda 1 da CTFC proposta de acréscimo do texto ao artigo 4º do projeto, incluindo a expressão nos termos do ato do Poder Executivo. Apesar da louvável intenção dos parlamentares, é necessário rejeitar as referidas emendas. A inclusão mencionada expressão poderia gerar uma limitação desnecessária ao projeto, ao objetivo do projeto, que busca garantir de forma ampla o direito inalienável da portabilidade automática de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares das pessoas naturais. Ao condicionar a implementação aos termos de ato normativo do Poder Executivo, corre-se o risco de criar barreiras burocráticas ou regulamentações adicionais que potencialmente retardem ou restringem o exercício desse direito, desvirtuando o espírito da norma. Além disso, o atual arcabouço jurídico já oferece os parâmetros necessários para assegurar a segurança jurídica, a implementação da portabilidade, sem a necessidade de um ato adicional do Poder Executivo. E, senhor presidente, me permita aqui adicionar que, nem a propósito, nós estamos numa CPMI a respeito exatamente do que significa este quase aprisionamento do detentor da conta bancária a uma determinada casa bancária. Veja o que estamos investigando nos empréstimos consignados na CPMI sobre o INSS. Aonde, lamentavelmente, em função de que o dono do dinheiro, o dono do salário, é obrigado a ficar na casa bancária, sem poder ter o direito e a liberdade de portar o seu recurso, ele muitas vezes é obrigado a se submeter a empréstimos consignados nem sempre republicanos. Portanto, dar a liberdade, assegurar a liberdade, é dar competitividade, é dar transparência, é dar a efetiva liberdade ao verdadeiro detentor do recurso para que ele possa destiná-lo da forma mais competitiva que lhe prover, que lhe convier. Portanto, entendemos necessárias a rejeição das referidas emendas por estas razões. A emenda número 4 do senador Jorge Seife propõe aumentar para 5 dias úteis o prazo para as instituições financeiras acatarem a portabilidade salarial automática. O projeto de lei traz prazo de efetivação da portabilidade de 2 dias úteis, aliando a infraestrutura já existente ao objetivo concorrencial da medida. Desta forma, somos a favor de manter a redação original do projeto de lei, pois um prazo maior reintroduziria a fricção e postergaria um direito de escolha do cidadão usuário de serviços financeiros sem que haja ganho técnico. Senhor presidente, mais uma vez, agora na reforma tributária, nós estamos implementando aquele que talvez seja o maior sistema de autopagamento, que será o split payment. E estamos dando ao split payment, que será 10 vezes maior do que o sistema Pix, por exemplo, o prazo de até 3 dias para ele fazer o crédito, o débito e o compartilhamento com as entidades federativas do recurso tributário de bens de consumo. Portanto, 5 dias úteis é um prazo que só aumentará o contencioso e a frição e dificultará, mais uma vez, a liberdade para o verdadeiro detentor do recurso de poder
manejar livremente o seu recurso para que ele possa obter melhores condições e aumentar a competitividade, a transparência e o controle sobre o seu próprio recurso. O meu voto, portanto, em face das considerações, somos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentabilidade e a boa técnica legislativa do projeto de lei número 4.871 de 2024, na forma e nos termos do texto aprovado na Câmara dos Deputados, e no mérito votamos por sua aprovação com a rejeição da emenda número 1 da CTFC, 2, 3 e 4 da CAI, senhor presidente. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Eduardo Braga. Os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, apenas para apresentar requerimento de urgência para encaminhamento ao plenário, senhor presidente, deste importante projeto. E agradecendo aos senhores senadores e senhoras senadoras. Em votação, o requerimento apresentado pelo senador Eduardo Braga. As senadoras e senadores que apoiam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de urgência para a matéria. A matéria vai ao plenário. Eu tenho a honra de convidar, nós não temos ainda o vice-presidente eleito desta comissão e de outras comissões também. Como eu vou ter que relatar uma matéria, eu convido o senador Rogério Carvalho para presidir a reunião. Obrigado a você. Posso ficar? Pode, claro. Então vai daqui pra cá. Vai fazer a leitura para passar a palavra para ele. O item 5, né? O item 1. O item 1 do projeto de lei 1952 de 2019, terminativo. Altera as leis número 11.482 de 31 de maio de 2007 e 9249 de 26 de dezembro de 1995 e revoga dispositivos da lei complementar número 123 de 14 de dezembro de 2006, da lei número 9.249 de 95 e da lei número 11.033 de 21 de dezembro de 2004, para alterar a tabela progressiva do imposto sobre a renda da pessoa física, estabelecer a incidência do imposto sobre a renda sobre lucros e dividendos pagos aos creditados pelas pessoas jurídicas, incluindo as microempresas e empresas de pequeno porte. Optamos pelo Simples Nacional. Extinguir a dedutibilidade dos juros, o capital próprio, reduzir a alíquota do imposto sobre a renda da pessoa jurídica e afastar a isenção do imposto sobre a renda incidente sobre os ativos financeiros. O projeto é de autoria do senador Eduardo Braga e relatoria do senador Renan Calheiros. Pela aprovação do projeto, acolhimento da emenda número 3, acolhimento parcial da emenda número 1, na reforma da emenda apresentada e pela rejeição da emenda número 2. Foram apresentadas a emenda números 1 a 4, de autoria dos senadores Cátia Abreu, Veneziano Vital do Rego e Jorge Cajuru. Com a palavra, o senador Renan Calheiros. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o nosso
relatório destaca inicialmente os principais pontos do projeto de lei 1952 de 2019, de autoria do senador Eduardo Braga, cujos objetivos era reformar a tributação da renda no Brasil. Além disso, descreve a tramitação da matéria nesta Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto original previa a instituição de uma alíquota única no imposto de renda da pessoa física, com isenção para rendimentos até R$ 5.000. Além disso, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, estabelecia a tributação de lucros e dividendos distribuídos, inclusive por optantes do Simples Nacional, previa igualmente a redução da alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica em 2,5 pontos percentuais, com a mesma redução no adicional do imposto. Por fim, extinguiu a dedutibilidade dos juros sobre capital próprios, JCP, e revogou benefícios fiscais incidentes sobre ativos financeiros. De uma forma geral, o projeto do senador Eduardo Braga apoiou-se em tendências da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que apontam para a necessidade de aliviar a carga sobre rendimentos do trabalho e aumentar a tributação do capital, além da correção da defasagem da tabela progressiva do imposto de renda pessoa física. Como bem salientou o autor, senador Eduardo Braga, a adoção de alíquota única no imposto de renda pessoa física é considerada incompatível com o princípio constitucional da progressividade. Ele também se apontou a inconveniência da extinção de dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio por prejudicar a neutralidade entre financiamento por dívida e por capital próprio. Essa é, portanto, senhores senadores, uma breve síntese do original do projeto do senador Eduardo Braga, que se encontra nesta comissão e agora sob a nossa relatoria. É que lá atrás, quando presidia essa comissão, o senador Vanderlan, ele avocou para relatar a matéria, mas o senador Vanderlan, inclusive, está de férias, e eu repeti o gesto dele avocando para relatar esta matéria, portanto, anterior à própria matéria do governo, já que ela tramita nesta comissão desde 2019. É importante lembrar aqui que o governo enviou à Câmara dos Deputados, ainda em março deste ano, o projeto de lei 10.087 de 2025, que trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Até o presente momento, a matéria aguarda decisão para ser pautada no plenário daquela casa, da Câmara dos Deputados, gerando expectativas negativas quanto à tramitação deste tema, que é de grande relevância para a correção de injustiças tributárias com as pessoas de menor renda. É neste calendário que trazemos a apreciação do Senado Federal na nossa emenda aqui da Comissão de Assuntos Econômicos, um conjunto de medidas que expressam a concepção original do projeto 10.087 de 2025 do Executivo e que passamos a comentar na sequência.
No campo do imposto de renda da pessoa física, mantivemos os redutores para rendimentos mais baixos, de forma que as rendas mensais de até R$ 5.000 tenham isenção integral e as rendas entre 5.001 e 7.350 contem com redução decrescente do imposto de renda, corrigindo a defasagem da tabela. Por que nós acolhemos, senador Eduardo Braga, essa alteração? Porque, sem dúvida nenhuma, essa alteração é um avanço que foi aprovado na comissão especial da Câmara dos Deputados, que eleva para até, com gradações, até R$ 7.350 reais. Quanto aos lucros e dividendos, nós mantivemos a isenção para valores de até R$ 50.000 mensais recebidos por pessoas físicas residentes no Brasil, com retenção de 10% na fonte sobre os montantes que excederem esse limite. Dividendos remetidos ao exterior passarão a ser tributados à alíquota de 10%. Isso está contido no projeto de lei 1087. A emenda da CAI também, senhores senadores e senhoras senadoras, instituiu o imposto de renda da pessoa física mínimo, aplicável às rendas acima de R$ 600.000, isso também está contido no projeto. A alíquota varia de forma progressiva de 0% até 10%, alcançando o teto para rendas superiores a 1,2 milhão anuais. A medida busca corrigir a regressividade do sistema atual, garantindo que os contribuintes de maior capacidade econômica contribuam de forma proporcional. Para preservar a neutralidade e a segurança jurídica, a emenda apresentada por este relator, ainda nos moldes da proposta do Poder Executivo, prevê um redutor que limita a carga global sobre lucros distribuídos, de acordo com o setor, evitando a sobreposição de tributos. Trouxemos também uma importante inovação em relação ao projeto do governo que se encontra na Câmara dos Deputados, que ora submetemos às senadoras e aos senadores. Nossa emenda, portanto, a emenda desta Comissão de Assuntos Econômicos, institui, isso é uma coisa absolutamente nova, o Programa de Regularização Tributária para Pessoas Físicas de Baixa Renda, PERT Baixa Renda, que foi um projeto aprovado em 2017, permitindo a adesão dos contribuintes com rendimentos mensais de até R$ 5.000. Ou seja, os contribuintes de até R$ 5.000 que estão devendo à Receita Federal, eles poderão fazer um refinanciamento destas dívidas, para, portanto, ficarem aptos à participação do próprio mercado. Seria um refis específicos para os devedores de até R$ 5.000 com a Receita Federal. Com isso, nós vamos permitir o parcelamento com valor mínimo de R$ 200 por parcela de débitos tributários e não tributários, inclusive aqueles em discussão administrativa ou judicial. Além de facilitar a reintegração de contribuintes vulneráveis ao sistema formal, a medida contribui para reduzir a litigiosidade e aumentar a eficiência arrecadatória.
Como se sabe, já tivemos no passado, e queria repetir, o Programa Especial de Regularização Tributária, PERT, criado pela Lei 13.497 de outubro de 2017, que permitiu a renegociação dos débitos de natureza tributária e não tributária, abrangendo as pessoas físicas e jurídicas. Aqui, repetimos, o PERT só abrange as pessoas físicas com renda até R$5.000. Em síntese, o substitutivo buscou conjugar justiça social, progressividade, segurança jurídica e responsabilidade fiscal, ao mesmo tempo em que alia o sistema tributário brasileiro às melhores práticas internacionais. Além disso, nós estamos buscando uma compensação para as perdas, se houverem, de estados e municípios. Se a receita for negativa, é preciso, do imposto específico de renda, é preciso encontrar uma maneira de compensar as perdas de estados e municípios, porque essa parte do imposto de renda que é recolhido a estados e municípios entram como receita própria desses entes federativos. E nós estamos acolhendo, em parte, uma emenda do senador Cajuru. Recebemos duas outras emendas, uma da senadora Tereza Cristina. Ambas têm o mesmo conteúdo, e do senador Messias de Jesus. Elas tratam de retirar da base de cálculo. Elas tratam de retirar da base de cálculo do imposto de renda mínimo os instrumentos financeiros. Né? Mínimo os instrumentos financeiros, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, LCI, LCA. Nós não estamos acolhendo a emenda porque essa matéria não é pertinente à reforma do imposto de renda da pessoa física. Essa matéria é uma matéria que está contida nas fontes e compensações à medida provisória 1303. De modo que passamos ao voto. Se me permitirem. Deixa eu pegar aqui. Muitas páginas. Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e adequação financeira e orçamentária. E, no mérito, votamos pela aprovação do projeto de lei número 1952/2019, da emenda número 3 da Comissão de Assuntos Econômicos, parcialmente, da emenda número 1 da Comissão de Assuntos Econômicos, na forma substitutiva a seguir, e pela rejeição da emenda número 2, 4 e 5, que foram as emendas recebidas agora da Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto de lei altera a legislação do imposto de renda sobre a renda para instituir a redução do imposto devido nas bases de cálculo mensal e anual, a tributação mínima para as pessoas físicas que oferem altas rendas, o novo programa de regularização tributária para quem ganha até R$5.000 por mês, e dá outras providências. O artigo 1º
trata das disposições preliminares. Estabelece que esta lei altera a legislação do imposto de renda sobre a renda para instituir a redução do imposto devido nas bases de cálculo mensal e anual e tributação mínima para pessoas físicas que oferem altas rendas e institui o programa de regularização tributária para pessoas físicas de baixa renda, PERT baixa renda, e dá outras providências. O capítulo 2º trata das alterações na legislação do imposto sobre a renda das pessoas físicas. O artigo... Deixa eu poder pular lá para o capítulo final e o senhor encerra o voto. Tá. E o capítulo 3º, capítulo final, trata do programa de regularização tributária para pessoa física de baixa renda, PERT baixa renda. Este é o voto que trago à consideração da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, nesta oportunidade, como relator dessa importante proposta apresentada pelo senador Eduardo Braga. Presidente, eu vou pedir vista a esse projeto, tá? Só para ficar registrado. Concedo vistas coletivas. Com a palavra, o senador Eduardo Braga, não para discutir, mas para fazer sua manifestação, porque foi dado vista. Senador Eduardo, eu não vejo por que a gente protelar mais isso. Senador Isalci, isso aí é para ajudar trabalhadores, até R$5.000. Vossa Excelência sistematicamente tem pedido vista de projetos que ajudam a população e que o senhor acha que ajuda o governo. É um projeto que está aqui há 6 anos, que todo mundo tem conhecimento. Mas se houve algumas mudanças, senador Isalci... Presidente, isso aí é direito do senador pedir vista ou não? Não, é direito eu falar o que eu quero aqui, Ciro? É verdade. Então eu falo o que eu quero. Vale. Não é você que vai dizer o que eu devo falar ou não aqui. Nem você, nem ninguém. Até porque eu queria questionar a Vossa Excelência que você está dando um refis até R$5.000. Por que não a gente também chegar até R$7.500? Se o senhor puder estudar uma forma que fazer o refis até R$7.500, que não é um bom salário, é bem menor do que um senador da República ou um deputado federal ganha, é bem menor. E as vantagens que nós temos aqui, a prerrogativa que nós temos aqui, que querem acabar com as prerrogativas, você está me entendendo? Querem dar mais prerrogativa ainda para parlamentar. Em cima disso, senador, eu pediria para o senador Isalci, se pudesse devolver amanhã, a gente fazer uma reunião extraordinária só para votar essa questão imediatamente, não esperar mais. Não esperar mais. Dá uma vista de 24 horas, presidente, para devolver amanhã, e amanhã de manhã, cedinho, a gente se reuniria e aprovaria, porque está lá na Câmara adormecido. Presidente. Só um minutinho. Eu queria... A vista vai ser concedida por 24 horas numa reunião. Eu vou passar para Vossa Excelência. Mas antes de Vossa Excelência tomar uma decisão, eu gostaria de falar. Né? Pois não. Primeiro é o seguinte, é lamentável a forma como o senador Omar diz, porque essa matéria, por mais que o projeto seja antigo, o relatório chegou agora e com muitas mudanças, não foram poucas mudanças, são muitas mudanças. A questão tributária no Brasil é complexa. A reforma tributária que está indo ainda para o plenário ficou 30 anos de discussão. Agora nós conseguimos, espero que consiga votar isso no plenário. Nós temos uma medida provisória tramitando sobre essas matérias. Agora chega esse daqui. A gente tem que ler pelo menos o que vota aqui. Isso aqui afeta diretamente, eu sei que melhora muito para quem ganha pouco, mas afeta a economia como um todo, investimento, uma série de coisas. Aqui fala de capital próprio, tributação de dividendos, tem uma série de coisas aqui que tem que ser avaliado. Agora,
tem um projeto tramitando na Câmara, tem a medida provisória, tem a reforma tributária e agora chega esse projeto hoje. Não, o projeto mas o relatório é novo, é agora, foi votado hoje. Então não tem sentido uma matéria de tamanha importância querer votar isso em 24 horas. É realmente falta de bom senso. A senadora Tereza pediu a palavra, mas antes dela eu queria dizer a Vossa Excelência que o senador Alessandro Vieira e a senadora Augusta Brito. Mas antes de passar a palavra para Vossas Excelências, eu quero dizer que o senador Renan, na semana passada, informou que pautaria este projeto para esta sessão. Então, e esse tema vem sendo discutido há alguns meses na Câmara dos Deputados, mas, de qualquer forma, eu já quero, senhor presidente, antes de passar a palavra para os senadores, eu quero já dar vistas coletivas e convocar uma reunião para amanhã, às 11 horas da manhã. Presidente, tem CCJ 24 amanhã, horas. Vamos usar o bom senso, a matéria CCJ de manhã conversa. até 11 horas a gente marca essa reunião, ok? Com a palavra a senadora Tereza Leitão. Muito obrigada, senhor presidente. Pode ser que eu não esteja presente na reunião de amanhã, mas aí eu gostaria de fazer uma observação muito mais de mérito político do que de detalhes do projeto. Quero parabenizar o autor, senador Eduardo Braga, o relator, senador Renan Calheiros, e destacar um aspecto nesta proposta que está sendo muito usado no debate sobre a reforma tributária. E algumas pessoas até perguntam, mas como é que isso vai se materializar? Aqui está muito claro, é o conceito de justiça tributária. Porque a gente só ouve o povo dizer que aqui no Brasil se paga muito imposto. Tem muitas controvérsias em relação a isto, mas virou senso comum. O Brasil cobra muito imposto, o Brasil cobra muito imposto, é só isso que a gente ouve. Esse projeto aqui deixa muito nítido e demarcado o conceito de justiça tributária. Vejam os senhores e as senhoras. Quando o projeto diz que o alívio na tributação, senador presidente, corresponde a praticamente um 14º salário para quem vai ser beneficiado. O desconto parcial do imposto de renda, ele atinge 10 milhões de brasileiros. Essa isenção, senador relator, atingirá 10 milhões de brasileiros. Aí a gente vem para o outro lado, que é o lado daquelas rendas superiores a 1.200.000 que passarão a ser tributadas na alíquota de 10%. Isso vai atingir apenas 141 mil contribuintes. É uma justiça ainda não muito equilibrada, mas já é um passo importante, senador veneziano. 141 mil pessoas que detêm, portanto, um bolo maior de rendimentos, de lucros, de tudo mais, vai contribuir com 10 milhões de pessoas que serão isentas. É um passo muito importante, senador. E é assim que a gente começa um trabalho que será aperfeiçoado com outras medidas da justiça tributária no Brasil. Muito obrigada, presidente. Com a palavra o senador Eduardo Braga. Bem, senhor presidente, primeiro cumprimentar o nosso relator, senador Renan Calheiros, porque este projeto, efetivamente, e eu queria chamar a atenção dos colegas senadores e senadoras e do público em geral, ele está nesta comissão, senhor presidente, desde 2019. Portanto, esse projeto, ele não foi apresentado em função da medida provisória que foi apresentada pelo governo federal. Em 2019, nós já tínhamos uma posição, não só o senador Eduardo Braga, mas também o nosso partido já tinha uma posição de que o imposto de renda havia se transformado num imposto sobre salário e não um imposto sobre renda. O principal mérito deste projeto é exatamente restabelecer a finalidade originária do imposto de renda, que é tributar a renda em detrimento do salário.
Tanto é assim que este projeto, originalmente, e eu entendo as razões pelas quais o nosso relator fez avanços em umas áreas e nesta área ele resolveu adotar cautela. Neste projeto, nós chegamos ao ponto de inovar uma redução de imposto sobre a pessoa jurídica e a implementação de imposto sobre dividendo. Por quê, senhor presidente? Porque lá atrás, quando houve a decisão de isentar os dividendos do imposto, foi sob a argumentação da bitributação. Por quê? Porque ao tributarmos o lucro líquido das empresas, nós estamos também tributando o dividendo na origem. É como se fosse uma substituição tributária do pagamento do imposto de renda. Ao invés de ser na pessoa física, fosse na pessoa jurídica. E por isso, lá atrás, numa reforma tributária em regime de exceção, que não foi em regime democrático, nós tomamos a decisão de isentar a distribuição dos dividendos para evitar a bitributação. Então, este projeto estabeleceu novamente um regramento de estimular a produção, aumentar a competitividade das nossas empresas, reduzindo a carga tributária sobre a pessoa jurídica e voltando com a carga tributária para a distribuição de dividendo, numa clara e nítida explicação de que não haveria mais a bitributação. Por quê? Porque estávamos reduzindo a carga tributária sobre a questão da empresa, do CNPJ, da pessoa jurídica, do produtor. A outra questão que me parece importante destacar, que aqui é uma inovação trazida pelo senhor relator, é de que se nós isentamos a faixa até R$5.000 de imposto de renda, não é justo pegar a dívida tributária que está na dívida ativa da pessoa física até R$5.000 e não conceder a ele mecanismos especiais para que ele possa ficar adimplente junto ao fisco. Aí cria-se a inovação de um refis especial para aqueles que tenham passivo tributário até R$5.000, tendo em vista a isenção na regra normativa a partir de agora e doravante com a aprovação do projeto. Inova o senador Omar ao propor verbalmente ao relator de que estenda esse benefício até aos R$7.500. Eu diria que, por justiça tributária, estenda, mas com taxações diferenciadas para que se mantenha a equidade da justeza da medida e da proporcionalidade para que não haja nenhuma alegação de perda arrecadatória por parte do governo. Então, veja, eu quero aqui destacar que, muitas vezes, o Senado da República perde o time de matérias que são extremamente relevantes e que simplesmente se o faz por falta de uma decisão política. Esta matéria está há 6 anos tramitando na CAI. E graças à coragem do eminente relator, senador Renan Calheiros, esta matéria pôde ser relatada e apresentada num momento extremamente importante. Eu pergunto aos senhores e às senhoras senadoras ou senadores que estão aqui e pergunto ao público: sabe o que significa desonerar o imposto de renda até R$5.000? É simplesmente estabelecer o 14º salário para quem ganha até R$5.000. O povo do Amazonas, mais de 135 mil trabalhadores que trabalham no distrito industrial, no chão de fábrica, eles não ganham acima de R$5.000.
pouquíssimos ganham acima de 5 mil reais. Significará para esse trabalhador de chão de fábrica um 14º salário. Ou seja, isso tem impacto positivo no consumo, isso tem impacto positivo na indústria, isso tem impacto positivo na redução da inadimplência e do crédito, isso tem impacto positivo na macroeconomia do país. Portanto, eu quero aqui cumprimentar o senador Renan Calheiros pela iniciativa, pela coragem. Creio que nós podemos dar ainda passos mais ousados. Essa questão dos juros sobre capital próprio, essa questão do dividendo, essa questão do imposto de renda sobre a pessoa jurídica e essa questão do gasto tributário, que é uma outra questão abordada. O Senado já deliberou sobre ela. Há um projeto de lei de autoria do senador Esperidião Amin, que estava aqui, relatada pelo senador Ariel Visto, que estava aqui, e que foi aprovada, tratando das matérias de benefícios fiscais infraconstitucionais. Nós aprovamos e estabelecemos revisão quinquenal. Aliás, este aspecto da revisão quinquenal, aprovada neste PLP, foi que inspirou este relator a estabelecer a revisão quinquenal dos benefícios da reforma tributária. Ou seja, aqueles que têm alíquota diferenciada na reforma tributária terão revisão quinquenal, para que nós possamos avaliar a qualidade do gasto tributário, que é uma outra inovação necessária para um país que se diz moderno, que se pretende moderno e que é uma das 10 maiores economias do mundo e que não pode chegar aos números que nós estamos chegando de renúncias tributárias infraconstitucionais sem que a sociedade tenha uma avaliação sobre tal. Portanto, apenas para cumprimentar o eminente relator e dizer que no dia de hoje a Comissão de Assuntos Econômicos dá um passo importantíssimo, até para que se movam as peças no tabuleiro de xadrez, para que um benefício tão importante para os assalariados possam ser efetivamente aprovados pelo Congresso Nacional. Antes de passar a palavra para o senador Alessandro Vieira, eu queria registrar que a redução ou a isenção do imposto de renda até 5 mil reais foi promessa de campanha do governo que se encerrou em 2023, em 22, dezembro de 22, e que não aprovou nenhuma medida no sentido de garantir essa isenção, portanto, corresponde à data do início do projeto de lei. É importante essa cronologia. Vossa Excelência fez, inclusive, de acordo com o que estava sendo debatido da sociedade. E agora, felizmente, o presidente Lula manda uma medida, manda um projeto de lei para a Câmara com urgência constitucional para isentar quem ganha até 5 mil reais. E a CAI, através do nosso presidente, Renan Calheiros, pauta e relata no dia de hoje esse projeto de extrema relevância. Eu acho que para todos nós que somos do Nordeste e do Norte do Brasil, essa isenção, esse 14º salário, ele vai representar um 14º salário para mais de 95% dos trabalhadores assalariados dessas duas regiões que têm uma renda menor. Portanto, além do que já foi dito pela senadora Tereza Leitão, pelo senador Eduardo Braga, senador Renan Calheiros, e tenho certeza que por todos os benefícios que isso vai trazer para a economia, e a gente vai dar um passo fundamental na justiça tributária que vem com a reforma tributária e agora o primeiro passo da reforma sobre a renda, perfeito, ou sobre a renda dos assalariados, né, basicamente. Então, eu queria cumprimentar e quero também frisar, senador, estou passando para Vossa Excelência, frisar que esta semana o Senado
pautou aqui na CAI, amanhã na CCJ, no plenário do Senado, hoje e amanhã, matérias de interesse do Brasil, de interesse do povo brasileiro. Então, a nossa casa está muito bem colocada nesse momento que a sociedade reivindica que esta casa trabalhe para o Brasil e para os brasileiros. Com a palavra, o senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Antes de qualquer coisa, registrar os elogios ao senador Renan Calheiros. Renan compreendeu perfeitamente, e não é surpresa pela experiência que tem, a importância do momento que vivemos no Brasil. É preciso desarmar armadilhas artificiais que paralisam esse país. A polarização que emburrece a nação faz com que se tenha um escudo para a preguiça, para a incompetência e para a extorsão. O uso de bloqueio de pautas que são fundamentais para o país para ter proveito pessoal é prática useira e vezeira, infelizmente, nessa nação. E ter o contraponto do Senado, ter a capacidade de construção técnica de textos, de relatórios que efetivamente dialoguem com aquilo que é bom para o país, sinaliza uma esperança na nossa democracia. Fico muito feliz com esse momento e faço questão de fazer um registro técnico do que foi feito aqui, porque foi feito com muita habilidade e isso merece nosso registro. Esse relatório, senhor presidente, ele dialoga com o que há de mais moderno nas práticas internacionais tributárias. Ele garante segurança jurídica, ele fortalece a confiança da sociedade no sistema tributário, é um passo decisivo para um Brasil mais justo, competitivo e socialmente equilibrado. Não há dúvida. O parecer de Vossa Excelência ainda teve a sensibilidade federativa de reconhecer que não podemos fazer aqui, em Brasília, mudanças que afetem a vida financeira orçamentária de municípios e estados. E o senhor faz o ajuste com equilíbrio e perfeição. O senhor preserva a capacidade de investimento ao preservar a possibilidade da dedutibilidade de juros sobre capital próprio. E, ao mesmo tempo, garante essa coisa da justiça tributária que buscamos há décadas. É pauta eterna brasileira. Eternamente no Brasil, o pobre paga mais imposto que o rico. E aqui se dá um passo consistente para mudar isso. Mas me somo, senhor presidente relator, à sugestão do senador Omar Aziz. De fato, é bastante razoável estender a possibilidade do refinanciamento também à faixa dos 7.500, com a devida proporcionalidade. E antecipo, senhor presidente, porque tem compromisso externo, já por conta da pauta da CCJ de amanhã, os meus elogios também para o PRS número 8. A resolução que estabelece limites globais para o montante da dívida consolidada da União. Outra iniciativa que Vossa Excelência capitaneia aqui no Senado, fundamental, porque ao estabelecer esse limite, se estabelece a salvaguarda da confiabilidade da economia brasileira, que também ela, a economia brasileira, é vítima dessa mesma composição, extorsão, protelação eleitoreira, especulação no mercado. Quando temos regras, quando passarmos a ter regras objetivas, e o senador Iovisto, que é um craque na matéria, fez muito bem o seu trabalho, seguramente nós teremos mais confiança e, por consequência direta e imediata, juros mais baixos. A taxa de juros que temos hoje no Brasil, ela não tem base em dados reais. Ela é baseada na desconfiança do mercado. E a iniciativa de Vossa Excelência vai diretamente no sentido de resgatar essa confiança, sem ferir a capacidade de investimentos do governo, sem ferir a autonomia de poderes, apenas exercendo aquilo que a legislação prevê e resgatando a dívida do Senado, que já guarda, se eu não estou enganado, 35 anos ou coisa parecida. Parabéns, senadores. Espero que no dia de amanhã, após as vistas, a gente possa ter aprovação por unanimidade desses temas. Com a palavra, a senadora Augusta Brito. Obrigada, senhor presidente. Também, de uma forma aqui rápida, eu quero parabenizar tanto ao autor, o nosso senador Eduardo Braga, como especialmente também ao relator, por ter pautado o que eu diria, depois de tantas falas aqui que já me antecederam, que não se fala só de um ajuste tributário, né? Uma justiça tributária, mas se fala aqui de justiça social. Quando a gente está exatamente fazendo o que é o nosso papel, o nosso dever aqui do Senado Federal. E eu quero relembrar que é promessa do nosso presidente Lula, foi promessa de campanha desde 2018, já do candidato da época, Haddad,
E foi promessa também, depois do Haddad, né? Eu quero aqui só registrar, fazer uma historiazinha aqui que o nosso querido Rogério fez. O presidente da época que foi eleito, depois que Haddad fez também fazer parte do seu programa de governo, também botou, mas não conseguiu implementar. Então, eu acredito que já passou da hora da gente fazer realmente essa justiça tributária, que é uma justiça social. Isentar todas as pessoas que ganham até 5 salários mínimos. Eu digo assim, que até R$5.000, porque é exatamente o que vai repercutir, não diria só no Nordeste, mas eu acredito que no país como um todo, mas especialmente no Nordeste, isso vai fazer uma diferença muito grande com tudo que vem beneficiando aí. Então, é de uma forma responsável que o Senado pauta matérias que realmente vão fazer diferença na vida das pessoas. E é isso que essas pessoas, que o Brasil espera do Senado Federal. Que pautas importantes como essa, que está sendo pautada, que espero eu que seja votada amanhã também, pela sua, eu diria assim, não tem urgência sobre isso, quem não está pagando e quem vai deixar de ganhar o seu 14º salário, que vai fazer a diferença verdadeiramente no que ele vai botar no prato da comida do povo brasileiro, que é a grande maioria. Então, justiça tributária, justiça social precisa ser feita agora. Eu parabenizo aqui da forma que está sendo conduzida no Senado Federal, parabenizando aqui nosso relator. Não havendo mais inscritos, fica suspensa a discussão, que será retomada na sessão de amanhã às 11 horas. Os outros itens da pauta foram retirados, portanto, aqui com a aquiescência do presidente titular, o chefe da comissão, fica encerrada a sessão. Obrigado. A Amazônia. Essa é a percepção externa. E não ocorreu a ninguém colocar esse tratado que foi criado pelo Brasil, a sede aqui no Brasil, para diluir esse impacto negativo contra o Brasil. A Guiana Francesa, que é um departamento, né, da França, está fazendo a mesma coisa que o Brasil faz. Os outros países estão fizeram, né, a mesma coisa que o Brasil fez. E nós não conseguimos convocar esse tratado para que os 8 países que são os controladores da Amazônia pudessem se pronunciar. Não ficamos nós sozinhos defendendo, né, o que nós estamos tentando fazer. Eu já falei das dificuldades nossas na área da segurança, né, sobre o que ocorre na Amazônia. E agora nós vamos ter a COP30 e nós estamos vendo as dificuldades que a gente está tendo para ter uma agenda na COP30, para desviar o assunto da logística e desviar o assunto do esvaziamento desse tema ambiental por causa das grandes potências que estão com outras prioridades. Então, essa questão do Brasil, hoje, e quando a gente discute o lugar do Brasil no mundo, com todas essas questões econômicas, comerciais, ambientais, nós estamos diante de um cenário que vai se complicar ainda mais. Por quê? Porque as tensões globais vão continuar. E a tensão principal no mundo hoje, que eu acho que vai ter um impacto muito importante nas próximas décadas, é a tensão entre os Estados Unidos e a China. Quer dizer, não é uma competição como houve na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Naquela época, o problema era ideológico, era nuclear. Hoje, a competição é econômica, comercial, é tecnológica. E nós temos que ter uma visão como tem a Índia. Eu acho que hoje o país que mais se ajustou a essas transformações que eu mencionei no início, incríveis que estão acontecendo no mundo, é a China, é a Índia. A Índia é um exemplo para países como o Brasil, em que nós temos que não aderir a nenhum alinhamento automático, nem a um lado, nem a outro, nem os Estados Unidos, nem a China, nem aos BRICS. A gente tem que ter uma política
que coloque os interesses brasileiros em primeiro lugar. Independentemente, você pode em algum momento estar a favor de um lado, de outro momento no outro, é o que a Índia está fazendo. Isso nós temos que colocar de maneira muito clara. E o último aspecto que eu vou mencionar sobre o lugar do Brasil no mundo, a gente tem que ser realista. Quer dizer, o Brasil não tem excedente de poder. Então, ou a gente trata dos interesses nossos diretos na América Latina, aqui dentro, e defende os interesses nossos, os interesses das empresas brasileiras, do agro, do setor industrial, ou a gente vai ficar cada vez mais para trás. Hoje, todos nós acompanhamos a visita do presidente Trump aos países do Golfo. Hoje, os países do Golfo estão com uma vitalidade e uma estratégia que o Brasil e a América Latina não têm. Ele não foi lá de graça, ele foi lá porque eles estão associados, os países do Golfo estão se transformando num centro tecnológico e num centro de negociação diplomática. Eles não foram pedir ao Brasil para fazer a intermediação da guerra da Ucrânia ou da guerra de Gaza. Quem está fazendo a intermediação diplomática é o Catar. Então, nós temos que ver que o Brasil teria uma oportunidade de ocupar um espaço que não está ocupando por falta dessa visão de médio e longo prazo. Nós vamos ter uma situação de instabilidade econômica, política, eu acho, nas próximas décadas. Então, nós temos que nos preparar para nos ajustar a essa situação internacional. Não é para resolver o problema da tarifa agora do Trump, é para ver como esse mundo vai se delinear nas próximas décadas, por causa da importância que o Brasil tem. E para finalizar, o quarto capítulo, né, desse trabalho, como eu mencionei, o primeiro capítulo é a situação internacional, a ordem econômica, a ordem multilateral. O segundo capítulo é o Brasil, o que é o Brasil. O terceiro capítulo é a questão do lugar do Brasil no mundo. E o último capítulo é a estratégia por região. Todos os documentos que eu vi na área internacional, na área dos países, Estados Unidos, França, Inglaterra e tal, eles têm que ver, eles descrevem a posição deles em relação à estratégia por região. Então, no caso do Brasil, a principal região nossa, e nós temos que dar prioridade a isso, por isso que a América Latina é muito importante, é o hemisfério. Está lá o país mais importante do mundo, o segundo maior parceiro do Brasil, tecnologia, tudo que a gente sabe. Estamos vivendo um problema complicado, difícil, que vai ser superado. Ao longo da história, isso vai passar. E nós temos que ver como nós vamos tratar os Estados Unidos nesse mundo dividido também, e como nós vamos tratar a América Latina, a América Central. A segunda região, na minha visão, não é mais a Europa. A segunda região de interesse nosso é a Ásia. E nós temos que ter uma política em relação à Ásia, com mais acordos comerciais, com mais parceiros comerciais. Vocês sabem que alguns países da Ásia hoje, e os países que a gente nem sabe onde fica, né? Bangladesh, são mais parceiros comerciais do Brasil do que a França, do que a Inglaterra. Bangladesh, Mianmar, Singapura, são países mais importantes para nós hoje do que a África, do que a França, do que a Inglaterra. Então, nós temos que pensar em termos estratégicos nessas parcerias na Ásia. A Europa, que era o segundo área de importância nossa, por toda a tradição cultural, histórica que a gente teve, hoje é a terceira área, porque ficou atrás, né, dos interesses nossos. E se a gente firmar esse acordo Mercosul-União Europeia, que eu acho que vai ser firmado, a Europa pode voltar a ter importância para nós. Nós temos que ter uma visão estratégica em relação a isso. Eu acho que esse acordo de Brasil-Mercosul, ele vai ser mais importante do ponto de vista geopolítico do que do ponto de vista comercial para o Brasil. Então, nós temos que ver sobre esse aspecto também. E a última área, que é uma área que nós estamos sem nenhuma política
diplomática, econômica, comercial, é a África. Quer dizer, os senhores sabem que nos últimos 10, 15 anos, a China ocupou um espaço muito importante. Começou a haver uma reação dos países africanos. Os senhores sabem quem entrou na África hoje, está tão forte quanto a China? A Turquia. Quem que sabe disso aqui no Brasil? Nós temos possibilidade de prestar assistência técnica, cooperação técnica, como eles demandam isso da gente, e a gente podia usar, como os outros países usam, a cooperação técnica para abrir portas comerciais para o Brasil. Quer dizer, a Embrapa, pelo que eu acompanho, está sendo solicitada a fazer isso. E nós não temos uma política, lá no Itamaraty, eu já discuti isso lá também, nós temos a ABC, a Agência Brasileira de Cooperação. A Agência Brasileira de Cooperação não tem uma estratégia. Ela recebe pedidos e atende na medida do possível. A gente devia ter uma estratégia assim, pegar 3, 4 países da África com prioridade para a política externa e fazer programas de assistência técnica para esses países, abrindo as portas junto com SESC, SENAI, junto com que o governo brasileiro, o Itamaraty, não tem recursos para fazer isso sozinho, mas teria associado ao setor privado para abrir porta para a negociação de exportação de caminhões, de equipamentos agrícolas, o que for. Então, a África mereceria uma atenção maior. Nós já tivemos uma política africana, abrimos muitos canais lá de comercialização, tivemos uma certa influência lá. Hoje não. Hoje nós estamos fora. A gente, quando fala da África, a gente fala dos problemas culturais, as coisas da escravidão. Não é nada disso. Os países estão interessados no mercado lá. A Nigéria hoje passou o Brasil em termos de população e de desenvolvimento econômico, e outros países da África também. Então, nós temos que ter uma política, uma estratégia em relação a cada uma dessas regiões. Enfim, com isso eu concluo a apresentação desse documento, que, como eu disse, vai ser apresentado o ano que vem, em resumo. Nós vamos organizar isso lá em São Paulo, em outros estados também, junto com essa plataforma que eu estou discutindo, vamos apresentar isso aos candidatos, para que os candidatos passem a olhar o Brasil não como uma coisa regional, uma coisa segmentada por interesse, mas que vejam o Brasil com esse potencial que a gente tem para ocupar um lugar e que o governo faça programas de Estado. O que está faltando aqui no Brasil, nós sabemos disso, e aqui nessa casa vocês discutem isso. Quer dizer, as políticas são políticas de governo, a cada 4 anos muda. E tem certas políticas que ficaram, né? Bolsa Família, então, são políticas de Estado, ficaram, então foram ótimas. Agora nós temos que definir, a partir do próximo governo, a partir da próxima eleição, quais são os programas de Estado que a gente precisa discutir com a sociedade e manter isso para fortalecer o Brasil internamente e no exterior. Obrigado, presidente. Embaixador Rubens Barbosa, para nós é um privilégio receber as informações que Vossa Excelência traz nessa manhã de trabalho na Comissão de Relações Exteriores. Gostaria de agradecer a presença do senador Marcos Pontes, o nosso astronauta, do senador Hamilton Mourão, o senador Chico Rodrigues e da senadora Tereza Cristina. De pronto, vou passar a palavra ao senador Marcos Pontes para fazer os questionamentos e para a gente dar agilidade, vamos fazer em bloco, aproveitando a participação dos outros senadores, e Vossa Excelência anota para depois responder em bloco. Com a palavra, senador Marcos Pontes. Obrigado, presidente. Gostaria inicialmente de parabenizar o nosso embaixador Rubens Barbosa pela excelente apresentação. Fiz questão de prestar muita atenção em cada detalhe. Aliás, eu gostaria de ter uma cópia desse documento também, que o senhor trouxe muitos pontos que são essenciais realmente para o país, para o desenvolvimento do país e o posicionamento do Brasil, né, internacionalmente. E como eu vejo, eu sei que vai parecer que eu estou puxando sardinha para o lado de ciência e tecnologia, porque eu era ministro de ciência e tecnologia, mas a gente vê o quanto que a ciência e tecnologia ela tem importância nesse contexto, né, como um todo do posicionamento do país e o desenvolvimento do país, sendo algo
que transcende, que ele vai para todas as áreas, né, de desenvolvimento do país. E a gente nota claramente que todos os países envolvidos, eles tiveram uma receita comum, né? Não é a questão de região no planeta, ou língua, cultura, religião, nada disso. Todos eles investiram em educação focada, ciência, tecnologia, inovação e ambiente de negócio. Todos eles fizeram isso e nós precisamos seguir, né, realmente, como o senhor falou, esse aspecto. Nós temos essa transformação acontecendo no planeta nesse momento e nós precisamos utilizar isso como uma oportunidade para o Brasil se posicionar, né? E, logicamente, para isso, de novo, a ciência e a tecnologia, esses fatores têm uma importância muito grande. E o senhor citou uma parte aqui que, dentro do contexto, como ministro, muitas vezes eu falei sobre isso com o presidente também, e a gente nota que isso não é uma questão de um governo ou outro, mas o Brasil precisa ter metas, objetivos de longo prazo, né? Onde o Brasil quer se colocar, o que ele quer ser daqui a 10 anos, 30 anos, 50 anos, não precisa ter isso, e a partir daí que a máquina funcione nessa direção. E quem tiver de serviço lá, não chama assim linguagem militar, quem está de serviço ali que cumpra, né, a sequência da forma que achar mais adequado, mas para atingir aquele objetivo. Eu vejo também outro ponto que o senhor falou que eu concordo 100%, a polarização, tudo isso aí atrapalha muito, porque perde-se muita energia lateral, em vez de focar em objetivos mais pragmáticos para o país como um todo, né? Em linguagem de astronauta, não dá para se decolar faltando o motor do foguete, né? Precisa ter todos os motores para essa decolagem. E dentro desse sentido, só uma pergunta mais simples, o senhor já explicou basicamente tudo, então minha fala que não é nem para fazer muita pergunta, mas como o senhor vê esses conflitos acontecendo no planeta de forma isolada, num lugar e em outro, né? Como que isso pode afetar a curto, médio e longo prazo o país e qual seria melhor, né, usando sua experiência como diplomata, qual seria a melhor approach, né, melhor metodologia para o país seguir, para não só ajudar no contexto, se possível, mas também se posicionar da melhor forma para o desenvolvimento do país. Obrigado. Senador Chico Rodrigues, que chegou logo depois do senador Marcos Pontes. A sua pergunta. Eu acompanhei, apesar de ter chegado já iniciado a audiência com o embaixador Rubem Barbosa, mas nós sabemos da sua bagagem, do seu capital intelectual e, acima de tudo, o que ele representou para o Brasil como ex-embaixador do nosso país em Londres, nos Estados Unidos, enfim, e que tem uma visão em perspectiva, né, da situação da conjuntura atual. Lógico que uma das questões que eu faria era exatamente em relação ao que o senador Marcos Pontes fez, esses conflitos. Obviamente, isso aí é geopolítica pura, mas como esses conflitos, na verdade, eles reverberam e influenciam nas decisões de países. O Brasil, por exemplo, tem essa importância geopolítica, geoestratégica para o planeta em termos de alimentação, por exemplo, né? Nós somos o maior produtor de soja do planeta, ou seja, alimentamos quase 800 milhões de pessoas por dia, né, na derivação de todos os produtos advindos da soja. E somos o maior rebanho bovino, portanto, o maior banco de proteína do planeta. Nós temos a população brasileira menor do que a população bovina. Ou seja, isso é proteína pura e que o mundo precisa. O Brasil cultiva as suas áreas em torno de 70 milhões de hectares. 70 milhões de hectares, enquanto que a Rússia, China, Índia e Estados Unidos ultrapassam os 200 milhões de hectares. Portanto, nós temos praticamente em 1/3 da nossa área cultivada, nós temos um desempenho muito maior do que esses outros países, que são países de primeiro mundo, enfim, né, e é quem dão a regra do jogo da economia global. Mas 3 perguntinhas rápidas que eu gostaria de falar a você, senhoria. O Brasil tem adotado uma política externa que privilegia alianças com países do sul global. Por outro lado, parece que há certo afastamento em relação a parceiros tradicionais. Como essa escolha pode afetar nosso poder de influência em fóruns multilaterais e nas decisões globais?
essa estratégia realmente amplia a relevância do Brasil no cenário internacional ou a compromete? A segunda pergunta seria: o novo cenário internacional com a política protecionista é imprevisível do atual presidente americano ter empurrado o Brasil em direção ao fortalecimento das relações comerciais com a China. Que desdobramentos podemos esperar em termos de diplomacia e comércio para o Brasil e de que forma isso impactará a vida do cidadão brasileiro comum? Diante da a última uma pergunta, apenas para que seja autoexplicativa por parte do nosso embaixador, diante da nova política comercial dos Estados Unidos, com aumento de tarifas sobre diversos setores estratégicos, observam uma intensificação do protecionismo entre as nações. Aparentemente, o Brasil ainda não apresentou uma reação firme, nem articulou uma estratégia clara para defender seus interesses ou diversificar mercados. Na avaliação de Vossa Senhoria, o que o Brasil pode fazer de forma consistente e estratégica em relação às principais negociações econômicas internacionais? Quais os caminhos possíveis para dirimir esses impasses? Então, de uma forma geral, apesar de que tem perguntas que eu fiz que já estão mais ou menos embutidas na sua explicação, mas é necessário fortalecer, porque os Estados Unidos não podem continuar sendo a palmatória do mundo. Claro que é a região mais poderosa do planeta, o PIB dos Estados Unidos é superior quase a 70 trilhões de dólares, da China 55, sei lá, trilhões de dólares, e o PIB do Brasil é menos de 5 trilhões de dólares. Então há uma diferença abismal em termos de concorrência econômica, portanto, de estratégias de políticas internacionais. Agradeço ao senador Chico Rodrigues, senador Mourão, depois senadora Tereza Cristina. Presidente, bom dia, caros colegas. Embaixador Rubens Barbosa, peço desculpa a Vossa Excelência, eu estava na Comissão de Assuntos Econômicos, nós tínhamos um assunto sério lá a ser debatido, não pude assistir o início da apresentação de Vossa Excelência. Mas, pelas partes que me coube ouvir, Vossa Excelência foi muito lúcido, né? E eu tenho uma visão de que hoje existem 5 grandes atores, né, no mundo. Os Estados Unidos, obviamente, a União Europeia, a Rússia, a China e a Índia. E nós, Brasil. Vossa Excelência colocou algumas interrogações no final da vossa apresentação. O Brasil, com esse potencial enorme que nós temos, a própria questão do nosso relacionamento com os vizinhos latino-americanos, algo sempre, né, relegado, e fomos muitas vezes separados pela geografia, onde a Amazônia e os Andes, né, sempre foram uma barreira e que dificultaram essa integração, a questão da África que Vossa Excelência abordou. Então, foi muito bem colocado tudo, mas eu acho que hoje nós estamos, né, metidos no meio do conflito Estados Unidos versus China. Os Estados Unidos, sob a presidência do presidente Donald Trump, ele adotou uma linha de ação de que ele tem que reformular a ordem internacional em termos de comércio estabelecida 80 anos atrás. Daí todas essas medidas que ele vem tomando e nós embarcamos aí, ele usando como biombo a questão interna política que nós estamos vivendo, mas na realidade ele quer, né, uma mudança nesse tipo de relação. E conforme Vossa Excelência colocou, nós vamos ter que em algum momento ter que retomar o relacionamento de uma forma, vamos dizer assim, coerente entre duas nações que têm uma amizade de mais de 200 anos. Mas hoje o que eu estou vendo, e aí eu gostaria de um comentário de Vossa Excelência, é que a China começa a tomar algumas atitudes nessa guerra, e a China ela detém um instrumento que é parcela da dívida pública americana está nas mãos dos chineses. E parece que começa a haver, não é, uma retomada, a China passa a se desfazer desses papéis, e isso vai ter uma influência muito grande, inclusive no nosso agronegócio aqui, Tereza. Então, queria ver a sua observação, né? O que o senhor pensa a esse respeito. Mais uma vez, obrigado pela sua lúcida apresentação. Senadora Tereza Cristina, sem antes, porém, deixar de agradecer a participação do senador Mourão. Muito obrigado, senador Nelsinho. Quero cumprimentar aqui o embaixador Rubens Barbosa, a quem eu tenho a maior admiração pelo seu conhecimento
e pelo seu trabalho, a sua bagagem, e o senhor continua ajudando o Brasil, né? Com as suas posições lúcidas, com o seu conhecimento, ajudando aí principalmente o setor produtivo brasileiro. Sua apresentação também não pude estar aqui. Hoje, infelizmente, terça e quarta, embaixadora, a gente vive uma loucura aqui. Mas já recebi o documento e o que eu ouvi, né, eu concordo plenamente. Eu acho que o Brasil, não só na política internacional, mas o Brasil está precisando de projetos que sejam projetos de Estado. Tem coisas muito importantes, e planejamento, né? Nós não podemos viver como bombeiros, apagando incêndio o tempo todo. Com certeza, a polarização, ela hoje deixou temas muito importantes de discussão, de encaminhamento. Eles estão meio escondidos, estão na sombra, mas que precisam ser retomados, porque, por tudo que o senhor colocou aí, o Brasil não pode ficar nessa insignificância que hoje ele tem no mercado mundial, na geopolítica, inclusive. Não conseguimos hoje liderar a América do Sul, né? O Brasil não é chamado para todas as mesas. Fizemos lá no passado uma política com a África importantíssima, né? Levando tecnologia, essa troca, e hoje o Brasil abandonou isso, perdendo até o trabalho que fez lá atrás. Com certeza, hoje, a Ásia é um parceiro, os países asiáticos são parceiros importantíssimos para o Brasil, e eu tenho que concordar com o senador Mourão, né, que a gente não sabe o que vai acontecer nesse novo momento que vive aí o mundo em termos comerciais, os Estados Unidos mudando o normal que nós vivemos aí esses 80 anos, hoje nada que a gente sabia até o ano passado vale para o momento atual. E o Brasil, de novo, na minha opinião, perdendo oportunidades. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, bem objetiva. Como é que o senhor destaca? O senhor destaca a relevância do agro brasileiro e a urgência de agregarmos mais valor aos nossos produtos, né? Mas a gente sabe que o protecionismo internacional, frequentemente, ele impõe barreiras ao beneficiamento na origem, que é o caso da soja. Todo mundo fala, primeiro que a gente não dava conta, porque o óleo e o farelo, que hoje o farelo é até muito usado, mas a gente tem aí um percentual, né, que inviabiliza pelo tamanho que nós temos hoje. Mas como é que nós poderíamos favorecer a importação de insumos em vez de produtos processados? E, diante da atual crise do sistema multilateral de comércio, que medidas o senhor considera prioritárias para reposicionar o Brasil nos elos mais rentáveis das cadeias globais de valor? Também queria fazer uma segunda pergunta para o senhor. O senhor aponta a necessidade de revigorar e fortalecer o Itamaraty. Ficou claro na sua fala, como eixo central da política externa brasileira, especialmente para atualizar a nossa agenda nas instituições multilaterais, recuperar a credibilidade internacional e melhorar a percepção externa do país. Quais medidas concretas o senhor considera essenciais para o fortalecimento institucional? Seria necessário ampliar o orçamento, modernizar a estrutura, investir na formação de quadros ou rever as prioridades diplomáticas? Essas seriam as minhas duas perguntas. Obrigada. Embaixador, eu vou fazer a minha. Ela vai ser bem direta, sem aquela roupagem, nem sem o perfume da diplomacia, que muito nos honra. Mas se Vossa Excelência fosse senador, Vossa Excelência iria fazer a missão que nós, senadores, fizemos nos Estados Unidos? E a outra pergunta: se Vossa Excelência fosse o presidente da República, Vossa Excelência iria procurar e insistir numa conversa de alto nível com o presidente Trump? Eu vou aceitar o desafio, vou começar a responder as suas perguntas. Bom, eu acho que a missão
do Senado aos Estados Unidos foi importante. Eu não imaginava que a missão fosse produzir resultados, tendo vivido lá, sabendo como é que funciona o sistema americano, mas eu achei que foi importante. Por quê? Porque foi um gesto político, na minha visão, um gesto político do Brasil em relação aos Estados Unidos. Porque, talvez, senador, a gente aqui no Brasil, a gente não pensa, quando discute esses assuntos, não pensa as mudanças que ocorreram nos Estados Unidos. Quer dizer, eu acho que a gente está acompanhando o cenário internacional, né, que foi tremendamente afetado. Na minha visão, depois de morar 5 anos lá como embaixador, eu acho que as mudanças que estão acontecendo lá nos Estados Unidos são mais graves e mais profundas e vão ter efeito na sociedade americana e no mundo inteiro. Então, voltando, feito esse parênteses, no Congresso americano, hoje, o Partido Democrata, ele está sem ação. Por isso que eu digo, como os senadores procuraram e encontraram pessoas, né, do Congresso americano, do Partido Democrata, eu via que nada ia acontecer, porque hoje a divisão que existe na sociedade americana é muito profunda e o Partido Democrata está alijado. Eu assisti anteontem aquele grande memorial daquele Clark, aquele rapaz, 31 anos, que morreu. E o Trump falou, isso que eu queria acentuar aqui. Ele disse, olha, esse é um herói, elogiou muito, ele falou, só tem uma discordância dele. Ele era uma pessoa que buscava o opositor para conversar, para negociar. Eu não. I hate my opponents. Eu odeio os meus oponentes. Quer dizer, essa é a mentalidade, entendeu? Então, quando eu vi nos jornais que o grupo ia encontrar senadores democratas e um republicano que era contra o Trump, eu falei, bom, eu acho que é um gesto político importante e tal, mas não vai ter repercussão. Agora, eu acho que os senhores plantaram uma semente que foi reproduzida agora, porque um grupo de senadores apresentou um projeto de lei para que seja declarada a ilegalidade da base jurídica para a imposição de tarifas para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, porque a maioria das tarifas, há outras bases legais, mas a maioria das tarifas tem como base legal aquela lei de emergência econômica dos Estados Unidos, o IEEPA. Claro que é uma coisa ilegal. O Congresso lá deveria opinar, pela lei devia opinar, e o Trump baixou aquilo sem ouvir o Congresso, sem nada. Eu, pessoalmente, acho que o gesto dos senadores não vai resultar em nada também, porque eles não têm maioria lá, a maioria é do Partido Republicano. Mas eu acho que a ida dos senadores lá foi importante porque gerou uma contestação dentro do Congresso, é verdade que da oposição, mas gerou, vão discutir isso lá, pelo menos foi importante. Então, essa primeira parte eu achei que foi importante. Na segunda questão, falando com muitos empresários que estiveram lá em Washington, eu não acompanhei isso lá. Eles ouviram, o que no dia 9 de julho, quando chegou aquela carta do Trump para o presidente Lula, que foi recusada, eles ouviram da US Chamber of Commerce, que é a instituição privada mais importante lá de lobby, né, no sentido americano da palavra, mais importante na defesa dos interesses do setor privado lá, está lá na carta, na nota que eles deram, está escrito lá que esperavam que o Brasil enviasse o mais rapidamente possível uma autoridade de alto nível para conversar com a Casa Branca. Está escrito lá na nota dos americanos. E esse pessoal que esteve lá em Washington ouviu
do setor privado e das autoridades americanas, pelo menos uma autoridade, ouviu que o poder hoje está tão concentrado na Casa Branca e dentro da Casa Branca no Trump, que não adianta o Departamento de Comércio e o STA negociar com o nosso vice-presidente aqui, tal, chegar ao entendimento. Não adianta, tem que conversar com o Trump. Não tem conversa. Lá é assim agora, não era, agora é. Então, eu acho que não há alternativa, entendeu? O presidente Lula falou na ONU, eu não sei o que ele falou, espero que ele não tenha cutucado o presidente Trump, né, no discurso. Espero que não tenha, porque é imprevisível, foi usada essa palavra aqui, o presidente Trump é imprevisível. E todo mundo procura chegar até ele. Vocês viram agora, não foi só a Índia, eu gosto de citar a Índia, porque a Índia hoje tem a mesma tarifa que tem o Brasil, 50%. Era 25% e por causa da Rússia, o Trump botou mais 25%, são 50%. Logo depois que essa tarifa foi aplicada na Índia, o Modi ligou para o Trump. E continua ligando para o Trump, porque o interesse dele, o interesse da Índia, é a redução dessa tarifa. Entendeu? Então não tem saída. E agora no Reino Unido, vocês viram, o Reino Unido é um aliado sempre, né, dos Estados Unidos. Há divergências. Eles conseguiram, na base da conversa, eliminar a tarifa sobre o aço e sobre o alumínio, que era o principal objetivo deles. E agora, eles fizeram essa festa toda lá, que a gente viu na televisão, né, um jantar oficial lá no Castelo de Windsor e tal, para tocar a vaidade do presidente Trump, que disse que ele nunca tinha sido, né, homenageado daquela maneira, que era a coisa mais importante da vida dele e tal. O que os ingleses conseguiram? 250 bilhões de dólares de investimento em empresas inglesas, americanas na Inglaterra. Então não tem saída. Respondendo também diretamente ao que o senhor perguntou, eu acho que não tem saída. A experiência de todos os países, inclusive os países comunistas, né? A Venezuela agora mandou uma carta para o Trump. O Vietnã tem tarifas de café e tal muito mais baixas que o Brasil, porque eles falaram lá na Casa Branca com o Trump. Então não tem saída. Eu estou, desde o começo, sabendo como é que funciona lá, eu tenho dito, quer dizer, essa questão do tarifaço americano sobre o Brasil só vai resolver, quer dizer, a redução, né, dos 25% e os outros também a um nível mais baixo, só vai resolver quando houver um contato político, diplomático entre o governo brasileiro e o governo americano. Se o presidente Lula não quiser falar com o presidente Trump, manda o vice-presidente Alckmin falar com o vice-presidente Vance, que é importante lá, tem força lá dentro da Casa Branca. Sem isso, nós vamos continuar do jeito que está, com sanções, como nós vimos ontem, vimos semana passada, eu acho que vem mais por aí, com sanções a autoridades aqui no Brasil. E dependendo da reação brasileira, eu não descarto a possibilidade de mais sanções comerciais, entendeu? Então, essa lei Magnitsky podem pegar bancos aqui no Brasil e a questão comercial, eles podem já, 50% são, pelo que eu vi aí nos documentos do Ministério da Indústria, são 25% da exportação nossa que está afetada como está agora pelas tarifas. Isso não vai voltar. Quer dizer, agora incluíram o papel, a celulose e o níquel, né, que aumentou o nível de produtos brasileiros livres. Mas isso não foi por causa da negociação brasileira. Foi porque as empresas americanas e o governo americano acharam que era do interesse deles. Então, a gente aqui no Brasil, agora, para encerrar essa resposta, a gente precisa resolver. Quer dizer, o governo quer defender as empresas brasileiras do agro e da indústria ou quer preparar um programa eleitoral para a eleição no ano que vem. É uma decisão do governo, entendeu? Do governo. A gente tem que ser objetivo nas coisas. Se trata disso. Isso é a primeira coisa. Segunda, passando a responder rapidamente as perguntas dos senadores, em relação ao senador Marcos Pontes,
Eu acho que esses conflitos estão aí para ficar, podem ter consequências para o Brasil. Eu vou dar um exemplo só. O senhor imagine, nessa tensão entre China e Estados Unidos, a questão de Taiwan e o Mar do Sul da China. O senhor imagine o que aconteceria para o agro brasileiro se houvesse uma interrupção da livre navegação no Mar do Sul da China. Os navios ficariam parados, não chegariam à China. Então, eu acho que a gente tem que avaliar essa. Eu imagino, não posso crer que o governo, alguns setores do governo, não estejam pensando nessas coisas, né? Mas a gente tem que pensar. Então, os conflitos podem ter efeito forte sobre o Brasil. Agora, eu vou aproveitar o senador Marcos Pontes para mencionar uma outra questão que eu não mencionei, porque tinha tanta coisa para mencionar. Eu acompanho muito, desde o meu tempo lá em Washington, da questão do programa espacial brasileiro. Quer dizer, nós estamos perdendo, o Brasil está perdendo espaço na base de Alcântara. Eu fui visitar lá, porque eu tenho interesse nisso, fui visitar. Eu não estou nem falando no programa de lançamento de satélites e de programa espacial brasileiro, porque a gente não conseguiu lançar nem a terceira fase de satélites lá. Agora, a base de Alcântara foi utilizada por uma empresa coreana para lançar. Então, quer dizer, a Nova Zelândia abriu agora uma base lá, a Rússia tem outra base não sei aonde. Então, esse programa espacial brasileiro, e o senhor está aqui dentro do Congresso, eu acho que tinha que ser prioridade do governo brasileiro. É uma prioridade que o Congresso devia atacar, com recursos, com apoio, para desenvolver o programa espacial brasileiro. Nós temos alguns contatos com a China, né, o programa. A gente tem que... E Alcântara, pelo que eu entendo, é uma das poucas bases do mundo que tem competitividade para lançar mini-satélites em cima do Equador. Quer dizer, nós temos uma vantagem aí sobre os outros que a gente não está aproveitando. Por quê? Porque não tem uma política de Estado em relação a isso. E eu acho também, aí com a devida vênia, eu acho que o Ministério da Aeronáutica teria que abrir mais espaço para a empresa privada brasileira. Porque a regulamentação, não é? A lei do espaço, os contratos lá para Alcântara, tudo isso é importante. Agora, tem que engajar a imprensa privada. Eu tenho uma posição, eu trabalhei no governo há 40 e tantos anos e agora estou há 20 anos do lado do setor privado. Eu acho que chegou o momento do setor privado assumir, porque na história econômica brasileira, os senhores sabem, né? O setor privado sempre dependeu do Estado brasileiro, fica esperando coisas. Eu acho que chegou o momento do setor privado se afirmar e dizer que quer fazer isso, fazer aquilo e forçar o governo. Essa questão do projeto espacial brasileiro é fundamental. Só me desculpe aí de fazer essa intervenção. Aliás, eu agradeço por trazer esse tema, embaixador. Isso é extremamente importante. E o que nós temos, né, nesse momento com Alcântara, e isso abre umas perspectivas muito interessantes. Eu tive a honra, vamos dizer assim, de trabalhar no programa, não só na parte operacional, mas depois lá com o ministro também, e aqui no Senado, né? Então, nós criamos uma empresa chamada Alada, né, que é uma empresa de tecnologia aeroespacial do Brasil. E essa empresa, finalmente criada, ela é uma empresa, quando eu falo empresa estatal, a gente pensa cabide de emprego. Não, a ideia não é essa. É uma empresa ligada ao Comando Aeronáutica, que ela é independente e temporária, e ela tem a perspectiva de, se pegarmos 1% do mercado internacional de micro e pequenos satélites, a gente chegar a 3 bilhões de dólares por ano, que tiraria o Brasil da situação dramática que sempre vive no programa espacial colocado, e aí é uma falha estratégica muito sempre colocado a berlinda, vamos dizer assim, em termos de orçamento, que a gente pode e precisa realmente aqui no Congresso mudar essa situação.
mas finalmente já tem isso. E tem a Lei Geral do Espaço também, que eu fui relator aqui. Essa Lei Geral do Espaço permite a introdução de empresas privadas, né, fazendo a separação adequada entre militar, civil, empresas privadas e a parte pública, para realmente mudar essa situação no Brasil. A Alcântara está operacional, mas precisa de recursos para se manter, com o acordo de salvaguardas tecnológicas assinado e assim por diante. Mas, novamente, precisa de consistência nos recursos lá. O senhor tem razão nisso aí. E é um trabalho que tem que ser feito com apoio daqui, com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação também, né? Assim como a nossa agência espacial, que agora tem realmente função de agência, né? Que até então era só uma autarquia. Mas muito mais lento do que eu queria, né? Mas a gente está avançando no programa. Do senador Chico Rodrigues, eu acho que nesse mundo novo que está acontecendo aí, eu acho que realmente está faltando uma estratégia para o Brasil. Nós estamos reagindo caso a caso. Nós não estamos tendo uma perspectiva tanto para o setor privado quanto para o próprio governo, entendeu? Na minha visão. Nós temos que reconhecer essas mudanças que estão acontecendo no mundo. E, como eu disse, eu acho que a gente tem que reconhecer as nossas capacidades e as nossas limitações. Quer dizer, a gente não pode perder tempo em questões que o Brasil não tem força. A gente tem que reconhecer. Quer dizer, o Brasil não é uma superpotência, entendeu? Então, vamos concentrar naquilo que interessa a gente. Essas 3 áreas que eu mencionei. Vamos concentrar naquilo que fortalece o Brasil, nessas áreas, dessas vulnerabilidades que eu mencionei aqui, inclusive a área da defesa, que tem mais isso, tem o submarino nuclear, é um mundo que projetaria o Brasil. Se vocês imaginam essa questão do submarino nuclear. Há 20 anos que a gente está discutindo isso, agora diz que vai ficar pronto em 2035, 33. Né? O Brasil vai ser o primeiro país do Hemisfério Sul a ter um submarino de propulsão nuclear. Quer dizer, isso aí é um sinal da projeção externa nossa. Quer dizer, ninguém está pensando nisso. Esse programa espacial seria outra manifestação. Na área nuclear, a gente tem um ciclo completo nuclear. A gente não, como foi dito aqui, o Brasil tem capacidade técnica. Agora, a gente não está direcionando nada disso para um objetivo, que é o desenvolvimento, que é a segurança. A gente não está desenvolvendo. Esse que é o problema que a gente tá sofrendo. Então, eu acho sim que a gente tem que... Agora, e o tarifaço é outro, como eu mencionei aqui na primeira resposta. Qual é o objetivo nosso? É resolver o problema ou atuar politicamente? Tem que resolver. Quer dizer, o que interessa para o Brasil? Eu disse aí no começo que a gente tem que colocar essa discussão acima da discussão ideológica, da discussão partidária. Quer dizer, no caso do tarifaço, se coloca esse problema. É um problema da gente defender o interesse da empresa brasileira, do agro e da indústria. Outros países fizeram. O Brasil é o único país que não conversa com os Estados Unidos no mundo inteiro. Quer dizer, isso interessa ao Brasil? Então, eu acho que o senhor está correto. Então, temos que ter uma ideologia clara. E eu disse aqui, né, que também, dentro dessa linha, que o Brasil tem que ficar equidistante, não tem que se aliar nem a um lado nem a outro. E tem que procurar, como está fazendo a Inglaterra, como está fazendo a Índia, extrair o maior benefício possível. Porque hoje, nessa lei da selva que eu mencionei, o que interessa é o interesse de cada um. Isso sempre foi, mas agora, como dizia alguém lá no americano, né, os países não têm amigos, têm interesses. Isso sempre existiu. Agora está indo por paroxismo, quer dizer, não tem interesse, não interessa o que eu quero e ponto final, o que eu posso. Então, eu acho que essa questão de você ter uma estratégia é muito importante. Por isso que eu digo, nós vamos levar isso para os candidatos a presidente da República. Porque agora você não vai mudar o que já está até aqui. O ano que vem tem eleição, e aí sim cabe a nós todos tentar
influir os candidatos para que eles tenham essa visão. Isso nunca se discutiu em eleição nenhuma. Qual é o lugar do Brasil no mundo, qual é a estratégia, essa transformação global, nunca foi. Eu acho que pela primeira vez na história nossa política brasileira, política externa vai entrar na campanha eleitoral. Minha convicção. Porque você não pode evitar. A coisa está tão grave que essa questão externa vai ser discutida internamente. Nós nunca, você lembra, alguém já disse, né, o Brasil é uma ilha da prosperidade. Quer dizer, não é ilha da prosperidade nenhuma. Nós estamos no meio dessa briga aí e se a gente não defender o nosso interesse, ninguém vai defender. Quanto ao senador Mourão, eu acho que a China realmente está crescendo e ela está cada vez mais se aproximando, né, do poderio americano. Nós vimos um desfile lá agora, semana passada, impressionante aquilo. O que me impressionou mais, além da parte técnica, foi os carros sem chofer. Era tudo computadorizado, todos os carros, tudo. Por isso que eles estavam alinhados daquele jeito, né? Não tinha uma roda na frente, era tudo igual. Então, eles estão, e eu acho que a competição vai aumentar. Como eu disse, a Guerra Fria agora não é Guerra Fria, é uma guerra por mercado, por economia, por tecnologia. E eu acho que vai demorar ainda uns 20, 30 anos para que a China se equipare militarmente aos Estados Unidos. Aí, eu felizmente já não vou estar mais aqui, mas aí a gente vai ver o que vai acontecer. Pela experiência histórica, né, a Guerra do Peloponeso e tal, a gente sabe que quando não aconteceu... Não aconteceu na emergência americana contra o Reino Unido, né, a transformação de uma hegemonia imperial por outra foi feita sem luta, mas eu acho que agora com a China a coisa pode ser diferente. Essa questão que o senhor mencionou, da dívida pública, o último dado que eu vi, a China tinha acho que 3 trilhões de dólares em títulos da dívida pública americana. Pelo que eu soube, pelo que eu conversei, eles não estão fazendo uma venda abrupta, eles estão fazendo uma coisa gradual, porque não interessa a eles também, porque desvaloriza o título deles. Se eles jogassem no chão, desvalorizava o título deles. Então, essa questão é uma vulnerabilidade americana. Das poucas vulnerabilidades americanas, essa é importante. Porque do momento que eles têm uma política de vender tudo, aí acaba o dólar, né? Como alguns querem, né? Agora não vai acabar o dólar, porque o dólar é o dólar. Mas se houver essa retirada, eu acho que não vai haver, porque não interessa a China também. E a China, vocês estão vendo, agora vence em outubro, vence os 90 dias para concluir a negociação do acordo comercial. Aos dois interessa uma convivência que seja de competição e de cooperação. Então vai acontecer isso. E eu acho que eles não vão retirar todo esse dinheiro, não. Quanto a... Trump declarou agora na ONU que vai se encontrar com o Lula semana que vem. O Lula declarou? O Trump declarou? O Trump declarou, vamos ver. Então houve o gesto, quer dizer, tinha que haver o gesto, porque como a gente sabe, quando a gente negocia com alguém, eu 40 anos negociei, né, no Itamaraty, você sabe com quem você vai negociar e o que você vai dizer com cada um, né? Eu acho que agora deve ter sido feito algum contato lá para que ocorra isso. Isso é bem-vindo, eu acho que é importante. Presidente, pela ordem, só um momentinho para a gente registrar que eles vão ter que sair para almoçar. Nós temos aqui conosco alunos do Senai, do Estado de São Paulo, que são equipes internacionais, né? Justamente competem internacionalmente defendendo o Brasil, né? Nas competições profissionais da World Skills International, né? Que junta aí centenas de profissões diferentes. Então, aí, parabéns a vocês, professor Ademir Redondo aqui também, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado pela visita. Aproveitando também, senador Marcos Pontes, registrar a presença de um corpo estudantil da Universidade de Brasília, que aqui se encontram. É um prazer recebê-los.
Vossa Excelência deu ibope para a nossa comissão. Bom, com relação às duas perguntas da senadora Cristina, medidas para reposicionar o Brasil, é tudo isso que a gente disse, né? Quer dizer, é ter políticas de Estado, cuidar da casa internamente antes da gente atuar fora. Eu acho que isso é muito importante. E o Congresso tem uma posição muito importante nisso. Eu acho que acima, e eu agradeço ao senador Nelson Trade, porque a Comissão de Relações Exteriores é estratégica, é Relações Exteriores e Defesa, né? E acima, essa discussão aqui, acima de partidos, acima de ideologia, eu acho que é muito importante. O papel da Comissão de Relações Exteriores é muito importante para a gente discutir os temas que interessam ao Brasil, aqui fora das divergências políticas partidárias. Em relação à segunda pergunta da senadora sobre a questão do fortalecimento do Itamaraty, eu escrevi um artigo há uns 2 meses atrás, que, enfim, teve alguma repercussão aí, sobre a tendência dos últimos 30 anos de esvaziamento do Itamaraty. Isso não ocorre só no Brasil, está ocorrendo nos Estados Unidos, está ocorrendo na França, na Inglaterra. Isso não é um fenômeno. Agora, no caso do Brasil, é uma coisa muito importante, porque quando a gente pensa na política externa brasileira, desde a independência, eu escrevi também um ensaio aí sobre a política externa de um país independente. A política externa começou no Brasil antes da independência. A gente sabe que o Tratado de Madrid de 1150 que definiu basicamente a configuração geográfica do Brasil. Quer dizer, desde 1750 a diplomacia teve um papel muito importante. E o Itamaraty, eu acho que o fortalecimento do Itamaraty é uma decisão política, porque a política externa aqui no Brasil, ao longo de 200 anos, teve uma participação muito importante na vida brasileira, no desenvolvimento brasileiro, na projeção externa no Brasil, tudo o que a gente sabe. E para voltar a ter força, né, para ser fortalecido, tem que haver uma decisão política, porque na Constituição está lá, a política externa, o Itamaraty é o principal assessor do presidente da República na área da política externa. Está escrito na Constituição. E de uns tempos para cá, perdeu essa capacidade, porque não é mais o principal assessor, na minha visão, do presidente da República. Ele precisa retomar essa posição. E agora, de maneira mais forte, porque a força do Itamaraty, além dos quadros e tudo que a gente sabe, vem da coordenação. Na área externa, eu mencionei, na época que eu fui coordenador do Mercosul, o Itamaraty exercia a plena coordenação dos assuntos econômicos, comerciais, na rodada do Uruguai, na rodada Doha, naquela época, e aqui na região, e no Mercosul. Então, eu acho que hoje, pela diversificação, pela criação de ministérios, pela não presença de assessores internacionais do Itamaraty nos ministérios e pela voz de cada um dos ministérios independente, né? Estou pensando no Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Mulher, Ministério enfim, todos esses ministérios foram criados, deveriam estar coordenados pelo Itamaraty. Fala, mas tem que ser dentro da política externa, dentro da direção que é definida pelo presidente. Hoje, cada um fala o que quer aí. Não tem nenhuma coordenação. E inclusive, algumas vezes até contra a posição tradicional do Itamaraty. Eu acho que o fortalecimento do Itamaraty poderá se dar pela volta da competência de coordenar as ações externas do Brasil. Obrigado. Agradecemos o embaixador Rubens Barbosa, os 2 senadores que aqui ainda se encontram. Nós estamos já entrando no final. Eu vou compartilhar com Vossa Excelência as perguntas que chegaram do E-Cidadania, para Vossa Excelência, num momento que conseguir, responder aqui
para que a gente possa reencaminhar a todos. Então eu vou nominar quem fez as perguntas. Juan, do Rio Grande do Norte, André, de Pernambuco, Fernando, do Rio Grande do Sul, Matheus, do Ceará, Luiz, do Paraná, o Cláudio, do Rio de Janeiro, a Raíssa, do Mato Grosso, o Eurípedes, de São Paulo, o Adriel, de São Paulo, o Carlos, de São Paulo, Felipe, do Paraná, o Gabriel, de São Paulo, a Lana, do Maranhão, o Brian, do Mato Grosso do Sul e a Helena, do Rio de Janeiro. Está entregue a Vossa Excelência, cumprida com a sua finalidade, declaro encerrada a presente reunião. Convido o embaixador para que possa se postar aqui na frente para bater uma foto junto com o senador Mourão e com esse que preside. Muito obrigado, boa tarde. Flávio, o orçamento já é uma coisa complicada. Como o cidadão, onde ele pode encontrar explicações numa linguagem mais simples para entender para onde está indo o seu dinheiro? Bom, além do Siga Brasil, a consultoria lançou agora o Boletim Conorf. É um documento que traz informações sobre o piso da saúde, atingimento da meta fiscal e outras informações orçamentárias. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O que é inédito nessa escavação é a gente encontrar esse fragmento cerâmico. E essa cerâmica ela sai quase a 6 metros de profundidade, ou seja, ela está lá na base do sambaqui, está lá naquele momento inicial de construção do sambaqui. Então esse fragmento ele pode estar entre as cerâmicas mais antigas da América. Até o momento, todas as pesquisas que o Eurico Miller fez, ele não tinha encontrado essa cerâmica aí. Ela é uma cerâmica super elaborada, ela é muito bem queimada. Ela tem datas que chegam até mais de 4.000 anos, que são datas relativamente antigas para a cerâmica. Em outros lugares, aqui nas Américas, na Mesoamérica, por exemplo, a gente quase não tem cerâmica dessa idade, nem no Peru. Então são cerâmicas muito antigas para o contexto aqui da América do Sul. Olha só, ela é toda achurada, tem essa alça bem pequenininha, igual as panelas grandes, só que essa é bem menor. Agora por quê? Será que era para consumir alguma coisa, guardar pimenta? Olha só. Essa é a primeira que sai, depois de muitos anos de campo aqui. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Estatuto do Pantanal foi aprovado pela Câmara e segue para a sanção presidencial. O projeto já havia sido aprovado pelo Senado em julho do ano passado e traz regras para o bioma, que é reconhecido internacionalmente pela sua biodiversidade e também por ser uma das maiores reservas de água doce do mundo. O Pantanal é também patrimônio natural mundial e reserva da biosfera da Unesco. Aqui conosco no estúdio está o autor do projeto do Estatuto do Pantanal, o senador Wellington Fagundes, que é do PL de Mato Grosso. Senador, muito obrigada pela sua presença. O senhor está de verde em homenagem ao Estatuto do Pantanal. Saudar a todos os nossos telespectadores, né? E a você, Carla, por esse programa que é maravilhoso, viu? Obrigada. E eu digo porque muitas pessoas lá do meu estado, Mato Grosso, falam desse programa, né? E então, eu estou de verde porque eu sou médico veterinário e a cor da veterinária é verde e branca e também a natureza. É a floresta, né? É toda a biodiversidade do nosso Pantanal. Senador, o projeto, a criação do Estatuto do Pantanal, na verdade, ele é uma resposta a um mandamento constitucional, né, que no artigo 225, parágrafo 4 da Constituição, estabeleceu que o Pantanal é patrimônio nacional e carecia aí de uma regulamentação. Então, essa aprovação, ela vem um pouquinho de atraso, né, 37 anos, mas o que ela muda na prática para o bioma do Pantanal e para toda a região? Trazer segurança jurídica. É porque hoje no Pantanal, e eu falo hoje porque ainda não foi sancionada, tudo que vai fazer no Pantanal é criminalizado. E mais de 90% do território pantaneiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, quem está na mão dos investidores, dos empresários pequenos, os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, as pousadas. Então, como é que pode a pessoa querer investir no Pantanal se tudo que está lá é sem lei? Então era um mundo sem lei. Isso fez com que o nosso Pantanal fosse cada dia mais desvalorizado. Então isso agora vai trazer possibilidade
de que as pessoas possam investir, possam ter ali a sustentabilidade. O Pantanal, na Segunda Guerra Mundial, ele é que exportava carne para abastecer o mundo. E, infelizmente, hoje, o Pantanal ele está numa situação de agonia, porque sem o manejo do gado, principalmente, que ele é importante para o pisoteio da macega, que a gente fala, do pasto que ali, toda a vegetação, quando vem o fogo, acaba tudo. Morrem muitos animais. Então, até para fazer um acero, hoje, o proprietário, a cera de uma cerca, enfim, ele pode ser criminalizado. Então, o nosso projeto, o Estatuto do Pantanal, que foi fruto de muitas audiências públicas, e você falou até do Supremo Tribunal Federal, eu quero aqui registrar o ministro André Mendonça e também o ministro Gilmar Mendes, que lideraram esse trabalho exatamente para trazer condições para que quem quer investir no Pantanal, ele tenha lei para obedecer, mas também a segurança para ele poder trabalhar. O senhor falou do fogo, né? Quando vem o fogo, isso é muito comum no Pantanal, né? A gente já viu nos últimos anos grandes queimadas que aconteceram. A gente tem um dado aqui que cerca de 40% da cobertura vegetal de Mato Grosso, do Pantanal em Mato Grosso, já se perdeu. De que forma, senador, esse estatuto pode evitar que essas novas queimadas e mais desmatamento aconteçam? Bom, primeiro trabalhar com a ciência e a tecnologia, né? E nós já estamos fazendo um trabalho há algum tempo com a Embrapa, com as universidades, tanto do Mato Grosso como do Mato Grosso do Sul, também as Forças Armadas, Marinha, Exército Brasileiro, a Aeronáutica, tudo trabalhando para que a gente tenha exatamente condições para fazer esse manejo e ainda poder fazer vida no Pantanal, né? E como podemos fazer? Também criamos agora, aliás, estava criado há algum tempo, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, uma área de 5 mil metros quadrados, construído lá na Universidade Mato Grossense, a Universidade Federal de Mato Grosso, mas é uma unidade do Ministério da Ciência e Tecnologia, portanto, abrange Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E qual é a função? É exatamente agregar todas as possibilidades que a gente precisa para esse combate, ou não, para evitar a queimada. Por exemplo, consegui, inclusive, uma parceria com o senador Jaime Campos, que foi o relator, inclusive, na Câmara, aqui no Senado, recursos para construir poços artesianos, porque, por incrível que pareça, o Pantanal era chamado antigamente de Mar dos Xaraés. Era um mar, né? Mas a degradação, a areia, o esgoto, o lixo, que vai... Porque o Pantanal é uma depressão, né? Uma área nova e toda a bacia do Paraguai vai para lá. Então, além de poços artesianos, agora, por exemplo, nós estamos já instalando lá o Instituto Federal de Educação Tecnológica, vai em Poconé, uma cidade importante, vai edificar lá uma unidade que é de fazer o desenvolvimento da ciência e a pesquisa dentro do Pantanal. Mas hoje já tem muito trabalho feito por essas universidades. Então, além disso também, trazer financiamento para que o pantaneiro possa desenvolver a atividade. Porque hoje ele não tinha segurança nem para... O banco não queria nem como garantia. Por quê? Porque aí tudo é criminalizado. Além de tudo isso também, do crédito, enfim, da pesquisa, da ciência para o desenvolvimento, nós temos que cuidar também da cabeceira. Exatamente para evitar que o lixo, o esgoto vá para o Pantanal. No passado nós tivemos um programa do governo federal que chamava-se BID Pantanal, porque foi o financiamento do Banco Interamericano. 70% do recurso era do governo federal. Só 30% que seria a contrapartida do Mato Grosso. Esse programa começou na época do Dani de Oliveira e depois foi abandonado. Por incrível que pareça, cara, as cidades da Baixada Cuiabana, Cuiabá, Várzea Grande, todas as cidades, hoje é o menor IDH de Mato Grosso. Então essas cidades, por quê? Elas vivem as consequências de tudo isso. Então a agricultura pujante do Mato Grosso,
muito forte, ela é extremamente importante, mas também tem que ter as compensações ambientais. Então, são vários aspectos que a gente vai trabalhar, inclusive o selo que nós criamos na legislação também, do Pantanal Sustentável, para estimular com que as empresas possam ter, através de incentivo fiscal, também recursos. Vamos também trabalhar e já, eu tive, por exemplo, 2 vezes nos Estados Unidos. Só para a gente fixar essa informação, então tem um selo para quem desenvolveu o Pantanal de forma sustentável, é isso? Isso mesmo. Ele vai ter incentivos, né? Inclusive produtos que podem ser produzidos no Pantanal e, claro, com selo que quem vai comprar, olha, isso aqui é ambientalmente correto. E o que o Estatuto traz em relação à proteção das comunidades tradicionais? Bom, exatamente isso era uma vacância que tinha na nossa Constituição. Então, por isso, o projeto agora ele vai fazer com que nós tenhamos política de Estado para o Pantanal e não política de governo. Tem que ser algo permanente. Então, cuidar dos indígenas, cuidar dos quilombolas, cuidar dos ribeirinhos, é um trabalho social que o governo federal agora terá que fazer junto com o governo do Estado e os municípios. Senador, o projeto segue para sanção, né? Qual é a expectativa em relação ao texto ser mantido e também de que forma, para tudo isso entrar em prática, precisa de recursos, né? Como que o Congresso, a bancada do Mato Grosso do Sul, pretende fazer essa conversa para conseguir não só que ele seja aprovado e fique no papel, que ele realmente seja executado? Olha, o Pantanal, como eu coloco assim, o Pantanal, ele precisa realmente que o mundo entenda a importância dele. O Pantanal é importante para Mato Grosso, é importante para o Brasil, mas é importante para o mundo também. Essa biodiversidade que nós temos do Pantanal é algo extraordinário. Então, eu me perdi na sua pergunta. De que forma o senhor acredita que o projeto vai ser mantido pelo governo, na sanção, e como articular para esse dinheiro chegar? Bom, esse projeto foi discussão assim, de muitos anos nós trabalhando aqui. E eu quero, inclusive, registrar que teve evolução. Os relatores, tanto na Câmara, como tanto no Senado como na Câmara, ouvindo a sociedade, aperfeiçoou esse trabalho. Lá na Câmara, o relator Dagoberto fez um trabalho brilhante, a deputada Camila Jara, que é do Mato Grosso do Sul, também trabalhou muito nesse projeto. Então, portanto, ele é um resultado que não é de linha ideológica. Ele é um resultado para cuidar de algo que o governo participou também. Então, portanto, eu tenho certeza que não terá veto e nós vamos trabalhar para que seja sancionado o mais rápido possível para ir buscar exatamente os recursos. Da onde? Fundo da Amazônia, porque o Pantanal, no Mato Grosso, ele está no Centro-Oeste, mas também está na Amazônia. Então, tem muito recurso desde que a gente tenha projeto sustentável. E por isso eu disse aqui a importância da participação de todos, inclusive a comunidade internacional. Eu já tive em vários países, Estados Unidos, como eu ia dizendo, lá tem um Pantanal bem pequeno, que é o Everglades, lá na Flórida. Nós vamos trocar todas essas experiências e buscar os recursos necessários. Não é do Brasil só não, nós precisamos o mundo nos ajudar. Agora vamos ter a COP30, então estando aprovado, será mais uma grife que nós vamos levar para mostrar para quem vem aqui entender o que é o bioma Pantanal, né? Qual é a sua complexidade, mas também a sua riqueza para que a gente tenha os investimentos. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Carla, a todos também da TV Senado, né, da comunicação dessa casa, que nos ajuda muito, né, a poder promover, inclusive, mostrar isso. Quando nós tivemos lá as queimadas há 3 anos atrás, a TV Senado estava lá presente. E essas imagens são fundamentais, porque as pessoas, então, conhecendo, vão visitar e vão nos ajudar. Com certeza. Obrigada, senador, pela sua presença e eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. Agora é lei.
A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Brasil é um dos principais exportadores de animais vivos. Entre 2014 e 2023, o Brasil exportou 335 mil bovinos vivos por ano. E em 2024, o número chegou a quase 1 milhão. Transportados vivos ao longo de muitos dias, os animais passam por sofrimento físico e psicológico. E um projeto de lei em análise aqui no Senado, que teve origem em uma sugestão legislativa, proíbe esse comércio. Eu vou conversar agora com George Sturaro, diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas no Brasil, da organização não governamental Mercy for Animals. Olá, George, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania. Olá, Roberta. Muito obrigado por nos convidar. Conta pra gente, George, a Mercy for Animals, né, uma tradução literal, né, misericórdia para os animais, né, o que é essa organização? A Mercy for Animals é uma das maiores organizações não governamentais do mundo dedicadas a proteger os animais do sofrimento. E esse sofrimento, né, assim, essa questão dessa exportação, né, dos bovinos vivos, assim, é um sofrimento bastante grande, né? Deu para comprovar. Sim, é uma atividade terrível que submete os animais a intenso sofrimento físico e psicológico, como você havia mencionado. Agora, só que que os animais eles são exportados para serem abatidos, né, no destino. A intenção, na verdade, não é parar com o abate, é que seja um abate mais misericordioso, né, mais humanizado, digamos, né, assim, menos, que gere menos sofrimento. Nós entendemos que o transporte de animais vivos, ele acrescenta uma camada de sofrimento a animais que são explorados na indústria da carne, né? Nós temos uma campanha para que, justamente para acabar com esse transporte, né? Não é necessário, né? É um sofrimento desnecessário provocado, ao qual os animais são submetidos. E como é esse sofrimento? O que acontece, né, durante esse transporte? Os animais eles são confinados aos milhares dentro de navios, né? Tem nós estamos falando de navios que podem transportar até 25 mil animais, tá? Em condições de superlotação. Os animais eles são forçados a viver ao longo de semanas, 3, 4 semanas, sob as próprias fezes e urina, né? Em condições precárias de higiene, inclusive. Ao longo dessas viagens, por conta desse acúmulo de dejetos, os animais expiram quantidades imensas de amônia, que pode provocar infecções respiratórias, pode provocar infecções nas cavidades oculares dos animais. Alguns animais, inclusive, são cegados, chegam cegos no destino final. Um outro problema muito grave associado ao transporte marítimo de animais vivos é o estresse térmico, né? Então, quando você confina milhares de animais dentro de um espaço, né, minúsculo, com ventilação inadequada, os animais eles estão submetidos a temperaturas elevadas, né? Isso gera o chamado estresse térmico, né? É uma condição que pode levar à morte dos animais, né? É terrível dizer isso, mas os animais eles são literalmente cozidos por dentro, né? Isso afeta uma grande quantidade de animais. É a principal causa de morte
de animais, o transporte marítimo de animais vivos, o estresse térmico. Tá? E eles vão, essas 4 semanas, né, esse longo período, é porque eles atravessam, né, o oceano e vão, a grande maioria, para o Oriente Médio? Para países do Oriente Médio e países do norte da África. Então, assim, é uma longa viagem de navio e, inclusive, os navios parece que também, em geral, não estão em muito bom estado, né? Sim, esse é um outro problema, é um problema que não é muito discutido, mas é um problema bastante preocupante, bastante sério, né? A frota que transporta animais vivos a partir do Brasil, ela é constituída de navios muito antigos, tá? A idade média dessas embarcações é hoje de 39, 40 anos. 80% dela tem mais de 30 anos, né? Nós chamamos esses navios de navios sucata. Por quê? Porque nessa idade, esses navios eles já teriam que ser descomissionados e vendidos para sucateamento, né? Então, além de muito antigos, grande parte desses navios, eles são navios convertidos, né? Navios adaptados. São navios que não foram construídos para a finalidade original de transportar animais vivos. A gente está falando de navios que foram construídos, projetados para transportar contêineres, para transportar carga geral, para transportar veículos. E em algum momento eles foram vendidos para essas empresas que fazem o comércio internacional de animais vivos. Essas empresas adaptam esses navios, né? Essa adaptação consiste na construção de decks de carga acima do casco. E isso gera um problema, tá? Porque esses navios, eles costumam ter cascos estreitos e quando você acrescenta decks de carga sobre cascos estreitos, a estabilidade da embarcação fica comprometida, tá? Então, o navio ele se torna mais propenso a tombar, a adenar e eventualmente afundar. Isso já aconteceu no Brasil. Em 2015, no porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará, um navio carregado com aproximadamente 5.000 bois vivos, ele estava atracado no porto, perdeu a estabilidade, tombou e afundou, tá? A maior parte dos animais que estavam embarcados já morreu afogado. Isso gerou um grande impacto ambiental na região, né? A contaminação produzida pelo acidente, pelas carcaças dos animais e pelo óleo que vazou da embarcação, chegou até a cidade de Belém, 60 quilômetros rio abaixo, né? Isso foi um dos piores desastres ambientais da história do Pará. E os destroços do navio continuam lá até hoje, né? Ainda não foram removidos 10 anos depois. Isso tem consequências para o Estado, tem consequências para o comércio exterior do Paraná e de toda a região norte do Brasil, né? Porque o Porto de Barcarena é o principal porto da região norte, né? Os destroços do navio, eles estão bloqueando um berço de atracação, inutilizando completamente um berço de atracação e afetando as operações dos berços adjacentes, que não podem mais receber grandes embarcações. E esse acidente, né, já tem 10 anos, mas também não é tão assim, esse tipo de acidente acontece, né, tem em outros países também, é uma coisa recorrente, não é uma anomalia, assim, digamos assim. Sim, de todos os tipos de navios mercantes, né, aqueles que transportam animais vivos são os que apresentam o perfil de risco mais elevado, tá? Uma apuração realizada pelo periódico The Guardian, com base em dados da seguradora Allianz e dados da Organização Marítima Internacional, revelou que os navios que transportam animais vivos eles têm 2 vezes mais chance de protagonizar um acidente marítimo do que qualquer outro tipo de navio mercante, né? E acidentes em condições muito semelhantes àquele que aconteceu no Pará, aconteceram já também na Romênia, em 2019, né, no porto de Mídia, e também no Sudão, em 2022, né, porto de Suaquim, no Sudão. Inclusive, o navio que protagonizou o acidente na Romênia, ele esteve no Brasil apenas poucos meses antes, ou seja, esse acidente poderia ter ocorrido aqui. Mais um, né? Mais um. Vamos dar uma olhada, a gente tem umas imagens compartilhadas, né, pela Mercy for Animals, né, que a gente está descrevendo, mas uma imagem fala, né, mais que 1000 palavras. Se você quiser comentar, explicar para a gente, né, o que é isso que a gente está vendo. Aqui a gente está vendo imagens do interior de um navio, né? A gente observa diversos animais, né,
centenas de animais confinados em baias, sob condições de higiene extremamente precárias, né? A gente vê aí os animais cobertos, né? De alguns deles, né? Cobertos de fezes, né? Isso é chamado, né, pelos especialistas veterinários de jaqueta fecal, né? O animal ele é forçado, como ele tem que deitar em um chão que está sujo, coberto de fezes e urina, esses dejetos eles se depositam sobre a pele do animal e forma chamada jaqueta fecal, né? Que inclusive compromete a regulação térmica, né, corporal desses animais e é um dos fatores que gera o chamado estresse térmico. Inclusive, além do próprio sofrimento dos animais, não faz sentido econômico, né? Imagino que muito deve se perder, né? Não é uma boa prática econômica. Existe sim uma perda, né? Infelizmente, nós não conseguimos dimensioná-la porque não há dados públicos de fácil acesso sobre isso, né? Mas especialistas que acompanham esse assunto há bastante tempo sabem, né, que há perdas, né, por conta das condições que os próprios animais enfrentam. Isso é reconhecido pela indústria, a indústria admite que há perdas, né? Então, do ponto de vista da indústria, essas perdas elas são toleradas, são aceitáveis, são parte do negócio, né? Todo negócio há perda, né? No caso da exportação de animais vivos, a perda é a vida dos animais. E todo negócio também acontece quando há, né, dos dois lados. Só existe essa venda, essa exportação, porque existe um comprador, né? Por que esse interesse? Por que algum país prefere comprar os animais vivos, né? Como você falou, inclusive, né, a Romênia também exporta, outros países também fazem. Por que existe esse comércio? Sim. Atualmente, os principais importadores de animais vivos do mundo são países localizados no Oriente Médio e no Norte da África, né? E uma das principais razões pelas quais esses países importam animais vivos é para manter ativas indústrias locais, né? Indústrias frigoríficas e de couro locais, né? Então, o boi, para essas indústrias, é matéria-prima, né? Então, para manter essas indústrias ativas, gerar emprego localmente, né, eles importam esses animais. Por exemplo, a Turquia, que é uma das maiores indústrias na Turquia e um dos principais setores de exportação da Turquia é o couro, né, e os produtos vestuários derivados do couro, né, tem principalmente como destino o mercado europeu. A Turquia não tem um grande rebanho de bovinos, eles precisam importar animais, né, para poder ter acesso ao couro e manter ativa a sua indústria de produtos de couro, né? Isso ocorre também em outros países do Oriente Médio. Uma segunda razão pela qual esses países importam bovinos vivos é para reexportar para os países vizinhos, né? Então, o Egito importa bovinos vivos do Brasil para reexportar para o Sudão, para reexportar para os territórios palestinos. O Iraque importa bovinos vivos do Brasil para reexportar para os seus vizinhos ali na Ásia Central, né? Ou seja, esses países importam bovinos vivos para poder fazer negócios, né, e gerar renda, criar empregos a partir desse comércio. Agora, a gente poderia imaginar, né, que poderia existir a justificativa religiosa, né, o abate halal, mas você estava explicando que essa razão não vale, né, que o Brasil tem toda a condição de exportar animais abatidos segundo essas regras. Exatamente. Nós entendemos que essa explicação, essa hipótese, ela não para de pé. Por que não para de pé? Porque os mesmos países que importam bovinos vivos do Brasil também importam carne refrigerada e congelada, abatida de acordo com os preceitos, o método halal, né? Inclusive, estados do Brasil que não participam do comércio internacional de bovinos vivos, né, ou não participam de modo significativo, como Mato Grosso do Sul, Goiás e Rondônia, são grandes fornecedores de carne, vamos chamar de carne halal, né, para esses países do Oriente Médio e do Norte da África. E acabam sendo prejudicados pela exportação de bovinos vivos, né, que está concentrada hoje no Pará, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Agora, para exportar carne já processada,
halal ou não, né? Assim, aí tem que ter uma tecnologia específica, né? Os navios têm que ser refrigerados. Imagino que talvez não possam ser esses navios tão antigos quanto você estava mencionando, né? Ah, sim. A exportação de carne refrigerada ela é feita em navios mais modernos, em containers refrigeradores, né? Então, é muito diferente do que é feito hoje em dia, né, em relação a transporte de bois vivos. E existem, um caso de sucesso seria a Índia, né, que realmente proibiu, né? Acho que ela também exportava muitos animais vivos e hoje em dia eles proibiram esse tipo de exportação. Exatamente. A Índia, o caso da Índia desmistifica e também derruba aquele argumento de que a exportação de animais vivos é uma atividade de nicho que visa atender a um mercado específico que não poderia ser substituído, né, pela exportação de carne refrigerada, né? A Índia, em 2018, ela proibiu as exportações de animais vivos por mar. Até então, os países do Oriente Médio e do Norte da África eram os principais clientes dos animais exportados vivos desse comércio da Índia, né, de animais vivos. Então, a Índia ela proíbe essas exportações de animais vivos em 2018 e no prazo de 4 anos, as exportações de carne refrigerada halal da Índia para os países do Oriente Médio e do Norte da África dobram, né? Inclusive, em 2021, a Índia se torna o maior fornecedor de carne bovina halal refrigerada para essa região, desbancando o Brasil. O Brasil era o maior fornecedor, a Índia desbanca, né, depois de proibir a exportação de animais vivos. E existem outros casos também internacionais de países que proibiram esse tipo de comércio? Sim, existem casos, inclusive, recentes, né? O Uruguai recentemente anunciou uma suspensão temporária das exportações de animais vivos, que pode se tornar uma suspensão permanente, né? Justamente porque as exportações de animais vivos estavam afetando a indústria frigorífica uruguaia, né, que estava operando com capacidade ociosa e tendo que demitir funcionários, né? A Argentina, desde os anos 70, não exporta animais vivos, porque entendeu que exportar animais vivos prejudica a indústria da carne local, nacional, né? Então, é prejudicial ao desenvolvimento do país, né? E mais recentemente, nós tivemos notícia de que o Quirguistão, que também era um importante exportador de animais vivos ali no centro da Ásia, suspendeu temporariamente as exportações pela mesma razão, né? Estava faltando animais no mercado doméstico, isso estava impactando a indústria frigorífica, impactando emprego, impactando renda, impactando impostos, isso tem um efeito cascata, né? E aí aqui no Brasil, então, né, tem um projeto de lei aqui no Senado, né, que proíbe a exportação de animais vivos, que inclusive ela surgiu de uma sugestão legislativa, né, quer dizer, foi apresentada por alguém da população, né? Isso mostra que a população apoia essa causa. Exatamente, é o projeto de lei 3093 de 2021, que nasceu de uma sugestão legislativa de 2018, né? A própria existência desse projeto de lei já é um indicativo, né, de que a exportação de animais vivos ela não tem um apoio, né, um grande apoio, um respaldo da população, né, mas há outros indicadores. Existe uma petição, foi co-criada pela Mercy for Animals, em apoio, né, uma petição que pede que o Congresso Nacional proíba a exportação de animais vivos no Brasil. Essa petição já conta com quase 600 mil assinaturas, né? E, além disso, existe uma pesquisa do Ipsos de 2019 que revela que 84% das pessoas entrevistadas é contra a exportação de animais vivos, né, a favor de que ela seja proibida no Brasil. Então, é uma atividade que, se depender da vontade da população, ela não acontece mais. E se realmente for proibido, assim, quais são as alternativas, assim, para os produtores, né, os comerciantes? Eles não vão ser prejudicados, pelo que, né, sim, se vê. Uma medida dessas, naturalmente, ela vai produzir rearranjos na cadeia produtiva, certo?
Mas nós entendemos que os impactos serão mínimos, por quê? Primeiramente, o Brasil é um grande exportador de animais vivos, exporta 1 milhão de bovinos vivos por ano. Não é fácil, não é possível que logo se apresente um país que substitua o lugar do Brasil. Colômbia não tem capacidade para isso, que é o terceiro maior exportador de animais vivos da América do Sul. O Uruguai não tem capacidade para isso. O Uruguai, inclusive, está se retirando desse comércio, como eu havia mencionado. E o Brasil, como eu também havia mencionado anteriormente, já fornece carne halal refrigerada para esses países que compram os bois vivos. Então, o que nós estamos prevendo que deverá acontecer é que os pecuaristas que hoje vendem animais vivos para o Oriente Médio e Norte da África vão vender para os frigoríficos no Brasil, que vão processar essa carne aqui dentro e exportar o produto beneficiado, com maior valor agregado, gerando emprego, gerando renda e captando impostos aqui no Brasil, não lá no exterior. E aí, além da própria carne, você mencionou também que lá nos países eles usam também o couro, isso também pode ser beneficiado aqui e exportado já no mais processado, em vez de deixar para a indústria de lá. Exatamente. Mas os outros países, você mencionou a Romênia, onde também teve o acidente, lá eles também continuam ainda exportando os animais? Sim. A Romênia no contexto da Europa, a Romênia é um grande exportador de animais vivos, A Irlanda também exporta, Espanha exporta animais vivos e França, embora seja uma quantidade grande, a gente está falando de viagens muito mais curtas do que aquelas que ocorrem a partir do Brasil, Mas acho que é importante destacar que a exportação de animais vivos, ela é uma atividade que, do ponto de vista global, ela está em decadência, Existe uma tendência de que essa atividade ela seja proibida, Por que eu digo isso? A Índia proibiu em 2018. A Nova Zelândia, que também era um grande exportador de animais vivos, no contexto da Oceania, ela proibiu em 2021, após um acidente, um naufrágio com um navio que transportava ovelhas vivas para a China, e por razões de bem-estar animal. Recentemente, em 2024, o Reino Unido proibiu a atividade também. A Austrália anunciou em 2023 que queria proibir, a partir de 2025, a exportação de ovelhas vivas. As ovelhas são os animais que mais sofrem nesse comércio, porque são muito mais suscetíveis, principalmente a questão das temperaturas elevadas. E espera-se que, após a proibição da exportação de ovelhas vivas, a Austrália também proíba a exportação de bois vivos. Essa, aliás, é uma das razões pelas quais os importadores de animais vivos estão transferindo operações da Austrália para a América do Sul. E na Europa, em 2022, a Alemanha, Luxemburgo e a Holanda anunciaram que não mais exportariam animais vivos para fora da União Europeia. Isso efetivamente limita o transporte de animais vivos desses países ao modal terrestre, porque eles vão exportar apenas para países dentro da geografia da União Europeia, os países vizinhos. E que é uma forma menos sofrida, de exportação. É menos sofrida porque as distâncias são menores, o período que os animais passam dentro desses transportes é bem menor, Então, o sofrimento que eles ainda experienciam algum sofrimento, Mas, comparativamente, é muito menor. E pode-se dizer, então, diante disso que você expôs, que está avançando nessa causa dos direitos animais? Está avançando e nós estamos muito seguros que o tempo do fim da exportação de animais vivos ele está próximo. E no mundo, além disso, a Mercy for Animals tem alguma outra isso está dentro de um contexto assim dos direitos dos animais? Aqui o próprio Senado aqui aprovou, assim, que os animais são seres sencientes, A Constituição mesmo veda, o sofrimento dos animais, Então isso está tudo dentro desse contexto,
Sim, a Mothers for Animals é uma organização dedicada a proteger os direitos dos animais, né? Nós entendemos que os animais têm direitos porque eles são seres sensíveis. Os animais eles têm capacidade de sofrer, né? Eles sentem dor, eles sentem medo, e eles também têm capacidade de sentir alegria, né? De sentir prazer, né? Então, por conta disso, né, por conta dessa capacidade, por conta da ciência, nós entendemos que os animais devem ser protegidos. E a gente vem observando movimentos legislativos importantes no sentido de efetivar mesmo, né, a proteção dos animais no Brasil. Né? Como você mencionou, né, o reconhecimento da ciência animal já no Congresso Nacional. Né? Mas, de certo modo, esse reconhecimento ele já está gravado na nossa Constituição. Né? A Constituição Federal do Brasil, lá no seu artigo 225, ela veda os maus tratos contra os animais. Né? Isso é um reconhecimento tácito, né, de que os animais podem sofrer, sentir dor. Né? Inclusive, eu gostaria de ressaltar que se nós levarmos em conta o artigo 225, né, e olharmos para a atividade da exploração de animais a partir da perspectiva desse artigo, nós vamos constatar que essa é uma atividade que implica maus tratos aos animais. George Sturaro, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Cidadania e boa sorte nessa sua empreitada. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado. Flávio, o orçamento já é uma coisa complicada. Como o cidadão, onde ele pode encontrar explicações numa linguagem mais simples para entender para onde está indo o seu dinheiro? Bom, além do Siga Brasil, a consultoria lançou agora o Boletim Conorf. É um documento que traz informações sobre o piso da saúde, atingimento da meta fiscal e outras informações orçamentárias. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Para despertar o conhecimento também das crianças e dos jovens, a gente precisa trabalhar melhor isso, né? Trazer para as escolas e levar essa provocação, né? Para que haja uma interação melhor entre a educação e as instituições de ciência e tecnologia propriamente ditas, né? As universidades, os institutos de pesquisa, né? Que nós chamamos instituições de ciência e tecnologia, e até aquelas instituições que fazem a transferência de tecnologia. Então, precisa haver um pouco mais de interação, né? De momentos de integração entre essa área educacional e essa área científica para despertar novos talentos. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nesta quarta, 9h, aqui na TV Senado. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né?
se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Seja bem-vindo, senador Flávio Arnes. Muito obrigada pela presença. Senador, o Congresso aprovou um projeto para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. A lei vai entrar em vigor 1 ano após a sanção presidencial. O senhor foi o relator no Senado, fez algumas mudanças no texto, né? As denúncias do influenciador Felca uniram figuras de diferentes espectros políticos. O senhor acredita que esse momento de consenso, ele representa um amadurecimento do debate sobre a necessidade de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, ou foi um caso isolado? Eu penso, sabe, Renata, que foi um momento muito importante. Antes eu quero cumprimentar você, cumprimentar todos e todas que nos acompanham, mas o influenciador Felca, ele teve um papel extremamente relevante nesse processo, que ele teve a competência e a habilidade de sensibilizar e conscientizar, eu diria até a sociedade brasileira, sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Muita gente já estava discutindo esse assunto. Nós, no Senado, inclusive, eu relatei o projeto antes no Senado já. É que o projeto iniciou no Senado, ele foi para a Câmara dos Deputados, foi aprovado lá e voltou, né? Em 2022 foi apresentado o projeto, eu tive a ocasião de apresentar o relatório na Comissão de Direitos Humanos, depois na Comissão de Comunicação, e foi aprovado por unanimidade no Senado em 2024. Mas o Felca, que é do Paraná, inclusive, eu quero assim deixar um abraço também para ele pelo trabalho que ele fez, ele teve a capacidade e a competência, como eu já disse, de dizer para a sociedade, olha, isso é muito importante. É um desafio para as famílias, para a sociedade, para as autoridades, para os legisladores, e fez de uma maneira que qualquer um de nós não estava conseguindo fazer. Estávamos trabalhando, fizemos 50 audiências públicas e, felizmente, essas audiências aconteceram, porque quando veio o trabalho dele, tão bom, tão meritório, todo um trabalho de debate, de discussão e de aprovação da lei já havia acontecido. Então, esse projeto aprovado aqui foi para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados melhorou, aprimorou o projeto aprovado pelo Senado Federal, retornou para cá, né, e foi aprovado praticamente por unanimidade. Algumas mudanças foram feitas em relação ao trabalho da Câmara, mas a gente tem que reconhecer que lá os deputados e deputadas assim trabalharam também exemplarmente nesse sentido. Senador, o projeto busca equilibrar a proteção da infância com a liberdade de expressão, né? Como é que a proposta garante que medidas de proteção não resultem em censura a conteúdos que sejam legítimos? Isso é importante de se dizer, né? Que nós não estamos interferindo em qualquer conteúdo. Nós só estamos dizendo se esse conteúdo é adequado para criança e adolescente. Então, os conteúdos, inclusive, têm que ser debatidos, né, pela autoridade autônoma a ser implantada no Brasil, mas sem restrição a conteúdos. Isso não aparece em lugar algum, só pensando se esse conteúdo deve ser apresentado para criança e adolescente. Eu até dou um exemplo assim extremo, né, que você pensa no conteúdo
pornográfico, né? Esse conteúdo pornográfico vai continuar sendo produzido, né, pelas empresas, pelas pessoas, né? Porém, é um conteúdo que não pode ser apresentado para crianças e adolescentes, que são seres em desenvolvimento. Então, nesse sentido, a gente coloca que não há restrição a conteúdos. Há restrição quando o conteúdo é violento, né, apresenta ameaça, né, induz a criança a cometer automutilação, suicídio, essas competições que acontecem como dano físico, psicológico para as crianças, onde está apontado na lei aprovada que a plataforma deve retirar o conteúdo sem decisão judicial e também apontar esta irregularidade para a autoridade competente. Porque a preocupação nossa sempre foi com a celeridade, a rapidez, para que essa criança, esse adolescente, né, não tenham acesso a conteúdos que possam prejudicar as suas vidas. Mas nesse caso, há sim restrição de conteúdo. Sim, nesse caso existe restrição de conteúdo. Eu até quero mencionar assim outras coisas, né? O conteúdo vai continuar sendo produzido. É claro que quando há uma cena de violência, né, jogos infantis com violência, então há uma restrição de conteúdo, porque essas crianças não podem ter acesso a esse conteúdo. Conteúdo pornográfico, não pode ter acesso a esse conteúdo. Ou a pessoa induzir as crianças e adolescentes através da criação de perfis. Também não é possível ter o perfilamento de crianças e adolescentes em redes sociais. Então, nós não estamos falando, na verdade, de produção de conteúdo, ou de fake news, ou coisa semelhante, né? Que muitas pessoas levantaram isso, mas agora é o primeiro passo para fake news. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos pensando como é que a gente pode proteger crianças e adolescentes de conteúdos, não há dúvida, mas não só isso, né? De mecanismos em geral que possam facilitar o desenvolvimento dessa população, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os detalhes, senador. Uma das principais regras é que contas de menores de 16 anos sejam vinculadas a um responsável. Na prática, o que isso muda para os pais e para as crianças? Nesse sentido, as crianças e adolescentes já têm as suas contas hoje em dia. Não vão poder ter mais as suas contas. Há famílias que dizem, não, eles querem até a senha para só eles entrarem no conteúdo. Então, toda conta, né, da criança e do adolescente até 16 anos tem que, obrigatoriamente, estar vinculada à conta dos pais ou responsáveis. Isso para que a família, né, assim desejando, né, sempre o papel da família é importante, tenha o controle sobre o que está acontecendo. Então, a plataforma, os meios digitais, não podem mais aceitar, após esse projeto de lei, contas de crianças e adolescentes, que só podem aceitar as contas vinculadas às contas dos responsáveis. E outra questão importante é que a lei proíbe a autodeclaração de idade, né? A simples autodeclaração de idade. Senador, por que o senhor considerava essa uma das mudanças mais importantes? É uma mudança, sim, importante também, porque a pessoa se autodeclarando criança ou adolescente, ou dizendo, não, eu não sou criança, não sou adolescente, né? Isso poderia induzir também a erros de interpretação. Então, nós temos que ter, de acordo com a legislação, instrumentos seguros e adequados
que digam que a pessoa não é criança e não é adolescente. Mas vai exigir um documento oficial, uma comprovação de idade? Como que isso vai ser feito? Isso, inclusive, é um assunto que vem agora começando a ser debatido. Várias plataformas, vários meios digitais já entraram em contato com o Senado Federal para começar a fazer esse debate que eles mesmos dizem que é possível de se controlar isso e que vai aparecer na regulamentação por essa autoridade autônoma, né, que ainda vai ser definida por lei pelo Congresso Nacional. Mas então haverá uma restrição nesse sentido. Mas não só isso, né? A gente pensa assim, a família também quer ter a autoridade, né, sobre aquilo que os filhos fazem, né? E nós não somos, nós avós, nós pais, nós não somos de uma geração digital. Os filhos e netos são muito mais digitais do que nós, por um contexto histórico novo, né, em que se utiliza desse mecanismo que é bom também, por outro lado. O que nós estamos dizendo, nós não estamos condenando o mecanismo, nós estamos condenando iniciativas que vêm em detrimento, né, da segurança, dos direitos, né, das crianças e adolescentes. Mas os pais têm que ter ferramentas simples, boas, né, que os ajudem, os auxiliem a controlar aquilo que vem sendo feito pelos seus filhos e filhas. E as plataformas já disseram, isso é perfeitamente possível, inclusive com alertas para as famílias dos prejuízos que um ambiente digital pode trazer para as crianças e adolescentes. Não é como a bebida traz problemas sérios, o álcool também pode trazer problemas sérios se ingerido em excesso. O ambiente digital, a educação digital, por um lado, é maravilhosa, mas, por outro lado, todos nós, como sociedade, temos que verificar como garantir que a criança e o adolescente estejam se beneficiando disso, não é? Como devem se beneficiar, e não terem prejuízos porque há o acesso à internet, o perfil, bombardeados por assim, iniciativas que não fazem bem para a pessoa. Então, nesse sentido, esse controle tem que acontecer. Mas, senador, pelo que eu estou entendendo, então essa fiscalização ela vai depender ainda de uma regulamentação a ser feita por uma autoridade que ainda vai ser criada? Pode ser criada ou pode, eventualmente, já ser de uma entidade existente, como, por exemplo, a própria Anatel. Isso foi discutido e debatido no dia da votação do projeto, né? Então, poderia ser isso, mas já surgiram até outras iniciativas, porque o ambiente digital agora se expande bastante também. Então, se você incluir a própria educação digital, inteligência artificial, então você poderia ter um escopo mais amplo para abranger uma nova realidade da sociedade, onde estivesse bem clara a proteção de crianças e adolescentes nos ambientes digitais, né, de uma maneira geral. Então, é um assunto que tem que ser debatido, discutido, e isso virá através de um projeto de lei, ficou muito claro no debate no Senado. A regulamentação. A regulamentação, né, a regulamentação da autoridade competente para estabelecer e acompanhar todo esse processo. Se a gente pensar no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o Estatuto já existe há 35 anos e os resultados a gente pode ver positivos pelo Brasil todo. Conselhos municipais dos direitos, estaduais dos direitos da criança e do adolescente, Conselho Nacional, conselhos tutelares, fundos da criança e do adolescente. Então foi um processo você perguntou isso no início, foi um processo também de amadurecimento da sociedade. Eu acho que a sociedade, as plataformas também já se colocaram à disposição para fazer esse debate, né, essa discussão, mostrar os caminhos, as alternativas, mas a sociedade já ficou muito mais consciente de que esse trabalho é necessário. E as plataformas? Também, né? Tivemos já muito, e elas próprias já disseram que querem vir participar de audiências públicas para mostrar
como que os pais podem ter ferramentas mais fáceis, como que as crianças podem ter contas assim só vinculadas, não terem contas independentes. E então, por exemplo, né, como ver o conteúdo, né, como abordar o conteúdo, remover o conteúdo, denunciar o conteúdo para a autoridade competente. No fundo, né, o que é mais importante é que a sociedade diga, olha, nós queremos isso. E as plataformas têm todas as condições de se adequarem a isso. Por exemplo, loot boxes, né? Caixas de recompensa. Né? A Câmara dos Deputados introduziu essa possibilidade e nós retiramos no Senado, aqui no Senado, essa possibilidade. Então, as loot boxes foram eliminadas, a possibilidade. Inclusive, conversamos com a Associação Brasileira de Games para ver que impacto que isso traria em termos de comercialização, de geração de empregos e dinamização da economia nesse setor, que é uma coisa muito ativa. Então, nesse sentido, a própria Associação Brasileira de Games diz que todas as loot boxes praticamente que existem são as que vêm do exterior. E já tem países como Bélgica e Japão que eliminaram completamente. Se você olhar uma loot box, né, nos jogos assim disponíveis, você vai ver que aquilo simula um ambiente de cassino. Né? Você tem o dinheiro, você aplica o dinheiro para comprar uma espada e ganha um parafuso enferrujado. Aí você quer ganhar de novo, quer dizer, um prêmio aleatório. Né? Vai jogar de novo até ganhar. E criança está fazendo isso, adolescente, ou seja, induzindo, como o Conselho Federal de Psicologia coloca, e também pesquisas internacionais, a ter um vício no jogo. Então, isso não é bom, né? Todos nós temos que pensar, olha, isso não é bom para a criança, não é bom para o adolescente, os pais têm que ter mecanismos rápidos, a criança não pode ficar assim, quer dizer, com problemas assim de exposição, essa adultização, não só para a plataforma. Há pais que, em função dos views e likes de uma fotografia, acaba monetizando isso, ganhando dinheiro em cima disso. Então, e isso o senhor também proibiu, né? Monetização está completamente proibida nesse sentido. O perfil está proibido. Você sabe que crianças que usam internet de 9, 10 anos, as que usam, praticamente 70% têm perfil já com 9, 10 anos. Tem crianças com menos de 6 anos, quer dizer, as que usam a internet, muitas com menos de 6 anos de idade. Então, é um momento assim de reflexão da sociedade para dizer, nós temos um conjunto de medidas que a sociedade considerou importantes num debate com audiências públicas e aprovação, para termos uma nova realidade, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 35 anos, agora é Estatuto Digital. Estatuto Digital, porque o digital é a nova realidade da criança e do adolescente. Até a gente prefere, sabe, Renata, sempre usar a expressão Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto Digital da criança, sempre lembrando que é criança e adolescente, seres em desenvolvimento. Todos que são pais e nos acompanham dizem, olha, a gente precisa ter controle nisso, né? Ferramentas para a gente, inclusive, acompanhar o que os filhos estão fazendo. Quando o senhor fala do amadurecimento do debate na sociedade, o seu relatório destaca o dever de cuidado ativo e contínuo dos pais na nova lei, né? A lei cria novos deveres e obrigações para as famílias? Não é que crie... Todas as famílias certamente pensam, ou a grande maioria delas, no bem-estar dos filhos e filhas. Só que nós temos uma nova realidade, um novo contexto digital com o qual as famílias não estão acostumadas, né? No fundo, né, o pai e a mãe sabem menos sobre o que está acontecendo do que os filhos e filhas e netos até que utilizam a internet.
Então, os pais, como responsáveis por esse dever de cuidado contínuo, né, e permanente e atuante, né, em relação às crianças, eles têm que ser ajudados a dizer, olha, nós queremos mecanismos que nos ajudem a controlar coisas simples, adequadas, né, que possam ser pensadas no dia a dia. Então, isto é que é assim um dever da família que tem que ser ajudada, auxiliada com ferramentas tecnológicas para que esse controle aconteça. E a lei prevê que as plataformas vão ter que fornecer ferramentas de supervisão parental mais eficientes, né? Isso é previsto na legislação aprovada. As plataformas vão ter que fazer isto. Nós vamos já começar a debater esse assunto a pedido, quero ressaltar, a pedido das próprias plataformas, o que é bom, salutar, né, para que esses mecanismos de auxílio para as famílias possam ser discutidos, que vão mudar também, né? Todo ano há uma novidade nessa área, todo dia há uma novidade, mas ao mesmo tempo também pensando nas outras coisas, né? Quer dizer, como você saber que não é uma criança e adolescente, isso é importante. A plataforma apresentar relatórios regulares sobre o que vem acontecendo. Ao mesmo tempo, né, também a gente pensar que outros mecanismos devem ser assim previstos. As plataformas querem ajudar, mas eventualmente se alguém não quiser ajudar, nós temos também a penalidade, né, que é uma advertência, uma multa até 50 milhões de reais, corrigidos por fatores inflacionários, e ao mesmo tempo até a suspensão das atividades, mas isso em último caso, porque o que nós queremos é construir um ambiente saudável de diálogo, de entendimento, de crescimento, né? Tanta coisa boa que as crianças e adolescentes podem também aprender, mas com regras bem definidas, como acontece em outros países. Senador, o senhor também retirou do texto a parte que usava a classificação indicativa como critério para bloquear conteúdo. O senhor considerou isso incompatível com a lei. O senhor pode explicar? Não, a classificação continua acontecendo também, né, na legislação, na lei, e continua havendo. Há mecanismos, né, quando você fala de streaming, principalmente, né, em que você já tem cuidados que as plataformas em geral não têm. Você tem toda uma diretoria, tem conselhos que cuidam dessa parte, então a indicação e regras já estabelecidas pelo próprio Ministério da Justiça para que isso aconteça. Então, nesse sentido, né, isso vai continuar acontecendo normalmente. O texto também define conceitos como acesso provável e serviços direcionados à criança e adolescente. Você pode explicar? Porque quando é desenvolvido um produto, a gente tem que pensar se esse produto, e se existe a possibilidade das crianças e adolescentes terem acesso a esse produto. Se houver a possibilidade de terem acesso, então nós temos todos esses mecanismos de cuidados que devem nortear o acesso a esse produto que tem a probabilidade, né, de ser acessado por crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, quer dizer, a gente tem que pensar, o produto pode ter alguma condição, ou direcionado para criança e adolescente. Se for direcionado para criança e adolescente, né, os jogos, por exemplo, jogos sem pagamento, né, sem itens aleatórios, isso faz parte, inclusive, mas não pode, tem que especificar a regra de que não pode haver o envolvimento de dinheiro, nem produtos aleatórios, não é uma caixa de recompensa que não se sabe exatamente o que é, uma caixa vazia, eventualmente, né? Então, isso está eliminado, mas você ter jogos, brincadeiras e tal, para estimular, inclusive, a participação das crianças e adolescentes, isso é importante, né? Senador, que mensagem o senhor gostaria de deixar para as famílias que estão ansiosas pela implementação dessa lei?
Olha, é uma lei, eu diria, extremamente essencial e importante no atual contexto histórico. Mundo digital, que é maravilhoso, inteligência artificial, internet, os conteúdos que podem ser, assim, saboreados também. Então, é um mundo muito importante e, ao mesmo tempo, com as suas dificuldades. Então, esta lei tem por objetivo principal deixar muito claro como proteger crianças e adolescentes de coisas inadequadas. Não quero que o meu filho, minha filha, bata papo com algum adulto, que pode ser um pedófilo, numa sala de conversa. Está proibido. Não quero que faça um perfilamento do meu filho, da minha filha, porque daí ele é bombardeado também com filmes, com situações, de acordo com aquilo que foi estudado, né? Eu quero que o pai e a mãe tenham instrumentos para ajudar os filhos a regular essas relações com o mundo digital. Então, tudo isso é importante. E conteúdos que, principalmente, façam desenvolvimento da criança, sem violência, né? Sem, agredir uma pessoa que está num período de desenvolvimento. Então, essa lei procura trazer todo esse conjunto de fatores para uma decisão que foi tomada pelo Congresso, que agora é regulamentada e, obviamente, tem que ir sendo aprimorada no decorrer do tempo, mas não por causa das novidades na tecnologia, porque os princípios estão muito claros na legislação. Qualquer nova tecnologia tem que obedecer aos princípios que estão inseridos na lei. Então, é um momento, eu diria, de felicidade para a sociedade brasileira. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Renato. Grande abraço. Flávio, o orçamento já é uma coisa complicada. Como o cidadão, onde ele pode encontrar explicações numa linguagem mais simples para entender para onde está indo o seu dinheiro? Bom, além do Siga Brasil, a consultoria lançou agora o Boletim Conorf. É um documento que traz informações sobre o piso da saúde, atingimento da meta fiscal e outras informações orçamentárias. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós temos que oferecer a educação profissional como uma etapa, como uma modalidade importante na formação, não é, de tudo, e para alguns setores da economia, para alguns setores, não é, da organização do trabalho, é importante ter um técnico, é vital, eu diria, ter um técnico bem formado para algumas áreas, né? Isso não impede a continuidade dos estudos do nível superior, porque a educação técnica, ela é a conclusão do nível médio, que é a etapa final da educação básica. Tem um estudo que aponta que o PIB pode crescer 2,5%, né, com a profissionalização desses estudantes lançados, né, a partir da formação imediatamente no mundo do trabalho, no mercado do trabalho. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal.
Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. E foi aprovado hoje na Comissão de Educação e Cultura um projeto de lei que regulamenta a atividade de grêmios, diretórios acadêmicos e centrais de estudantes. O projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelecendo alguns objetivos para essas organizações. Entre eles, contribuir para o bem comum da comunidade escolar, promover entre os estudantes o interesse e a valorização de princípios, estimular nos estudantes atitudes de responsabilidade. Cabe ressaltar a necessidade de que as instituições de ensino tenham estudantes organizados em associações que defendam seus interesses, que abarcam desde o ensino de qualidade até a realização de atividades culturais, recreativas, que enriqueçam a ação educativa e tragam momentos de lazer para o corpo discente. O texto também prevê que a infraestrutura para o funcionamento dos grêmios seja providenciada pela instituição de ensino. Dentro da capacidade financeira, é preciso oferecer espaço físico, equipamentos e mobiliário adequados. Uma iniciativa que fortalece, eu diria, a política estudantil. E às vezes a nossa juventude é ensinada a não fazer política, e política é coisa de malandro, de picareta, sei lá o quê. Malandro e picareta são aqueles que falam isso. Eles não querem que os nossos líderes lá na base se formem para chegar aqui. E o Senado reconheceu em sessão solene, na manhã de hoje, ações que promovem a segurança no trânsito em escolas e universidades. O Prêmio Trânsito Seguro destacou este ano educadores, parlamentares e instituições que trabalham para salvar vidas nas ruas brasileiras. O Prêmio Trânsito Seguro foi criado pelo Senado em 2023 para valorizar ações de incentivo à educação para o trânsito nas escolas e universidades. No mesmo ano da criação do prêmio, o Brasil registrou mais de 34 mil mortes no trânsito, de acordo com dados do Atlas da Violência. Infelizmente, só olha número de estatística, como eu falei aqui. O Brasil ostenta a terceira colocação em nível mundial em mortes no trânsito. Mas a estatística, ela tem rosto, tem história, tem vida ali. Os homenageados deste ano foram Andréa Moringo da Silva, servidora do Detran de Mato Grosso do Sul, Hércules Silveira, vereador de Vila Velha, no Espírito Santo, e a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramet. Eu só quero dizer da honra de estar aqui no Senado hoje, representando especialmente aquelas mães e aqueles pais que perderam seus entes queridos. De todas as homenagens que eu recebi, essa foi a mais significativa, porque é salvar a vida. Não tem nada de política, realmente é salvar a vida. Receber o prêmio Trânsito Seguro, gesto redobrado para o futuro, em nome da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, que é a associação que eu presido no momento, justamente no ano que celebramos 45 anos de existência da Abramet, é uma honra muito especial. Esse prêmio reconhece educadores e instituições que contribuem para a preservação da vida no trânsito, que é uma missão, senador Contarato, que está no DNA da nossa associação desde sua fundação em 1980. Não é um trabalho fácil, né? Como o senhor mesmo mencionou, é um desafio constante. E a vida é feita de desafios.
Então, assim, nós que trabalhamos com educação temos sim que ser inconformados com esses números, porque nós não temos dimensões de quantas vidas podemos alcançar. Mas certamente, se não fosse esse trabalho empenhado, dedicado e comprometido, estaríamos num cenário ainda pior. Então, muito obrigada pelo espaço, pela indicação, parabéns por essa iniciativa de criar esse prêmio e valorizar as pessoas que tanto trabalham. A senadora Tereza Cristina destacou que a educação para o trânsito é essencial para a redução de acidentes. Com a educação, nós vamos poder ter para frente pessoas mais respeitosas, mais conscientes, mais responsáveis, dirigindo aí pelo Brasil afora. Então, parabéns à Abramet, parabéns ao doutor Herculano, parabéns a Andréa, e que vocês possam continuar esse trabalho colocando mais pessoas engajadas nessa causa tão importante que vocês defendem. E a relevância do Brasil no cenário internacional foi tema de audiência pública realizada na manhã de hoje pela Comissão de Relações Exteriores. Os senadores ouviram o embaixador Rubens Barbosa, que já esteve à frente das embaixadas brasileiras no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ele apresentou um estudo sobre o papel do Brasil no mundo em um cenário cada vez mais marcado por transformações geopolíticas e tensão entre grandes potências. Nós tínhamos uma ordem econômica baseada no liberalismo, na livre empresa, no livre comércio, e passando por diversas fases, a última das quais a globalização, chegamos à situação de hoje, em que prevalece o protecionismo, prevalece a vontade de cada país, uma verdadeira lei das selvas. O embaixador afirmou que o Brasil tem pontos positivos e vulnerabilidades que precisam ser discutidas para não ficar para trás nessa nova ordem internacional. O Brasil teria uma oportunidade de ocupar um espaço que não está ocupando por falta dessa visão de médio e longo prazo. Nós vamos ter uma situação de instabilidade econômica, política, eu acho, nas próximas décadas. Então, nós temos que nos preparar para nos ajustar a essa situação internacional. Não é para resolver o problema da tarifa agora do Trump, é para ver como esse mundo vai se delinear nas próximas décadas. Rubens Barbosa ressaltou que a polarização existente no Brasil dificulta a discussão de um projeto nacional de desenvolvimento e posicionamento do país no mundo. É muito difícil hoje a gente discutir um projeto de país, um programa nacional, um plano nacional, porque o Brasil, como muitos outros países, está dividido, não é? O Brasil, nós temos uma polarização muito grande na sociedade nacional, na área política, na área econômica, e nós temos que reconhecer essa situação e entender que é muito difícil você discutir objetivamente um projeto nacional. A polarização, tudo isso aí atrapalha muito, porque perde-se muita energia lateral, em vez de focar em objetivos mais pragmáticos para o país como um todo. Né? Em linguagem de astronauta, não dá para se decolar faltando o motor do foguete. Né? Nós estamos metidos no meio do conflito Estados Unidos versus China. A China começa a tomar algumas atitudes nessa guerra e a China ela detém um instrumento que é parcela da dívida pública americana está nas mãos dos chineses. E parece que começa a haver uma retomada, a China passa a se desfazer desses papéis e isso vai ter uma influência muito grande, inclusive no nosso agronegócio aqui, Tereza. O Brasil está precisando de projetos que sejam projetos de Estado. Tem coisas muito importantes e planejamento. Né? Nós não podemos viver como bombeiros, apagando incêndio o tempo todo. Com certeza, a polarização, ela hoje deixou temas muito importantes de discussão, de encaminhamento. Eles estão meio escondidos, estão na sombra, mas que precisam ser retomados. Ele citou o setor de defesa como uma das maiores vulnerabilidades do Brasil. Na área externa, segundo ele,
A grande vulnerabilidade é a baixa competitividade do país. No primeiro ano de entrada em vigência do acordo do Mercosul-União Europeia, 90% dos produtos que o Brasil pode acessar, né, a indústria brasileira, o agro pode acessar a Europa, entram com tarifa zero. Quais são as empresas aqui, quais são os setores que vão ter competitividade para aproveitar essa tarifa zero? Eu não estou nem pensando na China, mas na Coreia, na Alemanha, na França, no Japão, que são competidores na Europa. Como é que o Brasil vai entrar lá se a gente não melhorar a competitividade? A produtividade é outra coisa. A produtividade brasileira, da indústria brasileira, é 25% da indústria americana. O embaixador lembrou ainda que nos últimos 15 anos, o eixo de exportações brasileiras mudou e temos que pensar isso em termos estratégicos. Hoje, 50% da exportação brasileira vai para a Ásia. Desses 40% do agro da soja brasileira vai para a China. Então, nós temos que pensar isso em termos estratégicos. Quer dizer, como é que nesses 15 anos ninguém pensou, nem no setor privado, nem no governo, que à medida que a nossa dependência comercial muda de eixo, sai do Atlântico e da Europa, Estados Unidos e passa para o Pacífico, para a China, por que não foi pensado numa abertura do Brasil para portos do Pacífico? E olha só, a Comissão de Constituição e Justiça se adiantou à Câmara e decidiu votar amanhã a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Notícia boa, né? A discussão da proposta começou hoje. A decisão de votar essa proposta se deu em função de um projeto do governo que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil estar parado na Câmara dos Deputados. Para acelerar o processo, o Senado resgatou uma proposta de 2019, de autoria do senador Eduardo Braga, semelhante ao texto enviado pelo governo. Até o presente momento, a matéria aguarda decisão para ser pautada no plenário daquela casa, da Câmara dos Deputados, gerando expectativas negativas quanto à tramitação deste tema, que é de grande relevância para a correção de injustiças tributárias com as pessoas de menor renda. A proposta prevê a isenção do imposto de renda, que hoje é de 2 salários mínimos, para R$5 mil. Para compensar a queda na arrecadação, o texto prevê ajustes na tributação de rendas mais altas. Quem recebe acima de R$50 mil por mês, recursos provenientes de empresas, pagará uma alíquota adicional de 10%. A taxação valerá também para lucros enviados ao exterior. Este projeto estabeleceu novamente um regramento de estimular a produção, aumentar a competitividade das nossas empresas, reduzindo a carga tributária sobre a pessoa jurídica e voltando com a carga tributária para a distribuição de dividendo. Isso vai atingir apenas 141 mil contribuintes. É uma justiça ainda não muito equilibrada, mas já é um passo importante, senador veneziano. 141 mil pessoas que detêm, portanto, um bolo maior de rendimentos, de lucros, de tudo mais, vai contribuir com 10 milhões de pessoas que serão isentas. Esse relatório, senhor presidente, ele dialoga com o que há de mais moderno nas práticas internacionais tributárias. Ele garante segurança jurídica, ele fortalece a confiança da sociedade no sistema tributário, é um passo decisivo para um Brasil mais justo, competitivo e socialmente equilibrado. O relatório do senador Renan Calheiros cria também o Programa de Regularização Tributária, uma espécie de refis para quem ganha até R$5 mil e que tem dívidas com o governo. Nós vamos permitir o parcelamento com valor mínimo do
R$200 por parcela de débitos tributários e não tributários, inclusive aqueles em discussão administrativa ou judicial. O senador Isalci Lucas pediu vista da proposta, mas foi questionado pelo senador Omar Aziz. Eu pediria para o senador Isalci, se pudesse devolver amanhã, a gente fazer uma reunião extraordinária só para votar essa questão imediatamente, não esperar mais. Não esperar mais. Dá uma vista de 24 horas, presidente, para devolver amanhã, e amanhã de manhã, cedinho, a gente se reuniria e aprovaria, porque está lá na Câmara adormecido. Essa matéria, por mais que o projeto seja antigo, o relatório chegou agora e com muitas mudanças, não são poucas mudanças, são muitas mudanças. A questão tributária no Brasil é complexa. Foi agendada uma reunião para esta quarta-feira para votar a proposta. Eu quero já dar vistas coletivas e convocar uma reunião para amanhã, às 11 horas da manhã. Mas tem CCJ 24 amanhã, horas. vamos usar o bom senso, a matéria CCJ de manhã até 11 horas a gente marca essa reunião. E os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos aprovaram um projeto que amplia direitos dos clientes bancários. Fica permitida a portabilidade automática de salários, débitos entre bancos, créditos com juros reduzidos e mais transparência nas taxas. Confira agora a agenda prevista para esta tarde. Daqui a pouquinho, às 2 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem audiência pública marcada. Na pauta, projeto que estabelece medidas a serem adotadas pelos aparatos policial e judicial para atendimento de mulheres indígenas, vítimas de violência doméstica. Também às 2 horas, a Subcomissão Temporária para Prevenção e Tratamento de Câncer deve se reunir para debater a regulação da pesquisa e desenvolvimento de vacinas, medicamentos e terapias contra o câncer. No mesmo horário, tem sessão deliberativa prevista no plenário do Senado. Na ordem do dia está o projeto que cria medidas excepcionais para lidar com os impactos sociais e econômicos causados por tarifas adicionais dos Estados Unidos sobre exportações brasileiras. Às 12h30, a Comissão da Medida Provisória 1303 deve se reunir para apreciar o relatório. A MP regula a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no país. E 3 comissões mistas de medidas provisórias devem ser instaladas essa tarde com eleições de presidente e vice. Às 12h30, a da MP 1309, que cria o Plano Brasil Soberano e muda diversas leis para apoiar exportadores brasileiros afetados por tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos. Às 12h40, a da MP 1305, que prevê a isenção da cobrança da taxa de verificação inicial e subsequente de taxímetro por 5 anos. Essa verificação é feita para garantir que o taxímetro funcione corretamente e é obrigatória em cidades com mais de 50 mil habitantes. E às 12h50, a Comissão Mista da MP 1308, que regulamenta o licenciamento ambiental especial para atividades e empreendimentos considerados pelo Poder Executivo como estratégicos. Amanhã, em reunião marcada para as 9 da manhã, a Comissão de Constituição e Justiça deve analisar a proposta de emenda à Constituição que exige autorização para ação penal contra parlamentares. O texto tem gerado polêmica. A proposta de emenda à Constituição determina que uma ação penal contra parlamentar só pode ser aberta após autorização da Câmara dos Deputados ou do Senado. O texto já foi aprovado na Câmara, agora vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O presidente da comissão falou sobre a proposta e disse que dificilmente a PEC vai ser aprovada na casa. Essa imunidade parlamentar ampliada, ela leva sem nenhuma dúvida à impunidade. Inclusive a recorrência, a volta a diversos casos que já aconteceram na Câmara dos Deputados, como recentemente aconteceu com a Operação Overclean, e que vários deputados foram denunciados como comprometidos com isso. Então, de alguma forma, essa matéria, que é PEC, que precisa de 49 votos no Senado, dificilmente vai passar aqui no Senado Federal. O texto também determina que o voto para autorização
tramitação da ação penal será secreto e que pode acontecer em até 90 dias do recebimento da ordem do Supremo Tribunal Federal. O relator da proposta, senador Alessandro Vieira, criticou o texto. Será um relatório pela rejeição total da PEC. Na nossa leitura, é uma PEC imprestável, ela não tem nenhum tipo de mérito para a sociedade brasileira e ela apresenta problemas de constitucionalidade. Então, o relatório será pela rejeição plena. A PEC define ainda que julgamentos de presidentes nacionais de partidos políticos com representação no Congresso sejam feitos pelo Supremo Tribunal Federal. Senadores comentaram a proposta. Fiquei preocupadíssimo com aquela votação e tão expressiva a votação a favor do homem público, ou seja, dos políticos, né? Então, político não será mais julgado, será só aqui dentro pelos crimes que ele cometeu no longo da sua vida pública. Ora, não tem sentido. Aqui no Senado, eu acho que eles terão dificuldade. Eu votarei contra. Acho inoportuno, impertinente, atentatório à sociedade brasileira você aprovar uma PEC que eu posso chamá-la de vale tudo, a PEC que alguns têm dito da blindagem, mas enfim, uma PEC que ofende, né, grosseiramente a sociedade brasileira e que modifica, sem sombra de dúvidas, com ausências de razões para garantir privilégios a agentes políticos, chegando ao absurdo de incluir entre esses privilegiados presidentes de partidos políticos. E o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária será votado pelo plenário esta semana. O texto define as regras do Comitê Gestor do IBS e está na pauta de amanhã do plenário. O Comitê Gestor do IBS terá sede em Brasília e vai gerenciar o futuro IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. O novo tributo será dividido entre estados e municípios. De acordo com a proposta, o Comitê Gestor terá 27 representantes dos estados e do Distrito Federal. Os municípios terão 27 representantes divididos da seguinte forma: 14 membros indicados pela Confederação Nacional dos Municípios e 13 indicados pela Frente Nacional dos Prefeitos. Durante a análise na Comissão de Constituição e Justiça, o relator, senador Eduardo Braga, acatou cerca de 100 emendas que foram apresentadas. O texto que segue ao plenário prevê também regras para plataformas digitais, como a emissão de nota fiscal e responsabilidade solidária, caso o vendedor não recolha os tributos devidos. Nesse caso, a plataforma terá que pagar o imposto. O relatório regulamenta ainda o sistema Split Payment, em que o imposto é descontado na hora da operação. O comprador paga, o comerciante recebe apenas a parte dele e o tributo vai direto para o governo, reduzindo assim a possibilidade de sonegação. A proposta uniformiza ainda as regras para tributos sobre heranças e imóveis, que passam a ter normas nacionais de cálculo e cobrança. Com a aprovação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, o IBS e a CBS, de competência federal, começam a funcionar em fase experimental a partir de 2026. O funcionamento pleno do novo regime tributário começa a valer em 2033. E agora são 13 horas e 53 minutos e nós vamos falar sobre a CPMI do INSS. Na quinta-feira, a comissão deve ouvir Antônio Carlos Camilo, também conhecido como Careca do INSS. Nós, na quinta-feira, vamos ouvir um dos nomes mais importantes, Antônio Carlos Camilo, o Careca. Está marcado. Trabalho com muita cautela, com muita responsabilidade, porque em outra oportunidade ele confirmou e acabou não comparecendo à CPMI. Desta vez, temos do advogado o compromisso, temos dele também o desejo de participar, ainda que fique calado, e temos a liberação do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro André Mendonça, para que nós possamos ouvir com toda tranquilidade aquele que é considerado o principal organizador de todo esse esquema criminoso. E no início da madrugada de hoje, o economista Rubens Oliveira Costa foi preso em flagrante por falso testemunho pelo presidente da CPMI do INSS.
Costa trabalhou para o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e, segundo parlamentares da CPMI, mentiu durante o depoimento à comissão. O economista Rubens de Oliveira Costa é mais um dos supostos sócios de Antônio Carlos Camilo, conhecido como careca do INSS. Amparado por um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, o depoente não quis prestar o termo de compromisso de falar a verdade. Eu me reservo o direito de não me comprometer. Em seu depoimento inicial, Rubens negou sociedade com o careca do INSS. Jamais fui sócio de qualquer empresa ao lado do senhor Antônio Camilo. Atuei em apenas 4 de suas empresas no papel de administrador financeiro e nada além disso. Fui contratado como funcionário pelo senhor Antônio, recebendo salário. Jamais recebi qualquer comissão, dividendos ou qualquer outra remuneração além do salário combinado. Atualmente, não trabalho para qualquer empresa que mantenha relação de qualquer natureza com o INSS. Sr. Rubens, o senhor está sendo televisionado para o Brasil inteiro como o maior entregador de propina do Brasil com dinheiro que pertencia aos aposentados e pensionistas. Quantas vezes o senhor entregou propina a integrantes do governo federal, parlamentares? Seguindo a orientação dos meus advogados e conforme direito constitucional garantido, assegurado por habeas corpus, impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, reservo o meu direito de permanecer calado. Sr. Rubens, a pergunta que eu fiz foi para lhe beneficiar. Olha só, o senhor está noticiado pela imprensa brasileira como o maior entregador de propina com dinheiro dos aposentados e pensionistas. O senhor está dizendo que quer ficar calado. Então, nós podemos continuar com essa premissa. O senhor realmente é o homem da mala preta, o homem da propina, que o Brasil quer conhecer o seu rosto. É o senhor o homem da propina que desviou mais de 6 bilhões de reais do dinheiro do aposentado e pensionista? Ou o senhor é boi de piranha? Como já afirmado aqui, não distribuí, nem entreguei, nem participei de nenhum ato que fosse a entrega de recursos, seja de qual origem, para quem quer que seja. Se ele é laranja, pouco me importa. Mas derrubando uma laranja podre, a gente termina alcançando o bicho que está apodrecendo as laranjas. Portanto, diante dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, principalmente a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública para evitar a fuga e a prática de novos crimes e pelo flagrante do crime de ocultação documental diante de uma investigação em curso, peço a Vossa Excelência, com a aquiescência dos demais membros desta CPMI, a decretação da prisão preventiva para ser direcionada esta para o Supremo Tribunal Federal e a decretação da prisão em flagrante pela ocultação dolosa de documentos importantíssimos à investigação. O que nós vimos hoje, o Brasil assistiu, é mais uma vez o silêncio de quem conhece, sabe como funcionou e não quis trazer informações quando foi perguntado sobre o maior esquema de roubo dos aposentados no Brasil. Nessa comissão, nós vemos aqui a todo momento o depoente tentando não dar informações corretas a este parlamento, esconder documentos, fugir das respostas e, muitas vezes, ocultar a verdade. Está registrado em ato o comportamento do depoente nessa CPMI. Diante das mentiras constatadas, das contradições flagrantes, da ocultação de documentos, está caracterizado o crime de falso testemunho. Na condição de presidente desta comissão parlamentar mista de inquérito, diante do flagrante delito, eu neste ato dou voz de prisão ao depoente por crime de falso testemunho contra essa CPMI. Determino, Vossa Excelência não pode mais se manifestar, senhor advogado, agora só nos autos. Determina a Polícia Legislativa do Congresso Nacional que proceda imediatamente à condução do preso com todas as garantias constitucionais e que seja comunicado à autoridade judicial para as devidas providências. Essa CPMI, e aqui eu vim pautando ponto por ponto, não será instrumento de blindagem de ninguém. Essa CPMI vai até o final, doa a quem doer.
Quem rouba do aposentado, rouba do Brasil. E aqui, meus amigos, quem mente vai pagar o preço. Polícia Legislativa que se cumpra as decisões dessa casa. Não, Excelência. Só desculpa. O senhor não pode mais se manifestar, só nos autos agora. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião, convidando-os para a próxima a ser realizada 25/9, para a oitiva do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Muito obrigado a todos. E assim que a reunião da CPMI foi encerrada, Rubens Costa foi encaminhado à delegacia do Senado para prestar esclarecimentos e em seguida foi liberado. A Polícia Legislativa instaurou um inquérito policial para apurar os fatos e vai enviar as conclusões ao Poder Judiciário. Chegamos ao fim, mas você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Flávio, o orçamento já é uma coisa complicada. Como o cidadão, onde ele pode encontrar explicações numa linguagem mais simples para entender para onde está indo o seu dinheiro? Bom, além do Siga Brasil, a consultoria lançou agora o Boletim Conorf. É um documento que traz informações sobre o piso da saúde, atingimento da meta fiscal e outras informações orçamentárias. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. É tempo de cartão postal em Brasília. Os famosos IPs colorem as ruas do Distrito Federal e chamam a atenção de todos que passam por eles. Além de encantarem o olhar, os IPs exercem um papel fundamental no equilíbrio do meio ambiente. As flores atraem abelhas e outros polinizadores, ajudando na reprodução de diversas espécies vegetais. A flor é o órgão reprodutor da planta, a parte dela que vai dar o fruto e as sementes. Então, isso tem a ver com o ciclo da planta. E aqui, no nosso bioma cerrado, esse florescimento acontece nesse período do ano. E a sequência que acontece é que a gente tem intensidade inicial dos roxos, que florem mais intensamente primeiro, depois os amarelos, depois os rosas e brancos. E agora você pode encontrar indivíduos florindo em épocas diferentes. O bendito celular, ele é viciante. Vício precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo. Como o senhor vê a publicidade voltada para a criança no ambiente digital hoje? O meu projeto estipula as condicionantes, quais são as propagandas mais nocivas. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A importância da ciência, eu gostaria de dizer que ela é importante para a conservação da vida. Eu acho que o maior desafio que nós temos, vocês também, é realmente a popularização da ciência. Ela hoje é um instrumento de soberania, de desenvolvimento, de combate à pobreza e mais, de sobrevivência. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna.
Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. A inteligência artificial pode ser usada para tratamentos terapêuticos? Olá, boa tarde. Estamos de volta e passamos a transmitir agora a Comissão de Assuntos Sociais. Acompanhe. Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião divide-se em duas partes. A primeira parte destina-se à deliberação de requerimentos apresentados à subcomissão. A segunda parte atende ao requerimento número 1, de 2025, de minha autoria, para a realização de audiência pública destinada a debater sobre a regulação da pesquisa e desenvolvimento de vacinas, medicamentos e terapias contra o câncer. E aqui quero cumprimentar também os colegas e todos os palestrantes que irão participar de modo virtual. E passemos à primeira parte da reunião. O requerimento é de minha autoria. Passo a leitura. Requeiro, nos termos do artigo 58, inciso 2º, 2 da Constituição Federal e do artigo 93, 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater sobre a regulação da pesquisa e desenvolvimento de vacinas, medicamentos e terapias contra o câncer. E os senadores e as senadoras que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado. O item 2 é o requerimento da CAS Câncer número 2, de 2025, e ele é não terminativo, da minha autoria, e o requerimento, como eu já falei, da minha autoria, e passa a leitura. Requeiro nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, 2, da Constituição Federal e do artigo 93, 2, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater sobre a aprovação e registro de vacinas, medicamentos e terapias contra o câncer. Além das instituições listadas neste requerimento, a pedido do senador Dr. Irã, proponho a inclusão da Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde, a ABMED, como convidada para essa audiência. E os senadores e as senadoras que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado. Vamos para o item 3, que é o requerimento da CAS Câncer número 3 de 2025, não terminativo, da minha autoria. E passa a leitura. Requeiro, nos termos do artigo 58, inciso 2º, 2 da Constituição.
Sessão deliberativa ordinária, dia 23 de 9 de 2025. A número regimental. Declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa, ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. A presente sessão deliberativa ordinária é destinada à apreciação das seguintes matérias, já disponibilizadas em avulsos eletrônicos e na ordem do dia eletrônica de hoje. Substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei número 235 de 2019 do senador Flávio Arnes. Projeto de lei complementar número 168 de 2025 do senador Jacques Wagner. E projeto de decreto legislativo 931 de 2021 de iniciativa da representação brasileira do Parlamento do Mercosul. Passamos aos oradores inscritos que terão prazo de 10 minutos para o uso da palavra. Como primeiro orador inscrito, convido o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente do Senado em exercício, senador Chico Rodrigues, senador Expedião Amin, senador Girão, senador Márcio Bittar, que estão aqui no plenário nesse momento. Presidente, quero respeitosamente solicitar a Vossa Excelência que o discurso do presidente Lula, feito na abertura do debate geral na Assembleia Geral das Nações Unidas, seja registrado nos anais do Senado Federal. De forma resumida, senhor presidente, o presidente Lula destacou a defesa da soberania nacional. Disse serem inaceitáveis qualquer tipo de ataque às instituições, defendeu a economia e o judiciário brasileiro. Enfatizou a importância do multilateralismo, da cooperação internacional e da proteção ambiental, reafirmando o compromisso do Brasil com a sustentabilidade e os direitos humanos. Seu discurso também abordou a guerra e clamando pela paz na questão do massacre da faixa de Gaza, reiterando o apoio brasileiro à paz e a autodeterminação dos povos. E aqui, senhor presidente, eu deixo o pronunciamento dele na íntegra. Senhor presidente, também destaco que está na pauta de hoje o PLC 168/2025, que prevê medidas emergenciais para exportadores brasileiros atingidos pelo tarifaço dos Estados Unidos. A autoria do projeto é do senador Jacques Wagner e a relatoria do senador veneziano Vital do Rego. Senhor presidente, entre as medidas estão a mitigação dos prejuízos, o acesso ao crédito de baixo custo e a proteção dos empregos. Vários setores da nossa economia foram atingidos. Carne bovina, em setembro, as exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram cerca de 7 mil toneladas. Café, frutas tropicais. Só o café representa cerca de 30% das importações dos Estados Unidos. Produtos químicos. A nossa indústria química exporta cerca de 1,7 bilhão de dólares para os Estados Unidos. Calçados e têxteis. O governo do presidente Lula anunciou um pacote de apoio de 40 bilhões para os setores afetados. O tarifaço, senhor presidente, repercutiu muito no meu estado, no Rio Grande do Sul. Um dos setores mais afetados é a apicultura, altamente dependente do mercado
norte-americano. O Brasil produz cerca de 60 mil toneladas de mel por ano, quase metade concentrada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, senador Espiridião a mim. Desse total, 25 a 30 mil toneladas são exportadas, reafirmo, maior parte para os Estados Unidos. Segundo o relatório elaborado pelo Comitê de Crise da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a FIERGS, somos o segundo estado brasileiro mais afetado pelo chamado tarifaço do governo norte-americano. Os setores mais prejudicados são produtos de metal, 45,8% das exportações para aquele país. Máquinas e materiais elétricos, 42,5% também para os Estados Unidos. Madeira, 30,1%. Couro e calçados, 19,4%. Tabaco, 8,9%. O estudo aponta ainda que 85,7% das exportações industriais do Rio Grande do Sul para os Estados Unidos estão incluídos na tarifa de 50%. Importante empresa do ramo calçadista gaúcho, que chegou a produzir em torno de 4 mil pares de calçados femininos por dia para grandes marcas nacionais, requereu falência. A Taurus concedeu férias em grande parte de seus funcionários. A CBC de Montenegro interrompeu a atividade de cerca de 130 trabalhadores. Calçadistas, Quilana, em Três Coroas, também adotou medida semelhante. Para os trabalhadores, o clima é de incerteza, de preocupação e apreensão. A revisora de qualidade, Maribel Riboldi, foi enviada para férias coletivas, junto com os colegas, e não sabe se vai poder voltar ou não. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Montenegro, Francisco Kuhn da Costa, afirma: é melhor tirar férias de última hora do que perder o emprego. Já Valmir Lodi, do Sindicato de Metalúrgicos de São Leopoldo, reforça: evitar demissões é o principal. Por isso, senhor presidente, reitero a importância de aprovarmos no dia de hoje o PLC 168 de 2025, medidas contra o impacto do tarifaço, de autoria do senador Jacques Wagner e a relatoria do senador veneziano. Senhor presidente, por fim, informo ainda nesses 4 minutos que tenho, que recebi hoje pela manhã representantes da indústria e dos trabalhadores do setor calçadistas. Demonstraram, tanto empregado como empregadores, demonstraram uma grande preocupação com a queda nas exportações, as demissões de trabalhadores e o fechamento de fábricas, impactando a economia de muitos municípios gaúchos. Na oportunidade, me entregaram um documento com o pleito do setor para dirimir os impactos do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. Quero deixar registrado que o documento é entregue por eles, pela relevância do assunto. Eu deixo nos anais da casa, mas também entregarei esse documento, que é assinado por empresários e por líderes dos empresários do meu estado e também de trabalhadores. Entregarei cópia ao querido senador Veneziano Vital do Rego, relator do PL 168/2025, e também peço que esse documento fique nos anais da casa. Para concluir, senhor presidente, assinam o documento Robson Oscar Klein, presidente da ACI Novo Hamburgo, Faustus Gustavo Saraiva, diretor executivo da ACI Novo Hamburgo, Márcio Porte dos Santos, presidente do SICTES, Juliano Mapelli, diretor executivo do CICTC, João Nadir Pires, presidente da Federação dos Trabalhadores nessa área do Rio Grande do Sul, a FITSERGS. Ainda Paulo Ricardo da Silva,
presidente do SIC Novo Hamburgo, Emil Reicher, presidente do Sint Zapateiros, também da mesma região, do Vale dos Sinos, onde eu trabalhei e fui sindicalista e fui sempre tratado com muito carinho, tanto por empresários como também por trabalhadores, durante esses meus quase 40 anos de mandato. E, por fim, assina ainda Marlo Schmidt, presidente do Conselho de Solte Basa. Senhor presidente, tem aqui o documento que eu deixo com as reivindicações dos líderes do Vale do Sino e que eu peço que Vossa Excelência registre nos anais da casa e assim eu termino o meu pronunciamento. Cópia do documento eu vou entregar para o relator do tema de hoje, desse PL, o 140, do projeto do PL que o nosso querido veneziano é o relator, que vai ser votado no dia de hoje. Nós ouvimos atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Paulo Paim, onde Vossa Excelência pede para deixar nos anais registrados todas essas informações que constam dos seus pronunciamentos, mas, ao mesmo tempo, Vossa Excelência tratou aqui também do pronunciamento do presidente Lula, hoje pela manhã, na ONU, falando de sustentabilidade, direitos humanos, as guerras, de um modo geral, que afetam o mundo, né? E também deixando claro, que é necessário que se veja o Brasil com o espírito de alta determinação e a sua soberania nacional garantida, né? Nós ouvimos aqui o presidente Lula solicitando medidas tomadas para mitigar o tarifaço americano. E, senhor presidente, senhor senador, é interessante, nós aqui deste plenário, desta casa, desta Câmara Alta, senador Girão, nós temos dito desde o início do tarifaço americano que é uma questão de tempo. O presidente Trump, ele devia amolecer as suas decisões, deveria, na verdade, reavaliar as suas decisões, porque estava impactando o nosso país, mas impactando o mundo, todos os países que foram alcançados por esses tarifaços. E num gesto que eu acho que foi com o coração, né? A gente tem que pensar, as pessoas assim, o Espiritismo procura fazer com que as pessoas sejam iguais perante Deus. E uns mais radicais, outros menos radicais, mas o sentimento central do ser humano é exatamente esse, de mitigar conflitos e procurar soluções para os problemas da humanidade, principalmente aqueles que são seus grandes dirigentes. E me chamou muito a atenção, eu quero fazer registro, antes de convidar o senador Eduardo Girão, hoje no pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele disse durante seu discurso na Assembleia Geral que se reunirá na semana que vem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, olhem só, para debater retaliações que os Estados Unidos vêm aplicando ao Brasil por conta do julgamento do ex-presidente, né? O presidente Trump disse que teve uma química excelente com o presidente brasileiro, que pareceu um cara muito agradável. Afirma o presidente Trump, eu estava entrando no plenário da ONU e o líder do Brasil estava sozinho. Eu vi e ele me viu e nos abraçamos. Na verdade, concordamos que nos encontraríamos na semana que vem, disse Trump. Não tivemos muito tempo para conversar, apenas uns 20 segundos, mas ele pareceu um homem muito legal, na verdade ele gostou de mim e eu gostei dele. Então vocês vejam a manifestação das pessoas, né? Seja no momento de conflito ou não, é necessário que haja o quê? Unidade no essencial. O que é o essencial? É a pacificação, né? Sempre que você estende a mão, reconhece determinados excessos, quem ganha são os seus semelhantes. E nós, que falamos várias vezes, que ia chegar a hora do presidente Trump entender a gravidade dos tarifaços e iria, na verdade, fazer uma reflexão para que pudesse novamente fazer com que as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos, as relações econômicas, relações políticas, sociais, enfim, entre os dois países com mais de 200 anos, pudessem voltar ao curso da normalidade.
Esse é o nosso sentimento, é o nosso desejo para que o Brasil volte novamente ao seu curso de desenvolvimento. Portanto, não poderia deixar de fazer esse registro aqui hoje, porque nós estamos sempre repetindo que é uma questão de paciência, né? E, quem sabe, na próxima semana a gente possa começar a ver destravadas essas tarifas que têm tanto afetado o nosso país. Portanto, parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento, pelo belo pronunciamento. Só cumprimentar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência completou o meu pronunciamento, inclusive explicando os detalhes do encontro dos dois. Eu estava também assistindo e eu me lembrei de uma música. Bandeira branca, eu quero paz. Bandeira branca, amor, eu quero paz. Chega, pague aí. Muito bem, parabéns aí pela manifestação, senador Paulo Paim. Convido o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Paz e bem, meu querido senador Chico Rodrigues, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu acho que bandeira branca é muito importante, né? Eu acho que isso aí é fundamental, mas o gesto tem que ser um gesto recíproco. Como é que essa turma que está no poder hoje, anistiados, recebendo salários, que segundo o vice-presidente da República estariam voltando à cena do crime, não querem anistia para pessoas que não pegaram armas, mas para o deles querem anistia. Então, me parece algo que precisa entrar na prática mesmo. Claro que nós queremos o diálogo, a paz. O presidente Trump fez um pronunciamento agora há pouco, e eu discordo desse tarifaço, sempre deixei claro isso aqui, né? É algo que realmente prejudica o nosso país, são empregos, e nós temos uma relação histórica, mas é inegável o que o presidente falou agora, o presidente americano, dizendo que o Brasil sofreu sanções por causa da censura e das perseguições políticas promovidas por um judiciário corrupto. Pena que veio tarifaço, está errado. Mas os Estados Unidos é soberano. Então, se foram censurar empresas americanas, prejudicar cidadãos americanos, que essas pessoas, essas instituições que fizeram isso, e não o Brasil, mas essas instituições sejam sancionadas mesmo. É uma questão até de autoproteção do país, da soberania, da violência que foi feita com cidadãos e empresas. Agora, presidente, a gente está vendo que o grande causador disso tudo são alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, essa crise diplomática. Claro que o presidente Lula, com as suas falas completamente destoantes, né? Que bajula ditador, sanguinário, como Maduro, como Daniel Ortega, passa a mão na cabeça dos terroristas que matam gente, do Hamas, política externa totalmente equivocada, com sinais trocados, ele colabora. Mas o grande causador do caos institucional hoje no Brasil chama-se Supremo Tribunal Federal. Vamos combinar. Inclusive, se mete em política o tempo todo, fala de tudo aqui dentro, interferências dentro da casa. Só falta a gente entregar as chaves para essa turma, porque nós não estamos servindo de nada aqui. São poucos os que se posicionam contra esse ativismo político-judicial. E eu quero trazer um fato interessante aqui, a decisão, mais uma decisão. Eles não param, senador Márcio Bittar. Eles não param, eles não têm o menor respeito com o Legislativo, com o Parlamento do Brasil, que a população elegeu representantes, deputados e senadores para ser a voz. É, no mínimo, muito estranha a decisão tomada pelo ministro Flávio Dino, agora,
de solicitar a abertura de um novo inquérito pela Polícia Federal para apurar os fatos levantados pela CPI da Covid. Olha o casuísmo dessa turma, com sede de vingança, de revanche, para aniquilar a direita e os conservadores do Brasil, para tirar a concorrência. Espera aí, vou chegar no consórcio Nordeste. Agora o senhor falou, senador Márcio Bittar. Olha só, porque eles estão agora pegando esse defunto dessa CPI, que foi um circo, que todo mundo viu, eu participei de forma muito ativa como titular. Aliás, o meu requerimento, que foi ignorado, mas que deu origem à CPI, para investigar tanto o governo federal como estados e municípios que receberam dezenas, centenas de bilhões de reais, e a corrupção comeu solta nesse período, mas não quiseram investigar prefeito e governadores. Foi só para desgastar o governo federal, então, do governo Bolsonaro. Então, a turma ligada ao Lula fez palanque político em cima de caixões. Agora, veja bem, existem muitas incoerências e procedimentos incompatíveis na vida pública de Flávio Dino, que demonstram sua parcialidade como ministro da Suprema Corte. Um dos principais fatos ocorreu na CPI da Covid de 2021. Repito, eu fui autor do requerimento originário que propunha uma investigação de forma séria e profunda, nas 3 esferas do governo federal, estadual e municipal. Mas como membro, eu sempre fui voto vencido, porque a maioria que ocupou para sabotar as investigações em prefeitos e governadores só estavam interessados realmente em favorecer o Lula no ano seguinte. O objetivo era desgastar o governo. Eram muitas as denúncias de superfaturamento sem compras emergenciais, sem licitação. Muitas compras flagrantemente irregulares, como a aquisição, por exemplo, por governos estaduais e municipais, de insumos de saúde em bares, lanchonetes e até casa de massagem. Não sei se você lembra. Mas a situação mais escandalosa foi, sem dúvida, a protagonizada pelo Consórcio Nordeste, que reúne os 9 governadores do estado nordestino, dos estados nordestinos. Dentre eles, o Maranhão. O que é o Maranhão? Senador astronauta Marcos Pontes, um estado belíssimo, um povo maravilhoso. Mas quem era o governador naquela época? Olha que coisas interessantes. Na época, o coordenador do consórcio era Rui Costa, atual ministro da Casa Civil do Lula. E o governador era o Flávio Dino. A operação ficou vergonhosamente conhecida como calote da maconha. Operação da Polícia Federal. Foram adquiridos 300 respiradores por 48,7 milhões de reais da empresa Hempcare, especializada no comércio de produtos à base da maconha. O dinheiro foi pago antecipadamente e os respiradores nunca foram entregues. Evaporou o dinheiro. Nordestinos morreram por isso. Mas precisamos lembrar aqui outro caso gravíssimo, um episódio envolvendo diretamente Flávio Dino quando era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. Em maio de 2023, foi instalada a CPMI para investigar os acontecimentos de 8 de janeiro. Bastou um pequeno vazamento de imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto pela CNN para que o general G. Dias fosse imediatamente demitido da função de ministro do Gabinete da Segurança Institucional. Lembra disso, senador Espiridião Amin? Daquela imagem, ele ali servindo cafezinhos com a equipe para os invasores? E o pior, água. E o pior, teve uma cena da Reuters, de um fotógrafo, que diz, não, quebra de novo, que não ficou legal. Uma armação, que nós chamamos na CPMI o repórter. Agora vamos lá. Olha só que coisa interessante. A partir daí, aumentaram muito as suspeitas sobre o interesse do governo federal, comandado por Lula, para que ocorressem invasões e depredações do patrimônio público.
Como o governo sequer acionou o batalhão da Guarda Presidencial, a CPI requisitou imediatamente as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Senador Amin denunciou, porque participava de uma comissão importante aqui na casa, de segurança institucional, no aspecto de informações de inteligência. E o que é que aconteceu naquele momento? 33, se eu não me engano, 33 alertas foram feitos de sexta até sexta-feira. Já tinham 33 alertas do que ia acontecer. Não foi tomado medida, senhor presidente. Estranhamente não foram tomadas medidas pelo governo federal, que vários órgãos receberam esses alertas. Agora vamos lá. Flávio Dino, que na época era o ministro da Justiça, depois de muito empurrar com a barriga, acabou fornecendo as imagens de apenas 4 câmeras, de um total de 180. E a alegação não podia ser mais estapafúrdia. As imagens simplesmente foram apagadas porque o contrato com a empresa responsável não exigia armazenamento por tempo indefinido. Para de brincar. Por que não pediu na hora, se isso era importante para o país, sabendo daquele fato? Por que cozinhou isso? Por que imediatamente não pediu? Será que é porque ia revelar quem estava com ele no prédio? Será que ia revelar que tinha gente de braço cruzado, pelotões da Força de Segurança Nacional, que ele não acionou para evitar qualquer tipo de depredação? E hoje nós temos aí brasileiros caçados implacavelmente, sem direito de defesa, sem dupla jurisdição, sem seus advogados terem acesso aos autos. E essa turma não quer anistia e fala que quer a paz. Não é por aí. A paz exige exercício de compreensão e de perdão. Enquanto o general Gonçalves Dias foi demitido, Flávio Dino foi promovido por Lula com a indicação para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal. Além de todas essas sérias irregularidades, é bom sempre lembrar que nas eleições de 2022, quando ainda era governador do Maranhão, em evento público, ele deu a seguinte declaração sobre o Bolsonaro. Olha só, para mim, ele é o próprio demônio. Como é que um cara desse pode julgar alguém que ele considera ser o próprio? Não é que parece, é o próprio demônio. Para você ver como esse processo não tem cabimento. Um advogado do Lula, o outro é o que se diz vítima, o Moraes. Jogaram o ordenamento jurídico no lixo, assim como estão jogando a nossa casa no lixo. Então, para encerrar, senhor presidente, eu encerro aqui com esse caso, que nós vamos entrar com impeachment, já quero anunciar aqui, do ministro Flávio Dino. Agora, depois que ele assumiu o cargo de ministro do STF em 2025, ao proferir uma aula inaugural na Universidade Federal do Maranhão, ele fez comentários descabidos a respeito das próximas eleições de 2026, no exacerbado ativismo incompatível com a função de magistrado, demonstrando apoio político. Eu encerro com esse profundo pensamento deixado pelo Papa João Paulo II. Não há paz sem justiça. Não há justiça sem perdão. E não há perdão sem amor. Anistia já para os presos políticos do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, caros colegas. Ouvimos atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Eduardo Girão, e agora passamos a palavra ao senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senador Esperidião Amin, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, presidente. Sempre é uma alegria vê-lo presidindo
a nossa sessão. Quero saudar os senhores senadores, senhoras senadoras, a quem nos assiste, e dizer que eu homenageio o senador Girão, iniciando as minhas palavras para, também inspirado pelo Papa João Paulo II, lembrar que, ao ver alguns símbolos que a esquerda, a chamada esquerda brasileira, elegeu como ícones da música, da arte, da liberdade, voltando à cena no último domingo, eu me lembrei que todos eles sempre foram a favor da anistia ampla, geral e restrita, que foi celebrada de maneira muito eloquente por muitos dos que estavam exilados, e eu quero destacar o gesto do eleito em 82 governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, quando cumprimentou o então presidente da República, Figueiredo, João Batista Figueiredo, dizendo que queria abraçar a pessoa que tinha liderado a sua anistia. Ou seja, grandeza tem que haver de parte de todos os lados. E ao ouvir o ruído do sem anistia, eu acho que isso faz uma cacofonia cardíaca. Não na voz, mas no coração. Porque quando você vê o sujeito dizer sem anistia, você se lembra do batom. É sem anistia para aquela mulher, para a Débora. Porque ela queria derrubar o governo. Era um golpe de Estado aquilo. Aquele vandalismo irracional. E por isso que se chama, muitas vezes, a meu ver impropriamente, mas há quem use a expressão efeito manada. Grandes psicólogos e sociólogos já definiram isso. Tem um belíssimo livro, O Efeito Lúcifer, 780 páginas. Philip Zimbardo. Quando alguém, num aglomerado, numa multidão, quebra um vidro, dezenas de pessoas quebram coisas. É o efeito Lúcifer. Isso existe. E afeta, o subtítulo do livro é Como Pessoas Boas se Tornam Más. São 780 páginas. Começa com uma pesquisa lá na Universidade da Califórnia, em que um grupo de estudantes ficou de carcereiro e outro grupo ficou de prisioneiro. Em 2 dias eles estavam absolutamente ambientados. E o livro vai por aí afora explorando isso. Num aglomerado, é infelizmente comum que aconteça isso. Mas eles queriam derrubar o governo, eles queriam assumir o governo. Eles estavam ali para fazer um golpe de Estado. Isso vai se perpetuar como uma grande dúvida no Brasil. Mesmo aos que creem nisso, sempre vai ocorrer uma dúvida, mas será que eles queriam isso mesmo? E aos outros, como eu, que nunca acreditamos nisso, que não viram ali o DNA de um golpe de Estado, nós temos que nos conformar em conviver com os resultados disso. Isso é uma condenação suplementar, porque além dos 1.400 ou 1.200 condenados, nós estamos condenando uma população de mais de 200 milhões de habitantes a acreditar que havia um golpe e que o remédio para o país é este. Por isto, eu quero reforçar aqui a convicção de que a anistia, especialmente quero lembrar isso no momento em que já se fala em dosimetria, que é outra coisa. É uma fraude sobre uma ideia. A anistia significa fazer as pazes. Significa realmente querer, olha, pessoal, nós temos coisas que nos separaram, mas temos coisas que nos unem, e elas são muito mais fortes. Nós somos do mesmo time.
Pode haver uma corrida de obstáculos, pode haver uma corrida por rodízio, mas nós sempre estaremos envergando pelo menos o escudo do mesmo país, da mesma nação, que conseguiu preservar esse continente, ter uma língua só. Há algumas versões regionais, mas é uma língua só. Esta unidade brasileira merece este esforço de todos para promover uma anistia com grandeza. É isso que eu gostaria de oferecer como complemento do pronunciamento do senador Eduardo Girão. E ao seu pronunciamento sobre o encontro do presidente Lula, não sei se foi de 20 segundos ou de 39 segundos, mas é infinito enquanto dura, né? Já dizia o poeta. Se houve esse encontro, eu também fico satisfeito. Mas quero lembrar uma frase que eu profiro desde o final do mês de julho. Não posso fazer chegar essa frase para o Trump, porque ele não é o presidente do meu país. O presidente aqui é o Lula. E ele tem que cumprir aquilo que Max Weber define como a ética da responsabilidade. O chefe da tribo, o presidente da República, o governador de um estado, prefeito de um município, ou seja, o líder de uma comunidade, tem que cumprir a responsabilidade que decorre do exercício do cargo. Max Weber diz isso de maneira muito clara num livro, não é muito robusto fisicamente, mas robusto no conteúdo, Ciência e Política. Na edição que a gente chama de bolso, né? Não é compacta, é a edição mais barata, página 114. A ética da responsabilidade é eu fazer alguma coisa, não porque eu quero, porque eu gosto. Tenho que falar com o Girão hoje sobre um projeto de interesse do meu estado. O Girão sempre vai querer votar contra mim, mas eu sou obrigado a procurar o Girão. Por quê? Pela turma que me mandou aqui. Eu estou aqui com essa responsabilidade porque fui eleito e pedi para ser eleito. Então, eu vou ter que conversar com o Girão. Sei que ele vai me tratar mal, vai debochar, estou usando aqui como figura de linguagem, né? Mas é meu dever. E o mesmo vale para o presidente Lula, eu repito. Se fosse meu presidente o outro, eu me referiria ao outro. Mas é o daqui, não foi eleito por mim, mas é o presidente, é o chefe da tribo. Tem que fazer isso, porque é da sua responsabilidade. E eu já dizia isso em julho, quando nós estávamos em plena missão nos Estados Unidos. Olha, tem que telefonar, tem que dar um passo. Ah, vai ser maltratado? Se for maltratado, ele contará com a nossa solidariedade. Se ele for maltratado, senador Marcos Pontes, o senhor escutou isso e disse isso também. Se ele for maltratado ou desconsiderado, a desconsideração eu quero uma cota dela, uma parte dela é para mim. Eu e todos os cidadãos brasileiros. Por isso chama a ética da responsabilidade, inclusive do cidadão, representado, goste ou não, pelo chefe da tribo. Então, já que aconteceu esse incidente saudável, né? Deu química, né? Deu química. Né? Fez uma química favorável. Isso tem até vários sentidos, né? Várias interpretações, mas eu não quero ir para elas. Eu quero dizer para vocês, se deu a chance, aproveite. Aproveite a chance, fale sobre as adversidades, sobre as diferenças, mas o ser humano sempre tem muito mais identidades e convergências do que divergências. Nós que estamos vivendo, especialmente no meu estado, as crises decorrentes do tarifaço, que afetam, por exemplo, o setor madeireiro, com
particularidades muito doloridas, porque boa parte das nossas indústrias de móveis, de portas, de molduras e mesmo de compensados, fabricam sob medida, ou seja, fabricam para o cliente há anos. Recebe uma paulada de 50%, né? Feita com, sabe Deus com que tipo de madeira, né? Mas não foi com a nossa, e tem que demitir. Nós já estamos chegando a este ponto. E sem falar em outros setores que têm a mesma desdita de viver esse momento, que pode ser aplacado, sim, por esta química que surgiu hoje e tem que ser explorada, né? E tem que ser explorada nesse momento com a compreensão e a solidariedade, no caso de adverso, o resultado, de todos nós. Eu quero que este mal-estar seja superado, porque quem foi aos Estados Unidos, senador Marcos Pontes, e aí eu encerro, presidente, quem foi percebe que há uma forte percepção lá de que foi dado um tiro no próprio pé, no caso dos compradores daquele país em relação aos fornecedores brasileiros. Por isto, eu celebro este momento e respondo mais uma vez. Aliás, ofereço como resposta a ética da responsabilidade. É minha, é de todos os que exercem mandato e especialmente do presidente da República. Muito obrigado. Nós ouvimos atentamente, senador Espediame, Vossa Excelência dá uma aula aqui neste plenário, nessa sessão de hoje, e Vossa Excelência fala na ética da responsabilidade, que obviamente ela deve contemplar cada um dos dirigentes que, na verdade, conduzem o destino das pessoas, seja ele um prefeito, um governador, um presidente da República, enfim. E ela é muito oportuna e própria. E Vossa Excelência também teve o cuidado de falar nessas palavras do presidente Donald Trump, no incidente saudável, que para todos nós hoje nos oxigena e nos alimenta de esperança, no sentido de que na próxima semana, como havia dito o presidente Trump, ele possa se encontrar com o presidente Lula para mitigar os efeitos, né, dessas tarifas excessivas e, logicamente, voltar ao clima de normalidade nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. São mais de 200 anos de parceria estratégica, né? Então, isso vai acontecer sim. E nós gostaríamos muito de ver o presidente Trump fazer uma reflexão e, quem sabe, nos convidar para comemorar junto com ele, né, esse recuo no sentido de beneficiar o nosso país. Com muita alegria, com muita honra, qualquer um dos 81 senadores teria esse prazer. E essa comissão que foi, com muita propriedade, com muita competência, com uma defesa intransigente, mas não radical, dos interesses nacionais, foi exatamente apresentar essa proposição e tenho certeza que isso deve ter tocado no coração do presidente Trump. E, oxalá, dentro de poucos dias, essas tarifas não sejam reduzidas para que possa melhorar cada vez mais o desempenho da nossa economia, das nossas relações, enfim, e melhorar para o nosso país. Concedo a palavra como próximo orador inscrito ao senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos segue pelas redes sociais. Inicialmente, senhor presidente, eu quero registrar aqui o pronunciamento do presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, sem dúvida o discurso de um estadista, de alguém antenado com seu tempo, de alguém que professa, defende e propaga os valores mais importantes da humanidade. Amanhã eu pretendo falar diretamente sobre esse pronunciamento que eu compreendo ser histórico. Mas, senhor presidente,
O último domingo foi marcado por milhares de pessoas nas ruas do Brasil, contra a PEC da blindagem e contra o PL da anistia. Foi um claro e firme recado aos atos pavorosos, lamentavelmente praticados pela Câmara dos Deputados. O povo brasileiro não aceita mais a impunidade, não tolera privilégios indecentes, não permitirá que se apague a memória dos crimes contra a democracia. Em todas as capitais do país e outras incontáveis cidades, multidões se ergueram com a força simbólica da música e da cultura para reafirmar que democracia não se negocia. Não foram atos partidários, mas de uma onda ampla, diversa e espontânea de indignação popular. Recado de que o parlamento não pode ser transformado em um escudo para corruptos e para golpistas. A PEC da blindagem é um escândalo que afronta a soberania popular. E a urgência votada para o projeto de anistia, por sua vez, é igualmente grave, porque busca livrar da responsabilidade criminal aqueles que atentaram contra a democracia e que insuflaram atos violentos contra a institucionalidade da República. A democracia brasileira já sofreu demais com a tolerância histórica às anistias concedidas a torturadores da ditadura, perdões negociados para crimes de colarinho branco e outras aberrações que alimentam a impunidade. Manifestações de domingo foram um divisor de águas. A sociedade brasileira não se cala. A indignação não se limita às redes sociais, mas ganha corpo e presença física. A luta contra a corrupção, os privilégios e a impunidade une integralmente o Brasil. Parlamentares não estão acima da lei, com foro ampliado, com prazos artificiais e com direito de se protegerem mutuamente de investigações legítimas. O Senado tem uma responsabilidade histórica de enterrar essa assintosa PEC da blindagem que agride a moralidade. Câmara e Senado precisam autorizar para que o parlamentar seja processado pelo STF. É o que diz a PEC da blindagem. Diz ainda que, em caso de prisão em flagrante por crime inafiançável, os parlamentares é que decidem sobre a prisão do seu colega. E o pior, tudo isso em votação secreta, para que cada um não tenha necessidade de mostrar o seu rosto e de dizer claramente o que acha daquele cidadão e do crime que eventualmente tenha cometido. Por essa PEC, só o STF pode decretar medidas cautelares. E o foro privilegiado agora foi ampliado a presidentes de partido. Eu não sei se foi uma coincidência, mas no dia seguinte à aprovação daquela PEC da blindagem, surgiram denúncias de possíveis crimes cometidos por mais de um presidente de partido. A imunidade absoluta para parlamentar que comete crimes contra a honra. Ora, isso é um absurdo. É inaceitável que alguém possa usar o seu mandato para agredir, para mentir, para caluniar e não sofrer nenhum tipo de punição. A inelegibilidade para aqueles
que forem condenados só será efetiva em 2 instâncias condenando o parlamentar. Mandatos parlamentares, assim, viram atrativos ao crime organizado, porque essa PEC da blindagem, ela vale para o deputado federal, para o senador, para o deputado estadual e para o vereador. Ora, qualquer um que faz parte do crime, de uma organização criminosa, vai ver que a melhor maneira de se proteger da justiça é se elegendo vereador, deputado, senador. É óbvio que isso é algo inaceitável. Lamentavelmente, nós vimos pela imprensa que há senadores tentando se articular para salvar essa PEC aqui no Senado. Querem emendá-la para dar outro formato e ajudar o texto a passar. A opinião pública precisa estar atenta. Não pode haver salvação para essa PEC da vergonha. Não há outro caminho que não seja a sua rejeição integral. A tentativa de anistiar os golpistas é igualmente imperativo que esta casa se coloque contra qualquer perdão a crimes que atentam contra a democracia. Quem tentou destruir as instituições deve responder pelos seus atos. Quem liderou uma conspiração contra o país não pode ter a benevolência do perdão. O povo já percebeu essa manobra de unir 2 pautas impopulares, blindagem e anistia. Como reconhecem aliados do ex-presidente Bolsonaro, isso foi um tiro no pé. A extrema-direita expôs a sua real intenção, patrocinando privilégios para si e perdão para o seu líder condenado. Um escárnio, uma imoralidade, uma bofetada na cara do povo e a constatação de que a máscara caiu. A extrema-direita, nesse país, cresceu fazendo o discurso do combate à corrupção, do combate a privilégios, e agora apoia integralmente uma proposta lamentável como essa. O Senado não pode ser cúmplice desse escândalo. Não podemos aceitar a PEC da blindagem. Não aceitaremos anistia a golpistas. Não aceitaremos a tentativa de se rasgar a Constituição para salvar projetos pessoais e ambições eleitorais. Não aceitaremos maquiagens para salvar esses textos lamentáveis. As ruas falaram, e quando as ruas falam com a força com que falaram nesse domingo, cabe ao parlamento ouvir, refletir e agir em respeito à vontade das ruas. A democracia brasileira é maior do que qualquer conluio, maior do que qualquer acordo de bastidor, maior que qualquer ameaça de chantagem. E é com essa convicção que o Senado deve votar, sepultando de vez a PEC da blindagem e barrando qualquer tentativa de anistia a crimes contra o Estado de Direito. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores senadores, senhoras senadoras. Senador Humberto Costa, o vosso pronunciamento ficará nos anais desta casa e será divulgado em todos os veículos de comunicação do poder. Continuando o pequeno expediente, passo a palavra ao senador Márcio Bittar, do PL do Acre. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Ó, Zequinha não está aí. Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, senadoras, primeiro quero dizer que a manifestação, diferente de alguns,
ela é legítima. Ela pode ser do meu time ou não, ela é legítima. O que não significa dizer que eu não possa dizer, afirmar, é que muitos artistas que são bancados pela Lei Rouanet ajudaram a fazer da manifestação, que é um direito deles, um showmício. E aí, senhor presidente Chico, com certeza absoluta, se no dia que nós fizemos manifestação pelo Brasil, por liberdade, por democracia, se fosse um showmício, a esquerda hoje estaria dizendo que se não tivessem artistas, não teria público. Mas é um direito de cada um fazer a sua manifestação. Ocorre que a minha opinião não vai mudar. Não é porque Caetano Veloso, Chico, Gil fizeram um showmício em Copacabana, senhor presidente, que vai mudar o fato de que aquele que me antecedeu, o Humberto, senador, que tem meu respeito, mas faz parte de um time de anistiados. Eles falam todo dia a versão deles e escutem a minha, porque eu também vou ficar repetindo. O senhor já ouviu falar isso, você vai ouvir de novo. No movimento pré-64, os grupos radicalizados não queriam democracia. Os grupos radicalizados queriam um golpe de Estado no Brasil. Prevaleceu o golpe de Estado dado por militares, com apoio de governadores, do Congresso Nacional, deram um golpe de Estado. Mas do outro lado, senhor presidente, os grupos de esquerda também, com exceção do PCB, os grupos de esquerda no Brasil também queriam dar um golpe. E no momento de rara honestidade intelectual do seu Caetano Veloso, ele admite isso em vídeo, quando ele diz que o que eles queriam no movimento pré-64 era dar um golpe de Estado para implantar a ditadura do proletariado. Fernando Gabeira também, em vídeos, diz a mesma coisa. Vou dizer o conteúdo das palavras dele. Existiam brasileiros lutando pela democracia? Sim, tinham. Mas não era, palavras dele, não era o nosso caso. Claro! Ele pelo menos teve a hombridade de admitir, porque deve ter se lembrado, que ele foi um dos sequestradores. E aí, senhor presidente, a esquerda repete a sua cantilena tantas vezes quantas queira. Eu defendo, diferente deles, o direito que eles também possam dizer o que pensam e não ser penalizados por isso. E eu vou continuar dizendo. Agora, a diferença é que na época de 64, não havia dúvida. Ambos queriam dar um golpe de Estado. E aquele que foi derrotado foi para a guerrilha urbana e rural. Mataram, sequestraram, assaltaram, fizeram justiciamento. E aí, confessadamente lutando para implantar o regime comunista no Brasil, foram anistiados. Mas o pessoal do dia 8 de janeiro, com dúvidas gravíssimas, eu estou falando do brasileiro de boa fé, não estou falando do militante. Então eu vou admitir que para o brasileiro, Girão, de boa fé, que tenha alguma dúvida do que aconteceu no dia 8, mas em 64 não havia dúvida. Lá não tinha dúvida, mas a turma anistiada de 79, o grupo anistiado de 79, que tem um coração frio, gelado. Sabe onde é que eu conheço esse gelo? O mesmo gelo do coração do Stalin, o mesmo gelo do coração do Mao Tse-tung, o mesmo gelo do Che Guevara, que na ONU admitiu que tinha paredão em Cuba e que ia continuar. Então esse coração gelado, frio, mau, que um dia pagam, pode não pagar aqui. Um dia pagam por isso, Chico, presidente Chico. Esse coração gelado, frio, dos anistiados de 79 que pegaram em arma para implantar o comunismo no Brasil, que foram anistiados, hoje gritam sem anistia para homens e mulheres humildes do Brasil. Eu não sei como é que dormem com essa atitude, mas isso não é problema da minha consciência. Por isso, nós continuaremos lutando pelo justo.
Dizer de dosimetria é como dizer que houve meia tentativa de golpe. Isso é um absurdo e é uma vergonha. Você pega, com todo respeito, o deputado Paulinho, ao lado do ex-presidente Michel Temer, ao lado do ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, senador da República, e dizer que aquela ideia da dosimetria já estava combinada com ministros. Quer dizer, é uma... Despudoradamente, essa casa e a Câmara já não se dá mais ao luxo da honra. Aceita que aqui tem que ser acordado com o Supremo Tribunal Federal. E é por isso, senhor presidente, que eu não posso deixar de dizer daquilo que foi aprovado na Câmara Federal. Sou contra voto secreto. A Assembleia do Acre foi a primeira do Brasil que acabou com o voto secreto. O projeto é de minha autoria. Então, sou contra voto secreto. Eu sou contra presidente de partido ter imunidade parlamentar. É imunidade parlamentar. Então, eu sou contra. Eu sou contra que alguém tenha imunidade porque estuprou, matou, assassinou, portanto, crime comum, está fora. Agora, presidente, quem de nós aqui não sabe que nós somos presos? Eu não, nunca fui, graças a Deus. Mas quem aqui não sabe que há um movimento de pressão? Quantos senadores, quantos deputados federais se sentem ameaçados? Não por todos, mas por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é dito pela imprensa nacional todo santo dia. Está dito outra vez com relação ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Está da imprensa nacional que a pressão que acabou de receber fez com que ele recuasse na apresentação de projetos que interessam à sociedade brasileira. Portanto, não ao voto secreto, não à imunidade para crime comum, não à imunidade para presidente de partido, mas sim pelo restabelecimento da imunidade parlamentar. Aqui, algum senador que negar, que tem receio de assinar CPI, que tem receio de assinar projetos como o da anistia ampla e geral, o parlamentar que disser, ou que está dizendo na tribuna, que não há receio do Supremo Tribunal Federal, perdão, seu Chico, está mentindo, está faltando com a verdade, porque tem, e tem sim, e todos nós sabemos disso. Portanto, nós vamos tentar sim, no dia de amanhã, o senador Sérgio Moro vai fazer um voto em separado, e nós vamos lutar para a aprovação dele. O que aconteceu na Câmara? Há um ponto que uniu os 311 deputados federais. Qual é o ponto? A convicção de que a imunidade parlamentar está perdida e que ela precisa ser restabelecida. Porque hoje, presidente Chico, não existe mais 3 poderes, existem 2. Porque este poder está submisso ao Supremo Tribunal Federal. Então, isso une os 311 votos. Agora, alguns, que eu não sei quem, aproveitaram para ir colocar lá um monte de jabuti. Qual é a nossa tarefa? Tirar os jabutis, mas preservar a parte do texto no voto em separado do senador Sérgio Moro, que garante a imunidade parlamentar, que é o que faz com que cada um de nós nos posicionemos e não tenhamos medo de uma hora para outra, por opinião, por palavras e votos, sermos processados pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, senhor presidente, e para terminar, quero falar, se o senhor me permite, eu volto aí já já, a COP30, a fantasia que vai acontecer daqui uns dias, está programado o Brasil apresentar um pedido de 150 milhões de reais para o Fundo da Amazônia. Quero antecipar que esse dinheiro eu sei para onde vai chegar. Ele vai chegar para ONGs, vai promover projetos de reestruturação das secretarias estaduais de meio ambiente, vai servir para fazer mais controle e repressão, e 150 milhões de reais para 9 estados da Amazônia é uma esmola, mas mesmo essa esmola para 9 estados da Amazônia, ela vai servir mais uma vez para aparelhar as instituições que perseguem e multam a vida do interior da Amazônia. O fato é que, mais uma vez, a Marina e o Lula vão subir num palco, nunca vão admitir que o governo deles agora no 5º mandato, porque eu considero Dilma 1 e 2 mandatos do próprio Lula,
jamais vão admitir que eles, Lula e Marina, bateram o recorde agora, nesse 5º mandato, deles próprios, lá atrás, de queimada e derrubada. E, infelizmente, assistam para ver, na COP30, vão falar de tudo isso aqui, do cuidado com a Amazônia, uma mentira toda, porque não tem cuidado com coisa nenhuma. Agora, a população da Amazônia, pobre, desempregada, índios da Amazônia que comem rato para sobreviver, disso pode ter certeza que não tratarão na COP30. Muito obrigado, senhor presidente. Convido Vossa Excelência para assumir aqui a presidência para que eu possa fazer meu pronunciamento. Desculpa. Com a palavra, o senador Chico Rodrigues, por um tempo de 10 minutos. Senhor presidente Márcio Bittar, senhoras e senhores senadores, senadora Tereza Leitão, senador Cleitinho, aqui presentes nesta sessão, eu gostaria de fazer este pronunciamento hoje, que é importante para a educação nacional. Venho a essa tribuna defender uma causa que é fundamental para o futuro do Brasil e, em especial, para o meu estado de Roraima. A aprovação do PLP 235 do senador Flávio Arnes, que institui o Sistema Nacional de Educação. Esse projeto não é apenas uma lei, é uma ferramenta essencial para organizar e fortalecer a educação em todo o país, por meio de 5 funções integradoras, que vão desde a coordenação de planos decenais até o estabelecimento de padrões nacionais de qualidade. Representa a superação da descoordenação e a chance de construirmos uma política de Estado e não de governo passageiros. Esse projeto é, na verdade, o SUS da educação, que busca trazer a educação de qualidade para todo o Brasil de uma forma igualitária. E, nesse sentido, é uma homenagem à luta do ex-senador Cristóvão Buarque, que marcou seus 16 anos neste Senado Federal, por sua luta de garantir a educação pública de qualidade para todos os cantos do Brasil. Esse projeto é, na verdade, como já disse, o SUS da educação. Será muito importante para os estados como a minha querida Roraima, onde sentimos na pele os desafios da distância, da diversidade e da necessidade de políticas públicas que cheguem, de fato, para todos. Temos realidades únicas, como as fortes presenças de comunidades indígenas, que existem e que precisam de atenção específica. Não pedimos privilégios, mas sim igualdade de condições para oferecer uma educação de qualidade para Roraima e para o Brasil. Com esse PLP do senador Arnes, temos nas mãos a chance real de transformar a vida de milhares de brasileiros, especialmente daqueles em estados como o meu, que vivem longe dos grandes centros, pois conhecemos muito bem os desafios das distâncias. Imagine um professor em uma comunidade indígena do interior do estado, com dificuldade de acesso à capacitação. Imagine uma escola municipal que não tem como adquirir livros didáticos específicos para a realidade cultural dos seus alunos. Ou um jovem talentoso que não tem acesso a um ensino técnico ou profissionalizante, que o prepare para as oportunidades
específicas da nossa região. O substitutivo que veio da Câmara dos Deputados avança nesse sentido. Ele coloca a equidade do sistema, garantindo que os recursos e o apoio técnico cheguem de forma mais justa, priorizando quem mais precisa. O texto respeita a autonomia dos municípios e fortalece o papel da União como indutora do desenvolvimento, corrigindo distorções históricas. Da forma como está proposto, com mecanismos concretos, como a futura infraestrutura nacional de dados da educação e processos de avaliação contínua de todos os níveis de ensino. O Sistema Nacional de Educação significa, acima de tudo, cooperação. Significa que Roraima não estará mais sozinho nessa jornada. Nossos professores terão melhor formação, com programas articulados nacionalmente. Nossas escolas, em áreas remotas, ganharão infraestrutura digna, a partir de padrões claros de qualidade. E nossos jovens terão oportunidades reais. Além disso, o novo texto corrige rumos importantes ao garantir mais autonomia para os municípios, respeitando a realidade de cada território, e reforça o papel da União como articuladora e apoiadora técnica e financeira dos entes que mais precisam. Não se trata de centralizar, trata-se de coordenar, apoiar e corrigir distorções históricas. O Estado de Roraima não pode e não deve andar sozinho na área da educação. Nossos professores precisam de formação continuada. Nossas escolas precisam de estrutura. Nossos jovens precisam de políticas que os vejam, os ouçam e também os incluam. Portanto, meu voto é favorável a este pacto pela educação, um pacto em favor do Brasil, mais justo e integrado, que não se esquece de seus estados mais distantes. Um país que garanta a toda criança, em qualquer canto do território nacional, o direito de um futuro digno através da educação e do conhecimento. Vamos aprovar esse projeto pelo Brasil, por Roraima e pela equidade que nosso povo merece. Roraima se antecipou à aprovação deste PLP e inaugurou há um ano o novo prédio da Secretaria de Educação do Estado. Prédio este que hoje é um cartão postal da cidade de Boa Vista, um templo da educação. O Sistema Nacional de Educação encontrará Roraima pronta para essa coordenação nacional. Portanto, meu caro presidente, Vossa Excelência que acompanhou o nosso pronunciamento, Vossa Excelência que tem posições muito seguras em relação à necessidade do fortalecimento dos estados amazônicos também, tenho certeza que a extensão desse Plano Nacional de Educação irá certamente alcançar o estado do Acre, onde sabemos pelas dificuldades amazônicas, da necessidade de instalar, suprir, manter e acompanhar dentro de todos os padrões de qualidade, né, uma educação que seja inclusiva, que possa efetivamente dar a todo jovem brasileiro, desde a mais tenra idade até os bancos universitários, condições para que, com apoio definitivo do Estado, possa se agigantar no cenário das nações. Não existe país desenvolvido sem uma educação forte. Nós vemos aqui o senador Marcos Pontes, que é um dos entusiastas dessa área de educação,
tenho certeza que um dos defensores também deste Sistema Nacional de Educação, que é um projeto que está sendo votado e certamente será aprovado por unanimidade hoje aqui no plenário do Senado. Tenho certeza que Vossa Excelência está também, como eu, feliz por vermos que vamos entregar ao Brasil, num momento tão importante, né, esse instrumento, esse mecanismo que vai, obviamente, beneficiar toda a educação brasileira com planejamento estratégico para hoje, para amanhã e para as futuras gerações. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimenta o senador Chico Rodrigues pelo seu pronunciamento. Convida a senadora Tereza Leitão, PT Pernambuco, que terá 10 minutos. Senador Cleitinho, pode revezar aqui comigo? Quero, por favor. Senhoras senadoras presentes a essa sessão, boa tarde. Quero me congratular com o pronunciamento do senador Chico Rodrigues. Hoje, na Comissão de Educação, fiz menção a esta questão e certamente será um grande avanço para a educação no nosso país, a aprovação do Sistema Nacional de Educação. Cumprimento todos aqueles que nos acompanham pelas transmissões da TV Senado e da Rádio Senado e pelas redes sociais. Venho ao plenário desta casa falar sobre as manifestações que tomaram conta das ruas do nosso país no domingo, em todas as capitais. Elas reforçam que nosso país enterrou um ciclo de golpismo, com a condenação de Bolsonaro e seus aliados, e que não irá permitir que seja aberta uma ferida neste processo. Iniciamos um novo ciclo da resistência. Felizmente, caberá a esta Casa assumir a responsabilidade de impedir que a PEC da blindagem avance. De pronto, quero parabenizar todos os senadores e senadoras que já na semana passada declararam serem contrários à medida neste plenário, sob o olhar atento do nosso presidente, o senador Davi Alcolumbre. E também cumprimentar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Otto Alencar, e o relator da matéria, o senador Alessandro Vieira, que já adiantaram publicamente que serão contrários ao mérito do projeto. Com isso, presidente, o Senado assume o protagonismo necessário e reforça a sua atuação perante a sociedade como um defensor, sobretudo, da nossa Constituição Federal e da democracia, e demonstra atenção em responder aos anseios do povo. A votação que se dará amanhã está legitimada pela sociedade. Todas as mobilizações ocorridas dão maior legitimidade à posição que este Senado tomará. Estamos falando de mulheres e homens que reconhecem que a decisão da Suprema Corte do Brasil de condenar indivíduos dispostos a uma tentativa de golpe militar representa um marco simbólico na história política do país e de toda a América Latina. Um povo que tem ciência de que testemunhamos algo muito importante. Instituições fortes e independentes, que não se curvaram às chantagens internacionais e, por isso, foram capazes de defender a nossa democracia. O judiciário brasileiro passou por uma prova decisiva de sua independência, mantendo-se firme diante de pressões, tanto internas quanto externas. Como disse o presidente Lula, hoje pela manhã, durante o seu discurso histórico, na abertura do debate de líderes da Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, abre aspas, mesmo sob ataque sem precedentes, o Brasil optou
por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não queremos mais esse passado obscuro. Agora é a vez do Congresso Nacional apontar que seguimos pelo mesmo caminho. Imbuídos de um sentimento de justiça e defesa da democracia, nós, parlamentares, que também fomos às ruas e nos somamos aos milhares de brasileiros e brasileiras, temos o dever de barrar qualquer medida de retrocesso. A PEC da blindagem e a anistia representam não apenas um descompasso com os anseios populares, mas uma tentativa de criar privilégios inaceitáveis em uma sociedade que luta pela igualdade perante a lei. São iniciativas que afrontam diretamente o princípio republicano e o equilíbrio entre os poderes, além de abrir brechas perigosas para a impunidade dos que atacam nossas instituições democráticas. Vivemos mais uma fase decisiva, em que se decide se vamos aprofundar e aperfeiçoar o regime democrático com transparência, justiça e responsabilização, ou se permitiremos que mudanças legais fortaleçam impunidades e privilégios políticos. Como disse quando subi nesse plenário antes do julgamento de Bolsonaro, a democracia não é apenas um ideal, mas um conjunto de procedimentos e instituições que precisam ser respeitados para que funcionem. É nas regras do jogo, nenhuma delas, e na regra do jogo, nenhuma delas é mais sagrada que o voto popular, o voto democrático. O sentimento majoritário da população é de valorização da democracia, da soberania, do Estado democrático de direito e da responsabilização de quem atenta contra as instituições. A opinião pública, portanto, envia um recado claro ao Parlamento. A prioridade deve ser avançar em políticas que melhorem a vida das pessoas. Por essa razão, findado este primeiro capítulo de busca por justiça e de fortalecimento da democracia, nós, parlamentares, devemos agir de maneira diligente para seguirmos com a análise e aprovação de matérias aguardadas pela população brasileira com forte expectativa. Temos uma extensa pauta de projetos de lei que colocam a agenda pública em compasso com os interesses da população. Destaco 3 delas. O projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para todos os trabalhadores que recebem até R$ 5.000, medida que representa um alívio concreto para milhões de famílias e fortalece o poder de compra da classe média e da classe trabalhadora. Projeto semelhante a este seria aprovado hoje na CAI. Projeto de autoria do deputado do senador Eduardo Braga, relatado pelo senador Renando Calheiros, senador Cleitinho. Infelizmente, foi pedido vistas, e esse projeto volta à pauta de amanhã. As discussões sobre o fim da jornada 6x1, que provocam adoecimento físico e mental em milhares de trabalhadores e trabalhadoras. Garantir condições mais justas de descanso e de convivência familiar é defender a vida, a família, a saúde e o futuro da nossa gente. E, evidentemente, dar mais condições de produção no mundo do trabalho para o trabalhador e para a trabalhadora. Terceiro, a aprovação do Plano Nacional de Educação, o nosso PNE, que vem seguir o Sistema Nacional de Educação, que aprovaremos muito em breve aqui no plenário do Senado. O PNE está em discussão na Câmara de Deputados. Na Comissão de Educação já realizamos 12 audiências públicas, ele está bastante instruído, bastante debatido, com todos os segmentos da educação, e eu espero que nós aqui no Senado, assim como a Câmara está fazendo, daremos certamente prioridade a esse projeto. O plano em vigor termina sua vigência já prorrogada em dezembro deste ano. Então, até dezembro, a aprovação do Plano Nacional de Educação
é uma prioridade. Uma prioridade, senadores, que vai definir a próxima década da educação brasileira. Uma oportunidade de definirmos como serão os próximos 10 anos da educação, o que vai influenciar a vida escolar desta e da próxima geração de estudantes. E ele se estenderá para os planos estaduais e para os planos municipais de educação. Concluir o julgamento daqueles que atentaram contra a democracia foi uma etapa essencial, mas inconclusa, precisando ser complementada pelos passos seguintes. Agora cabe a nós reforçar os alicerces dessa democracia, entregando resultados concretos para a população por meio de políticas fiscais mais justas, de novas regras para reduzir a jornada de trabalho e de um projeto educacional robusto e transformador. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora. O próximo inscrito? Próximo inscrito, astronauta Marcos Pontes. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, povo brasileiro que nos acompanha através das redes do Senado. O nosso Brasil, ele tem vivido momentos muito difíceis, momentos injustos, momentos de insegurança. Em muitos momentos da minha vida, nos momentos mais difíceis, os inúmeros treinamentos que eu enfrentei, seja como piloto de combate ou seja como astronauta, eu aprendi uma lição que eu nunca esqueci. A esperança da vitória sempre foi essencial para que eu vencesse. Houve ocasiões em que o corpo já não tinha forças, em que o frio, o medo e o cansaço diziam que era impossível conseguir vencer aquele momento. Eu me lembro, em especial, de um momento na Academia da Força Aérea, em que era de madrugada, eu e meu pelotão, nós estávamos lá literalmente no meio da lama, com a lama pelo pescoço, assim, e com um HK na mão, em cima, segurando. Nós tínhamos que ficar lá a noite inteira. Era frio, cada um de nós estava muito, mas muito cansado. E parecia que cada minuto era uma hora ali. Parecia que aquilo não ia terminar mais. Mas eu lembro que no meio de tudo aquilo lá, um de nós começou a cantar uma musiquinha da aviação de caça, chama Carnaval em Veneza. E, de alguma forma, no meio de tudo aquilo, aquela pequena melodia ali de uma pessoa cantando, parece que reacendeu um tanto a esperança, a esperança de que aquilo ia passar. E parece pouco, quando você fala de esperança, mas era a chama da esperança acesa ali no fundo da alma que me fazia resistir naquele momento. Era a convicção de que mesmo naquela situação, no limite, havia algo maior a conquistar. Desistir não era uma opção, de jeito nenhum. É exatamente sobre isso que precisamos falar hoje. Sobre a esperança como combustível de uma nação, sobre a chama que não se apaga, mesmo quando as circunstâncias parecem querer sufocar, é essa palavra realmente, sufocar a liberdade, enfraquecer a democracia e instalar no coração de todos os brasileiros a dúvida sobre o seu futuro. Eu não falo aqui de um otimismo vazio, eu falo de esperança concreta, feita de coragem, feita de fé, feita de compromisso. A mesma esperança que me sustentou naqueles momentos de trevas
é aquela que precisa sustentar o Brasil neste momento de incerteza. Há momentos na vida de uma nação em que o Brasil inteiro parece estar sendo testado. É como se estivéssemos todos sob pressão, cercados de desafios, com a sensação de que os obstáculos são maiores que as nossas forças. Nesses momentos, a tentação é achar que não há saída, que o destino já foi decidido por outros. Mas não é assim, não. A história do Brasil não é a história da desistência, é a história da persistência, da luta e da superação. Eu tenho um compromisso, e eu tenho um compromisso com a liberdade. Eu tenho um compromisso com a verdade. Eu tenho um compromisso com o povo brasileiro, com o povo patriota, que paga impostos, que trabalha cedo, que cria filhos, que constrói empresas, que planta, que colhe, que põe comida na mesa, que reza, que estuda, que serve. Eu tenho um compromisso com a Constituição de 1988, e essa Constituição que consagrou a separação dos poderes, a liberdade de expressão, o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana. E repito, eu tenho um compromisso com a esperança, porque sem esperança não há democracia viva, há apenas formalidade, sem alma. Nos últimos tempos, muitos brasileiros sentem que a liberdade de expressão está mais estreita, que decisões tomadas longe do debate público têm efeito imediato sobre a vida dos cidadãos, que a crítica política corre o risco de ser confundida com o crime de opinião, julgados por quem não tem um voto. Eu não venho aqui para atacar pessoas, mas para defender princípios. Democracia não é governo de um poder sobre os outros. Democracia é o equilíbrio vivo, tenso e fecundo entre poderes independentes, harmônicos e limitados pela lei, que está acima de todos nós. Quando um poder se alarga sem controles, o cidadão se encolhe sem defesas. Nós, o Senado brasileiro, Casa da Federação, tribuna do debate e da moderação, não podemos aceitar a normalização do excepcional, a rotina do provisório, a eternização do emergencial. Não podemos aceitar que o medo substitua o argumento, que a autocensura substitua a crítica, que o silêncio substitua a coragem. Nosso papel é devolver oxigênio à República. Nos cabe abrir as janelas, deixar a luz entrar e dizer com toda serenidade e firmeza: no Brasil ainda precisa vigorar o Estado de Direito. E quem são os portadores dessa esperança hoje? São os brasileiros anônimos que não se rendem. É o pequeno empreendedor que paga imposto mesmo quando o Estado lhe vira as costas. É a professora que ensina matemática e civismo com um quadro riscado e o salário bem curto. É o policial que defende o bairro sem equipamento ideal. É o agricultor que enfrenta o clima, praga e preço e ainda assim semeia. É a mãe que reza à noite para que seu filho encontre um país melhor do que aquele que ela encontrou. Uma pessoa, uma só pessoa, pode mudar o ambiente inteiro, como aquela canção que eu falei no começo. E nós, o que faremos para merecer essa esperança? Primeiro, reafirmar o óbvio que muitos querem obscurecer. Liberdade não é concessão de autoridade nenhuma, é direito natural protegido pela Constituição, que todos devem respeitar. Segundo, proteger o devido processo e a ampla defesa com leis claras, previsíveis, que limitem a interpretação expansiva e restabeleçam a segurança jurídica como pilar do investimento, do emprego e da inovação. Terceiro, garantir transparência, porque onde há luz, há menos abuso. Quarto, fortalecer a economia de mercado, a livre iniciativa e a concorrência, para que o país que trabalha possa prosperar, sem pedir licença a cada esquina no Estado. Quinto,
promover a unidade nacional, porque nenhuma mudança duradoura nasce da divisão permanente. Eu tenho um sonho brasileiro. Sim, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que todos os filhos, os nossos filhos, não precisarão escolher entre falar o que pensam e ter paz, ou ficar livre. Eu tenho o sonho de que a lei será um escudo, nunca a espada, que a justiça será equilíbrio, não espetáculo, que a crítica será insumo, não inimigo. Eu tenho o sonho de que um parlamentar não terá medo de legislar, um jornalista não terá medo de escrever e investigar, um empresário não terá medo de empreender, um cidadão não terá medo de ser livre nesse país. Eu tenho o sonho de que a divergência voltará a ser virtude cívica e não motivo de banimento. Hoje, na tribuna dessa casa, eu estendo a mão a quem discorda de mim, porque democracia é, por definição, o regime em que adversários são tratados como compatriotas, com que se disputa o rumo do país e não o direito de existir. Eu estendo a mão também a quem, investido de funções do Estado, possa ter, durante esse tempo recente, se exacerbado. É tempo de diminuir o volume da retórica de confronto e aumentar o volume da responsabilidade institucional. É tempo de devolver ao povo a confiança de que as regras do jogo valem para todos, sem exceções, sem intimidação, sem atalhos. Eu peço a essa casa que avance em 3 frentes. Primeiro, reafirmar por meio de leis as garantias fundamentais de liberdade de expressão e devido processo legal. Segundo, estabelecer parâmetros objetivos de transparência e prestação de contas para atos que afetem os direitos civis. Terceiro, proteger o ambiente de negócios para que nenhuma canetada, como se diz assim, mate sonhos, empregos e inovações. Liberdade, luz e trabalho. Esse é o tripé de uma nação próspera. Sei que é possível. Sei que já atravessamos tempestades mais violentas. Sei que a alma brasileira tem uma fibra que não se dobra ao primeiro vento. Sei porque ainda vejo no rosto de cada trabalhador o brilho manso de quem acredita que vai dar certo, desde que não desistamos um dos outros. O Brasil não é um projeto de um governo. O Brasil não é projeto de um partido ou de um poder. O Brasil é projeto de um povo com vocação de grandeza. A grandeza começa com virtudes simples: levantar cedo, falar a verdade, honrar a palavra, respeitar o próximo, cumprir a lei, amar a liberdade e cantar. Sim, como eu falei lá no começo, para manter o elan naqueles momentos difíceis. Cantar mesmo quando a noite parece não ter fim. Meus amigos, o Brasil precisa de sua voz, o Brasil precisa da nossa coragem. Não perderemos a esperança, é isso aí, não perderemos a esperança. De novo, para guardar, não perderemos a esperança, porque a esperança não é ingenuidade, é estratégia moral. A esperança dá força aos braços, clareza à mente, firmeza ao coração, e a esperança não é fuga, é combate. E basta uma voz para que o frio comece a doer menos. Basta uma canção para que a escuridão pareça mais curta. Basta uma faísca para que o dia comece a nascer. Que sejamos, cada um de nós, essa faísca. E especialmente aqui para aqueles que eu gostaria que fosse o nosso país inteiro, para os nossos patriotas, que acreditem no Brasil e acreditem na justiça de Deus. Muito obrigado. Obrigado, senador astronauta Marcos Pontes. Chama agora para fazer uso da palavra o nosso querido senador Cleitinho. Cleitinho, antes de Vossa Excelência fazer o seu pronunciamento, está entrando aqui na nossa galeria
os alunos da escola Passinhos do Saber, que os alunos do ensino fundamental da escola lá da cidade ocidental de Goiás, que foi convidado aqui para o nosso querido senador Wilder Moraes. Então eu quero aqui cumprimentar os alunos, sejam bem-vindos aqui ao Senado, cumprimentar as professoras, a Isabela Marina, a Ana Maria, que são aqui da cidade ocidental. Sejam bem-vindos aí. Senador Wilder. Senhor presidente Zalci, para mim é uma grande satisfação deixar registrada a presença aqui desses alunos, né? São jovens da 7ª e 8ª série da escola Passinho do Saber, aqui da nossa cidade satélite, aqui na cidade ocidental. E dizer que para mim é uma honra receber sempre os alunos das nossas escolas aqui do estado de Goiás. Sejam todos bem-vindos e aqui é a nossa casa, o Senado Federal, que vocês possam conhecer aqui vários senadores aqui, inclusive o senador Zalci, que é daqui do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença aí da professora Isabela Marina e também da Ana Maria. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no Senado Federal. Cidade ocidental é meio Goiás e meio Brasília. E, senador, eu tenho até, senador Cleitinho, eu tive a honra e a oportunidade, até para ressaltar, já tive aqui como senador da República, em 2013, eu fui relator setorial da educação e foi através do nosso trabalho, Zalci, que lá criamos as rubricas de novas 4 universidades federais aqui para o estado de Goiás. Uma na cidade de Catalão, que então saía de um instituto para virar uma universidade federal, inclusive o curso de medicina, na cidade de Jataí, que já foi implantada, e nós estamos implantando agora também aqui na cidade ocidental, também a Universidade Federal, que foi criada com a rubrica nossa em 2013, e o nosso desejo aqui também possa chegar à 4ª cidade, que é na cidade de Porangatu. Então fica aqui a lembrança também desse trabalho nosso para a cidade ocidental, a chegada de uma Universidade Federal lá, que foi colocado a rubrica em 2013 e que está sendo implantada a partir do ano passado e sendo estruturada agora. Muito bem, senador Wilder. Eu passo a palavra então ao nosso querido senador Cleitinho, de Minas Gerais, da minha terra, inclusive. Senhor presidente, uma boa tarde a todos os senadores e senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado e também aos servidores dessa casa. Queria mostrar essa fala aqui do presidente Hugo Mota, que ele deu a entrevista. Chegado o momento de tirarmos da frente todas essas pautas tóxicas. Talvez a Câmara dos Deputados tenha tido, na semana passada, a semana mais difícil e mais desafiadora. Mas este presidente aqui que vos fala, nós decidimos que nós vamos... Pautas tóxicas, né? Então, primeira coisa que vim fazer, presidente, e aqui no Senado a gente barrar essa PEC aqui, ó, a PEC da blindagem. Então, isso aqui não deveria ser nem discutido, uma situação dessa. Primeiro que eu deixo bem claro aqui, que eu jamais vim aqui no Congresso Nacional, como senador, para poder legislar em causa própria, quer dizer, legislar a favor de classe política. Eu estou aqui para legislar a favor do povo. Então, presidente da Câmara, Hugo Mota, coloque para pautar isso aqui, ó, porque isso aqui eu tenho que te garanto que tanto quem é direita, quem é de esquerda, isso aqui já foi proposta do governo Bolsonaro, agora é proposta também do governo atual, isso aqui vai ajudar a população brasileira, trabalhadora, que é tanto de esquerda e tanto de direita. É aquele também que é eleitor do Bolsonaro, eleitor do Lula, é aquele que não é eleitor de ninguém. Então, vamos isentar quem ganha até R$5.000 o imposto de renda. Isso aqui que é a pauta boa de trazer, ó. Sabe por que eu não aguento vir trabalhar aqui? Porque muitas das vezes a gente vem para cá, todo político, independente de lado que ele é, esquerda, direita, PT, PL, republicanos, qualquer partido que seja, fala que vem para defender o povo. E a hora que tem um projeto desse que é a favor do povo, fica nessa ladainha e não vota. Parece que até hoje na comissão pediu vistas. Pra quê? Coloca pra votar, gente. Ah, mas é do governo Lula. Que se explora que veio do governo Lula, gente. Poderia ser de qualquer governo que for. Isso aqui beneficia a população brasileira. Porque que tudo que é a favor do povo brasileiro demora. Tudo que é alguma coisa, uma migalha, porque isso aqui é migalha. Ainda é migalha. Tem que demorar, tem que atrasar. Agora uma PEC da blindagem, em menos de 24 horas, votou favorável. Já está aqui no Senado, inclusive já está na CCJ. Quanto tempo, desde quando eu entrei para senadora aqui, eu venho falando dessa isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E lembrando novamente, isso aqui é a proposta que está vindo, ó, de governos passados. E eu não quero saber se é do governo Lula, não. Tudo que for a favor do povo aqui, eu vou defender e vou apoiar. Eu não sou aliado do Lula, mas sou aliado da população. Isso aqui beneficia eleitor do Lula, eleitor do Bolsonaro, eleitor que não é de ninguém. Isso aqui beneficia o povo brasileiro. A gente vem para cá
falar que é para fazer o bem, mas a gente fica o tempo inteiro aqui combatendo o mal. É engraçado isso. A gente vem para reunir aqui com os deputados, senadores, fala assim, não, é em favor do povo. Mas a maioria das vezes a gente está aqui brigando, gladiando um com o outro aqui. Questão de governo passado, governo atual, ideologia disso, ideologia daquilo. Vamos colocar a maior ideologia aqui, gente, que é o povo. Esse, em vez de ficar falando que não vai exterminar a esquerda, exterminar a direita, vamos exterminar a corrupção. Que ontem veio um cidadão aqui na CPMI aqui, porque fica assim, é Lula, foi Bolsonaro, quem roubou dos aposentados foi Lula, foi Bolsonaro, foi não sei o quê. O Barrabás estava ali, tá cheio de Barrabás que a gente já sabe quem que é, e fica Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. A gente já sabe quem são os Barrabás que roubaram. Aí sabe o que aconteceu? Que está fazendo um excelente, com a comissão parlamentar, o presidente, o Carlos Viana, pede a prisão dele, prende o cidadão, e o que acontece, presidente? Já pediu fiança e já está solto. E aí fica alguns hipócritas, igual fica aí artistas aí que foi anistiado no passado, falando que não pode dar anistia para pessoas que vieram aqui e não fizeram nada. Não fizeram, vou repetir isso. Uma coisa que eu tento ser aqui na minha vida, gente, é menos hipócrita e menos demagogo. E ainda eu sou, tá? Que fique claro isso. Às vezes eu sou hipócrita e sou demagogo. Não vou negar, não. Na política então nem se fala. Mas o que eu tento mais fazer aqui é acertar mais e errar menos. Aí vem artista que foi anistiado, que teve esse privilégio de ser anistiado, vem agora fazer campanha contra a anistia, com pessoas que não traz risco nenhum para a sociedade. Esse cidadão que estava aqui ontem, esse traz risco para a sociedade, porque esse aqui roubou de aposentados. Esse aqui deixou muita gente na miséria que estava aqui ontem aqui. Foi preso e pagou a fiança e está solto. E aí pessoas pegando 14 anos de cadeia que não fizeram nada. Eu vou defender porque eu sou justo. E se fosse do outro lado também que tivesse acontecido a mesma coisa, eu estaria defendendo. Como eu falei, uma coisa que eu tento ser que é justo, é ser coerente, é ser prudente, é ser menos hipócrita e menos demagogo. Porque eu tenho certeza, essa isenção de imposto de renda aqui, se fosse o Bolsonaro que estivesse aqui, eu estaria aqui apoiando e defendendo. Aí é porque é do Lula, eu não vou apoiar? Que se exploda. Quem vai ser beneficiado disso não é o Lula não, gente. O Lula tem cartão corporativo, o Lula ganha 40 pau por mês. Quem vai ser beneficiado com isso aqui é a gente que ganha 5 mil reais, que tem que pagar 50% de tudo que consome de imposto. E ainda é roubado aqui na cara dura, como os aposentados foram roubados. Eu vou ficar contra. Eu vim aqui para defender o que é certo, o que é justo. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Até quando a gente vai ficar nessa guerra? Um país para prosperar não pode estar dividido, não. Um país para prosperar tem que estar unido. E eu não estou aqui para exterminar ninguém, não. Exterminar ideologia, não. Eu não defendo democracia. Esse que fala que é do amor, que o amor ia vencer o ódio, eu vou exterminar. Exterminar nada, isso aqui é democracia. Vamos exterminar a fome. Vamos exterminar a corrupção. Vamos exterminar criminosos que ficam rindo da cara do povo. Vamos exterminar político corrupto. É isso que a gente tem que exterminar aqui. Não é exterminar entre nós, não. Seres humanos, não. Não foi Jesus Cristo, Deus, que criou o mundo, que falou assim, seja de esquerda e de direita, não. Quem criou isso foi um ser humano, egoísta, dividir para conquistar. Enquanto isso, pessoas passando fome, morrendo, por causa da ideologia. Vamos pôr na cabeça, a polícia, a maior ideologia que a gente tem aqui é o povo, é ser justo. Um governo justo, o povo se alegra. É o que eu tento ser aqui todos os dias. Eu estou de saco cheio disso. Aí porque eu defendo isso aqui, o Cleitinho é isso, Cleitinho. Não, eu estou sendo justo, estou sendo coerente. Já falei que tudo que for a favor do povo aqui eu defendo. Independente de governo que fosse. Se fosse o Ciro que estivesse mandando, eu estava apoiando. Se tivesse sido o Bolsonaro novamente, eu estava apoiando. Se fosse a Simone, eu estava apoiando. Isso aqui é só ser justo. Você pode ser de esquerda e de direita, você pode ser nada. Uma coisa que você tem que ser é um coração justo. É o que eu tento ser aqui todos os dias. Mesmo errando, mesmo pecando, e mesmo ainda sendo hipócrita e sendo demagogo. Então o que eu peço aqui, gente, para a gente dar um fim nisso, a gente não deve legislar em causa própria. A questão da PEC é essa, voto secreto. Uma coisa que a gente deve acabar, que a gente tem que propor, não é só aqui no Senado, na Câmara, não. Isso tem que ser em todas as câmaras municipais, assembleias. É acabar com o voto secreto e acabar com a abstenção. Pô, se você vem cá, na hora de votar sim ou não, de representar a população brasileira, você tem a cara de pau de abster de um voto, cara, você não tem que estar aqui não, meu irmão. Porque a população brasileira ela é obrigada a votar. Se você não for votar, você tem que fazer duas coisas, ou pagar a multa ou justificar. Você vai lá, cidadão brasileiro, você vai lá e divulga ainda o seu voto. Faz até campanha para esse cidadão, coloca adesivo no seu carro, coloca placa na sua casa e divulga para todo mundo em quem que você vota. Depois você chega aqui e o voto dele é secreto. O princípio da administração pública se chama transparência. Isso aqui é uma representatividade, você está aqui para representar parlamentar. Você não tem que votar secreto, você não tem que abster do seu voto. É sim ou não. Você tem o direito de votar não, como você tem o direito de votar sim. Agora, abster de um voto,
não saber o que você está votando, aí pode parar com isso aqui. Pode fechar, vamos fechar para balanço, que é melhor, que isso aqui custa caro. Se você vem para cá e você vota secreto, ainda abstém do voto, então tem que fechar para balanço, é melhor. Então a proposta que eu vou fazer aqui é que qualquer Câmara Municipais, Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional acabe com o voto secreto e acabe também com a abstenção do voto. É sim ou não? Você está aqui para representar. Você foi eleito para isso. Você tem a obrigação de votar, sim ou não. Eu quero deixar bem claro. E é assim que é meu posicionamento aqui, vai continuar sendo assim. E eu quero deixar aqui, falar isso novamente. A isenção de imposto de renda, quem ganha até R$5.000. Cada um tem uma realidade de vida, gente. Cada um tem a sua, como é que você viveu, como é que você chegou aonde você chegou. Eu tenho a minha realidade de vida. Eu tenho consciência de classe. Eu trabalhei a vida inteira no varejão do meu pai, para ganhar até menos disso. E trabalhar quase segunda a segunda. O meu pai, José Maria de Azevedo, que não está mais aqui, ele, nos seus 70 anos de idade, morreu trabalhando com câncer. E eu nunca na minha vida, meu pai, eu pude poder passear com ele, ou viajar com ele no final de semana, ou fazer alguma coisa com ele, porque ele estava trabalhando, para poder sustentar a gente. Nesse tempo todo, ele nunca tirou um dia de férias. Ele sempre trabalhou. Então, quero deixar bem claro aqui, eu sou de direita, mas acima de qualquer coisa, eu sou humano. E eu sei muito bem essas pessoas que trabalham de segunda a segunda para ganhar R$1.500, para 50% de tudo que consome é de imposto, essas pessoas que ganham 5 mil, para ter um imposto de renda de 27%, para poder se manter, né, poder ter uma qualidade de vida, né, para poder se manter, para poder sobreviver. Então é por essas pessoas que eu estou aqui. E se essas pessoas são de esquerda, são de direita ou não são nada, não interessa para mim. Eu sou empregado dessas pessoas. Elas são meu patrão. Eu tenho que trabalhar para todo mundo, para quem é de esquerda, para quem é de direita. Isso é consciência. E eu estou aqui, eu não vou jamais deixar de honrar a minha classe, deixar de honrar a minha origem, que é trabalhadora. Então eu nunca na minha vida vou votar contra o povo ou contra o trabalhador, independente de governo que esteja aqui. Se eu sou oposição, não interessa. Eu não sou aliado do Lula, mas eu sou aliado do povo. Então o que for a favor do povo, conte comigo. Eu vou defender e vou apoiar com o maior carinho, com o maior prazer. Porque, novamente, eu tenho consciência. Eu sei de onde que eu vim, eu sei o que eu passei. E eu estou aqui, eu tenho o privilégio hoje, o privilégio de ser senador da República, usar um terno e gravata maravilhoso, uma roupa linda dessa, ter direito a privilégios, ter direito até auxílio moradia, auxílio combustível, alimentação. O trabalhador tem direito a isso? Aí uma isenção de 5 mil para ele, eu não posso aqui poder votar favorável, porque o governo é um governo que eu não apoio, que se exploda. Eu estou aqui por esse povo. E eles pagam meu salário para estar aqui. Além de ter votado em mim, além de pagar campanha eleitoral de 5 bilhões de reais que tem para partido político poder fazer campanha, ele ainda paga meu salário. Então eu tenho que honrar essas pessoas, independente de que lado que ela seja, independente de quem ela vota, de quem ela apoia. Eu trabalho para todo mundo aqui e vou continuar trabalhando para todos, para todos. É a minha função, é a minha obrigação. Uma coisa que eu venho para cá quase todos os dias quando eu acordo, é ter vergonha na cara e tentar acertar mais e errar menos. E sabendo que eu ainda vou errar, sabendo que ainda às vezes eu posso ser hipócrita e demagogo, mas eu vou ser menos, porque eu tento ser justo aqui. Então eu quero deixar bem claro aqui, traga logo essa proposta de isenção de imposto de renda de quem ganha até 5 mil. A gente está falando isso aqui já tem quase 3 anos. Daqui a pouco, presidente, acaba o mandato, eu ainda não trouxe. Para de lubridiar, traga. E eu quero só finalizar, presidente, falando uma coisa importante. Não caiam nessa ladainha de lobo em pele de cordeiros. Alguns que estão falando agora que defendem a PEC, né, que quer acabar com a PEC da blindagem, que é contra a PEC da blindagem. Eu vi gente subindo aí, ex-político que está querendo voltar para a cena do crime, voltar, não vou citar nome para não ser perseguido, né, para não poder ser processado, que pegou condenação por corrupção e agora eu sou contra a PEC da blindagem. Eu estou vendo um deputado, que é do meu estado, falando, não, foi orientado pelo partido para poder votar. E esse partido está vindo aqui dando moral, lição de moral, falando que é contra. Mas os bastidores estavam ligando para os deputados, vota, tem que votar, tem que votar. Então não venha dar uma de lobo em pele de cordeiro, não sejam hipócritas. Eu estou de olho. Eu vi deputado federal lá de Minas Gerais que votou a favor dessa porcaria, agora justificando. Eu fui orientado pelo partido, o partido mandou eu votar. E aí agora essa turma do partido agora está fazendo manifestação, indo para a rua e subindo em plenário falando que é contra. Não sejam hipócritas. Não sejam hipócritas. Deus está vendo tudo. Viu? Então o que eu falo eu pratico. Eu sempre fui contra. Quando começaram a falar sobre isso há 1 mês atrás, eu já me posicionei. E vou continuar me posicionando aqui. Então, pare de fazer uma com a cara do povo.
que eu subi aqui também, vim ser eleito aqui, para não deixar vocês fazerem hora com a cara do povo. Além de não roubar, não fazer hora com a cara do povo. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Cleitinho, peço a Vossa Excelência para presidir, para que eu possa também fazer meu pronunciamento. Senador Exalci Lucas, a fala é sua. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, antes de entrar no tema da CPMI, que tenho participado, aliás, praticamente de todas as CPIs eu participei como deputado e como senador. E estamos fazendo agora a CPMI do INSS. Mas antes de entrar, também quero colocar a minha posição com relação à PEC da blindagem. Eu já dei várias declarações desde o primeiro dia, quando foi aprovado na Câmara, que sou totalmente contra, evidente. Acho que faltou bom senso na aprovação dessa matéria, quando coloca presidente de partidos, e além disso, dos presidentes de partidos, essa blindagem com voto secreto. Então, de fato, não merece prosperar essa matéria aqui no Senado. E, evidentemente, que há uma proposta já, o senador Sérgio Moro e outros, de um substitutivo alterando realmente e deixando apenas para proteger realmente o mandato parlamentar, para que a gente possa ter, né, o direito de expressão, que infelizmente muita gente está sendo presos, contestados aí, inclusive com inquéritos. Basta ver o que aconteceu com o nosso colega senador Marcos Duval, para vocês saberem o que está acontecendo com relação ao Senado e à Câmara. A coisa mais comum que tem hoje aqui é a pauta que tem a ver com o Supremo, ou com decisões do Supremo sendo questionadas aqui e ligando para senadores para votar assim ou assado. Então, vários senadores já fizeram aqui depoimentos que receberam ligações de um ministro do Supremo questionando e chantageando aqui senadores. Mas totalmente contra. Bem, o que está acontecendo? Houve realmente uma grande mobilização no país, mas com show. Não foi uma mobilização, não é? Todos patrocinados, inclusive, ou pelos Correios ou pela Lei Rouanet. Nós temos gente aí, artista famosa, recebendo 4 milhões do Correio. O Correio está quebrado, não consegue pagar nada. Nem a energia está pagando. Nem o fundo de pensão dos funcionários, que já pela segunda vez eles estão sendo roubados também. Eu participei do fundo de pensão e sei o que aconteceu com os fundos do Banco do Brasil, do Correio, da Petrobras. Quebraram e aí depois os funcionários tiveram que pagar a conta. E por incrível que pareça, inclusive a Caixa Econômica, por incrível que pareça, ainda nem podia deduzir do imposto de renda. Além de pagar de novo, não podia deduzir como imposto de renda. Então, está aí no mesmo caminho. Esse governo tem a prática igual o que era antes e muitas vezes os mesmos autores lá de trás. Já nós vamos entrar na CPMI da Lei Rouanet novamente, porque são bilhões e bilhões destinados a essa Lei Rouanet, que contempla realmente os grandes artistas que não deveriam e não precisam deste recurso, já que são famosos. Então, poderia, com a sua bilhetagem lá, o suficiente para abastecê-los. Mas não, que é dinheiro público, dinheiro do orçamento. Bem, com relação à questão do imposto de renda até R$5.000, lógico, somos todos favoráveis. Eu até acho que 5 é muito pouco, devia ser 10, né? Agora, esse projeto está na Câmara, sob a relatoria do senador Arthur Lira, deputado Arthur Lira, e que já há algum tempo está com ele. O que aconteceu aqui no Senado é que hoje de manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Renan, que também é de Alagoas, e que tem uma disputa lá com o Arthur Lira, um é senador, outro é deputado, e vão concorrer. O senador, então, Renan Calheiros, pegou um projeto antigo do senador Eduardo Braga, fez um substitutivo, ou seja, alterou tudo, e apresentou o relatório hoje de manhã.
E aí você tem uma reforma tributária que está vindo para o plenário provavelmente essa semana. Você tem a medida provisória 1303, que era para ser votado hoje na comissão, ficou para amanhã. E aí aparece um projeto que queriam votar na hora. Óbvio que eu tenho que pegar de vista para ler pelo menos o projeto, para dar tempo de ler. O senador está aqui, o senador Rogério Carvalho, presidia na hora e deu vistas de 24 horas, que eu acho precipitado, porque a matéria é complexa. Não é simplesmente isentar de 5 mil. Tem juros de capital próprio, tem questão de letras do agro, da indústria. Tem uma série de coisas que foram colocadas que a gente precisa analisar realmente. Então, mas de qualquer forma, pelo menos deram 24 horas para a gente poder pelo menos ler o projeto. E garanto que a maioria dos senadores, se eu perguntar o que está no relatório, não sabem. Então, não podemos continuar votando matérias que vai atingir diretamente também o setor empresarial que paga a conta, que gera emprego, sem análise maior. Então, pedi vista e espero que amanhã, então, numa reunião extraordinária, seja votado. Acho que o projeto é bom, mas tem que ter alguns ajustes. Por exemplo, vou dar um exemplo só. O ProUni é bolsa de estudo, está sendo tributado. Então, se a gente não faz a leitura e apresenta uma emenda para corrigir essas coisas, passa coisas erradas que precisam de correção. Então, por isso que eu pedi vista e foi concedida essa vista 24 horas, que o relatório foi apresentado hoje. Não deu nem tempo de ler o relatório. Bem, vou falar agora sobre a CPMI. Ainda bem que nós estamos conseguindo resgatar um pouco a credibilidade da CPMI e CPI do Congresso. Porque as últimas que eu participei é vergonhosa. A narrativa já vem pronta, o parecer já pronto, basta ver o que aconteceu na Covid, no 8 de janeiro. Então, diferentemente do que aconteceu lá atrás, agora nessa CPMI nós estamos com o presidente Carlos Viana, que está fazendo um belo trabalho, um relator muito competente, que é experiente, é do Ministério Público, foi mais de 20 anos lá de Alagoas também, e que tem realmente mostrado a sua competência. Eu particularmente apresentei quase 400 requerimentos, mais de 200 de quebra de sigilo, que agora está chegou ontem. E aí, nós ouvimos na quinta-feira e ontem, 2 atores, Milton e ontem o Rubens. Para vocês terem ideia, quem é Milton e quem é Rubens, eles não eram sócios, mas eles eram procuradores e diretores das instituições. Então, senador Cleitinho, para você ter uma ideia, dos pagamentos feitos pelo Milton de 2021 até 2024, o Milton pagou, simplesmente faturou e pagou, porque ele emitia a nota contra as instituições, dos aposentados e pensionistas, roubava os aposentados e pensionistas, emitia a nota, recebia do INSS os descontos e pagava as empresas chamadas noteiras. Empresas noteiras é aquela que só emite nota, que não tem prestação de serviço de nada. Então, só para vocês terem uma ideia, com relação ao Milton, ele faturou simplesmente 368 milhões. E o seu Rubens, 193 milhões, o que totaliza quase 600 milhões. Só esses dois. Isso aqui não é nada comparado ainda aos sindicatos, que nós vamos entrar daqui a pouco nos sindicatos, porque os grandes, maiores, são exatamente a CONTAG e o Sindinap. Dos 12 bilhões e meio de 2006 até hoje, 82% é dessas duas instituições. Então o rombo é muito maior. Tem muitos carecas por aí, do INSS. Então, na prática, ontem, já tem 2 presos, porque não tinha nenhum. Então o Careca está preso, o Maurício está preso, Maurício Camissotti, e ontem foi dado prisão também para o Rubens, que mentiu muito na fala dele. E aí foi dado voz de prisão. Como Vossa Excelência falou, foi lá embaixo,
Parece que botaram uma fiançazinha pequenininha, o advogado pagou, porque os bens dele estão bloqueados, e foi liberado. Então eu espero, e o presidente ficou de fazer, reforçar com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, porque já existe o pedido de prisão de 20. Prenderam 2 dos 20. Então nós vamos reforçar o pedido de prisão, porque agora nós temos aí o sigilo quebrado. Por isso é que nós chegamos a esses valores que estão aqui, que é exatamente fruto das informações que estão chegando. Então são bilhões e bilhões que vem acontecendo já há algum tempo, esse roubo do INSS. Então eu quero aqui, mais uma vez, dizer da minha alegria da gente estar resgatando realmente esse instrumento que é importantíssimo, né, que é o instrumento da CPMI. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Agora o nosso senador do Paraná, Eurovice Guimarães. Melhor senador do Brasil, viu? Senhor presidente, colegas senadores, o que me traz aqui hoje é para falar um pouco sobre a dívida bruta do governo geral. Esse é um assunto que está previsto na nossa Constituição. É o artigo 52, inciso 6, que estabelece a obrigação constitucional para o Senado, provocado pelo Poder Executivo, estabelecer um limite para a dívida bruta do governo central. Olha, por que a Constituição pede isso? Por uma questão muito simples, uma questão de lógica. Imagine alguém, uma pessoa que pudesse ter uma dívida infinita, uma dívida que não tem limites, que pudesse gastar tudo o que queira e sempre teria crédito e sempre poderia fazer mais dívida. Obviamente que essa pessoa jamais trabalharia, jamais teria qualquer preocupação, nem com o juro da dívida, nem com coisa nenhuma, porque quanto mais devesse, mais teria crédito e o mundo seria maravilhoso, seria mágico. Imagine um prefeito que pudesse fazer uma dívida ilimitada, sem fim, pudesse dever quanto bem entendesse. O que aconteceria com esse prefeito? Ele seria eleito para sempre, porque ele ia dar casa para todos os cidadãos daquela cidade, ele ia asfaltar todas as ruas, ele ia fazer paralelepípedo banhado a ouro, porque administrar significa administrar recursos escassos. As ciências econômicas tratam de recursos escassos. A arte de administrar significa administrar recursos escassos. Administrar recursos infinitos, qualquer criança administra. Então, por uma questão de lógica, é preciso fixar um teto para a dívida do governo central. Já existe um limite para a dívida das prefeituras, já existe um limite para os governos estaduais e só não tem limite a dívida do governo central. É claro que é um assunto delicado, é claro que temos que pensar em todas as implicações que isso tem para o Banco Central, que isso tem para o próprio governo. Mas esse limite precisa existir. E coube a mim relatar um projeto do senador Renan Calheiros que trata desse assunto. Estamos fazendo um estudo aprofundado para fazer um trabalho que permita ao governo brasileiro fôlego para se adaptar, que não atrapalhe o Banco Central, que não crie qualquer dificuldade para a economia brasileira. Pelo contrário, o que nós queremos é criar mais garantias para os investidores. O que nós queremos é que os juros abaixem. Se os juros abaixarem, nós vamos ter um país com crescimento sustentável. As pessoas privadas, as empresas vão investir mais. Porque hoje nós vivemos num paraíso dos rentistas. Com juros de 15% ao ano, ninguém investe. A não ser quando o governo distribui benesses e provoca pequenos voos de galinha. O PIB cresce há décadas muito pouco, porque não há um arcabouço confiável. Tudo que tem no arcabouço hoje está mais furado do que peneira. Tudo se tira fora do arcabouço. A ajuda para o Rio Grande do Sul tira fora do arcabouço.
A ajuda para o tarifaço, vamos tirar fora do arcabouço. E assim por diante, vários e vários gastos estamos tirando fora do arcabouço. E o arcabouço passa a ser uma peça de ficção. É preciso fazer alguma coisa que mostre que esse governo vai fazer uma política fiscal confiável. Não vamos mexer com política monetária, não vamos criar problemas para o Banco Central enxugar a liquidez, nem vamos considerar operações compromissadas, nada disso. Mas temos que fazer algo que torne o governo responsável, que tenha limite para essa dívida, porque dever infinitamente é absurdo. E o Senado deve isso à nação brasileira por uma obrigação constitucional. Espero, quando esse projeto chegar no plenário, que eu tenha o apoio para melhorá-lo e para aprová-lo. Muito obrigado. Pronto, Cleitinho. Questão de ordem. Inclusive merecendo do presidente da casa a sua atenção. E do senador Exauci e do líder Rogério. 3 minutos eu preciso. E quero agradecer que esta informação adveio de um assessor do nosso partido aqui no Senado, Luiz Freire, que está nesse momento afastado para capacitação. Ele tem futuro. O deputado Carlos Alberto Caó, do Rio de Janeiro, do PDT do Rio de Janeiro, durante a Constituinte, para ser mais exato, no dia 12 de janeiro de 1988, apresentou um destaque, um dispositivo, dizendo o seguinte: constitui crime inafiançável, imprescritível e insuscetível do benefício da anistia a ação de grupos armados, civis e militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Esta matéria foi a votos. Foi feito o destaque exatamente dessa proibição de anistia. E o destaque restou favorável à retirada da proibição de anistia. E, iniciando a pesquisa dos votantes, me deparei com o nome de um catarinense que votou sim para retirar, deputado Paulo Macarini. E, casualmente, o voto do então deputado Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, para retirar esta expressão que proibia a anistia para casos tais. Acho que isto é muito oportuno e merece uma passeata também. Com o patrocínio do Correio. Até o Lula botou. Patrocínio do Correio. A mim. E agora que o Trump tem uma química, como é que você vai fazer? Senador Zenaide, só está escrita. Vossa Excelência quer falar? Obrigada, presidente. A PEC, senhor presidente, se fala muito na PEC da blindagem. Isso é tão grave que ninguém diz nem o número da PEC. Ela é tão, assim, assintosa para a sociedade brasileira, porque eu costumo dizer que ninguém pode estar acima da lei. A lei é para todos, mas hoje eu vim aqui, gente, para falar principalmente, Cleitinho, senadores, senadoras, nossa colega Cátia Abreu, que está aqui nos prestigiando, e dizer o seguinte: eu quero falar aqui sobre as pessoas com deficiência,
porque nós estamos na semana de luta em defesa das pessoas com deficiência nesse país. A gente tem que dar visibilidade. A luta das pessoas com deficiência, reafirmo, uma das bandeiras centrais do nosso mandato. Inclusão, acessibilidade e respeito aos direitos das pessoas com deficiência e de suas famílias. Gente, eu queria abrir aqui um detalhe para dizer. Aquela criança que nasce com deficiência intelectual já melhorou muito a situação deles. Mas vocês sabem como é? Eles nascem e já travam uma luta, um pedido de socorro a seus pais ou às pessoas que cuidam. Por favor, olhe para mim. Eu preciso de um olhar diferenciado. Aceite que eu preciso de ajuda. Já começa em casa. Para aceitarem, gente, porque não é tão raro quando dá o primeiro diagnóstico que vai para o médico, presidente Cleitinho. Aí os pais mudam de médicos na esperança para não aceitar esse diagnóstico. Segundo o IBGE, cerca de 18 milhões de brasileiros vivem com algum tipo de deficiência, o que representa 8,4% da população. Mas as desigualdades ainda é gritante. Apenas 28% das pessoas com deficiência em idade de trabalhar estão ocupadas, contra 66% da população sem deficiência. A exclusão do mercado de trabalho e da vida comunitária é uma das faces mais cruéis do preconceito e do capacitismo. Queria citar aqui um exemplo que a gente teve uma luta. Eu era então deputada federal, eu, Mara Gabrilli e o saudoso deputado Eduardo Barbosa. A gente tinha uma luta e foi aprovada a lei, porque eu queria dizer aqui para os meios de comunicação e todos que estão nos assistindo, a maioria das pessoas com deficiência, elas têm inclusão até ficar de maior. Até determinada idade, ela vai para a escola do município. Depois dessa idade, até 20, 21 anos, ela pode ir para a escola do governo estadual. E depois disso aí, gente, elas vão para casa e deixam de existir. Por isso que nessa época a gente aprovou uma lei, Educação por Toda a Vida. Não tirar esse povo da educação, mas essa lei foi aprovada, sancionada, mas não está sendo executada. Então, o que é que acontece? Para a gente aprovar esse projeto, não foi tirado assim do ar. Nós chamamos especialistas do mundo todo que provou que o cérebro pode sim aprender em qualquer idade. Por isso que a educação era por toda a vida. Precisamos implementar essa lei de verdade, porque estamos com a população acima de 21 anos nesse país que deixa de existir, porque elas não estão matriculadas, nem faz parte de nenhuma estatística. Eu estou dizendo isso aqui porque nosso mandato tem como prioridade enfrentar essa realidade. É nosso papel, por meio de investimentos no orçamento e avanços legislativos, garantir que todas as pessoas com deficiência tenham seus direitos reconhecidos e respeitados. Por isso, tenho sempre um olhar especial como médica, mãe, avó e como parlamentar para assistência social. Já destinei recursos para dezenas de prefeituras potiguares recebessem vans adaptadas que garantam locomoção às pessoas com deficiência, até os serviços públicos, como os hospitais, escolas, centros de assistência. No Rio Grande do Norte, todas as APAES recebem recursos do nosso mandato. Por inclusão, não se faz apenas com palavra, mas com ação concreta. Eu queria dizer aqui o seguinte: o mais urgente é que esse Congresso coloque no orçamento desse país
as pessoas com deficiência. A gente não pode fazer de conta que não está vendo que 18%, 18 milhões de brasileiros e brasileiras vivam ao relento, porque o Congresso Nacional, juntamente com o Poder Executivo, não coloca as pessoas com deficiência no orçamento. E precisamos colocar esse povo, porque eu costumo dizer o seguinte: um país que não consegue incluir suas pessoas com deficiência, quem está deficiente é esse país. Porque a gente sabe, eu cito aqui como exemplo, se eu sou um cadeirante, se onde eu for tiver acessibilidade, aquilo deixou de ser uma barreira para mim. Se eu sou um deficiente auditivo e todos os meios de comunicação têm obrigação de mostrar a janela de Libras ou então a tradução, isso deixa de ser uma barreira para mim. Se eu sou um deficiente visual, gente, a gente já sabe que hoje existem tecnologias para você, inclusive, ir ao comércio. Muitos deficientes visuais dizem: senadora Zenaide, eu não tenho interesse em ir ao supermercado, mesmo tendo autonomia financeira, porque eu preciso levar alguém para descrever que produto eu estou comprando e qual o valor. E a gente sabe que podemos sim, tem tecnologias assistivas que você bota o braille na mercadoria e o deficiente já vê. Nós temos uma luta incessante para incluir as pessoas que fazem as janelas de Libras, está nos hospitais, nas escolas, porque isso é incluir, gente. Mas eu queria dizer aqui, finalizando, duas coisas que esse Congresso e o Brasil precisa tomar conhecimento. Quase um quarto da sua população tem algum tipo de deficiência. E se não cuidarmos dessas pessoas, quem está deficiente somos nós. Porque podemos sim quebrar as barreiras com as novas tecnologias. Incluir no orçamento quase um quarto da população brasileira. 2, aprovar leis que tem aqui, aprovando e obrigando ter tecnologias assistíveis em todos os lugares. Se isso não sensibilizar, Contarato, só pelo fato de você não ir ao mercado porque não tem nada descrevendo a mercadoria, vamos sensibilizar pelo econômico, porque nós temos uma gama de pessoas, centenas e milhares de pessoas nesse Brasil que venceram as barreiras impostas pela sociedade e conseguiram chegar a ocupar cargos que têm condições econômicas de contribuir. Por favor, vamos olhar para as pessoas com deficiência com um olhar diferenciado e respeitá-las, incluindo no orçamento e quebrando essas barreiras criadas pela sociedade como um todo. Muito obrigada, senhor. Com a palavra, o senador Fabiano Contarato. Presidente, líder, senador Rogério Carvalho, para mim é uma alegria estar aqui vendo Vossa Excelência presidir esse momento nesse Senado Federal. Eu subo aqui a essa tribuna para fazer minha manifestação pública de que hoje nós completamos no Brasil 28 anos de existência do Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro que durante muito parte da minha vida profissional enquanto delegado de polícia, eu atuei ali apurando os crimes de trânsito. Pude presenciar, infelizmente, dioturnamente, que o Brasil ostenta a 3ª colocação em nível mundial em crimes de trânsito. Que o impacto na economia, na previdência, na assistência, o impacto biopsicológico nas famílias não tem noção de mensurar o valor dessas mortes.
Quanto que vale uma vida humana? Quanto que vale a perda de uma função locomotora? Eu trabalhei, senadora Margarete, por mais de 10 anos dentro da Delegacia de Trânsito. E o último lugar que um pai pensa em procurar um filho é no Departamento Médico Legal, que cheira a morte. Ali, eu pude presenciar a morte abrupta. É a filha que foi para a balada e não voltou, o filho que foi para a escola e não chegou. E que foge à lei natural uma mãe sepultar um filho. Eu recebia uma carga emocional dioturnamente enquanto delegado de polícia. Quando aquele casal ia até a minha presença, eu enquanto delegado, para liberar o corpo da filha que estava no Departamento Médico Legal. Eles me faziam perguntas do tipo, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. A polícia devolveu o carro. A polícia devolveu a Carteira Nacional de Habilitação. O delegado fixou R$1.000 de fiança. A vida da minha filha vale R$1.000? Essas perguntas me assombraram por muitos e muitos anos. Então, passou da hora de nós legislarmos de forma mais contundente. Passou da hora da gente efetivamente implementar o que está no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 76, que a educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental, médio e superior. Passou da hora da gente exigir do poder público uma fiscalização. O motorista tem que sair de casa com a certeza de que ele vai ser parado numa blitz de lei seca, por exemplo. Passou da hora da gente determinar efetivamente cadeia para motorista que, batendo um racha, mata alguém dentro do sistema viário, ou que alcoolizado assim também o faz. Nós temos que dar tratamento igual a comportamento igual. Comportamento diferente, tratamento diferente. Eu consegui aprovar aqui no Senado, e hoje já é lei de minha autoria, determinando que antes, no Brasil, um motorista podia matar, estando sob influência do álcool ou qualquer substância de efeito análogo, ele matava, era condenado a 8 anos de reclusão, senadora, e não ficava nem um dia preso, porque a lei determinava a substituição da pena. Então, aquilo não era nem a sensação, era a certeza da impunidade. Então, hoje não. Com lei de minha autoria, já está em vigor que não caberá mais substituição de pena se o motorista estiver alcoolizado ou batendo racha e matar dentro do trânsito. Agora eu faço um apelo aos meus pares e colegas. Eu estou tentando transformar em crime inafiançável, porque o principal bem jurídico foi a vida humana. Então, um motorista batendo racha ou em estado de embriaguez que matar alguém, ele é autuado em flagrante e não caberá mais fiança. E ele vai responder o processo todo preso e, ao final, condenado, vai cumprir ali no regime estabelecido pela sentença. Passou da hora também do Congresso legislar, buscando para quem deve pagar a conta no Sistema Único de Saúde, quando uma vítima que não falece no local e que fica meses dentro do Sistema Único de Saúde, com a equipe multidisciplinar, essa conta quem está pagando é a população. E quem deve pagar isso é o motorista alcoolizado, que deu causa ali, porque você tem um nexo causal entre a conduta e o resultado. Passou da hora da gente fazer esse enfrentamento e legislar em defesa do principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde. Não é por mero capricho que o Código Penal abre a parte especial com os crimes contra a vida, porque o principal bem jurídico que tem que ser protegido pelo poder público é a vida humana, é o respeito à integridade física e à saúde de todos. Quanto que vale uma vida humana? Quanto que vale uma função locomotora? Quanto que vale uma deformidade permanente? A conta, quem está pagando, são todas as famílias no país. Volto a falar, eu presenciei dioturnamente a dor dessas famílias, que sofrem pela dor da perda e pela certeza da impunidade. Mas que, infelizmente, nós temos uma legislação que, por vezes, essa Casa e a Câmara dos Deputados legisla de forma permissiva, benevolente, porque se você traçar um perfil socioeconômico do motorista, ele não é pobre, ele não é o desdentado, o desvalido, sem vez e sem voz. Ele está lá o ciclista, ou ele está lá o carroceiro, ou ele está lá o pedestre. Agora, esses motoristas de carros luxuosos têm a certeza da impunidade. Eu também não poderia deixar aqui de fazer um registro especial, que hoje é o Dia Nacional do Agente de Trânsito. E eu tenho um carinho muito grande pelos agentes de trânsito, porque eles estão lá na ponta, dentro do sistema viário. Eles fazem, às vezes, a função que a polícia não faz. Por quê? Porque quando um agente de trânsito é abordado por um transeunte que acabou de ser vítima de um roubo,
um roubo com emprego de arma, o agente de trânsito não pensa duas vezes, coloca aquela vítima dentro da viatura e sai percorrendo e vai lá e dá voz de prisão e leva à delegacia. Porque o Código de Processo Penal é claro no artigo 301. Qualquer do povo poderá, e a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que se encontre em estado flagrancial. Então fique aqui o meu registro, a minha gratidão e parabenizar todos os agentes de trânsito do país, porque hoje é um dia de comemorar a atuação desses profissionais que, com grande sabedoria e legalidade, desempenham a sua função para assegurar o trânsito em condições seguras como direito de todos e dever do Estado. Faço um apelo aos colegas para que somem ao meu pleito de tornar crime inafiançável quem matar no trânsito depois de ter feito um pega ou um racha, que é a disputa não autorizada por espírito de emulação, ou que também matar ou lesionar em estado de embriaguez, quer seja pelo álcool ou qualquer substância de efeito psicoativo que determina dependência. Desse jeito, estaremos legislando em defesa da vida humana, em defesa da integridade física e da saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o senador Plínio Valério. Não sei se é agora, nesse momento, mas eu já queria lhe pedir aí a só um minutinho, inclusão senador. da pauta do PL 1282, que trata sobre o Garantia Safra. Se for possível, por favor. Recebida a sua questão de ordem, nós vamos, depois da fala do senador Plínio Valério, vamos decidir sobre ela. Obrigado. Presidente Rogério Carvalho, senadoras, senadores, chegando há pouco agora, estou chegando do Amazonas, direto do aeroporto para cá, e quero fazer um registro, um agradecimento à senadora Damares, presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa. Eu fiz um requerimento pedindo que nós, da comissão, fizéssemos uma diligência no município de Manicoré de Humaitá, aqueles dois municípios que infelizmente foram eu não quero usar a palavra estuprado para não confundirem, mas foram massacrados em seus direitos humanos. A Polícia Federal chegou ali e cometeu vários crimes ambientais. Eu mostrei isso aqui da tribuna já, com fotografias, infelizmente não pôde ser vídeo, mas fotografias sim, já mostrei isso aqui. E nós vamos lá na quinta-feira. Senador Damares, eu com a equipe, nós vamos lá na quinta-feira em Humaitá, na sexta-feira em Manicoré. Ver de perto aquilo que eu já sei de longe, porque conheço o sofrimento do meu povo, sofro a humilhação que o meu povo passa sempre, sei da dificuldade de morar no estado mais rico do Brasil e de viver na pobreza. Aquilo que a Polícia Federal fez exorbitou tudo, uma operação digna de filme de Hollywood. E eu conjecturei aqui e vou conjecturar de novo, porque conheço a nossa realidade e conheço com quem eu estou tratando. Primeiro, são cenas de explosão de flutuantes famílias que praticam extrativismo mineral há décadas. Extrativismo mineral previsto na Constituição, cooperativas possam fazê-lo. As migalhas, as gramas extraídas ali por essas famílias, e são até milhares, chegam a milhares, só serve mesmo para o mercadinho, para o açougue e para a drogaria. Não sobra para uma bicicleta. São décadas. Fica ali no porto da cidade, na frente de todo mundo. Pois a Polícia Federal foi, no caso de Manicoré, explodiu em série, é filme de Hollywood, explodiu em série, com helicóptero jogando bomba de gás lacrimogênio e aterrorizou a cidade. Senadora Margarete, no dia da padroeira, Nossa Senhora das Dores, dia santo, a procissão iria sair 2 horas depois. Fizeram no dia santo, num domingo, de propósito, para dizer quem manda aqui somos nós vamos fazer e não tem quem diga ao contrário, pois tem quem diga ao contrário. Este senador diz e vai continuar dizendo: abuso de poder, crime ambiental. Destroem com bombas aquilo que é de madeira, e a madeira que é leve fica na superfície, o óleo diesel fica na superfície. A madeira pesada e o alumínio, o ferro vão para o leito do rio. E a fumaça, se eu pudesse mostrar, chega agora, vim correndo, não trouxe nem a fotografia, e a fumaça polui o ar. Tudo em nome de proteger o meio ambiente. Cretinice, hipocrisia elevada ao grau maior.
Você vai proteger o meio ambiente explodindo, causando fogo, fumaça, óleo diesel. O que está acontecendo? Aquela comunidade já não pode mais pescar. Eu sei que o grito do meu povo, eu sei que o grito da minha gente não ecoa. Vocês não sentem a dor da minha gente. Pode até sentir dor de alguém que afetou alguma coisa aqui no Sul e no Sudeste. Mas nós sofremos sim, é a nossa realidade. Por isso é que eu estou aqui, agradecendo a senadora Damares, que de pronto aprovou. E nós vamos lá, senador Rogério, nós vamos lá ver de perto, repito, aquilo que eu sei de longe. Nós vamos ir logo fazer os vídeos, trazer as fotos que já estão aqui. Cabe muita coisa aí sim. Cabe, inclusive, punir o agente público. A Polícia Federal é um agente público, é um servidor público, que cometeu crime ambiental. Eu vou lhe mostrar, senadora Margarete, os vídeos e as fotos. São coisas inacreditáveis para o resto do Brasil, para nós não. E eu sempre quero taxar isso aqui porque aquele povo é indefeso, não tem arma naquele flutuante, a não ser a faca para cortar o peixe, cortar a carne. Não tem arma. Sabe quem tem arma? O narcotráfico. Sabe quem tem balsa que tira quilos de ouro durante a semana? O narcotráfico. E vocês jamais vão ver helicóptero, fuzil, agente encapuzado combatendo o narcotráfico. Jamais. Porque com os humildes leões, com o narcotráfico, gatinhos. Essa é a nossa realidade. Eu moro no Estado, o mesmo Estado que há poucos dias teve que aceitar, e eu ainda não aceitei, que vendesse uma mina com urânio, nióbio, terra rara para um grupo chinês. Eu sou de um Estado que 60% da população vive abaixo da linha da pobreza. Eu sou de um Estado que é maior do que o Nordeste todo junto. Eu sou de um Estado que tem todo tipo de minério. Sou de um Estado que a capital, Manaus, com mais de 2 milhões de habitantes, não tem uma estrada. Via terrestre não nos permitem ligar ao resto do Brasil. Por isso é que eu agradeço a Deus, de manhã, de tarde e de noite e da tribuna, de ter me tornado senador da República. Porque aqui, pelo menos, eu posso extravasar, falar, mostrar, denunciar, exigir que nos tratem com decência. E passa agora por esse tratamento dado ao município de Manicoré e Humaitá. Nós temos um município lá que o ouro corre normal, o narcotráfico domina, é fronteira com Colômbia. A Polícia Federal não vai lá. Lá, quando vocês ouvirem falar, destruiu balsa, mentira, aquilo não é balsa, aquilo é um flutuante com uma bomba para extrair migalhas, para extrair gramas de ouro. E eu vou conjecturar no outro aspecto agora. Há poucos dias, o governo federal anunciou a privatização do Rio Madeira. Privatização do Rio Madeira. A licitação vai vir, a JBS vai ganhar, ou então eu vou ganhar um grupo chinês. É o mesmo rio onde explodiram esses flutuantes que extraem ouro do leito. Imaginem só um grupo chinês comprando, ganhando a licitação de privatizar o Rio Madeira. Vai ter que cascavear o rio. Vai ter que enlarguecer o rio. Vai no leito com dragnas modernas que só os chineses têm e vão encontrar o quê? Aquilo que meus conterrâneos perderam, que extrai, que são migalhas, gramas, eles vão encontrar aos quilos. Ou seja, o governo federal está preparando o caminho para poder privatizar, entregar o rio, que tem muito ouro, a um grupo estrangeiro ou a JBS. Está registrado nos anais dessa casa o que eu acabo de dizer. E a responsabilidade do que eu disse eu assumo. Eu assumo. É conjectura? É. Mas eu sei do que estou falando. Imaginem só um grupo chinês, a JBS, tendo que enlarguecer, trabalhar no leito, dragar o leito do rio. Olha só, se uma bomba simples vai lá e pega grama, então imagina uma draga. E o Rio Madeira é por onde passa todo o grão, toda a soja, passa por ali. Agora imaginem só nós, ribeirinhos, pagando pedágio. Ah, não vai pagar pedágio quem mora lá. Ai, sim, cara, vai sim. Os rios, para quem não sabe, e eu encerro o meu discurso, para quem não sabe, eu não vou cansar de dizer isso aqui. Na Amazônia, entendam vocês do Brasil, no Amazonas nós não trafegamos, nós navegamos. Os rios são nossas estradas que nos libertam, que nos levam a outros lugares, porque estrada nós não temos.
nós navegamos, nós não trafegamos, nós vamos ter que navegar no rio privatizado. Eis aí a nossa realidade, eis aí, presidente Rogério, por que eu grito tanto? E eis aí porque eu não me canso de gritar, porque é em defesa de toda uma população. Senadora Damares, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e eu, da comissão, iremos a Manicoré, iremos a Humaitá, ver de perto o que sabemos de longe, para denunciar e para exigir providências. Que, se não vierem, paciência, eu quero é só cumprir com a minha missão aqui, que é defender o Estado que me tornou senador da República, o Estado do Amazonas. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Plínio. Não tem mais ninguém inscrito. A presidência comunica, com pesar ao Senado Federal, o falecimento que acaba de ocorrer do servidor Nilo Barroso Neto, secretário de Relações Internacionais da Presidência, servidor de carreira do Ministério das Relações Exteriores. Nossos sinceros sentimentos a toda a família e os amigos do nosso querido servidor. Quero aqui, em nome do presidente Davi Alcolumbre, informar a todos da ausência dele em função deste fato. O presidente, bastante comovido, pediu para que nós tocássemos aqui a sessão e que eu presidisse no dia de hoje. Abertura da ordem do dia. Encerrado o período de expediente, declaro aberta a ordem do dia. Eu queria, acatando a questão de ordem da senadora Augusta Brito, colocar extra pauta o projeto de lei 1282 de 2024 do deputado Carlos Veras, que altera a lei 10.420 de 10 de abril de 2002 para modificar disposições relativas ao Fundo Garantia Safra e ao benefício Garantia Safra. Parecer favorável, número 17 de 2025 da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Relator, senador Augusta Brito, favorável ao projeto. Foi apresentado o requerimento número 35 de 2025 da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que solicita urgência para a matéria. Votação do requerimento. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria depende de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos. Faço a designação da senadora Augusta Brito para proferir parecer de plenário. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, presidente. Rogério Carvalho, já agradeço a inclusão no extra pauta do PL 1282 e já vou aqui fazer a leitura do relatório que por mim fui designada. Venho ao exame do plenário do Senado Federal o projeto de lei 1282 de 2024, de autoria do deputado Carlos Veras, que altera a lei de número 10.420, de 10 de abril de 2002, para modificar disposições relativas ao Fundo Garantia Safra e ao benefício Garantia Safra. Em síntese, o projeto altera regras relacionadas ao Fundo Garantia Safra e ao benefício Garantia Safra, visando a inclusão de agricultores de outras regiões, definindo despesas do fundo e estabelecendo critérios para o pagamento do benefício. O PL 1282, de 2024, foi distribuído à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e à Comissão de Assuntos Econômicos. Na ACRA, nosso relatório recebeu parecer favorável em 10 de setembro de 2025. Nesta mesma data, foi aprovado o requerimento 35 de 2025 da ACRA, também na nossa iniciativa, solicitando urgência à matéria que foi incluída na pauta do plenário. Não foram apresentadas nenhuma emenda ao projeto. Vou agora à análise. A matéria está em conformidade com os ditames constitucionais e, no tocante à juridicidade, a proposição se afigura irretocável. No que se refere ao mérito,
O projeto há vários títulos dignos de aprovação. Entendemos que as medidas propostas pela proposição podem melhorar as condições atuais do Garantia Safra, mantendo o objetivo central de assegurar a renda mínima para a manutenção da agricultura familiar nos municípios sistematicamente sujeitos à perda da safra em razão de estiagem ou do excesso hídrico. Cumpre lembrar que o Garantia Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e tem como objetivo garantir condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares de municípios sistematicamente sujeitos à perda de safra por razão de fenômenos de estiagem ou excesso hídrico. Entre as medidas previstas no projeto em análise, quero destacar a diminuição de 50% para 40% no mínimo da perda da safra, para o agricultor familiar acessar o benefício Garantia Safra. Sabemos que muitos municípios tinham a dificuldade de comprovar essa perda de 50%. Então, já vejo como um grande ganho para os agricultores familiares. Também deve ser destacado que a proposta contribui para melhorar os critérios para os municípios acessarem o Fundo Garantia Safra. Com essa medida, diminuindo essa comprovação da perda e também diminuindo as parcelas de recebimento dos agricultores familiares. Hoje, a previsão é para que sejam recebidos em até 6 parcelas, o que eles têm direito a receber, e agora, com esse projeto, diminui para 3. Então, eles vão ter o acesso mais rápido a parcelas maiores. Então, ele realmente é muito meritoso. E também deve ser destacado que a proposta contribui para melhorar os critérios, já disse, né, dos municípios acessarem, e tais medidas são importantes para aprimorar as estratégias de seguro para nossos pequenos produtores rurais, razão pela qual deve ser apoiado no âmbito deste plenário. E vou ao voto. Diante do exposto, votamos pela aprovação do PL 1282 de 2024. Era isso, senhor presidente. O parecer é favorável ao projeto. Concluída a instrução, passe-se a discussão da matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único, nos termos dos pareceres. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto, a matéria vai à sanção, será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Eu queria substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei complementar número 235 de 2019. Do senador Flávio Arnes, que institui o Sistema Nacional de Educação e fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios para a elaboração e implementação de políticas, de programas e de ações educacionais em regime de colaboração. Com a palavra, a senadora Dorinha. Senhor presidente, nós gostaríamos de votar a urgência do PLP. Nós estamos trabalhando, o texto inicial foi apresentado pelo senador Flávio Arnes, foi à Câmara, após um longo debate foi construído um texto e várias entidades também apresentaram sugestões ao texto que veio da Câmara, inclusive vários pontos tentando retomar o texto apresentado pelo senador. Então, eu gostaria de fazer a solicitação para que votássemos a urgência e que ele voltasse para a pauta no dia 7 de outubro, para a apreciação do texto final do PLP, que trata do Sistema Nacional de Educação. Na verdade, é uma matéria extremamente importante, porque ela organiza a oferta da educação que hoje é oferecida pelos municípios, pelo Estado, pela União, define bases para a participação colegiada, democrática, no âmbito dos municípios, dos estados e da própria União, cria comissões que terão a função consultiva e de apoio aos sistemas. Então, é um texto complexo, bastante importante, e eu gostaria de que nós pudéssemos votar a urgência e o texto final no dia 7 de outubro. Foi apresentado o requerimento número 672, 2025, de iniciativa de líderes, que solicita urgência para a matéria.
Votação do requerimento. As senhoras e os senhores, as senadoras e os senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. A matéria constará da ordem do dia oportunamente. Neste caso, dia 7 de outubro de 2025. Com a palavra, a senadora Tereza Leitão. Obrigada, presidente. O primeiro ponto era justamente para reforçar esse requerimento que transitou entre nós, não é? Realçar a importância dessa matéria. Hoje eu tive a oportunidade de, na reunião da Comissão de Educação, fazer menção à importância do Sistema Nacional de Educação como uma matéria estruturante. A senadora Dorinha, designada a nossa relatora para esse projeto, que é de autoria do senador Flávio Arnes, foi para a Câmara, voltou com algumas alterações. Nós temos que ter um tempo realmente para nos dedicar sobre ele, o que já foi feito, de acolher ou não as emendas que estão sendo colocadas. E aí sim, na próxima semana, nessa urgência, mas ao mesmo tempo com tempo, né, para a gente fazer os aperfeiçoamentos necessários, a gente votar essa matéria de suma importância para a educação no nosso país e que vem como um preâmbulo, um prefácio ao Plano Nacional de Educação, que nós esperamos também que seja votado ainda este ano aqui no Senado Federal. Muito obrigada, presidente. Eu queria cumprimentar a senadora Tereza Leitão, a senadora professora Dorinha, por todo o trabalho que vocês desenvolvem aqui no Senado Federal, em várias frentes, mas principalmente nessa questão da educação. Parabéns, fica deliberado e aprovado o requerimento e com a possibilidade, a probabilidade de ser pautado para o dia 7 de outubro. Projeto de Lei Complementar número 168 de 2025, do senador Jacques Wagner, que dispõe sobre procedimentos excepcionais para despesas e renúncias fiscais associadas à mitigação dos impactos sociais e econômicos causados pela imposição de tarifas adicionais sobre exportações brasileiras aos Estados Unidos da América. Isso. Esse projeto, ele está na pauta do dia de hoje, mas existe um debate sobre uma emenda que está em discussão entre o relator e o governo, e foi pedido para que a gente retirasse de pauta. Então, fica retirado da pauta e volta para a pauta de amanhã. Projeto de Decreto Legislativo número 931 de 2021, de iniciativa da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, que aprova o texto do ajuste complementar ao acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Argentina sobre localidades fronteiriças vinculadas para a prestação de serviços de assistência de emergência e cooperação em defesa civil, assinado em Brasília, 7 de fevereiro de 2017. Parecer favorável, número 63 de 2025, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Relator, senador Luiz Carlos Reis. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão, passamos à apreciação da matéria. A presidência submeterá a matéria à votação simbólica. Votação do projeto em turno único, nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. A matéria vai à promulgação. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados. Requerimento de licença. Requerimento números 559, 562, 565, 569, 570 de 2025 dos senadores Irajá, Daniela Ribeiro, Espiridião Amin, Humberto Costa e Nelsinho Trade, respectivamente, que solicitam, com fundamento no artigo 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa para participar de missões oficiais nos termos das autorizações da Presidência do Senado Federal. As senhoras senadoras e os senhores senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Requerimentos aprovados. Será cumprida a deliberação do plenário. Faço saber a criação da Comissão Temporária do Código Civil.
peço a atenção do plenário para uma breve comunicação a respeito do projeto de lei número 4 de 2025, que atualiza o Código Civil. Esse projeto, de autoria do presidente Rodrigo Pacheco, a quem desde já parabenizo pela iniciativa, foi apresentado com base no anteprojeto de lei elaborado em 2024 pela Comissão de Juristas presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. O texto altera quase 900 artigos e inclui mais de 300 dispositivos no Código Civil, tratando de diversos temas consolidados pela jurisprudência e pela doutrina ao longo de mais de 20 anos de vigência desse Código e adequando as suas normas à realidade atual. Tanto a variedade de temas tratados pelo PL quanto a quantidade de dispositivos alterados e incluídos demonstram a magnitude do trabalho realizado pela Comissão de Juristas e a complexidade da tarefa que o Senado Federal tem à sua frente. Dessa forma, comunico às senadoras e aos senadores que esta presidência, com fundamento no artigo 374 do Regimento Interno, institui comissão temporária destinada a analisar o projeto, composta pelos seguintes membros: titulares, senador Veneziano Vital do Rego, senador Efraim Filho, senadora Soraya Tronic, senador Rodrigo Pacheco, senador Otto Alencar, senador Flávio Arnes, senador Marcos Rogério, senador Carlos Portinho, senador Everton, senador Fabiano Contarato, senadora Tereza Cristina. Suplentes: senador Eduardo Braga, senador Sérgio Moro, senador Zequinha Marinho, senador Ângelo Coronel, senador Omar Aziz, senador Chico Rodrigues, senador Eduardo Gomes, senador astronauta Marcos Pontes, senadora Augusta Brito, senador Randolfo Rodrigues, senador Laércio Oliveira. Comunico ainda que a reunião de instalação da comissão está marcada para amanhã, dia 24 de setembro, às 15 horas. Voltando à lista de oradores, passo a palavra à senadora Augusta Brito. Obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, eu aqui à tribuna. Agora falar de um assunto que para mim foi muito importante, que representou verdadeiramente a vontade democrática de um povo brasileiro, que foi neste domingo que nós tivemos aí uma demonstração inequívoca da vontade da população brasileira. Milhares de pessoas foram às ruas em protesto contra dois temas em pautas neste parlamento. O primeiro, a PEC 3, de 2021, que ficou conhecida como a PEC da blindagem. Segundo, o projeto de lei 2162 de 2023, que prevê anistia para os ataques contra o Estado Democrático de Direito, que depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e tentaram desrespeitar os resultados das urnas. Quanto à PEC da blindagem, senhor presidente, senhoras e senhores, senadoras e senadores, é preciso dizer que a chamada PEC da blindagem representa um grave retrocesso a esta nação. O Congresso Nacional decidiu esse tema em 2001, por meio da emenda constitucional de número 35, que representou uma importante alteração à Carta Magna. Não se pode confundir o Instituto da Imunidade Parlamentar com a impunidade. A imunidade parlamentar é uma garantia que já existe em diferentes formatos nos países democráticos do mundo todo. É uma prerrogativa, não um privilégio do próprio parlamento como instituição, antes de ser direito dos seus membros. Essa imunidade que nos garante a impossibilidade de não sermos punidos por palavras, opiniões e votos emitidos no exercício do mandato já existe em nossa legislação. O que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e Deputadas
no entanto, é uma verdadeira impunidade, contrária do interesse público. Para se ter uma ideia da gravidade, pensem que, pelo contexto aprovado, um parlamentar que tenha praticado violência doméstica, familiar, contra sua companheira, ou mesmo um feminicídio, se não tiver sido pego em flagrante, não poderá ser processado, a não ser com a licença de seus pares. E mesmo a prisão em flagrante poderá ser relaxada caso os pares assim decidam em votação secreta. Olha a profundidade exatamente do que a gente está acabando de falar aqui. É a impunidade aos parlamentares e, além da impunidade, a possibilidade ainda, se assim forem pegos em flagrantes, de terem o voto em secreto para serem absolvidos. Isso aqui é gravíssimo, é realmente um retrocesso. Senadora Augusta, eu pediria uma parte, é possível? Claro, senadora. Só terminar aqui, eu já passo a parte com o maior prazer. Pasmem, senhoras senadoras, senadores, o voto será secreto pelo texto que chegou a esta casa. O Congresso Nacional acabou com o voto secreto nos casos de perda de mandato de deputado, de senadores e senadoras e de apreciação de veto com a emenda constitucional de número 76 de 2013. Foi um importante avanço nas transparências das atividades parlamentares. Nossa democracia hoje já não permite votos às escondidas. A população espera mais de nós. O povo brasileiro espera realmente a transparência que nós temos a obrigação de dar. A vida pública e o funcionamento das instituições do Estado devem ser regidas pela necessária transparência e publicidade. A vigilância cidadã pela sociedade sobre os atos do Congresso Nacional, dos deputados federais e deputadas, senadoras e senadores da República deve ser constante. A legislação brasileira assegura o voto secreto ao cidadão eleitor, mas os representantes políticos estão sujeitos aos princípios republicanos da publicidade e da democracia, que os obrigam a prestar contas com seu comportamento ao eleitor e à sociedade. A bancada do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Senado Federal se manifestou por unanimidade contrária à PEC da blindagem. Nossa bancada considera essa proposta um verdadeiro atentado contra os princípios republicanos consagrados pela Constituição Cidadã de 1988. O mandato não é salvo-conduto para impunidade. Os representantes do povo jamais podem buscar refúgio em prerrogativas que os transformem em uma cesta de intocáveis. Nós, parlamentares, não somos diferentes de ninguém. Nós temos que ser julgados pelos atos e, se assim comprovados, também penalizados. Portanto, senhor presidente, ao louvo as declarações também do senador Otton Alencar, eu quero aqui louvar o presidente da CCJ, de que nós precisamos sepultar essa proposta de uma vez por todas aqui no Senado Federal. E espero que façamos isso com a maior brevidade possível. E quero já aqui ressaltar o papel do Senado Federal em realmente rejeitar essa proposta, já parabenizando todos os senadores e senadoras que já vi que se manifestaram realmente contra essa PEC da blindagem. E agora, quanto ao segundo tema, senhor presidente, nossa legislação prevê punições por tentativa de abolição do Estado de Direito e do golpe de Estado, bem como por depredação ao patrimônio público. Como bem ressaltou nosso presidente Lula, hoje na abertura da Assembleia da ONU, ele disse, das Nações Unidas, hoje pela manhã, que houve um julgamento com amplo direito de defesa, prerrogativa que costuma ser negada pelas ditaduras. Olha a gravidade, né, do retrocesso, que é realmente a gente voltar a ter as ditaduras que não dá nem a garantia da ampla defesa. Faço minhas as palavras do presidente Lula. Não há pacificação com impunidade. O autoritarismo se fortalece quando nós
omitimos frente a arbitrariedades. Aliás, hoje na ONU, o presidente Lula foi aplaudido diversas vezes durante seu discurso, que defendeu a paz, a democracia, a justiça social no mundo, valores que queremos aqui também no nosso país. E, sobretudo, defendeu a democracia brasileira, que o Brasil realmente é das brasileiras e brasileiros. Lula, que tirou o Brasil 2 vezes do mapa da fome, observou com propriedade que o vigor das democracias pressupõe a redução das desigualdades e a garantia dos direitos elementares como alimentação, segurança, trabalho, moradia, educação, saúde, direito das mulheres. E mais, Lula observou que a democracia falha quando as mulheres ganham menos que os homens, ou morrem pelas mãos de parceiros e familiares, ou quando fecha as portas aos imigrantes. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores, senadores e senadoras, faço coro com o nosso presidente Lula ao considerar que a única guerra em que todos podemos sair vencedores é a guerra contra a fome e contra a pobreza. É importante que esta Casa e a Câmara dos Deputados e Deputadas deem uma resposta para as necessidades e anseios da população brasileira. Nossa atuação deve sempre ser pautada pelo interesse público. Precisamos, por fim, dar um fim, uma vez por todas, tanto à PEC da blindagem quanto ao projeto da anistia. Precisamos nos dedicar aos temas que realmente fazem a diferença na vida da população brasileira, com a redução de imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000, uma proposta do governo federal, do presidente Lula, que tramita na Câmara e que nós aqui temos também a oportunidade de apreciá-la lá na Comissão de Assuntos Econômicos. E também a reforma da segurança pública e a melhoria da saúde da população com o programa Agora Tem Especialista, que vai reduzir o tempo de espera por atendimento no Sistema Único de Saúde. Eu quero aqui passar uma parte para a minha querida amiga senadora Jussara, que pediu, se assim o presidente permitir, só mais um minuto. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Cumprimento a senadora Augusta pelo seu posicionamento com relação à PEC da blindagem, que sempre é uma parlamentar que se coloca sempre ao lado do povo, e eu também me posiciono de forma clara e inegociável contra a chamada PEC da blindagem. E o faço em respeito ao povo brasileiro, que não aceita retrocessos e nem conchavos, que coloca em risco a transparência e a responsabilidade dos agentes públicos. Essa proposta, senadora Augusta, não é sobre proteger a democracia, mas sim sobre blindar privilégios. Ela tenta criar uma barreira para que determinados grupos e autoridades fiquem imunes à fiscalização e ao alcance da justiça. Ora, como representantes do povo, temos o dever de prestar contas. Ninguém está acima da lei. A Constituição já garante as prerrogativas necessárias para o exercício livre do mandato parlamentar. O que não podemos admitir é transformar a imunidade em impunidade. Meu voto é contra, porque acredito em uma política limpa, fiscalizada e comprometida com os interesses da sociedade. Voto contra porque não estou aqui para proteger os colegas ou partidos, mas para proteger o Brasil. Essa PEC da blindagem não fortalece o parlamento, ela enfraquece a confiança popular nas instituições. E a confiança, uma vez perdida, é difícil de reconquistar. Por isso, reafirmo meu voto, contra e seguirei sempre ao lado da transparência, da ética e do povo brasileiro. Mas quero também parabenizar o presidente Lula pelo seu brilhante discurso hoje na ONU. Mais uma vez, ele mostra como é ser um grande gestor, ser um grande presidente.
mais uma vez defendendo a nossa democracia. Parabéns, presidente Lula, e quero agradecer aqui a nossa querida senadora Augusta Brito. Obrigada. Obrigada, presidente. Com a palavra o senador Nelsinho Trade. Senhor presidente, senador Rogério Carvalho, eu tenho aqui, antes de entrar no assunto da minha fala, uma moção de pesar pelo falecimento de Taito Benites Martins, bem como a apresentação de condolências a seus parentes e amigos. E também do senhor Paulo César Barbosa Santos, também condolências à sua esposa, seus filhos, seus parentes e amigos, que faleceram no último final de semana em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, também gostaria de requerer, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado, inserção em ata de voto de aplausos ao prefeito de Ribas do Rio Pardo, Roberson Luiz Moreira, e o seu secretário Charlen Castro Camilo, pelo idealismo, empenho e dedicação na concepção e implementação do projeto Líderes do Amanhã. Requero ainda que seja enviada a cópia do presente voto conforme dados da justificativa em anexo. Apenas para os colegas ficarem cientes, senhor presidente, da mesma forma que nós temos aqui o jovem senador, lá na cidade do interior do meu estado, um secretário de Cultura idealizou esse projeto. Pegou jovens do ensino médio e está apresentando os poderes constituídos da Câmara Municipal, do Executivo, da Assembleia Legislativa, e isso nasceu com uma força tão grande, com um entusiasmo tão grande desses jovens, que eles se organizaram e vão vir visitar Brasília, vão visitar a Câmara e o Senado, no mês de outubro. E eu terei o prazer de trazê-los aqui no nosso plenário para que possa conhecer vossas excelências. Mas, senhor presidente... Senador Nelsinho Trade, pois não. Eu sei que eu estou aqui na presidência, mas esse tema que o senhor trouxe me parece extremamente relevante de um professor levar jovens estudantes para compreender a institucionalidade. Me parece que essa iniciativa mostra que as instituições, a nossa estrutura democrática, a nossa democracia, essa institucionalidade, ela não é para ser combatida, mas para ser reforçada, compreendida e, quem sabe, no futuro, vivenciada por esses jovens estudantes. Nós não podemos achar e patrocinar o ataque a essas instituições como se isso fosse um problema para os municípios, para os estados e para o Brasil. O problema para o Brasil são outros, como, por exemplo, os privilégios e tantas outras coisas que afastam e geram sofrimento na nossa população. Portanto, uma grande iniciativa. Parabéns, senador Nelsinho. Senador Rogério, uma coisa que eu senti falta nessa polêmica toda que se instalou no Brasil, relativa a 8 de janeiro, a questão da democracia, foi de dar a todo esse aspecto, senador Portinho, um grau de conhecimento na base, colocar nas escolas o que é democracia, como que ela deve ser
encarada, como que ela deve ser respeitada, o que é divergir, o que é convergir. Porque se você for nas redes de ensino, essa é uma matéria que precisa ter dada atenção até para não se cometer erros que, infelizmente, se cometeram nos tempos em que nós estamos vivendo. Mas eu peço a Vossa Excelência que desconte meu tempo, que agora eu vou entrar naquilo que me fez vir aqui. Seu tempo. Muito obrigado. Eu queria hoje, senador Rogério Carvalho, Vossa Excelência que já trabalhou no Ministério da Saúde, é médico, celebrar uma das maiores conquistas sociais do nosso país, o aniversário do Sistema Único de Saúde, o SUS, que completou 35 anos no último dia 19 de setembro, especialmente a nossa Política Nacional de Medicamentos Genéricos. E não dá para falar em Política Nacional de Medicamentos Genéricos sem deixar de prestar uma homenagem ao nosso colega, ex-senador, ex-governador de São Paulo, ex-ministro da Saúde, José Serra, que foi através dele, da gestão dele, que se implementou a Política Nacional de Medicamentos Genéricos. Todos nós sabemos que o SUS é fruto da luta de gerações que acreditaram que a saúde não deve ser um privilégio, mas sim um direito universal e um dever das políticas públicas do Estado. É o maior sistema público de saúde do mundo, que oferece diariamente atendimento gratuito a milhões de brasileiros, desde a vacinação até o transplante de órgãos, da atenção básica à alta complexidade. Nesse momento em que rendemos homenagem ao SUS, não podemos deixar de destacar a política pública que ampliou significativamente o acesso da população aos medicamentos. A Política Nacional de Medicamentos Genéricos, implementada com coragem, visão estratégica no final da década de 90, sob a liderança do então ministro senador José Serra. Foi uma iniciativa disruptiva que enfrentou interesses poderosos e rompeu paradigmas. A partir dela, milhões de brasileiros passaram a ter acesso a tratamentos eficazes com preços mais acessíveis e qualidade comprovada. Uma política que também impulsionou o desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional. Desde a sua criação, essa política provocou uma verdadeira revolução. Hoje, 3 em cada 4 medicamentos vendidos no país são genéricos. A economia gerada para o consumidor brasileiro ultrapassa 240 bilhões desde a sua implantação. O preço dos genéricos chega a ser, em média, 60% mais barato do que dos medicamentos de referência. E esse acesso a tratamentos básicos e crônicos aumentou de forma expressiva, especialmente na população de baixa renda. No entanto, senador Rogério Carvalho, demais colegas senadores, o Brasil permanece hoje com um grande desafio de saúde pública, o crescimento acelerado de algumas doenças crônicas, principalmente obesidade e diabetes. Cerca de 11,3% da população brasileira adulta tem diabetes tipo 2, segundo o próprio Ministério da Saúde. 11,3%, senador Isalci, senador Jaime. E a obesidade já atinge mais de 22% da população adulta. Um problema que sobrecarrega o SUS e aumenta o risco de outras doenças graves. Estamos diante de uma verdadeira crise metabólica no Brasil. Sempre defendi que a prevenção por meio de novos medicamentos pode gerar economia ao SUS e desafogar a rede de serviços públicos. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde, senador Rogério Carvalho, inseriu os fármacos à base de semaglutida e tirzepatida, que nada mais são do que popularmente conhecidos, o Ozempic e o Mounjaro, na lista de medicamentos essenciais, reforçando a necessidade de incorporação das chamadas canetas emagrecedoras no Sistema
Único de Saúde. Foi com esse espírito de justiça social e compromisso com a saúde pública que estive com o ministro Alexandre Padilha na busca de alternativas para que a população brasileira possa ter acesso também a esse medicamento, e não só aqueles que têm condições de comprar. Principalmente diante da consulta feita pela nossa assessoria, pelo nosso mandato, junto à Conitec, para que possa reconhecer a fundamentação científica dos benefícios. Especialmente o direito da fala aqui da tribuna, aonde é o parlamento, aonde se fala e a fala é livre. E, infelizmente, diversos parlamentares têm sofrido perseguições, não somente cidadãos comuns, mas os parlamentares também. E o STF tem violado as prerrogativas. O que nós queremos, na essência, é discutir e reafirmar essas prerrogativas para que não aconteça o absurdo que houve, por exemplo, com o senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval, durante 2 anos, foi um senador cassado na sua palavra. Foi um senador que sofreu diversas restrições, sofreu busca e apreensão, assim como o deputado Carlos Jordi e outros parlamentares. E ainda em fase de inquérito. No caso do senador Marcos Duval, me digam, que crime ele cometeu? Foi denunciado por que crime? Tem processo correndo por que crime? Mas durante 2 anos, ele foi calado, ele foi um senador zumbi, porque, infelizmente, o STF não respeitou esse parlamento, não só dessas vezes e muitas outras, mas essa essência que se buscou de reafirmar as prerrogativas, ela foi, de parte do Senado, frustrada, porque a PEC veio cheia de jabuti, veio estendendo a presidente de partido, prerrogativas que não lhe são próprias, veio no seu parágrafo 1º, reafirmando a competência do STF, e nós aqui no Senado já aprovamos um projeto de lei que está lá na Câmara e que justamente desloca essa competência para outro grau inferior que permita, inclusive, o que a Constituição afirma, que é o direito sagrado do recurso, o duplo grau de jurisdição que os presos de 8 de janeiro não tiveram e que muitos parlamentares também não terão ou não tiveram. É lógico que essa denominada PEC da blindagem, ela não é uma bandeira da direita ou da esquerda, ela é um compromisso com o Brasil, mas não esse texto que veio. O compromisso do Brasil é contra a corrupção, contra criminosos, e o que veio no texto é dificuldades para que possam perseguir aqueles que se corromperam, ou que foram corruptores, ou que praticaram crimes. Nunca foi essa a intenção do que se discutia, ao menos aqui no Senado Federal. O destino dessa PEC, se não for alterada para a essência, e eu acho melhor que seja derrubada também. E não porque isso é uma bandeira de um lado ou de outro. É o nosso compromisso com o Brasil, compromisso com o eleitor. E que possamos construir um texto que reafirme as prerrogativas parlamentares no que a Constituição já concede ao Parlamento. E que, infelizmente, o Poder Judiciário não vem respeitando. E vem chantageando, sim. Todos sabem. É votação de ministro que liga, de indicado para ministro, que liga ministro do STF, para senador, para deputado. É projeto de lei. Vamos tratar do que é importante para o país. Não é essa PEC da blindagem, está lá na Câmara, por exemplo, a PEC do fim das decisões monocráticas, que o próprio STF já está internamente discutindo ela. E, mais uma vez, vão se apropriar da nossa função legislativa, porque adormece lá o que nós aprovamos aqui no Senado, adormece lá na Câmara dos Deputados. Era esse o projeto que deveria andar. Era o projeto do foro, do fim do foro especial. Isso une o país. Não, talvez, levando à primeira instância, para também não sujeitar a
chantagens baixas que infelizmente podem acontecer, mas levando ao STJ que seja, né, para que permita justamente o duplo grau de jurisdição. Esse projeto está na Câmara. Tem tanta coisa importante e a gente está perdendo tempo, se distraindo, revidando nessa era da insensatez pós-Covid que a gente vive, e que não é isso exclusividade do Brasil. Olhem o mundo se divide, se isola, e a gente só reproduz aqui o que acontece e esquecemos dos nossos problemas principais. Um desses problemas, que é fundamental, acomete a minha cidade, especialmente do Rio de Janeiro, senador Jaime Campos, mas também muitos estados, o meu estado e muitos outros, que é a violência e a insegurança. Enquanto anistiados faziam um movimento contra a anistia do momento, Copacabana era tomado, o bairro, a Princesinha do Mar, era tomado de bandidos em cima dos ônibus, descendo, entrando em restaurante e assaltando os consumidores, os clientes, arrastões por Copacabana. E hoje, terça-feira, não se viu ainda um pronunciamento do governador Cláudio Castro. Isso é inadmissível, porque vai chegar o verão e nós já sabemos, isso se repete, não bastasse a insegurança da rotina em todas as ruas do Rio de Janeiro, da Zona Sul, a Zona Norte, a Zona Oeste. Ainda por cima tem data e local marcado, que todo mundo sabe. Todo morador de Copacabana sabe, todo morador da Zona Sul, da cidade, da Zona Oeste, todo mundo sabe onde acontece as manchas de criminalidade. E tem muito carro na rua, muito policial no telefone celular, como disse hoje o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, e tive com ele 2 vezes na minha vida, do seu partido, União Brasil, o senador Jaime Campos, e que eu parabenizei, porque a indignação é de todos, e alguém tem que falar, tem que botar o dedo na ferida. O governador é do meu partido, dane-se, a insegurança é de todos, a gente tem que cobrar medidas. Eu, aqui no Senado Federal, senador Flávio, nós aqui do PL somos o partido que mais encaminhamos emenda parlamentar para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Respondemos aqui no Congresso por 92% aproximadamente das emendas parlamentares, só o PL, só o Partido Liberal para a Polícia Militar. Aqui a gente está na Comissão de Segurança discutindo para aprimorar a legislação penal, para apertar, para evitar as saidinhas, audiência de custódia do jeito que está sendo conduzido e outras questões, que essas são fundamentais para o país. E cabe aqui no Senado a discussão. Não vamos nos distrair com o que não nos une, não vamos nos distrair com o que não é propositivo para o país. Já adianto a minha fala amanhã na CCJ sobre essa PEC da blindagem. Não é da esquerda, não é da direita. É um compromisso com o Brasil contra a corrupção, mas também é um compromisso que a gente tem que ter em reforçar as prerrogativas que a Constituição Federal de 1988 já nos outorga, para que aqui a gente possa falar e denunciar, como muitos fazem, eu fiz agora dessa tribuna. Muito obrigado. Com a palavra o senador Jaime Campos. Senhor presidente, querido e estimado amigo senador Rogério Carvalho, senhoras e senhores senadores, eu ocupo a tribuna para anunciar a apresentação de um projeto de lei de grande relevância social, que é a destinação de 5% das verbas de propagandas institucionais do governo federal para o financiamento de campanhas permanentes de conscientização sobre doação de órgãos. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, 78 mil pessoas
aguardam por um transplante. Apesar dos termos, ou seja, de termos registrados em 2024 um recorde histórico de mais de 30 mil procedimentos realizados pelo SUS, o número de doadores caiu em relação a 2023. Todos sabemos, senhor presidente, o quanto o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, é uma referência internacional em transplantes de órgãos e tecidos. É um orgulho para todos nós brasileiros. É importante destacar que mais de 90% dos transplantes em nosso país são realizados pelo SUS, que se reforça a importância de políticas públicas de incentivo à conscientização. Porém, há um longo caminho para avançarmos nessa agenda. Vejamos alguns números oficiais. No ano passado, foram realizados mais de 6 mil transplantes de rim, um número que soa relevantemente. Por outro lado, há quase 43 mil pessoas nas filas aguardando um órgão. 2.500 pacientes receberam um novo fígado. No entanto, ainda há outros 2.400 na espera. Mais de 17 mil pessoas receberam uma nova córnea. Porém, mais de 30 mil continuam no aguardo da doação. Vossa Excelência, que é médico, senador Rogério Carvalho. Isso aqui é um dado extremamente muito importante para que a sociedade possa tomar consciência em relação à doação de órgãos. Essa discrepância entre o número de transplantes realizados e a quantidade de pessoas da fila é um problema real. Infelizmente, ainda enfrentamos barreiras. 45% das famílias brasileiras negaram autorização para a doação em 2024. Em Mato Grosso, a taxa alcança 70% de recusa. Uma cifra extremamente alta quando comparada com países como a Espanha, onde as negativas variam entre 8% a 10%. Mas, senhoras e senhores senadores, o que explica essa diferença é a grande medida, ou seja, em grande medida, é a falta de informação e de diálogo familiar. Pouca gente sabe, por exemplo, que um único doador pode beneficiar até 27 pessoas. Esse é um dado poderoso que precisa chegar ao conhecimento de todos os brasileiros. Por isso, este projeto de lei que acabo de apresentar tem como objetivo pedagógico assegurar parte dos recursos já destinados à publicidade institucional seja aplicada em campanhas educativas que demistifiquem a doação de órgãos, que esclareçam dúvidas, renovam preconceitos e incentivam conversas dentro dos lares de famílias brasileiras. Trata-se de uma iniciativa que não gera novas despesas, mas apenas garante a aplicação mais responsável e socialmente justa dos recursos públicos. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não poderia ser mais oportuno. Estamos no Setembro Verde, mês dedicado a estimular a doação de órgãos em todo o país. É uma oportunidade de unirmos esforços em prol da vida, reforçando a solidariedade e a esperança. Com a aprovação desta proposta, acreditamos que poderemos ampliar o número de doações e, assim, oferecer a milhares de brasileiros que hoje aguardam na fila de transplante a chance de uma vida nova, com saúde, dignidade e ao lado das suas famílias. Senhoras e senhores senadores, as campanhas públicas de saúde são instrumentos fundamentais para esclarecer dúvidas e explicar o quanto a doação de órgão é importante. Educar deve ser, sim, um dos focos principais dos gastos da União com a publicidade. Convido a todos a engajarem nessa causa. A doação de órgãos é, acima de tudo, um gesto de grandeza, de generosidade e de humanidade,
que possamos juntos, com certeza, transformar essa realidade a salvar vidas em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Jaime Campos. Queria chamar o senador Zequinha Marinho. Senador Zequinha Marinho, para fazer uso da palavra. Muito obrigado, presidente. Eu venho à tribuna nesta noite para fazer algumas denúncias em função de crimes que estão ocorrendo no estado do Pará e providências por parte do governo do estado não estão sendo tomadas, pelo menos no nível que dê condições de que moradores da região do Baixo Acará possam se ver livres dessa situação tão constrangedora. É gravíssima a situação que se alastra no meu estado do Pará, especialmente nos municípios de Tomé Açu, Acará, Moju e Concórdia do Pará. A população dessas localidades vive hoje sob um verdadeiro estado de exceção informal, onde o crime organizado, a violência rural e a impunidade tomaram conta do cotidiano daquelas pessoas. A impressão que se tem é que os moradores desses municípios estão vivendo em uma espécie de cangaço amazônico, onde a força bruta e a intimidação substituíram o Estado de Direito. Os trabalhadores vivem sob constante ameaça de agressões físicas, risco iminente de morte e o temor de perderem seus empregos, pois as áreas produtivas estão sendo invadidas por grupos armados e milícias. A Companhia Brasil Biofuels, a BBF, companhia muito grande naquela região, é a maior produtora de óleo de palma do país, foi forçada a interromper suas atividades em diversas fazendas da região, buscando proteção junto ao Poder Judiciário. A paralisação afeta diretamente milhares de famílias, comprometendo aqui a economia local e ameaça a continuidade do setor produtivo de palma no Pará. Nos últimos 30 dias, foram registradas invasões às fazendas Santa Clara, Minas Gerais e Fazenda Muniz, onde criminosos estão vendendo lotes ilegalmente por R$6.000, por exemplo, explorando economicamente o plantio de dendê de propriedade da BBF e colocando em risco a vida de mais de 120 colaboradores da empresa. A situação é tão grave que veículos da empresa foram alvejados por tiro de revólver e de pistolas, e também com armas brancas que foram lançadas sobre trabalhadores. Mesmo com boletins de ocorrência e apreensões feitas pela Polícia Civil, os invasores continuam explorando terras impunemente. Terra que não tem dendê, não serve. Quem é que serve? A terra onde o plantio de dendê foi feito e está em pleno processo de produção. Senhoras e senhores, estamos diante de uma ação coordenada do crime organizado, que se infiltra nas comunidades usando trabalhadores como escudos humanos e depois fraciona as terras com facções criminosas, promovendo o tráfico de drogas e a violência naquela região. O Vale do Acará, muito conhecido na nossa região lá, que abrange esses municípios que citamos, tornou-se o epicentro de tensão onde indígenas,
quilombolas e ribeirinhos vivem cercados por muros, drones e ameaças constantes diante da magnitude desse problema, que tem no Estado uma resposta muito tímida, incapaz de resolver o problema ou dar um mínimo de segurança àquela população. Além da violência, do medo de perder a própria vida, os moradores daquela região do Pará estão tendo que conviver com o medo de perderem seus empregos também, porque a BBF emprega todo mundo daquela região. Até o momento, vocês terem noção, 6 mil trabalhadores foram demitidos pela empresa por causa desta situação de insegurança e do avanço do crime sobre áreas produtivas. Só no município do Acará, recentemente, 500 funcionários foram demitidos em uma única semana, gerando um efeito dominó na economia local, com retração no comércio, aumento da fome e o adoecimento psicológico de muitas famílias que dependiam desse trabalho para sobreviver. Pequenos empreendedores estão quebrando e jovens estão sendo cooptados por facções criminosas que atuam nessas áreas de conflito fundiário no Baixo Acará. O Pará é responsável, senhores, por 99% da produção nacional de óleo de palma, o dendê, com mais de 2,8 milhões de toneladas produzidos em 2021. Essas invasões e o avanço das facções e da milícia no Pará ameaçam não apenas milhares de empregos, mas também a sustentabilidade e o setor estratégico para a bioenergia nacional. Senhor presidente, é urgente que o governo federal, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aqui em Brasília, assim como o governo do Estado, que está contemplando de forma muito tranquila, sem tomar providência, entre em campo nesse momento. O crime lá não é brincadeira, não é pequeno, não. E o crime organizado está usando pessoas da região, usando indígenas, usando quilombolas, usando ribeirinhos, usando todo mundo que pode usar para fazer isso. Entra no dendezal, colhe, joga nas carretas e sai vendendo na região para as processadoras, que são muitas. Situação crítica. O governo do Estado, ao longo desse tempo, já fez o que podia fazer. Então, eu gostaria de fazer daqui dessa tribuna um apelo ao governo federal, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que nos ajude ali. Não é possível ver a maior empresa de produção do óleo de palma, o dendê, lá no Brasil, situada lá, envolvendo esses 4 ou 5 municípios da região do Baixo Acará, perdendo todo dia não só a sua matéria-prima básica, para transformação no óleo, mas também capital, mas também problema na Bolsa, problema de tudo quanto é ordem, gerando a maior insegurança jurídica que se possa imaginar. Então, se o governo do Estado não dá conta, até porque também foi aquele medo de tem indígenas envolvidos, cometendo crime, a gente precisa da presença do governo federal e nós estamos, nesse momento, comunicando a Vossa Excelência que estamos pedindo ajuda ao Ministério da Justiça, através do seu ministro Lewandowski, para que a gente possa encarar essa realidade. O que nós não podemos é deixar esses municípios que compreendem aquela região afetados na perda do emprego e da segurança. As pessoas estão atônitas. Estive lá recentemente e ouvi de muitas lideranças daquela região reclamações pesadas sobre esse tema. E a gente precisa desse apoio nesse momento, porque não tem como avançar. E se isso se instala fortemente naquela região, certamente chegaremos em outras regiões produtivas, aí do grão ou da carne, e assim vai, Porque se não der um tratamento exemplar em termos de disciplina àqueles que são marginais,
profissionais que organizam o crime e que fazem o que estão fazendo nesse momento, eles vão tomar gosto, vão tomar pé e vão avançar dali para frente. Portanto, gostaria aqui de agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade e declarar, fazer esse pedido ao governo federal, através do Ministério da Justiça, para que nos socorra. Essa é a palavra que eu quero deixar. Nos socorra. A situação é muito grave. Muito obrigado. Senador Zequinha Marinho, eu quero me colocar à disposição de Vossa Excelência para junto falarmos com o ministro Lewandowski sobre este tema. Muito obrigado, senador. Cumprindo a finalidade dessa sessão deliberativa ordinária do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. O bendito celular, ele é viciante. Vício precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo. Como o senhor vê a publicidade voltada para a criança no ambiente digital hoje? O meu projeto estipula as condicionantes, quais são as propagandas mais nocivas. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A importância da ciência, eu gostaria de dizer que ela é importante para a conservação da vida. Eu acho que o maior desafio que nós temos, vocês também, é realmente a popularização da ciência. Ela hoje é um instrumento de soberania, de desenvolvimento, de combate à pobreza e mais, de sobrevivência. Em discussão, nesta quinta, 20h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No ano passado, uma comissão de especialistas instalada pelo Senado preparou um anteprojeto de lei sobre o processo estrutural. A proposta cria uma legislação específica para a solução de problemas sociais complexos. O senador Rodrigo Pacheco transformou essa sugestão em um projeto de lei que agora vai ser debatido e votado pelos senadores. Para nos ajudar a entender o que é o processo estrutural, eu vou conversar com o promotor de justiça Fábio Iane Goldfinger, que é diretor da Escola Superior do Ministério Público do Mato Grosso do Sul.
Doutor Fábio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu queria começar, para que a nossa audiência entenda esse tema, que a princípio é bastante árido e complexo. O que é esse problema estrutural, esse problema complexo de que esse projeto fala? Bem, o que a gente chama de problema estrutural, né, são algumas situações que ocorrem né, no âmbito da nossa sociedade, em que você não consegue individualizar, né, e nem verificar de uma forma, vamos dizer assim, inclusive até coletiva, né? É um problema muito complexo, né? Como, por exemplo, a carência ou a implementação de determinados direitos, né? A gente pode, um exemplo bem simples assim, que a gente até consegue distinguir a ação civil pública da ação estrutural, por exemplo, numa cidade você tem a rede de creches, né? Só que você tem uma criança que está fora da creche. Então você tem ali um caso específico que gera uma repercussão social, mas você pode usar o instrumento da ação civil pública, né, para integrar aquela criança àquela rede de creche. Mas você pode ter um município que tem muitas faltas de vagas em creche. E aí você cria ali um problema estrutural. É um problema em que há a carência de um direito fundamental, né, de uma criança estar na creche, né, de um município, por exemplo, que tem inúmeras ausências de vagas de creche. Nós poderíamos também citar como exemplo o que aconteceu há pouco tempo em Minas Gerais, aquele acidente da Vale do Rio Doce, lá em Brumadinho, que envolveu uma série de atores e trouxe problema para toda a comunidade? Exatamente. Esse é um dos exemplos típicos, né, de processo estrutural, né, onde houve... E geralmente o meio ambiente geralmente os exemplos mais, vamos dizer assim, mais fáceis, né, que a gente tem para dar um exemplo de problema estrutural, e esse caso de Brumadinho é emblemático, né? Mas isso poderia envolver também um problema nacional? Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um problema hoje que é a chamada judicialização da medicina. Em muitas prefeituras, muitas cidades, os juízes dão liminares para que o poder público conceda medicamentos que não estão na lista do SUS, e os prefeitos reclamam muito disso. Muito disso. E isso pode ser caracterizado como um problema estrutural que até viria a ser resolvido por esse processo estrutural? Sem dúvida nenhuma, né? Eu vou dar um exemplo em que a gente atua, chegou a atuar lá no caso do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Exemplo de, vamos colocar aqui, ausência de próteses em procedimentos médicos, que é a mesma coisa de remédios. Mesma coisa. Né? Você tem a ausência desta prestação de serviço no poder público, o que origina uma enxurrada de demandas judiciais individualizadas, né, sobre um mesmo problema, que é a falta de um atendimento médico, ou uma falta de um cirurgião específico, ou de um atendimento específico, ou de uma rede de medicamentos específicos que o município ou o Estado seria obrigado a fornecer e não fornece, né? E a gente pode também, sem maiores comentários sobre as vacinas, né? Mas a ausência de vacinas também encaixaria. Sarampo, rubéola também, a ausência de vacina também poderia startar, né, um processo estrutural. E hoje, ainda sem uma legislação específica, já que nós estamos falando de um projeto que faz uma legislação específica, ainda sem essa legislação, o Poder Judiciário tem adotado práticas de decisões estruturais? Se tem, como é possível fazer isso hoje? Em que essa legislação melhoraria isso? Pois é, então esse é um grande problema, porque o nosso Poder Judiciário, o nosso Ministério Público não está muito ambientado para essa questão do processo estrutural. Isso é um assunto relativamente novo, né? Os juízes têm algumas técnicas para solucionar processos estruturais, né, que estão previstas em mecanismos legislativos dos mais diversos, assim como o Ministério Público, que também pode utilizar, por exemplo, o termo de ajustamento de conduta. Que é algo parecido, né? Mas aí é administrativamente, não é uma decisão judicial, né? Então você tem o âmbito administrativo e o âmbito judicial para solucionar
né, esses problemas estruturais. Então, hoje tudo é feito meio que... Com criatividade, poderia dizer, usando aqueles instrumentos da legislação atual. Usando os instrumentos da legislação atual, usando o nosso Código de Processo Civil, que é de 2015, né, e tem a questão do consenso, porque acho que uma característica muito grande do processo estrutural, né, é o consenso, né? É o consenso, é o diálogo, é a construção de soluções, não partindo só das partes, ou do juiz, ou para o juiz, né, ou das partes interessadas do judiciário, mas há uma amplitude de participação na discussão desses processos estruturais, né, que a sociedade civil organizada, né, com determinados conselhos estaduais, municipais sobre determinados assuntos, ambiental, da saúde, né, então você amplia, né, a participação na construção de soluções. Então, o que o senhor está me dizendo é que no processo estrutural, aquele que vai ser regulado por essa legislação, há um chamamento a todas as partes interessadas, há discussões, não sei se poderia haver audiências públicas, então é um processo de construção coletiva, seria isso? Exatamente isso, né? É exatamente isso. Você localiza aquele problema estrutural, né, aquele problema em que aflige uma enorme quantidade de pessoas, né? Você identifica aquele problema, né? E aí você coloca, vai agregando para a discussão daquele problema os mais variados setores públicos, setores privados, né? Não precisa ser só necessariamente do setor público. Isso é interessante. Então, o processo estrutural não diz respeito só a algo de interesse público. Não. Pode ser relacionado a algo de interesse privado. Pode ser relacionado a algo de interesse privado. Tem problema com um problema estrutural, por exemplo, a gente pode pensar com um plano de saúde, que é privado. Você pode se valer desse processo estrutural e o processo estrutural ele precisa ser reconhecido como tal, não é? Então, ele tem algumas características que é reconhecido como um processo estrutural, justamente por esse envolvimento, né, de um número de participantes, vamos colocar assim, não de partes, né, de interessados na solução e que podem auxiliar, né, na questão da solução daquele caso, a apresentar um plano. Né? E é um plano. Então, o processo estrutural é diferente dos outros processos porque ele não é impositivo. Ele não vai multar. Não é uma decisão que vai atingir um aspecto específico. Ela pode ser uma decisão que contempla, inclusive, etapas de implantação. Ela vai exatamente. Ele vai ter etapas de implementação, de colocar em prática todo aquele plano, né, para você poder avaliar um resultado no futuro. Então, ele tem uma continuidade, né? Ele tem uma elasticidade no tempo que é diferente de um processo judicial, muito embora a gente sabe que tem alguns processos judiciais que se arrastam, né, aí há anos sem solução. Então é possível que um juiz receba uma demanda específica de um problema de algum indivíduo, compreenda que aquilo envolve um problema estrutural e transforme esse processo num processo estrutural? Como é que aconteceria isso? Então, inclusive, esse é um dos pontos do projeto que pode ocorrer exatamente isso. Hoje, como é que faz? O juiz... se reconhecer que é um processo estrutural e ele tiver competência, né, para lidar com essa situação, ele pode impor a esse processo toda essa característica, né, de abranger, como a gente disse no início, às vezes até de maneira criativa, né, a solução desse processo. Porque pelo nosso atual Código de Processo Civil, o consenso, né, o acordo, a solução consensuada dos conflitos é o que se impõe, né, é o que no decorrer de todo o Código de Processo Civil, de todo o procedimento, há sempre a possibilidade do acordo. Então, o juiz vai sempre chamando as partes, tentando ajustar, né? Então, o que se espera desse projeto é exatamente essa regulamentação, né? Para não se tornar um procedimento, vamos dizer assim, cada juiz vai Então, fazer isso tem que acontecer no início.
Quer dizer, em algum momento tem que se dizer, se afirmar num processo que aquilo é um processo estrutural? Ou ao longo de um processo o juiz pode ir transformando esse processo num processo estrutural? Pode acontecer de ao longo do processo o juiz perceber que aquele problema não é individual nem de uma coletividade determinada, né? É um problema muito mais complexo, não é? E profundo do que ele imaginava. Então, algumas situações que demandam, por exemplo, uma ordenação orçamentária, né? Um envolvimento de orçamento, que o juiz não consegue definir aquilo de momento e geralmente é o que acontece, né? É por isso que nós temos que fazer essa diferenciação, né, da atual ação civil pública que a gente tem, que os juízes tentam resolver os problemas estruturais dentro desse sistema tradicional de processo. Veja que 85 não era tradicional, era inovador. Né? E 40 anos depois, né, nós temos um outro tipo de processo, né, e nós estamos chamando a ação civil pública de um processo tradicional de resolução de direitos coletivos e difusos, né, de pessoas indeterminadas. Então, dentro da ação civil pública, se discutia muito questões, por exemplo, de políticas públicas. Né? E é um grande problema, né, para o executivo, especialmente, a interferência do Poder Judiciário dentro do orçamento, através de uma ação civil pública. Né? E o processo estrutural vem corrigir essa rota, né? Porque você pode discutir políticas públicas dentro de um processo estrutural também, só que de uma maneira diferente do que você discute uma ação civil pública. E aquele que propõe um processo, seja o Ministério Público, seja um cidadão, organização, ele pode pedir que se abra um processo estrutural? Já de cara dizer, olha, nós estamos propondo que se faça aqui um processo estrutural para resolver esse problema que é muito complexo. Ao pedido para elaboração de um plano, né, porque o problema é estrutural, que o problema é complexo, o pedido, na verdade, o pedido deve ser esse. Né? Já deve ser esse. E como fica o papel do juiz? O senhor explicou para nós que num processo estrutural todas as partes são convocadas para discutir o problema, tentar um acordo. Mas em algum momento pode ser necessário que o juiz decida que não haja acordo, ou um processo estrutural só acaba com um acordo que envolva todas as partes? Olha, o ideal para atingir a finalidade do processo estrutural é que aquele plano estrutural, né, vamos dizer assim, aquela receita, né, para que aquele problema seja resolvido, esteja pronta e todos de consenso. Porque se não tiver, aí vai ter que, em alguma medida, vai ter que haver uma decisão judicial. Né? Mas eu acho que quando você tem a participação maior dos interessados, não é uma discussão maior daquele problema do que uma limitação técnica, por exemplo, dentro de uma ação civil pública daquela de 85, eu acho que o caminho de se solucionar consensualmente, né, eu acho que ele tem uma probabilidade muito alta, né, porque você vai ter mais interessados, né, e todos aqueles problemas. Eu estou com um problema de orçamento. Você chama o Estado, o município, e fala, como é que a gente constrói isso juntos e a gente consegue resolver esse problema na questão orçamentária. Né? Então, você tem todos os atores específicos, né, para resolução ampla, porque às vezes o problema estrutural não depende de um órgão, às vezes depende do privado, a gente depende dos 3 entes federados, da União, do Estado, do município. Nós discutimos exemplos aqui de ações relacionadas ao meio ambiente, ações administrativas, da área de saúde. O processo estrutural poderia ser aplicado também no âmbito criminal, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. E já tem não consigo ver, tem algum exemplo da área criminal em que esse tipo de... Problema carcerário. O Supremo, inclusive, já julgou uma DPF de uma inconstitucionalidade, um estado de coisas inconstitucionais, né, que o Supremo chamou. Falou, olha, Estado, você tem que resolver o problema carcerário. Né? E como é que se resolve esse problema carcerário? Política pública. Né? Esse é um caso clássico de política criminal, política pública, processo estrutural. Né? Então você vai ter que
cada estado vai ter que resolver o seu problema carcerário dentro das suas possibilidades, né? A questão da violência da mulher, um problema estrutural também. Poderia-se ter uma ação também? Poderia-se ter Na área trabalhista também caberia? Poderia. O processo estrutural, embora, como a gente disse no início, tenha o seu grande reflexo dentro do meio ambiente, ele pode ser aplicado em qualquer área. O processo estrutural não envolve somente políticas públicas, a gente está falando aqui, mas envolve questões de direitos fundamentais, qualquer tipo de direito fundamental que está sendo omisso ou está sendo violado de forma sistemática num âmbito, vamos dizer assim, que envolve um número indeterminado de situações, de pessoas, de direitos, é um processo estrutural, né? E também algumas ações que a gente chama ações concursais, né, que estão sendo discutidas em vários estados da região, é um problema estrutural, né? Que às vezes elas devem ser reunidas, né, e não sendo discutidas ali isoladamente. O senhor falou que o fim do processo estrutural, na verdade não o fim, mas o começo, é implementar aquilo que foi decidido. Então há um planejamento, etapas de implementação. Quem controla essa implementação? Qual é o papel, por exemplo, das estruturas do direito, como o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho do Ministério Público? Tem algum papel nisso? Quem acompanha? É o próprio juiz do caso? Como fica esse acompanhamento para implementar aquilo que foi decidido? Veja, vamos supor que um determinado problema estrutural foi noticiado ao Ministério Público. E aí ele abre um procedimento próprio ali, administrativamente, para tentar resolver aquele problema. Desse procedimento do Ministério Público pode surgir, por exemplo, um termo de ajustamento de conduta. Né? Esse termo de ajustamento de conduta é o fim, né, da resolução daquele, não como fim, mas como você bem colocou, é o começo, né, da implementação daquele processo estrutural que estava se buscando uma solução. Né? Então, o Ministério Público encerra aquele procedimento e abre um outro procedimento para acompanhar a execução daquele termo de ajustamento de conduta. E todos aqueles que iniciam, ou seja, judicial, ou seja, em qualquer outro âmbito administrativo, né, vai ter a mesma conduta. Aquele que iniciou, que começou o processo estrutural, ele vai acompanhar ele até o final. A ideia é essa. Muito se fala hoje, principalmente no Poder Executivo, da judicialização das ações de governo. Né? O Poder Judiciário tem decidido questões que, inclusive, passam às vezes por cima do Legislativo, interferem em políticas públicas. Nós temos o exemplo aqui do juiz, por exemplo, que manda uma prefeitura fazer algo que não está previsto no SUS. O processo estrutural não pode significar mais uma instância de interferência nessas políticas públicas por parte do Poder Judiciário? Então, eu acredito que não. Por quê? Porque, como eu disse no início, o processo estrutural vem justamente corrigir essa rota. Né? Esse controle judicial de políticas públicas, a gente pensa muito quando se inaugura uma ação civil pública, aquela de 1985. Né? Hoje, o pensamento, a postura é muito mais proativa, é muito mais de resolutividade, é muito mais de consenso, é muito mais racional, é uma construção coletiva do problema. Então, o Judiciário, o Ministério Público e o governo, o Ministério Público não vai pedir, o juiz vai deferir, o Estado vai ter que cumprir. Não, agora os três vão se reunir, né, e encontrar uma solução consensual para satisfazer o problema da sociedade. Pode ser um espaço de diálogo, então, que evite essa judicialização. O processo estrutural é igual a um espaço de diálogo. É exatamente isso. É um espaço de diálogo. Os especialistas que construíram esse projeto, que agora é um projeto de lei apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, chamaram muita atenção para o aspecto da flexibilidade que é necessária no processo estrutural, dizendo o seguinte: muitas vezes, dois processos relacionados ao mesmo tema, só deu o exemplo do desastre ambiental. Né? Tivemos o desastre ambiental lá de Brumadinho, em Minas, Mariana também. Podemos ter lá no Mato Grosso um outro desastre ambiental de natureza semelhante, com mineração.
mas não necessariamente as soluções vão ser as mesmas. É essa flexibilidade do processo estrutural? É essa flexibilidade, né? Na ação civil pública, você tem a obrigação de fazer e não fazer. No processo civil estrutural, na ação civil estrutural, no processo estrutural, ou na ação civil de processo estrutural, aí a denominação, a doutrina e o legislativo vai se encarregar de dar essa denominação. Nós não temos o fim, né? O começo, meio e fim, né, da resolução do problema vai estar estabelecido mediante um plano de atuação, né, que o final, a forma de se resolver pode variar de caso a caso. Né? Então, nós não temos exatamente isso, tem que ter uma flexibilidade. Nós não temos o Judiciário, o Ministério Público e a sociedade em geral, então o próprio representante do Estado, o Estado, o município ou a União, não vai obedecer um procedimento de resolução engessada, né? Como é o processo tradicional. Nós estamos avançando na questão de resolução de direitos, né? Como eu disse, no passado, a evolução, né, toda a revolução do Judiciário e do Ministério Público foi a ação civil pública, né? Hoje, 40 anos depois, nós estamos chamando a ação civil pública de um processo tradicional. O que o senhor está dizendo, então, estrutural revolucionando. Que na ação tradicional, ação civil pública, o juiz tem limites para decidir. Ele tem que decidir em cima daquilo que está dito na lei. Exatamente. No processo estrutural, então, ele vai ter capacidade de avançar a partir desse acordo. A partir desse acordo, né? Na verdade, o papel do judiciário é um papel vamos dizer assim, de acompanhamento desse processo coletivo, né? De organizar, né? O juiz é quase um moderador, né, Ricardo? O papel do juiz, pelo que a gente gostaria que fosse e pelo espírito do projeto, né? É um moderador, né? É para colocar ordem, para colocar um funcionamento de um procedimento, né? Para deferir as participações das entidades que têm relevância, porque senão às vezes pode causar ali um certo tumulto ali, né? O pessoal da engenharia quer participar de um processo estrutural na área da saúde. Não, peraí, a não ser que tenha alguma justificativa, né? E para definir também, eu quero reuniões técnicas, vamos fazer reuniões técnicas. Eu quero fazer audiências públicas, vamos fazer audiências públicas. Eu quero fracionar as audiências de modo que todos sejam ouvidos, né? E não se estenda uma audiência para fazer uma audiência um dia inteiro, né? Então ele pode fracionar as audiências, por exemplo, em semana. O juiz pode pedir apoio ao Tribunal de Justiça para fazer daquele processo estrutural um juízo coletivo, né? O juiz pode pedir o afastamento das funções dele para ele se dedicar àquele processo estrutural. Eu estou falando do Judiciário e assim como também do Ministério Público ou da Defensoria Pública também. Para encerrarmos, eu queria perguntar ao senhor o seguinte: então, por tudo que falamos aqui, o senhor diria que a aprovação dessa legislação pode ser um marco importante para o nosso sistema de justiça? É um avanço, né? É um marco, é um avanço, né, para a gente resolver problemas que o modo tradicional do processo não resolve, né? Não tem se demonstrado apto a resolver, né? Então, a gente sabe que o membro do Ministério Público e o Poder Judiciário atua de acordo com os mecanismos que são dispostos pela lei, né? Então, às vezes a lei causa aquela limitação e o juiz quer agir de forma diferente, a gente cai na questão do ativismo judicial, né? O Ministério Público está passando por cima do Legislativo, está fazendo, está tomando postura, está tomando conduta e está decidindo contrário à lei. Então, é óbvio que representa um grande avanço, né? Para resoluções de problemas que a sociedade tem problemas complexos, né? Problemas que o judiciário sozinho não é capaz de decidir, né? E nem seria possível a realização, né, desses direitos só pelo judiciário, porque precisa de saber como resolver aquilo e não para aquele momento, mas sim
para as futuras gerações. Muito obrigado pela entrevista, doutor Fábio. Eu que agradeço. Agradecemos também a você que nos acompanhou. Você pode rever essa entrevista e todos os programas da TV Senado lá no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então no nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, marque o sininho, receba as notificações para acompanhar todos os conteúdos de qualidade da TV Senado. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Flávio, o orçamento já é uma coisa complicada. Como o cidadão, onde ele pode encontrar explicações numa linguagem mais simples para entender para onde está indo o seu dinheiro? Bom, além do Siga Brasil, a consultoria lançou agora o Boletim Conorf. É um documento que traz informações sobre o piso da saúde, atingimento da meta fiscal e outras informações orçamentárias. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Antes da chegada dos europeus nessa região, nós tínhamos aí grupos mandinga. Os mesmos mandinga que estavam presentes no Senegal, que faziam o comércio de longa distância que chegava até o Mali, eles estarão presentes na Guiné-Bissau. São grupos islamizados e essa marca mandinga, ela vai estar fortemente perceptível não só na ideia do mandinga como feitiço, do domínio das artes mágicas, do contato com os espíritos, do conhecimento sobre as ervas, todo esse conhecimento que eles também armazenavam, cruza o Atlântico e chega até as Américas e chega ao Brasil. Para o capoeirista tradicional, o corpo de mandinga é um corpo feiticeiro, é um corpo capaz de evitar a faca, de fazer bem a esquiva. Então, os grandes capoeiristas são mandingueiros. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse logo, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. O bendito celular, ele é viciante. Vício precisa de psiquiatra, precisa de psicólogo. Como o senhor vê a publicidade voltada para a criança no ambiente digital hoje? O meu projeto estipula as condicionantes, quais são as propagandas mais nocivas. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Como ele nasceu prematuro, os cuidados com ele já começou, na verdade, na maternidade, né? Porque quando ele nasceu, ao amamentar ele, eu percebi que ele estava um pouco assim, com falta de ar. E quando eu percebi que ele estava com falta de ar, eu logo chamei a enfermeira e perguntei para ela se era normal, né? Essa falta de ar dele em amamentar.
E no momento me falaram que sim, mas logo após veio a notícia de que ele ficaria entubado. Então ele ficou 5 dias internado já, aí deu hipoglicemia, veio até uma culpa, porque assim, veio minha culpa por conta da glicemia, porque ele nasceu com hipoglicemia porque eu estava com a glicemia alta. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Uma cadeira na academia me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Mães experientes, outras nem tanto. Quer dizer, completamente inexperientes, mães de primeira viagem. Encontrei aqui no Hospital Materno Infantil de Brasília a Dalcilene, 8 meses de gravidez. E aí, Dalcilene, tá quase chegando a hora. E as expectativas, os medos, os desafios? São muitos. Quando você não sabe como é que vai ser, a questão do amparo, né? Depois do parto, o apoio, então a gente fica meio insegura. Quando você soube da gravidez, e aí o sentimento, felicidade, medos, o que aconteceu? Foi no automático. Eu realmente não estava esperando, não era o momento que eu queria. Tinha muitas coisas, muitos sonhos que eu acho que de repente iria atrapalhar, eu tive que fazer tratamento. Também por causa dessa gravidez inesperada, né? Mas a gente vai se acostumando, vai levando, o tratamento também ajuda. Ficou grávida? Qual é o primeiro passo? O que fazer? Procurar a unidade básica de saúde da sua região para receber as informações e iniciar o pré-natal. Você é atendido por qualquer agente da equipe de saúde, algumas vezes enfermeiro, num primeiro atendimento. Receber a prescrição do ácido fólico, que é muito importante até o final do primeiro trimestre. E depois disso, entrando no pré-natal, fazer os exames que a gente já falou de sorologias, os hemogramas e iniciar esse acompanhamento. Quando descobriu a gravidez, qual foi o sentimento? Olha, vou ser bem sincera para você. Para nós mulheres é um pouco mais difícil, porque tem aquela questão de que a gente se perde, né? Então, para mim foi muito, eu posso dizer, difícil e foi assustador. Porque assim, você tá vivendo para você, né? Naquele momento, quando você descobre que tem uma vida ali, você assim começa a se perguntar: como que eu vou dar conta? Eu vou estar criando uma vida. Como que eu vou educar um ser humano? Como que um ser humano vai sair de mim? E também aquela parte que eu vou ser a casa daquela pessoinha. E você começa a se cobrar dali. Medo. Senti medo porque eu não sabia nem para onde ia, né? Não sabia nem como era aqui, o que ia fazer. E o do Enzo já foi planejado. Assim, o do Enzo eu já queria, a gente já estava com 3 anos de casado, né? Então foi algo assim que eu já esperava. O do Enzo eu queria, né? Tive um pouco de medo da maternidade, né? Se eu vou ser... as expectativas que a gente tem, né? Se vai ser boa mãe, se a gente vai conseguir lidar com a rotina, como que é ter um bebê em casa. E como é que é mudar a vida do casal, né? E incluir uma outra pessoa. A gente também tem o medo, né, da questão financeira, como que vai ser, como que vai lidar. E eu tô vendo atualmente que trabalhar e ter um bebê é difícil. Eu fiquei muito feliz, fiquei alegre, mas também um pouco com medo, né? Por causa que eu já tive 3 perdas anterior, né? E ela também, os médicos falavam que era de risco de perda, né? E aí uma alegria, uma felicidade, ao mesmo tempo uma tristeza, uma agonia, né? Uma angústia. O que as mães gestantes que chegam aqui, que elas buscam e que a senhora abraça essa causa? Aqui hoje
no HMIB, no caso, a gente fica muito com a questão do risco, né? Da gestação de alto risco, aquela gestação mais delicada. As gestantes que têm fetos mal formados, gestações com passados obstétricos muito ruins. E isso para essa mulher, numa nova gestação, não implica só a gestação em si, implica muito mais. Então, muitas não tem quem ouve, muitas têm o medo da gestação passada, de vir acontecer isso de novo. E como é que foi o pré-natal aqui? Foi muito ótimo, foi bom, já estou sentindo falta porque já está terminando a reta final, né? E eu já estou com saudade das médicas, as amizades que eu fiz aqui, né? Que é muito ótimo, o hospital ajudou muito, né? O pré-natal psicológico me ajudou muito, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito depressiva, cheguei muito lá no fundo do poço mesmo, né? E elas me ajudou bastante. A Secretaria de Saúde, né? Ela colocou a HMIB como referência em saúde mental para a gestante. A gente tem leitos de internação específicos para gestantes com alterações psiquiátricas e profissionais que trabalham em enfermaria com isso. Então, há o psiquiatra mesmo, há o pessoal da saúde mental que entra a terapia ocupacional, enfermeiro, psicólogo, que acaba trabalhando com a mulher, a maioria das vezes, alguns medos que ela tem ou as patologias específicas de cada uma. Essa informação básica do pré-natal, como é que foi? O meu pré-natal ele veio acompanhado do tratamento, como eu havia falado, porque meio que as coisas saíram um pouco da rotina, eu precisei realmente entrar com umas medicações para me sentir melhor. E aí foi quando eu comecei a fazer o pré-natal psicológico, né, que é em grupo. A Miriam e o Xavier já têm o Enzo, de 8 anos. Ele não está aqui na cena, mas há 5 meses chegou o Henry. E a gente vai conversar aqui com a Miriam para saber sobre essa maternidade, a segunda maternidade. Dessa vez foi mais complicado porque foi um prematuro. A gravidez do Henry foi mais complicado para mim porque já começou assim eu tive diabetes gestacional. E eu descobri que eu estava grávida do Henry quando eu já estava com 2 meses e algumas semanas. Então eu não sabia que eu estava grávida, né, e continuei comendo algumas coisas que já não poderia comer estando grávida. Passei muito mal, a gravidez do Henry foi muito complicada assim, porque eu passava muito mal, eu sentia muita dor. E os médicos, quando eu comecei a minha primeira consulta, né, que elas pediram um exame da glicemia, aí já me alertaram no posto sobre uma complicaçãozinha que pudesse ter se eu continuasse comendo o que não poderia, né, por conta de eu estar com glicemia alta. E também, na consulta já do pré-natal, já me informaram que ele poderia nascer prematuro. O que é um pré-natal bem feito? Pré-natal bem feito, hoje ele é considerado 5 consultas de pré-natal. Com 5 consultas de pré-natal, a gente vai pensar que ela vai ter uma consulta quando ela descobrir a gestação. E a maioria delas descobre ali pelo 2º, 3º mês. O pré-natal, ele vai constituir palestras sobre os cuidados com o bebê. Então, a Unidade Básica de Saúde, ela faz isso, ela tem isso. O programa, né, da saúde da família leva o profissional até a casa. Então, antes de começar o pré-natal, ele está passando, é da nossa assistência, já busca essa paciente. Além de eu começar o pré-natal, fazer as consultas, eu vou fazer exames. Exames do quê? Exames gerais para ver o bem-estar dessa mulher, como glicemia, hemograma, para ver se tem anemia, para ver se tem diabetes. Exames de sorologia, que são os exames a respeito de doenças que podem acometer essa mulher e atrapalhar a gestação, para poder ser orientada. A ideia do pré-natal, ela é essa, é ela pegar essa mulher e cuidando dela concomitante ao bebê. O pai também faz os exames de sorologia, que algumas são sexualmente transmissíveis. Através de um pré-natal bem feito, e ele pode ser feito no Sistema Único de Saúde, avaliações periódicas, não muito complicadas, que o SUS disponibiliza,
aquelas mulheres que fazem os seus exames periódicos, seus pré-natais periódicos, elas têm uma incidência de complicações durante a gravidez muito menor. Se você tem uma política pública que garanta o acompanhamento da gravidez, o acompanhamento com a questão de alimentação, questão de acompanhamento médico, com certeza a criança vai nascer muito mais saudável e vai evitar uma série de problemas depois. Você ter essa informação sobre questão do pré-natal, de quando ir ao médico, de questão do pós-parto, da vacinação. Você tinha essas informações? Eu fui muito bem assim, assistida em relação à informação. Eu não tive falta da informação, né? Em relação à vacina também, até hoje. Na verdade, eu achei algo assim que eu achei interessante que do Enzo eu não tive. Foi a questão, porque como hoje tem a internet, né? Então, tipo assim, até me mandam mensagem para poder levar ele para vacinar. Então foi algo assim que eu achei muito interessante, porque na época do Enzo não tinha, né? Aí como tem agora o WhatsApp, a rede social e tal, então eles estão mais tudo agora digital, então você não tem desculpa de não ir. Se aprovado pelo Congresso, o país ganha uma semana nacional de conscientização sobre os cuidados com as gestantes e mães, com destaque para os primeiros 1000 dias, 9 meses da gestação e os primeiros 2 anos de vida do bebê. A aprovação da proposição vai promover uma série de cuidados, com o propósito de assegurar que cada gestante tenha acesso a um pré-natal de qualidade, as informações precisas sobre parto e pós-parto, especialmente as mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A Semana Nacional de Conscientização será celebrada na semana do dia 15 de agosto de cada ano. O dia 15 de agosto é uma data especial para todos nós. Por quê? É a data de comemoração de Nossa Senhora de Assunção. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer hoje, enquanto servidores públicos e pessoas que trabalham pelas mulheres nesse país, é exatamente a conscientização sobre os direitos que as meninas, mulheres têm e como alcançar e usufruir desses direitos. A redução de mortalidade materna ela não fica restrita a discussões só da área da saúde. A gente sabe que envolvem outras questões como a educação de meninas e mulheres, a educação sexual, acesso à saúde sexual e saúde reprodutiva, então acesso a contraceptivos. E ter uma semana que vai trazer essas discussões e conscientizar a população sobre esses direitos é muito importante para a gente poder avançar e para que cada dia mais as mulheres do nosso país possam realmente acessar os seus direitos. A Semana da Mãe e da Gestante quer conscientizar sobre os inúmeros direitos, como trabalhista, aleitamento, vacinação, acesso à creche. A informação ela é crucial. A gente precisa da informação. Ela é muito boa, mas tem que vir do local correto. Você tem que procurar a fonte correta. Porque informação demais também sobrecarrega a mãe. E se ela estiver vindo de locais diversos, errado, por exemplo, as redes sociais, procurar informação ali é o pior lugar. Eu preferi procurar informação em locais físicos, como aqui. Procurei muita informação na minha UBS do Mangueiral, que foi a que me atendeu. Aqui no Banco de Leitos eu vinha e tirava todas as minhas dúvidas. Através da informação eu descobri que eu tinha direito ao salário maternidade pelo INSS. Então até isso eu consegui graças à informação no local correto. E informação correta, você gasta menos tempo e você consegue alcançar o que é seu por direito, né? No caso meu foi a licença paternidade. A orientação de uma amamentação adequada, percebe-se que ao longo do tempo temos perdido essas informações que herdávamos das mães e das avós e atualmente as informações estão muito incongruentes, baseadas em informações midiáticas que nem necessariamente não falam a verdade.
O ano de 2023, a gente encerrou com 55 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Essa é a razão de mortalidade materna no Brasil no ano de 2023, um número ainda muito alto, quando a gente tem uma meta para 2030 de chegar a 30 óbitos para 100 mil nascidos vivos. Então, a gente precisa acelerar a redução da mortalidade materna no nosso país, e esse desafio é muito grande, porque 2030 está logo aqui do lado, né? Já estamos chegando, então a gente precisa achar caminhos para acelerar a redução de mortalidade materna no nosso país. Infelizmente, no Brasil, nós vivenciamos ainda dados de 107, 110, dependendo dos estados, ainda muito distantes dessa meta, com muito a fazer. Nós estamos falando ainda em 2025 de mulheres morrerem de hemorragia, de infecção e de hipertensão, que são adequadamente preveníveis com um adequado pré-natal, com cálcio AS, com dieta e a atividade. Esse projeto de lei de conscientização, de ter essa data, muito bom. Mas junto com essa conscientização, a mãe precisa saber onde pode ser atendida, esse atendimento tem que ser efetivado. E como parlamentar, a gente tem sim como ajudar. Não só aqui com um projeto de lei como esse, de conscientizar, mas também através de emendas parlamentares para estruturar o município e o estado para que possa receber essas mães e ter esse cuidado durante a gestação e pós-gestação. O governo federal, como o governo dos estados, também os municípios, precisam investir nessa atenção em todos os níveis materno-infantil. Não só a mulher grávida, como também a criança depois que ela nasce. Esses investimentos são importantes para diminuir a mortalidade materna. Essa semana, a participação no Senado, com palestras, com audiências públicas, pode contribuir muito para essa conscientização. Aprovado na Câmara e em análise no Senado, o projeto de lei também busca valorizar o cuidado dos pais e alertar para a exposição precoce da criança à publicidade e ao uso de telas. Prioridades serão dadas aos direitos das gestantes e mães, adolescentes com deficiência e em situação de alta vulnerabilidade. A gente está discutindo uma semana de prevenção. O grande objetivo é levar a gestante, a mulher, os seus primeiros 2 anos de vida do bebê, as informações sobre a questão trabalhista, incluir a mulher indígena, a mulher negra, as mulheres vulneráveis. Aí eu lhe pergunto, uma semana é pouco, mas ter isso no calendário da legislação, o que você acha? É pouco, porém é fundamental, né? É o início, né? Vamos dizer assim, podemos começar com uma semana, daqui a pouco a gente está com um mês e daqui a pouco a gente está falando o ano todo sobre isso, porque precisamos falar, né? As mulheres estão aí o tempo todo vulneráveis, né? E precisam de informação, precisam de cuidado, de acolhimento. E é importante a gente divulgar isso no cenário das políticas públicas, porque todo o cuidado, ele advém de uma política pública. Foi lá, né, atrás, na gestão, né, política e na gestão também do serviço de saúde, pensando nas necessidades do serviço, que as coisas vão melhorando, vão sendo criadas e reforçadas, enfim. Tem muita mãe desinformada, falta informação. Falta porque o Brasil não é igual. Porque a rede de saúde, ela não é igualitária no país inteiro. Tem lugar que não tem. Tem posto de saúde que não tem médico. Tem que melhorar a conscientização, tem que falar para essa mulher, olha, você descobriu que você está grávida, vá até a unidade básica de saúde, é seu direito, vai lá e abre seu pré-natal. Até que ponto é orientação, até que ponto é entender a necessidade. Então, com tudo isso, com essa orientação toda, eu acho que você sensibiliza mais a população. A informação, o quanto ela é importante? Bom, eu acredito que a informação, ela te empodera mesmo, ela te dá poder de escolha. Então, assim, as mulheres já chegam assim, já acreditando e confiando nesse trabalho, nesse serviço, nessa informação que ela obteve, né? E quando ela tem o conhecimento, ela também até previne situações de violência e também ela tem o poder de escolher o que ela quer, né? A gente fala assim, o parto aqui acontece na posição que a mulher quiser, né? A gente não fica falando para ela ficar naquela posição tradicional, deitada. Então, a gente fala, olha, tem essa posição 4 apoios, tem de lateral, se você quiser usar a banqueta. Informação, porque vocês
marinheiros de primeira viagem, a gravidez acontece e aí tem a questão do pré-natal, quando é que eu vou ao médico, que hospital, questão da vacinação, a amamentação. Como é que vocês receberam essa informação? De onde? Como é que foi isso? Aqui pela casa de parto eu tenho uma tia que ela é enfermeira obstetra e aí ela sempre me deu a referência daqui, né? Então, além de eu ter tido meu pré-natal aqui, eu sempre tive a ideia de que eu queria ter um parto normal. Então, aqui já era uma escolha. Então, assim, como a gente está num mundo hoje de muita tecnologia, muita informação, após essa referência, eu mesma fui procurar já muita informação de como ir, de como fazer. Realmente aqui é o cuidado integral, tanto com a mãe quanto o bebê, desde quando você chega aqui para fazer ali a anamnese, né? Quando você entra para ver como é que está a questão do coração, da dilatação, até o dia que você vai embora. Por que a casa de parto aqui de São Sebastião é uma referência no Distrito Federal? A casa de parto, ela é um local, né, onde acontecem os partos normais, com assistência 100% realizada pela equipe de enfermagem, que é composta por enfermeiros obstetras e por técnicos de enfermagem. A mulher chega aqui, tem o parto aqui e depois do nascimento, qual é a atuação da casa do parto? Ela sai daqui com agendamento para vir também conhecer o nosso posto de coleta, que funciona como se fosse um banco de leite. E aí ela tem as orientações de amamentação, o banco de leite que dá todo o suporte para as mulheres. E o bebê também, ele sai daqui com agendamento para fazer o teste da orelhinha lá no Paranoá. E a gente aqui faz o teste do pezinho, o teste do coraçãozinho. Então, todo mundo ganha todo o suporte, que se ela tivesse parido no hospital, seria equiparado, né? E depois essa mulher volta para a unidade básica de saúde dela. Aqui eu tive uma experiência excepcional. É realmente um trabalho humanizado. E a gente percebe o amor, né, que os profissionais daqui da unidade, da casa de parto têm. Elas são muito amorosas. Então, desde o exame de toque que eu passei, né, elas tiveram uma dúvida ali se estava tudo bem, se realmente poderia ser um parto normal. Mas, ao invés de ficarem só, não, eu estou em dúvida, vamos transferir para outro local. Elas chamaram uma outra profissional para dar uma segunda opinião. Aí essa profissional falou, não, tá tudo bem, pode transferir ela para a sala. Eu cheguei aqui na casa de parto, era 9h40, eu tive minha filha 10h30, eu já estava com ela nos braços. E a todo momento a enfermeira obstétrica me deixava à vontade, olha, essa posição aqui eu acho que vai ser melhor, vai ser mais rápido para você, você vai sentir menos dor. Então até nisso elas foram muito humanas comigo. Aqui na casa de parto eu saí daqui com a caderneta toda preparada, né? Já a questão dos exames tudo marcado, da orelhinha, do pezinho, né? Já saiu daqui do pezinho ok. Dessa daqui teve que retornar para refazer, eles entraram em contato. Já, Seara, retorna aqui, que o da Laura a gente vai ter que refazer a questão do teste da orelhinha. Então, assim, todos os informativos em questão de vacina, todos os exames, foi tudo explicado, tudo muito bem organizado. A amamentação deve ter sido difícil. Olha, é um tópico que eu gosto muito de falar, porque no começo foi muito doloroso, porque tem toda aquela mudança, né? Mas é uma das coisas mais prazerosas da vida. E era uma coisa que eu também queria muito, amamentar. E é um tópico muito sensível porque muitas mães não conseguem, né? Não são todas as mulheres que conseguem, mas para mim é o momento mais de conexão que eu tenho com a minha filha. É, assim, disparada a melhor coisa que eu posso estar fazendo por ela e para ela. E também estamos no mês do aleitamento materno, né? Que é o agosto dourado. É o melhor que eu posso fazer para ela. É o meu ouro e, assim, é muito bom. E apesar de que eu dou também, eu olho por esse lado que acho importante. Se a gente tem muito, a gente doa. A gente oferece. Ser mãe ao mesmo tempo que é algo assim que é estressante, é algo maravilhoso, né? Porque muda você, te transforma. Você passa a ver a vida assim de uma maneira diferente, né? Assim, uma maneira que você nunca imaginou ver. No momento, pelo menos agora, né? Não consigo ver, dizer assim, faltou isso para mim, né? Assim, em relação ao hospital. Eu fui muito bem assistida. Na verdade, eu achei que até mudou muito assim, em relação à equipe. Mudou bastante, porque na gravidez do Enzo,
eu achei assim a qualidade não era tão boa, tanto dos profissionais quanto do ambiente, né? E agora não, quando eu tive o Enzo, eu falei assim, nossa, será que eu estou no hospital da Ceilândia mesmo? Vamos ver daqui a alguns anos aqui, se talvez a gente veja essa entrevista, né? E mostre para ela, e né? Você veja que você tem esse porto seguro. Flávio, o orçamento já é uma coisa complicada. Como o cidadão, onde ele pode encontrar explicações numa linguagem mais simples para entender para onde está indo o seu dinheiro? Bom, além do Siga Brasil, a consultoria lançou agora o Boletim Conorf. É um documento que traz informações sobre o piso da saúde, atingimento da meta fiscal e outras informações orçamentárias. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Por que até agora não estão tomando providências contra a dengue? Edvar Santana, de Santa Cecília do Pavão, no Paraná, pergunta. O senador Zequinha Marinho responde. O melhor remédio para combater o mosquito da dengue é evitar deixar água empoçada ou o lixo junto também, porque com certeza tanto a água que fica parada, empoçada, assim como o lixo, é que fazem gerar o mosquito, transforma aquele ambiente num ambiente legal. Mas se o fumacê não passou, te aconselho o mais rápido possível procurar a Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade e informar que na sua rua não passou. É importante, porque depois a gente pode pagar um alto custo, um alto preço, pela picada do mosquito, tendo que internar, passar mal e quem sabe ter outras consequências piores. Continue lutando pela sua rua e pela sua comunidade. Essa ação da Polícia Federal com a CGU teve origem, a base de tudo começou na ação do Ministério da Previdência Social e da ouvidoria. Essa ação foi de fora para dentro, ou seja, não era uma ação feita de dentro do INSS com dinheiro público da Previdência Social. Era uma ação feita entre uma parte das associações criminosas com a conivência criminosa de alguns de dentro do próprio INSS, que está sendo apurado e que espero eu que sejam presos exemplarmente. Sob a gestão do senhor, o prejuízo anual saltou de 700 milhões para quase 3 bilhões em 2024. Ao não perceber ou fingir, ou não querer perceber, um desvio dessa magnitude, o senhor se torna diretamente responsável pelos 6,3 bilhões roubados de 7 milhões de aposentados. Eu nunca imaginei a dimensão e a grandiosidade dessa corja de ladrões que de fora para dentro invadiu o INSS. Não tinha a menor ideia disso. Sabia que tinha fraude, sabia que tinha denúncia, tomamos as providências, todas elas estão elencadas ano a ano, mês a mês, dia a dia. Agora, infelizmente, o resultado não foi o que eu esperava e acabou acontecendo pela primeira vez. Uma investigação está verdadeiramente apurando e apontando culpados. Vossa Excelência aqui já apresentou uma série de elementos que servirão de pistas para esta comissão, se quiser, de fato, fazer uma investigação séria. Se quiser jogar para a galera, se quiser lacrar, se quiser transformar isso aqui em mais uma rede social, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Qual foi a primeira vez que o senhor tomou conhecimento dos descontos irregulares de entidades associativas? O senhor pode fornecer qual foi a data? Começa em março de 2023, quando a gente fez uma reunião, o INSS fez uma reunião junto com a Polícia Federal para começar a apurar. Ministro, e por que tanto tempo para uma suspensão cautelar desses descontos associativos? Nobre relator, a gente, infelizmente, não tem o poder de adivinhação. Nós nunca tivemos a capacidade de mencionar o tamanho, o volume que esses criminosos fizeram dentro do INSS. Só foi possível isso depois da investigação que pela primeira vez teve feita a Polícia Federal.
A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Assembleia Potiguar fortalece procuradorias da mulher nos municípios. Deputados gaúchos lançam frente de apoio ao audiovisual. Um novo portal facilita acesso a dados sobre o orçamento da União. E no Rio de Janeiro, a Assembleia festeja os 75 anos do icônico estádio do Maracanã. As duas histórias, elas se unem. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27, câmaras de vereadores, mais de 5.500. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui, no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo! Uma novidade na batalha por igualdade de gênero veio com a Procuradoria da Mulher no Legislativo, criada para zelar pelos direitos das mulheres, combater a violência e discriminação e lutar pelo aumento da participação delas nos espaços de poder. No Rio Grande do Norte, a Assembleia chamou as procuradorias das câmaras para um tempo de reflexão e reforço da trincheira. À frente da Procuradoria na Assembleia, a parlamentar ressaltou a importância de reunir lideranças e entidades parceiras comprometidas com as pautas de igualdade de gênero e enfrentamento à violência contra a mulher. A Assembleia Legislativa ela já trabalha com a Frente Parlamentar da Mulher, onde trabalha essa pauta, com a Procuradoria da Mulher, vem ampliar essa rede estadual de procuradorias nos seus municípios, que é justamente para que cada Câmara tenha esse acolhimento, a orientação a essas mulheres vítimas de violência, para que nós possamos aí diminuir esses índices de violência. Infelizmente, aqui no nosso estado, já tivemos 10 feminicídios em 2025. Isso quer dizer que a cada 21 dias morre uma mulher vítima de feminicídio no Rio Grande do Norte. Então precisamos mudar essa realidade. E a mudança começa a preparar que essas parlamentares estejam em cada município acolhendo essas mulheres vítimas de violência. Foram realizados 4 grandes painéis para um público que lotou o auditório, abordando temas como as violências doméstica e política, a promoção da autonomia econômica da mulher, o acolhimento e o trabalho em rede. A juíza Rádia Rayane representou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A questão da igualdade feminina, da equidade feminina, nós achávamos que ia estar superado nesse século XXI. Mas, infelizmente, aí é um desafio que permanece. Infelizmente, a gente percebe um recrudescimento da violência contra a mulher. Isso se reflete também na política. Eu acredito que seja um ambiente onde a mulher tenha muita dificuldade de prosperar e de prosseguir. A senadora Zenaide Maia enfatizou a necessidade das mulheres assumirem mais espaço em todas as frentes e, principalmente, nos 3 poderes. Em 2 anos, a Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa criar essa quantidade de procuradorias e mostrar que se faz necessário ter mais, porque é uma instituição a mais para defender as mulheres e empoderá-las. Informação é poder. Então nós temos um desafio grande a curto prazo, não flexibilizar leis e tentar atrair as mulheres para os locais de poder. Um dos pontos altos do evento foi a realização de uma ação social em tempo real. Isso porque os participantes foram convidados a trazer para cá peças de vestuário feminino em boas condições, que foram doados para o projeto Arara Azul Social,
que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade. A Arara Social, ela nasce com esse sonho de transformar a moda, né, como fator de transformação social e ambiental. E nós trouxemos aqui as 3 frentes, né, que é o projeto Revoe, que é um projeto de sacoleiras. Nós temos as doações solidárias, que já doamos mais de 11 mil peças para unidades de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social. E também as nossas oficinas de capacitação, onde a gente transforma roupa em novos produtos, em novas oportunidades. Projeto Cidadão. No Acre, Tribunal de Justiça e parceiros levam serviços públicos à população. Em Brasília, Câmara Distrital promove Semana da Primeira Infância e deputados gaúchos lançam frente de apoio ao audiovisual. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Ter mais diálogo para fortalecer o setor e criar novas oportunidades. Este, segundo o deputado Leonel Hadi, é o principal objetivo da criação da Frente Parlamentar em apoio ao audiovisual no Rio Grande do Sul. Proponente da iniciativa, o deputado Leonel Hadi lembrou que esta foi uma demanda da classe artística. Nós esperamos que a Assembleia Legislativa, a partir da instalação dessa frente parlamentar, possa ser um vetor das políticas públicas e dos espaços de debate, para que, inclusive, a iniciativa privada possa dialogar com os artistas e que a gente possa construir algo que realmente fortaleça, porque o Rio Grande do Sul é um polo, né, audiovisual no Brasil. E a gente precisa, então, reconhecer isso e fazer com que o nosso Estado possa ser novamente um vetor, né, dessa política pública. O setor audiovisual é um setor estratégico para o Rio Grande do Sul em termos econômicos, culturais e sociais, e uma frente parlamentar institucionaliza esse local de diálogo entre os agentes do setor, o poder público e toda a sociedade. Eu entendo que toda vez que a gente consegue envolver todos esses entes em torno de uma discussão, as possibilidades de crescimento, fortalecimento, especialmente formulações cada vez mais estratégicas e potentes para os desafios que a gente tem para enfrentar, é o que eu espero que uma frente parlamentar vai fazer e vai apontar o rumo do futuro do audiovisual do Rio Grande do Sul. A diretora da Fiergs, Flávia Matzenbacher, disse que a frente parlamentar terá papel importante na indústria audiovisual gaúcha. Agora, então, a gente fortalece os laços, né, e fortalece essa relação, essa convergência entre o governo do estado, entre as políticas públicas e aquele espaço industrial onde nós organizamos as nossas pautas e fortalecemos o nosso segmento e consolidamos aí do ponto de vista regional e nacional. Durante a instalação da Frente Parlamentar de Apoio ao Audiovisual do Rio Grande do Sul, foi lembrado ainda que o estado está entre os 4 maiores produtores do país. O audiovisual se configura como uma indústria muito importante, especialmente no Rio Grande do Sul, de muita tradição, e fortalece muito a produção no estado. Quem trabalha com educação, com pesquisa, com inovação, quer dizer, todos os elos do setor são fortalecidos. Eu quero saber o que é isso aqui! Au! E a moto faz parte do trânsito? Sim! Foi assim que começou a Semana Legislativa pela Primeira Infância, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O auditório se transformou em palco para receber os pequenos de até 6 anos de idade, que acompanharam uma apresentação especial do grupo de teatro do Detran. De forma divertida, eles aprenderam sobre segurança no trânsito e descobriram um pouquinho de como funciona o trabalho dos deputados distritais pelo projeto Infância Cidadã. Os pequenos também viveram um momento de encantamento fora do palco, conheceram de perto a cavalaria da Polícia Militar. Essa é a 3ª edição do evento, que surgiu a partir de uma lei de autoria da deputada Paula Belmonte e que pretende colocar as crianças no centro das atenções e das políticas públicas. Nós estamos falando de água potável, nós estamos falando de transporte, nós estamos falando de qualidade de educação e dessa forma a gente transforma a nossa Brasília e o nosso Brasil. A programação também foi voltada para o público adulto. Durante a semana foi realizado o primeiro seminário da Primeira Infância. Especialistas debateram temas que vão desde saúde e nutrição até a importância do brincar e do contato com a natureza. O brincar atravessa todos os eixos.
né? E o brincar é como a criança ela cria vínculo com tudo que ela está vivendo, né? Ela tem um ritmo, tem um movimento natural dela. E aí eu trago o conceito de apego, de apego seguro de John Bowlby, que é um estado de vínculo com qualidade e presença, que a criança se sente tão segura que ela pode se desenvolver plenamente. Há um movimento também de vida, há um movimento de resistência. Há um movimento onde a gente vai construindo coletivamente, e aqui há um fórum para isso, as barreiras, vai erguendo as resistências. E a gente espera que esse seminário ele não seja só uma rota de fuga da geografia da violência, mas que aqui nasçam realmente novos horizontes, né? Que as palavras possam ecoar em cura, ecoar em política pública, ecoar na vida das crianças. A programação teve ainda a sessão solene em homenagem a autoridades, servidores públicos, especialistas e representantes da sociedade civil engajados na garantia e promoção dos direitos das crianças. Uma mesa de debate sobre a rede de proteção às crianças encerrou o encontro. A Semana Legislativa da Primeira Infância reforça um lembrete importante. Cuidar das crianças é responsabilidade de todos e o caminho mais seguro para construir uma sociedade melhor. As crianças estão muito na tela e não têm um contato social, não brincam. E nós precisamos falar com que as nossas crianças precisam brincar, precisam interagir com a natureza. E isso é fundamental. E nós vamos ter. E essa rede de apoio? A rede de apoio não é só a escola. Nós estamos falando da saúde, nós precisamos falar, hoje em dia, principalmente das crianças atípicas e neurodivergentes. Aqui em Brasília ainda falta muito atendimento a isso. Todos os países desenvolvidos, eles tratam a criança como uma joia. Ali, a criança quando nasce, ela já é monitorada para ter acesso à educação, para ter acesso à saúde, para ter acesso ao seu desenvolvimento cognitivo. Então o Brasil ele tem que virar essa chave e mostrar que a criança é prioridade absoluta, como diz a nossa Constituição Federal. A Assembleia Legislativa do Acre promoveu uma sessão solene em homenagem aos 30 anos do Projeto Cidadão, a iniciativa do Tribunal de Justiça do Acre que leva serviços essenciais à população de forma gratuita. Criado em 1995, o projeto se consolidou como um dos principais programas de cidadania do Estado, oferecendo atendimentos como emissão de documentos, serviços de saúde, assistência jurídica e casamentos coletivos. Ao longo de 3 décadas, alcançou comunidades urbanas, rurais, ribeirinhas e indígenas, tornando-se referência nacional pela abrangência e impacto social. O Projeto Cidadão é uma inovação que foi construída aqui no Acre e que depois foi até replicado em outros lugares do Brasil, né? Para muitas pessoas, foi o primeiro contato que elas tiveram com o Estado, com a cidadania. Muitas pessoas obtiveram o seu primeiro documento através do Projeto Cidadão, as certidões de nascimento. Então, o que a Assembleia Legislativa está fazendo hoje é um justo reconhecimento a esse trabalho organizado pelo Tribunal de Justiça e no qual tantos servidores e magistrados deram a sua dedicação. O coordenador do projeto e desembargador do TJ, Samuel Evangelista, ressaltou que a ação vai além da prestação de serviços, sendo também um instrumento de inclusão social e fortalecimento da cidadania. O Projeto Cidadão ele nasceu de uma necessidade básica que nós tínhamos para, sobretudo, dar um registro de nascimento para as crianças, para que elas pudessem ter acesso à escola. Tudo hoje que nós temos no Projeto Cidadão é fruto de parcerias essas que são voluntárias, de pessoas, de órgãos, de entidade que têm, sobretudo, o interesse, o desejo de servir ao próximo, né? De servir ao mais necessitado. Para o presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Laudivon Nogueira, a data simboliza a continuidade de uma política pública de proximidade entre o judiciário e a sociedade. Significa a cidadania entregue aonde quer que a pessoa, aquele que é mais vulnerável esteja, nós estamos lá. Essa é a finalidade, levar o Estado presente para todos os que precisam. Esse é o grande desafio que nós conseguimos realizar também com muitas instituições parceiras.
palavra de ordem melhorar o atendimento à sociedade, servidores do Senado e da Câmara deram-se as mãos, produziram um novo portal. Dados sobre o orçamento da União, com análise e explicações que antes estavam dispersos, agora num só lugar. Anote o endereço: congressonacional.leg.br/web/orçamento, sem o cedilha. Entender o orçamento da União nem sempre é tarefa fácil. Números extensos, siglas, receitas, despesas, centenas de informações. E fica ainda mais complicado quando os dados estão espalhados em plataformas diferentes. Pensando em simplificar o acesso e unificar as informações, Câmara e Senado lançaram em conjunto o novo portal do orçamento no site do Congresso. O novo portal do Congresso representa o compromisso deste Congresso Nacional com a transparência das informações sobre o orçamento da União, num esforço contínuo de tornar mais simples e acessível para toda a sociedade um tema tão técnico e, ao mesmo tempo, tão importante para a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Surge como a solução centralizada para todas as informações orçamentárias do Brasil, que antes eram fragmentadas e dispersas em 3 portais distintos do Congresso Nacional. O site foi pensado para se tornar referência na busca de informações sobre o orçamento. Nesse site, o cidadão consegue encontrar todas as leis orçamentárias que são enviadas pelo presidente da República. Ele consegue encontrar todos os documentos gerados ao longo das votações na casa, né? Desde os pareceres na CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, até os documentos que são gerados em plenário numa sessão do Congresso Nacional, e também todas as notas informativas que são ricamente produzidas pela consultoria, com análises fiscais, econômicas, orçamentárias. Então, tudo isso agora consta na homepage de um modo de melhor entendimento para o cidadão. A nova plataforma é mais focada na tramitação do orçamento, destacando as etapas ao longo do ano. E o site está disponível em todos os dispositivos, inclusive em celulares. As pessoas que precisam ativamente participar do processo com suas contribuições, eles precisam saber o que está acontecendo durante a tramitação dos projetos orçamentários, seja o projeto principal, que é a lei orçamentária, seja nos outros projetos. Então a sociedade, seja o mais simples cidadão, ou seja, aquelas instituições que coletivamente se mobilizam para levantar recursos, eles precisam dessas informações. E ter isso de maneira organizada, acessível, transparente, clara, é uma missão que eu acho que o Senado e o Congresso e a Câmara, todos nós juntos, temos a desempenhar em prol da sociedade. Profissionais das duas casas estiveram envolvidos na unificação das informações, arquitetura, desenvolvimento, planejamento e programação do site. A equipe da Câmara ficou muito responsável pelo recolhimento de informações, pela concepção da apresentação. E no caso do Senado, a gente teve a equipe que fez a própria implantação, né, em relação à tecnologia da informação. O Prodazem coordenou o trabalho, fez o desenvolvimento e implantação das páginas. Com o aumento dos serviços de entrega a domicílio, cresceu também o número de motoboys. O Brasil desperta para a vulnerabilidade da profissão. A Câmara dos Deputados discute o assunto. Busca-se uma lei que proteja os direitos dos motoboys. No Brasil, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas trabalham em serviços de transporte e entrega por aplicativo, segundo dados do Ministério do Trabalho. Profissionais que enfrentam longas jornadas, falta de proteção social e insegurança em relação a direitos básicos, como aposentadoria e seguro em caso de acidentes. Direitos defendidos pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. Os acidentes se multiplicam e a invalidez cada vez mais presente. E sem a menor proteção, sem previdência social, sem seguro e, normalmente, pai de filhos.
O assunto foi tema de audiência pública na comissão especial criada para discutir as propostas que regulamentam os serviços por aplicativo. O texto estabelece regras para remuneração, contribuições previdenciárias e condições de segurança no trabalho. A ideia é construir um modelo que reconheça a autonomia desses trabalhadores, mas que também ofereça garantias contra abusos e exploração, como cobra o deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. Precisa ter seguridade, ou acha que o motoqueiro que cai deve ser jogado à própria sorte? Precisa ter uma remuneração mínima, precisa ter transparência do algoritmo, porque a empresa não é dona do mundo, ela é dona da plataforma. Mas ela precisa render contas à sociedade e aos trabalhadores. Durante a audiência, o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, relator do projeto, explicou que pretende convocar ainda audiências específicas para ouvir os trabalhadores e as empresas responsáveis pelos aplicativos. Fazer uma discussão ampla, para daí ouvir todas essas sugestões que tiveram e tentar construir um relatório que seja um relatório de consenso, que seja um relatório bom. Ele é um orgulho não só dos cariocas, mas de todas as torcidas do Brasil. Seu nome oficial, Estádio Jornalista Mário Filho, mas na intimidade é apenas Maraca. A majestosa arena celebra bodas de diamante. A Alé já aproveitou o embalo. O Palácio Tiradentes cedia a exposição 75 anos do Maracanã, um senhor estádio a todo vapor. A mostra apresenta mais de 400 peças que estão expostas em 4 corredores e 2 salas. O visitante entra num verdadeiro túnel do tempo e conhece parte da história do Maraca. O início, registros da construção, ao lado da foto do jornalista Mário Filho, que deu nome ao estádio. Entre os itens raros estão essa cadeira cativa que ficava perto da geral, que hoje não existe mais, e também ingressos de campeonatos, como este da Copa do Mundo de 1950. Além disso, há medalhas, troféus, a bola usada na despedida de Pelé da seleção e a camisa utilizada e autografada por Garrincha no último jogo dele no Maracanã, em 1973. Todo esse acervo pertence ao colecionador Alex Braga, que garimpou o material ao longo de vários anos. A gente vai agregando, aumentando a rede de contatos e colecionadores. Como eu falei, a internet ajudou muito, mas também muitos familiares de jogadores, quando sabem que a gente coleciona, nos vêm e acaba sendo uma forma de ajudá-los. Além de todos esses símbolos que contam parte da história do futebol brasileiro, a exposição também reúne alguns registros de grandes eventos que passaram pelo Maracanã, como a visita do Papa João Paulo II em 1980 e o inesquecível show de Frank Sinatra também no mesmo ano. Seja no passado ou no presente, o visitante pode ver os momentos das jogadas dos craques nacionais e internacionais e muitos outros que fizeram a alegria da torcida no estádio que fez e faz parte de muitas gerações. A exposição realmente é incrível, né, com muitos detalhes, com muitos personagens. É muito bacana, bem interessante ver a história do Maraca, coisas que a gente nem sabia, né, alguns detalhes e principalmente as peças do Flusão, né? Gostei bastante. Eu gostei da parte que estava com a bola da final da Libertadores de 2023, que é do Fábio. Eu achei muito legal. Quem veio à estreia da exposição pôde participar também de visitas teatralizadas sobre a história do estádio. 7 atores interagiram com o público e contaram detalhes das peças e eventos apresentados na mostra. Representações de Pelé, do Geraldino, Frank Sinatra, da taça Jules Rimet e de craques do futebol e até Papai Noel. Foram incluídos no roteiro especial narrado por um radialista, um profissional fundamental na transmissão dos jogos realizados no Maracanã. O radialista é uma figura icônica, né?
porque antigamente as transmissões não eram televisionadas, então a grande massa acompanhava pelo rádio. E o radialista, ele traz essa persona que abrange todos os comunicadores da história, desde antigamente quanto agora. Alguns craques do futebol masculino e feminino também foram representados nessa visita guiada especial. A Rainha Marta. Olha, e não foi fácil conquistar espaço no esporte, mas a cada gol, a cada treino, a cada vitória, isso é um golaço da igualdade. E o Rei Pelé. Os tempos de Copa são sempre emocionantes e únicos. E foi num desses que eu me tornei o rei no Maracanã. Nele, eu marquei o 1000º gol contra o Vasco em 69 e dediquei a todas as criancinhas do Brasil. Eu acho que dá vida trazer de volta um pouco da história do rei para mim, enquanto um jovem preto que se inspirou nele, é muito feliz, muito gratificante. O ator não esqueceu do jeito bem próprio de falar do maior craque de todos os tempos. É uma marca dele que é entender. A exposição 75 anos do Maracanã, um senhor estádio a todo vapor, fica em cartaz no Palácio Tiradentes até o dia 20 de outubro e a entrada é gratuita. O Maracanã é um símbolo para o Rio de Janeiro, para o Brasil, né? E também tem uma ligação com o Palácio Tiradentes, com o Legislativo, né? A gente tem peças de jogadores como Roberto Dinamite, que também foi deputado nessa casa. Então, as duas histórias, elas se unem. Se você está no Rio ou visita a cidade até 20 de outubro, aproveite, dê uma passada na Alerj e aprecie a exposição. Você fica agora com a participação de pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história e onde se pode conhecer um pouco a dinâmica de uma casa legislativa. Para rever este e outros programas, você já sabe, tá tudo na internet, na página da TV ou então no nosso canal no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! É muito importante, né, que os jovens e qualquer cidadão conheça como funciona a democracia brasileira e que possa saber também que tem esse direito, né, de visitar esses espaços importantes e tão belos, conhecendo também a arte brasileira, né. Chamou mais a atenção deles as obras de arte. Pensar como a política dialoga, né, com a arte como uma forma de repensar a sociedade. Eu gostei muito, de certa forma foi até emocionante, porque a gente acostuma acompanhar os processos, as emendas, as mudanças através da televisão, né? Estar aqui dentro, vivenciar esse espaço em tantos momentos históricos, para mim foi bastante emocionante. Achei muito bonito os dois plenários, né? Mas também eu gostei da parte do museu, né? Eu adorei. Foi muito rico, assim, na parte de cultura, de história do país, da construção do Senado, da Câmara. Foi incrível. As obras de arte, principalmente as obras que foram danificadas no ataque de 8 de janeiro. Eu acho que conhecer o Congresso Nacional é importante para a gente também conhecer um pouco mais sobre como as casas funcionam, como é a rotina no dia a dia, e a gente também entender um pouco mais como que se dá os projetos, como as coisas acontecem na prática, que talvez a gente não consegue perceber estando longe. Eu acho que foi conhecer dentro dos plenários, porque é algo que a gente vê muito superficialmente nas imagens que são feitas, e também conhecer como que os processos acontecem lá dentro, como que a mesa se organiza, as votações acontecem. Eu acho que isso é interessante porque é uma visão que a gente não tem quando não está presencialmente para poder ver. Flávio, o orçamento já é uma coisa complicada. Como o cidadão, onde ele pode encontrar explicações numa linguagem mais simples para entender para onde está indo o seu dinheiro? Bom, além do Siga Brasil, a consultoria lançou agora o Boletim Conorf. É um documento que traz informações sobre o piso da saúde, atingimento da meta fiscal e outras informações orçamentárias. Agenda Econômica. Hoje, 20h, aqui na TV Senado.
A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é terça-feira, 23 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. Mudanças no benefício Garantia Safra foram aprovadas hoje no plenário do Senado. O projeto de lei que segue para a sanção presidencial diminui a perda mínima de safra para que o agricultor familiar tenha acesso ao benefício. A proposta aprovada nesta terça-feira pelo plenário do Senado diminui a perda mínima de safra para que o agricultor familiar possa ter acesso ao benefício Garantia Safra. Hoje, o produtor pode fazer uso do benefício se perder 50% da sua safra. O projeto reduz esse piso para 40%. A perda se refere à produção de culturas comprometidas por estiagem ou excesso de chuvas. As medidas propostas pela proposição podem melhorar as condições atuais do Garantia Safra, mantendo o objetivo central de assegurar a renda mínima para a manutenção da agricultura familiar nos municípios sistematicamente sujeitos à perda da safra em razão de estiagem ou do excesso hídrico. Os senadores também aprovaram a urgência para o projeto de lei que cria o Sistema Nacional de Educação para coordenar a cooperação entre União, estados e municípios na área. Repercutiram no plenário do Senado os discursos de Lula e Donald Trump na Assembleia Geral da ONU hoje. Lula foi o primeiro chefe de Estado a falar e o presidente dos Estados Unidos foi o segundo, dizendo que deve se reunir com Lula na semana que vem para começar as tratativas sobre o tarifaço. O presidente Lula destacou a defesa da soberania nacional. Disse serem inaceitáveis qualquer tipo de ataque às instituições, defendeu a economia e o judiciário brasileiro. Enfatizou a importância do multilateralismo, da cooperação internacional e da proteção ambiental, reafirmando o compromisso do Brasil com a sustentabilidade e os direitos humanos. Discordo desse tarifaço, sempre deixei claro isso aqui, né? É algo que realmente prejudica o nosso país, são empregos, e nós temos uma relação histórica, mas é inegável o que o presidente falou agora, o presidente americano, dizendo que o Brasil sofreu sanções por causa da censura e das perseguições políticas promovidas por um judiciário corrupto. É necessário que haja o quê? Unidade no essencial. O que é o essencial? É a pacificação, né? Sempre que você estende a mão, reconhece determinados excessos, quem ganha são os seus semelhantes. E nós, que falamos várias vezes, que ia chegar a hora do presidente Trump entender a gravidade dos tarifaços, iria, na verdade, fazer uma reflexão para que pudesse novamente fazer com que as relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos, as relações econômicas, relações políticas, sociais, enfim, entre os dois países com mais de 200 anos, pudessem voltar ao curso da normalidade. Se houve esse encontro, eu também fico satisfeito. Mas quero lembrar uma frase que eu profiro desde o final do mês de julho. O chefe da tribo, o presidente da República, o governador de um estado, prefeito de um município, ou seja, o líder de uma comunidade, tem que cumprir a responsabilidade que decorre do exercício do cargo. Medidas protetivas para meninas e mulheres em território indígena. Participantes de uma audiência chamaram a atenção para a violência sofrida. Um projeto de lei em análise na Comissão de Direitos Humanos tenta frear essa violência. O assunto foi debatido hoje na Comissão de Direitos Humanos.
A violência tem nome: menina indígena. Crianças que apanham, são estupradas, engravidam e muitas vezes são usadas como moeda de troca por bens materiais. O relato chocante foi feito pela representante do povo indígena, Fulniô, durante a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. São casos e casos de violência, de tortura, de meninas indígenas, começa ainda muito jovem, com 11, 10 anos, muitas vezes a sua sexualidade, muitas vezes elas não é uma posição delas, mas posição de familiares, muitas vezes não são dona dos seus próprios corpos, casamentos às vezes arranjados ou não. Fato é que a sexualidade começa muito cedo e sem a gente entender muito o que é isso, Não existe protocolo. Eu mesmo, quando jovem, me casei, não vou citar o nome, mas eu me casei e sofri uma violência doméstica, uma surra de facão, que existe ainda em algumas comunidades, quando há alguma desconfiança, algum ciúme, mas eu era muito jovem nessa época. E aí, bastante machucada, eu procurei apoio na delegacia mais próxima, Fugi e procurei apoio. Só que quando chegou lá, o delegado disse que não ia atender, que ele não queria confusão com índio, senadora. Um projeto em tramitação no Senado pretende mudar essa realidade. O texto da deputada Célia Chacriabá quer garantir que mulheres indígenas vítimas de violência doméstica e familiar tenham um acolhimento individualizado, respeitando a cultura e com o apoio de intérpretes quando necessário. A proposta foi defendida na comissão. Nós sabemos que nas delegacias sequer tem tradução dessas leis para garantir que essas mulheres estão sendo escutadas. A língua também é um código importante, porque essas mulheres não sentem segurança de falar a partir do lugar onde elas vão ser compreendidas ou elas vão ser expostas. Nós temos aqui um índice de registro de violência contra a mulher indígena aumentado 258% de 2014 a 2023. Isso é absurdamente um número que a gente não pode deixar... Aliás, não pode traduzir só em número, Isso aqui são vidas, pelos relatos que a gente vai ouvir aqui. E 50% desses são de meninas menores de 14 anos. O texto abriga todos os tipos de violência que podem atingir mulheres indígenas, como a física, psicológica, sexual, verbal, patrimonial e política. E especifica que, nos casos de violência sexual envolvendo adolescentes e com requintes de crueldade, seja disponibilizado acompanhamento psicológico com a família da vítima. E o nosso compromisso de irmandade entre Ministério das Mulheres e Ministério dos Povos Indígenas, ambos liderados por mulheres fortes, competentes e comprometidas, é que a gente dê respostas rápidas. Nesse momento, nós temos já dentro do orçamento investimento para políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres indígenas. Nós temos aí o desafio de enfrentar essa coisa que se chama de cultura patriarcal. A cultura do patriarcado, ela se reproduz também em todos os níveis, em todos o globo terrestre. É a ideia de que a mulher é inferior ao homem, é a ideia que faz com que o corpo da mulher seja negociado e trocado por uma motocicleta, uma bicicleta ou por um bem material. Essa ideia, ela se reproduz, ela é de fato cultural, mas por ser cultural ela pode mudar. Mas estamos aqui e nossa presença é um ato político. Nossa voz é a flecha que rompe o silêncio cúmplice que por muitos séculos permitiu que a violência contra nós fosse normalizada e invisibilizada. Os nossos sonhos, eles não podem existir. A Subcomissão Temporária sobre Prevenção e Tratamento do Câncer fez hoje uma audiência pública para debater propostas que contribuam para o diagnóstico precoce da doença. A regulamentação da pesquisa e desenvolvimento de vacinas, medicamentos e terapias contra o câncer foram temas debatidos na audiência pública realizada pela subcomissão. A ideia é contribuir para o diagnóstico precoce da doença. O Ministério da Saúde, ele pode sim avançar um pouco mais na questão do diagnóstico precoce, dando à população a oportunidade de ter mais acesso aos exames
aos exames que fazem com que nós consigamos ter o diagnóstico precoce. Especialistas e representantes da área ressaltam a importância de regulamentar pesquisas, garantir o acesso dos pacientes aos tratamentos e estimular a população a adotar medidas de prevenção, como a vacinação. Pesquisa clínica, ensaios clínicos, é uma chance da população brasileira ter acesso a novas tecnologias, mitigar, reduzir o custo do SUS, que hoje é tão alto e não traz as melhores tecnologias. A gente acredita, de fato, que o Brasil tem características particulares territoriais, de genômica da população, de exposição a certos agentes causadores, e com isso a gente pode, de fato, fazer uma contribuição muito original e tornar o Brasil protagonista no combate ao câncer. É fundamental audiências como esta, né, para que a gente consiga, de alguma forma, desenvolver estratégias para que esses medicamentos eles se tornem de mais fácil acesso aí para todos os pacientes que dependem aí do sistema público de saúde. É por isso que eu estou aqui, que estamos aqui, lutando para que o nosso Ministério da Saúde, o nosso governo federal entenda a importância de colocar essas terapias avançadas no sistema SUS, para que as nossas queridas brasileiras, para que os nossos queridos brasileiros tenham direito também. O Congresso instalou hoje 2 comissões mistas para analisar 2 medidas provisórias. Uma é a que trata da licença ambiental especial. A outra é a que criou o Plano Brasil Soberano para combater o tarifaço dos Estados Unidos. As 2 medidas provisórias foram editadas na primeira semana de agosto e precisam ser confirmadas pelo Congresso em 120 dias. Eleito por aclamação, presidente da comissão mista que vai analisar a medida provisória do Plano Brasil Soberano, o deputado Cezinha de Madureira apresentou um plano de trabalho que já foi aprovado pelo colegiado. O Plano Brasil Soberano liberou 30 bilhões de reais para compensar prejuízos de exportadores brasileiros afetados pelo tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. O senador Fernando Farias foi designado relator da comissão. Pela tramitação dessa MP, ele está salvando muita coisa no Brasil, inclusive os pequenos. Quer dizer assim, a gente teve contatos com o pessoal das frutas, com o pessoal da pesca, da abelha, né, da apicultura. O Plano Brasil Soberano combina medidas emergenciais de amparo econômico financeiro aos exportadores brasileiros, já em vigor na medida provisória 1309 de 2025, com proposições estruturantes contidas pelo projeto de lei complementar 168 de 2025. Também foi instalada a comissão mista que vai analisar a medida provisória 1308 de 2025, da licença ambiental especial, editada para dar mais agilidade ao licenciamento de obras e empreendimentos considerados estratégicos. A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, foi eleita presidente da comissão. A Comissão de Assuntos Econômicos se adiantou à Câmara dos Deputados e decidiu votar amanhã a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. A discussão da proposta começou hoje. A decisão de votar essa proposta se deu em função de um projeto do governo que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 estar parado na Câmara dos Deputados. Para acelerar o processo, o Senado resgatou uma proposta de 2019, de autoria do senador Eduardo Braga, semelhante ao texto enviado pelo governo. Até o presente momento, a matéria aguarda decisão para ser pautada no plenário daquela casa, da Câmara dos Deputados, gerando expectativas negativas quanto à tramitação deste tema, que é de grande relevância para a correção de injustiças tributárias com as pessoas de menor renda. A proposta prevê a isenção do imposto de renda, que hoje é de 2 salários mínimos, para R$ 5.000. Para compensar a queda na arrecadação, o texto prevê ajustes na tributação de rendas mais altas. Quem recebe acima de R$ 50.000 por mês, recursos provenientes de empresas, pagará uma alíquota adicional de 10%.
10%. A taxação valerá também para lucros enviados ao exterior. Este projeto estabeleceu novamente um regramento de estimular a produção, aumentar a competitividade das nossas empresas, reduzindo a carga tributária sobre a pessoa jurídica e voltando com a carga tributária para a distribuição de dividendo. Isso vai atingir apenas 141 mil contribuintes. É uma justiça ainda não muito equilibrada, mas já é um passo importante, senador veneziano. 141 mil pessoas que detêm, portanto, um bolo maior de rendimentos, de lucros, de tudo mais, vai contribuir com 10 milhões de pessoas que serão isentas. Esse relatório, senhor presidente, ele dialoga com o que há de mais moderno nas práticas internacionais tributárias. Ele garante segurança jurídica, ele fortalece a confiança da sociedade no sistema tributário, é um passo decisivo para um Brasil mais justo, competitivo e socialmente equilibrado. O relatório do senador Renan Calheiros cria também o programa de regularização tributária, uma espécie de refis para quem ganha até R$5 mil e que tem dívidas com o governo. Nós vamos permitir o parcelamento com valor mínimo de R$200 por parcela de débitos tributários e não tributários, inclusive aqueles em discussão administrativa ou judicial. O senador Isalci Lucas pediu vista da proposta, mas foi questionado pelo senador Omar Aziz. Eu pediria para o senador Isalci, se pudesse devolver amanhã, a gente fazer uma reunião extraordinária só para votar essa questão imediatamente, não esperar mais. Não esperar mais. Dá uma vista de 24 horas, presidente, para devolver amanhã, e amanhã de manhã, cedinho, a gente se reuniria e aprovaria, porque está lá na Câmara adormecido. Essa matéria, por mais que o projeto seja antigo, o relatório chegou agora. E com muitas mudanças, não são poucas mudanças, são muitas mudanças. A questão tributária no Brasil é complexa. Foi agendada uma reunião para esta quarta-feira para votar a proposta. Eu quero já dar vistas coletivas e convocar uma reunião para amanhã, às 11 horas da manhã. Presidente, tem CCJ 24 amanhã, horas. Usar o bom senso, a matéria CCJ de manhã até 11 horas a gente marca essa reunião. Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos aprovaram um projeto que amplia direitos dos clientes bancários. Fica permitida a portabilidade automática de salários, débitos entre bancos, créditos com juros reduzidos e mais transparência nas taxas. A relevância do Brasil no cenário internacional foi tema de uma audiência pública hoje na Comissão de Relações Exteriores. Os senadores ouviram o embaixador Rubens Barbosa, que já esteve à frente das embaixadas brasileiras no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ele apresentou um estudo sobre o papel do Brasil no mundo em um cenário cada vez mais marcado por transformações geopolíticas e tensão entre grandes potências. Nós tínhamos uma ordem econômica baseada no liberalismo, na livre empresa, no livre comércio, e passando por diversas fases, a última das quais a globalização, chegamos à situação de hoje, em que prevalece o protecionismo, prevalece a vontade de cada país, uma verdadeira lei das selvas. O embaixador afirmou que o Brasil tem pontos positivos e vulnerabilidades que precisam ser discutidas para não ficar para trás nessa nova ordem internacional. O Brasil teria uma oportunidade de ocupar um espaço que não está ocupando por falta dessa visão de médio e longo prazo. Nós vamos ter uma situação de instabilidade econômica, política, eu acho, nas próximas décadas. Então, nós temos que nos preparar para nos ajustar a essa situação internacional. Não é para resolver o problema da tarifa agora do Trump, é para ver como esse mundo vai se delinear nas próximas décadas.
Rubens Barbosa ressaltou que a polarização existente no Brasil dificulta a discussão de um projeto nacional de desenvolvimento e posicionamento do país no mundo. É muito difícil hoje a gente discutir um projeto de país, um programa nacional, um plano nacional, porque o Brasil, como muitos outros países, está dividido, não é? O Brasil, nós temos uma polarização muito grande na sociedade nacional, na área política, na área econômica, e nós temos que reconhecer essa situação e entender que é muito difícil você discutir objetivamente um projeto nacional. A polarização, tudo isso aí atrapalha muito, porque perde-se muita energia lateral, em vez de focar em objetivos mais pragmáticos para o país como um todo. Né? Em linguagem de astronauta, não dá para se decolar faltando o motor do foguete. Né? Nós estamos metidos no meio do conflito Estados Unidos versus China. A China começa a tomar algumas atitudes nessa guerra e a China ela detém um instrumento que é parcela da dívida pública americana está nas mãos dos chineses. E parece que começa a haver, não é, uma retomada, a China passa a se desfazer desses papéis e isso vai ter uma influência muito grande, inclusive no nosso agronegócio aqui, Tereza. O Brasil está precisando de projetos que sejam projetos de Estado. Tem coisas muito importantes e planejamento. Né? Nós não podemos viver como bombeiros, apagando incêndio o tempo todo. Com certeza, a polarização, ela hoje deixou temas muito importantes de discussão, de encaminhamento. Eles estão meio escondidos, estão na sombra, mas que precisam ser retomados. Ele citou o setor de defesa como uma das maiores vulnerabilidades do Brasil. Na área externa, segundo ele, a grande vulnerabilidade é a baixa competitividade do país. No primeiro ano de entrada em vigência do acordo do Mercosul-União Europeia, 90% dos produtos que o Brasil pode acessar, né, a indústria brasileira, o agro pode acessar a Europa, entram com tarifa zero. Quais são as empresas aqui, quais são os setores que vão ter competitividade para aproveitar essa tarifa zero? Eu não estou nem pensando na China, mas na Coreia, na Alemanha, na França, no Japão, que são competidores na Europa. Como é que o Brasil vai entrar lá se a gente não melhorar a competitividade? A produtividade é outra coisa. A produtividade brasileira, da indústria brasileira, é 25% da indústria americana. O embaixador lembrou ainda que nos últimos 15 anos, o eixo de exportações brasileiras mudou e temos que pensar isso em termos estratégicos. Hoje, 50% da exportação brasileira vai para a Ásia. Desses 40% do agro da soja brasileira vai para a China. Então, nós temos que pensar isso em termos estratégicos. Quer dizer, como é que nesses 15 anos ninguém pensou, nem no setor privado, nem no governo, que à medida que a nossa dependência comercial muda de eixo, sai do Atlântico e da Europa, Estados Unidos e passa para o Pacífico, para a China, por que não foi pensado numa abertura do Brasil para portos do Pacífico? Foi aprovado hoje na Comissão de Educação o projeto de lei que regulamenta a atividade de grêmios, diretórios acadêmicos e centrais de estudantes. O projeto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelecendo alguns objetivos para essas organizações. Entre eles, contribuir para o bem comum da comunidade escolar, promover entre os estudantes o interesse e a valorização de princípios, estimular nos estudantes atitudes de responsabilidade. Cabe ressaltar a necessidade de que as instituições de ensino tenham estudantes organizados em associações que defendam seus
interesses que abarcam desde o ensino de qualidade até a realização de atividades culturais, recreativas, que enriqueçam a ação educativa e tragam momentos de lazer para o corpo discente. O texto também prevê que a infraestrutura para o funcionamento dos grêmios seja providenciada pela instituição de ensino. Dentro da capacidade financeira, é preciso oferecer espaço físico, equipamentos e mobiliário adequados. Uma iniciativa que fortalece, eu diria, a política estudantil. E às vezes a nossa juventude é ensinada a não fazer política, e política é coisa de malandro, de picareta, sei lá o quê. Malandro e picareta são aqueles que falam isso. Eles não querem que os nossos líderes lá na base se formem para chegar aqui. O Senado reconheceu em sessão especial ações que promovem a segurança no trânsito em escolas e universidades. O prêmio Trânsito Seguro destacou este ano educadores, parlamentares e instituições que trabalham para salvar vidas nas ruas brasileiras. O Prêmio Trânsito Seguro foi criado pelo Senado em 2023 para valorizar ações de incentivo à educação para o trânsito nas escolas e universidades. No mesmo ano da criação do prêmio, o Brasil registrou mais de 34 mil mortes no trânsito, de acordo com dados do Atlas da Violência. Infelizmente, só olha número de estatística, como eu falei aqui. O Brasil ostenta a 3ª colocação em nível mundial em mortes no trânsito. Mas a estatística, ela tem rosto, tem história, tem vida ali. Os homenageados deste ano foram Andréa Moringo da Silva, servidora do Detran de Mato Grosso do Sul, Hércules Silveira, vereador de Vila Velha, no Espírito Santo, e a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, a Abramet. Só quero dizer da honra de estar aqui no Senado hoje, representando especialmente aquelas mães e aqueles pais que perderam seus entes queridos. De todas as homenagens que eu recebi, essa foi a mais significativa, porque é salvar a vida. Não tem nada de política, realmente é salvar a vida. Receber o prêmio Trânsito Seguro, gesto redobrado para o futuro, em nome da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, que é a associação que eu presido no momento, justamente no ano que celebramos 45 anos de existência da Abramet, é uma honra muito especial. Esse prêmio reconhece educadores e instituições que contribuem para a preservação da vida no trânsito, que é uma missão, senador Contarato, que está no DNA da nossa associação desde sua fundação em 1980. Não é um trabalho fácil, né? Como o senhor mesmo mencionou, é um desafio constante. E a vida é feita de desafios. Então, assim, nós que trabalhamos com educação temos sim que ser inconformados com esses números, porque nós não temos dimensões de quantas vidas podemos alcançar. Mas certamente, se não fosse esse trabalho empenhado, dedicado e comprometido, estaríamos num cenário ainda pior. Então, muito obrigada pelo espaço, pela indicação, parabéns por essa iniciativa de criar esse prêmio e valorizar as pessoas que tanto trabalham. A senadora Tereza Cristina destacou que a educação para o trânsito é essencial para a redução de acidentes. Com a educação, nós vamos poder ter para frente pessoas mais respeitosas, mais conscientes, mais responsáveis, dirigindo aí pelo Brasil afora. Então, parabéns à Abramet, parabéns ao doutor Herculano, parabéns a Andréa, e que vocês possam continuar esse trabalho colocando mais pessoas engajadas nessa causa tão importante que vocês defendem. Amanhã, em reunião marcada para as 9 da manhã, a Comissão de Constituição e Justiça deve analisar a proposta de emenda à Constituição que exige autorização para a ação penal contra parlamentares. O texto tem gerado polêmica. A proposta de emenda à Constituição determina que uma ação penal contra parlamentar só pode ser aberta após autorização da Câmara dos Deputados ou do Senado. O texto já foi aprovado na Câmara, agora